mesmas e de suas famílias. A inclusão dos autistas na sociedade passa pelo acesso ao ensino e a livre manifestação de suas capacidades, inclusive através da arte. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou Flávia Amaral, presidente da Comissão da Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da OAB do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui, estar comentando sobre esse assunto tão importante para toda a sociedade. Bom, você há 6 anos você já milita nesse departamento lá da OAB e a gente fica achando um pouco estranho assim, a Ordem dos Advogados do Brasil é muito focada em leis, legislação, em cooperar com a legislação que está sendo votada aqui no Congresso, reivindicar questões dos profissionais, mas por que a OAB resolveu se dedicar à qualidade de vida dos autistas? É uma das funções da OAB, Paulo, assistir a sociedade, principalmente quando se trata de dignidade humana. E dignidade humana, quando nós falamos deste grupo, dessas pessoas com transtorno do espectro autista, nós estamos falando de vulnerabilidade, uma vulnerabilidade extrema, com inúmeras dificuldades. Então, a ordem, com o seu papel também, que não é só institucional, mas também de atender a sociedade, ela precisa fazer esse movimento. Então, acho que nessa gestão, ela está vindo nesse processo de fazer um movimento realmente inclusivo, de tentar incluir, de tentar fazer parcerias com outras instituições e de tentar conscientizar ao máximo a sociedade também para evitar discriminação, bullying, uma série de outras situações. Bom, vocês promoveram no mês de junho, que é o mês do orgulho autista, um evento, uma palestra, em que o foco foi na manifestação e criar condições para que os autistas se expressem através da arte, né? E aí a gente volta lá na questão da identificação do transtorno do espectro autista, que também foi chamado de síndrome de Asperger, que é um problema relativamente recente. Começou a ser identificado na década de 80 e só em 2013, aqui no Brasil, se teve, os legisladores tiveram atenção para a Lei Berenice Piva, né? Piana, Berenice Piana. E por que foi importante essa lei? Essa lei, o marco dessa lei foi justamente que em 2012, a Berenice Piana, que é uma mãe atípica, ela que fez esse movimento com outros pais atípicos, justamente para colocar o transtorno do espectro autista na condição de deficiência. E aí essas pessoas passaram a fazer grupo das pessoas com deficiência. E por que disto, né? Justamente para ter os benefícios da legislação das pessoas com deficiência. Então, hoje, graças a essa lei, os autistas eles têm direito a toda a legislação das pessoas com deficiência, desde 2012. Agora, é uma luta muito grande porque a identificação da pessoa com autismo, ela não é fácil, porque existem gradações, né? Existem o autismo mais leve, aquele de caráter médio, e também nos casos mais graves, onde há uma severa dificuldade de comunicação, é mais fácil identificar na criança, né? Sim, a gente tem 3 níveis hoje de autismo, né? O autismo de nível 1, que antigamente era tido como leve, mas que todo mundo sabe que não tem nada de leve. Que antigamente era o Asperger, que normalmente tinha altas habilidades ou podia ter uma superdotação também. O nível 2, que já tem um pouco mais de suporte, hoje a gente chama de suporte. O nível 1 menos suporte, o nível 2 um pouco mais de suporte e o nível 3 muito suporte. Então, o espectro, quando a gente fala de espectro, né, a gente não pode dizer, estamos definindo o autismo como um todo. Cada autista é de um jeito, mas assim, para a medicina se caracteriza como esses 3 níveis e esses 3 níveis de suporte hoje. Ou seja, existem demandas diferentes de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Agora, a gente supõe logo de saída que, ainda que a lei tenha colocado digamos assim, um guarda-chuva sobre essas pessoas que têm o transtorno do espectro autista, o diagnóstico é algo que é bastante complicado, porque para que a pessoa consiga
ser coberta e ter os direitos dessa lei? Porque nem sempre é fácil identificar. Não é nada fácil identificar. Hoje, graças a Deus, nós já estamos muito evoluídos na medicina e as pessoas já conseguem, por isso, essa quantidade. As pessoas dizem, nossa, está na moda, que quantidade absurda, porque a medicina vem evoluindo e as pessoas conseguem ter a percepção das características do que é um transtorno do espectro autista. Agora, obviamente que quando a gente fala de rede pública, aí nós temos filas gigantescas para um diagnóstico, que é um direito. Então, assim, são filas que às vezes chegam até 3 anos para que aquela criança já... Isso no SUS, né? Isso pelo SUS. E aí nós temos, pela iniciativa privada, obviamente, que a gente consegue essa rapidez. Mas é um custo entre 2 e 3 mil reais, mais ou menos isso. É um custo alto, não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. E nós temos também vários exames, precisa passar por diversos exames para que a pessoa possa ser diagnosticada e ter esse relatório. No entanto, as terapias elas já podem começar antes desse diagnóstico. A lei já garante isso, que ela pode começar tanto ter essa visão já na escola para a inclusão, quanto para as terapias sem um diagnóstico ainda, só com indícios de que aquela criança pode ser TEA. E já existe na rede pública o atendimento para essas pessoas de caso de família de baixas rendas? Existe já logo no inicial, existe já esse atendimento, mas também passa por um outro processo de filas e de espera para que a pessoa possa ser atendida. Isso tem tanto na fase inicial de vida da criança, como já no adolescente ou já como na fase de adolescente. Mas é uma espera, né? Às vezes muitas mães se encontram, as famílias, vamos colocar assim, as famílias se encontram em espera, em listas de espera, que não é fácil, né? Você está nessa espera e vendo a sua criança, talvez, que a gente chama das podas neurais. Quanto mais precoce for o atendimento, melhor a capacidade da criança se expandir nas suas capacidades. Exatamente. Né? E ocorre muito, eu creio, infelizmente, e é doloroso dizer isso, a questão do preconceito. A criança que ela não se comporta da mesma forma que as outras, pode ser tida como mal-humorada ou como preguiçosa, e aí já fica aquele estigma, né? Muitas vezes passa por mal educada, né? Uma criança mal educada, que grita, que se joga no chão, que faz birra. Parece isso aos olhos da sociedade, mas, na verdade, já tem ali o transtorno e as mães hoje querem viver. Então, elas querem sair, elas querem estar nos ambientes com essas crianças e, normalmente, tem esse julgamento da sociedade quando vê aquela criança esperneando, ou seja, no shopping, ou seja, na rua, de que aquela criança é mal educada ou não está sendo bem criada pela família. Então, isso é um estigma, né? É o estigma. Então, assim, é muito sério. Isso é algo que tem que ser, que esse olhar tem que ser visto como algo que já vai cada vez mais, está sendo comum, porque a cada 32 nascidos, um é autista. Então, isso cada vez mais vai ser rotineiro e habitual na sociedade. Agora, a questão do ensino, que é o tema aqui do nosso programa. Salas com 30 ou 40 crianças não são exatamente um ambiente em que a criança autista vai se sentir bem, porque são crianças que têm uma sensibilidade muito grande para luz forte, para ruído. Exatamente, porque uma das características é essa, a sensibilidade a som, cheiro e luminosidade. Então, assim, o ideal seria que nós tivéssemos escolas um pouco mais silenciosas, o que é bem difícil. Ou então que nós tivéssemos menos luminosidade em alguns ambientes, ou que você tivesse menos cheiros, dependendo do ambiente. O que é complicado ainda, eu acho, porque a gente não pode excluir essas pessoas ou colocar todas em escolas especiais ou todas em um ambiente para elas, né? Você abordou, inclusive, um tema, um item que eu gostaria de fazer uma pergunta. A tendência mais atual dentro do sistema educacional brasileiro é não ter escolas especiais, ou seja, adaptar as crianças a uma escola normal, entre aspas, regular, né? E posso falar que você é mãe de um autista, né? Sim. Como é que é vivenciar isso? Porque é difícil, né?
É complicado. A gente tem, a depender do nível, eu acho que é muito importante você ter escolas especiais, ambientes especiais, porque você precisa de um olhar terapêutico. Já não estamos mais falando de manicômios como era antigamente. Nós estamos falando de um ambiente terapêutico que a criança, o adolescente, até o adulto vai ficar ali naquele período, depois vai para casa. Agora, obviamente que os autistas de nível 1 e 2, eles têm condições de serem adaptados nessas escolas regulares. E aí é que está a questão, porque mesmo assim você tem que ter um olhar grande de adaptação. Não é uma adaptação simples. É uma adaptação também intensa. E é aí que as escolas estão apanhando, eu acho, e os espaços que precisam atender as crianças, vamos colocar assim, as crianças típicas, precisam também ter um olhar para as crianças atípicas. E a formação dos educadores? Como é que anda a formação dos nossos educadores? Esses hoje são quem se candidata a trabalhar com pedagogia, a ensinar em sala de aula, são criaturas cada vez mais raras, né? A gente sabe bem por quê. Remuneração baixa, questão de relacionamento muito difícil entre as pessoas. O que você diria que precisa ser feito para melhorar a formação desses educadores? A princípio, eu acho que tem que ter uma profissionalização em massa. Só que quando a gente fala em profissionalização em massa, nós vamos ter de tudo. E esse profissional, a gente precisa de um profissional que não tenha só aqueles valores técnicos. Hoje a gente fala muito de uma pessoa que precisa... O emocional, né? A gente fala muito de uma pessoa que precisa ter um conhecimento técnico, ok. Só que assim, a gente precisa também... Onde estão os valores humanos daquele professor? Onde está a empatia, o acolhimento? Onde é que ele vai olhar aquele aluno, ele vai incluir e ele vai fazer com que o típico entenda a diferença dessa criança atípica? É aí que eu acho que tá pegando, porque existe hoje uma legislação, a legislação já que diz que eles precisam de 360 horas de especialização, né, para o atendente especializado. No entanto, a gente não pode pensar só nas questões técnicas, a gente precisa pensar nas questões humanas também. Essas escolas existem no país inteiro, escolas que formem pedagogos e educadores especializados em necessidades especiais? Temos hoje muito EAD, né, que seria o online, que também eu acho um risco, porque você precisa ter a vivência prática para entender o que é isso, para entender um comportamento, para entender por que daquela atitude. E tudo isso tem que ter um olhar humano e uma vivência prática. Então, como a gente vai fazer isso no sentido de preparar não só no EAD, porque ele não é só completar as 360 horas, ele precisa ter esse conhecimento prático também. Então, vai ter que ter um curso que também traga as questões práticas para esse professor, né? A questão do autismo, a questão das desigualdades socioeconômicas se torna mais grave ainda quando acontecem os casos de autismo, concorda comigo? Porque para as mães pobres é muito mais difícil conseguir informação e eu não sei que tipo de orientação vocês na OAB dão para esse tipo de população, para essa camada da população. A OAB hoje ela atende basicamente de tudo. Né? Nós temos a mãe que tem más condições e ela também reclama porque o filho dela foi discriminado na escola, mas também nós temos aquela que não tem acesso a nada e que quer saber, quer informações, aonde que ela consegue. Assim, em muitos casos, as universidades já têm trabalhado, né, no sentido de fazer um atendimento a esse público vulnerável. Então, eu recomendo muito que as pessoas comecem a estar nas universidades, principalmente as que são da área da saúde, para descobrir onde tem o fisioterapeuta gratuito, aonde tem, às vezes, um psiquiatra que atenda de forma gratuita. Procurar o serviço de saúde das universidades. Das universidades, que elas também, às vezes, oferecem isso e a população não sabe. Além disso, você tem que trazer as informações do que é um BPC, um benefício que essas pessoas têm direito, uma isenção. Benefício que terá direito desde que a criança, o indivíduo, o menino, a moça sejam identificados como... Tenha o laudo diagnóstico, além da isenção de PVA, a isenção de imposto de renda e uma série de outras situações que essa pessoa tem direito a partir de um diagnóstico também.
como o diagnóstico é importante para que essa pessoa possa adquirir os direitos. Então, a ordem, nesse ponto, ela é muito importante. A gente setoriza a comissão em área do trabalho, porque existem pessoas que precisam ser adaptadas no trabalho. A gente divide a educação das pessoas que precisam ter esse olhar para a educação, ou às vezes mediar dentro da escola uma situação difícil. A ordem ela não faz esse papel muito poder de polícia, porque existem órgãos e instituições que fazem esse papel. Mas ela auxilia e ela pode cobrar das pessoas que fazem esse serviço, que elas façam realmente esse serviço. Então, a importância da ordem em nortear tudo isso e acompanhar a sociedade. Hoje eu vejo muito, a comissão ela funciona muito como um local de acolhimento e eu percebo assim, muitos autistas... Isso é natural, né? Muitos autistas também querem ter fala na comissão, que é muito importante, porque o quanto que você já percebe a autoestima vindo nessas pessoas que foram tão maltratadas durante muito tempo. Agora, o que a OAB diz sobre a legislação em vigor? Precisa mudar? Pode melhorar? Em quê? Você como mãe também. Hoje eu vejo, assim, como mãe, eu percebo que legislação nós temos, Paulo. Nós temos muita legislação. Nós temos a LBI. Temos recursos para cumpri-la? O problema está nas políticas públicas, nas ações concretas de como nós vamos aplicar e o desconhecimento, porque a mente é algo desconhecido. E ninguém tem uma resposta pronta, uma resposta simples para isso. Todos nós estamos aprendendo. Então, quando você diz que você quer que a legislação melhore, eu não vejo muito pelo olhar da melhora da legislação. A legislação nós temos. Nós precisamos trabalhar a prática da aplicação da legislação. E, para isso, um olhar que eu ainda martelo na questão humana. Que enquanto nós não trabalharmos as questões humanas, vai ser muito difícil você trazer essa legislação e fazer com que ela seja aplicada na prática. Aí eu proponho que a gente fale sobre um salto de qualidade que vocês estão empreendendo lá na OAB, que é a pedagogia da inclusão pela arte. Vocês juntaram 40 autistas e para que eles se expressassem através de suas habilidades, eu acredito que habilidades manuais, em criação e artes plásticas, e vocês promoveram inclusive uma exibição lá na sede da OAB, né? Fala um pouquinho sobre isso, a experiência que você sentiu em cada uma dessas pessoas. Isso é maravilhoso. A Pipa Pedagogia já trabalhou com a gente em diversos projetos. Esse olhar para o autista, no sentido de que ele é um artista, como isso é importante, como isso gera autoestima, como isso traz ele para o mercado de trabalho. E a faixa etária dessas pessoas que participam? Variada? De tudo. Tinha uma criança que fez um desenho incrível, ela tinha 6 anos. Era um desenho que nenhum adulto consegue fazer. Então, assim, existem potencialidades nessas pessoas. Você descobre que, através da arte, você não tem só limites, você tem potencialidades. Isso é o que emociona quando as pessoas trabalham buscando a arte. E eu vou te dizer mais, Paulo, através da dança. Tem um rapaz que ele é o cover do Michael Jackson. Ele faz os passos perfeitos do Michael Jackson. Nós temos esportistas muito bons. Então, assim, quando você explora esporte e arte, principalmente como a Pipa está trazendo a arte, que eu acho importantíssimo, você traz essas potencialidades e as pessoas deixam de enxergar tanto os limites. Você tem uma experiência já de 6 anos à frente dessa comissão lá no OAB. E o que você aprendeu nesses... Eu estou notando que você tem uma sabedoria muito grande, até por ser mãe de um autista, né? Um autista, né? Menino. É um menino, o João. Olha, Paulo, esse é o ponto que me toca, né? Porque o João, ele me melhorou como pessoa. Então, assim, é algo que eles conseguem, eles têm o poder, todas as pessoas dentro do espectro autista, eles têm o poder de transformar as pessoas e mostrar que você pode ser melhor. Você típico, não eles. Então, o João, eu acho assim, a gente começou, obviamente, na descoberta, é um luto, é um baque para qualquer mãe que descobre, nossa, meu filho tem um transtorno, né? O que eu acho horrível também a palavra transtorno, mas tecnicamente certo. O nosso vocabulário é muito...
né? E aí você vê, a família inteira entra naquele processo, daquele baque, daquele luto. E depois você vem processando isso, de que maneira que eu vou fazer com que meu filho evolua. E depois você descobre que é você que está evoluindo, não ele. Então, outro dia eu estava muito cansada e aí acabei querendo muito que ele dormisse. Ele tem muito problema com sono, João. E aí eu briguei muito com ele. E aí ele acabou dormindo, chateado. Ele tem 7 anos, né? Aí eu falei, você desculpa a mamãe está muito cansada, é por isso que a mamãe brigou muito com você e tal. Desculpa, na hora, ele não pensou 2 vezes. Eu falei, nós é que não somos evoluídos, sabe? Impressionante o poder que eles têm de te trazer esses conceitos humanos, te resgatar esses valores humanos que às vezes estão perdidos em você, né? De como ele é carinhoso com meu pai, como ele é carinhoso só com as pessoas que ele quer. Então, você traz um olhar, algumas pessoas que sabem que ele só é carinhoso com essas pessoas, elas se acham em casa, sabe? Então, assim, é incrível esse poder que essas pessoas têm. E se você descobre, se você ressignifica a sua vida, no sentido de que eles podem melhorar todo mundo da família, assim. Agora, e os pais? Eu acredito que os pais não têm a mesma dedicação que as mães, né? Com certeza, né? E que exemplo você pode dar para os pais? O que você poderia incentivar os pais que participem desse ato de amor que é acolher uma pessoa? A gente tem um dado, Paulo, de que 70% dos pais abandonam as mães quando descobre que o filho tem qualquer tipo de deficiência. 70%. Então, isso já é um dado muito sério. O que eu vejo é como trazer esse pai que muitas vezes abandonou, nem sempre é fácil. Uma grande maioria some mesmo. Mas existem, hoje a gente já tem um movimento dos pais que ficam. A gente já tem visto esse movimento desses pais que acompanham. Tem mães que abandonam e deixam com alguns pais. Bom, são exceções. São exceções. Mas eu acho que você tem que trazer esse olhar de que tem que existir algum tipo de vínculo. Porque, a princípio, você não enxerga vínculo. Você acha que aquela criança, primeiro, não olha para você, aquela criança, ela não é amorosa com você, aquela criança, ela não está nem aí se for educada ou não. Esse aqui é o primeiro olhar desse pai. E isso faz afastar, não tem jeito. Agora, a partir do momento que você demonstra, que a mãe ou qualquer familiar demonstra, opa, olha aí, se ele te ligou hoje é porque você é importante para ele, né? Se você começa a resgatar esse sentimento, eu acho sim que é possível. Flávia, eu vou puxar um pouquinho por você aqui, vou pedir que você fale para aquela câmera ali, dê um recado para as mães que estão agora tomando consciência de que tem uma criança, de que tem um filho ou uma filha autista e que está lidando ainda com essa superação. Uma mensagem de incentivo e de como você acha que as pessoas devem reagir a isso, a esse novo conhecimento, um novo passo. O recado que eu deixo para a sociedade é de que você vai passar por um momento difícil, não é simples, mas que o retorno disso e o quanto que você pode ressignificar a sua vida vai te trazer alegrias incalculáveis. Então, eu digo que o autismo, ele apresenta limites, mas as possibilidades, elas são infinitas. E quando você reconhece, você consegue perceber isso no seu filho, você com certeza vai ser uma mãe mais feliz que outras mães, porque você vai comemorar cada passo. Você vai comemorar porque ele amarrou o sapato. Você vai comemorar porque ele entrou hoje na escola. Isso não tem preço. Outras mães típicas jamais vão reconhecer coisas pequenas nos seus filhos. Mas as mães atípicas, elas conseguem reconhecer cada passo do seu filho e amar cada milímetro dele. Isso eu acho que é o mais importante. E eu deixo mais um recado para as escolas,
uma frase que eu adoro, que inclusão não é chamar para festa apenas. Inclusão é chamar para dançar. Você pegar e chamar para dançar aquela pessoa. Então, eu digo que a inclusão ela não é simples, mas ela também traz muitas alegrias. Flávia, muito obrigado. Brilhante a sua fala, viu? Obrigado por você ter vindo aqui dar essa aula para nós. Obrigada, eu que agradeço, Paulo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Liguei na Rádio Excelsior e de repente tocou uma coisa inacreditável. Chega de saudade. Nossa Senhora, a gente ficou estatelado. Quanto mais ouvia, mais se despedaçava de felicidade e de o estranho sendo amado. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Posso fazer propaganda eleitoral? Sim. Mas tem que seguir algumas regras que você encontra no capítulo 8 do Manual do Eleitor. Adesivos não podem passar de meio metro quadrado. Se for perfurado, pode cobrir todo o vidro traseiro do carro. Quem quiser, ainda pode participar da propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas não pode receber dinheiro para divulgar candidaturas. E doação de campanha, pode? Não tenho a mínima ideia. Pode, mas o limite é de 10% da renda bruta do doador no ano anterior. E tem que usar um meio rastreável, como o Pix, transferência bancária ou plataforma de financiamento coletivo, as famosas vaquinhas virtuais. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. A lógica fordista, a lógica anterior, digamos assim, metade do século XX, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado e, com isso, produzir mais lucros e gerar mais salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. A ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda.
Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 25 de agosto. Eleições 2026. Chega a 3.500.000 o número de jovens entre 16 e 18 anos aptos a votar em outubro. Relatório da Instituição Fiscal Independente alerta para déficit de 1,4% do PIB. Sessão especial no plenário celebra os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho. E mais, as atividades previstas para esta terça no Senado. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Confira agora o que está previsto para acontecer hoje no Senado. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Sociais deve discutir o projeto que define agosto como o mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. E logo mais, às 2 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública marcada para debater as condições da população em situação de rua e medidas para lidar com essa realidade. Os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho foram comemorados nesta segunda-feira em uma sessão especial no plenário. Os convidados destacaram os desafios do julgamento de ações num cenário de avanço da inteligência artificial e de outras mudanças no mundo do trabalho. Magistrados, presidentes de tribunais regionais, desembargadores, servidores, advogados, representantes do Ministério Público e de associações de trabalhadores participaram da sessão, que lembrou os 80 anos do TST, Instância Máxima da Justiça do Trabalho. Criado em 18 de setembro de 1946, o TST é responsável pela aplicação da legislação trabalhista no país e julgamento de questões relacionadas às relações entre trabalhadores e empregadores. Na sessão, eles lembraram as transformações no mundo do trabalho nesses 80 anos e os desafios que essas mudanças trouxeram. Diante de novas configurações das relações produtivas, o tribunal foi chamado a interpretar o ordenamento jurídico sem perder de vista a matriz protetiva que historicamente caracteriza o direito do trabalho. Como assegurar que a inteligência artificial amplie oportunidades em vez de reproduzir ou aprofundar discriminações? Como proteger direitos em relações de trabalho cada vez mais mediadas por algoritmos e plataformas? Como garantir saúde e segurança no contexto de mudanças climáticas, com aumento do estresse térmico e de novas tecnologias? Novas possibilidades se abrem, novos riscos também surgem. Diante deles, existe uma fronteira que não podemos ultrapassar. Nenhuma inovação pode significar retrocesso na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho e da livre iniciativa. A Justiça do Trabalho precisa estar preparada para os dois, preparada para compreender as novas relações que surgem com a tecnologia, sem perder de vista aqueles que continuam submetidos às formas mais antigas de exploração. Também ganha cada vez mais importância o combate à violência, ao assédio, inclusive, e de maneira especial nesse momento, ao assédio eleitoral e à discriminação no ambiente de trabalho. A garantia de redução da jornada de trabalho, prevista na proposta de emenda constitucional que tramita no Senado, também foi citada por alguns participantes da sessão como uma medida para garantir melhores condições para os trabalhadores do país. É nesse cenário de superação e modernização que também se insere a histórica discussão em tramitação nesse Senado Federal sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil.
a PEC 221 de 2019, que propõe o fim da chamada escala 6x1 e a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas sem redução dos salários, é um clamor que o parlamento deve ter a sensibilidade de acolher, debater e aprovar. É urgente que o Brasil ponha o fim da escala 6x1 e promova a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. Isso é modernizar as relações de trabalho. É mais saúde, menos acidente, é mais emprego, é mais dignidade, é mais produtividade, mas principalmente é mais vida. O relatório de acompanhamento da Instituição Fiscal Independente do Senado prevê um déficit estrutural de 1,4% do PIB até o segundo trimestre deste ano. Menos de 2 meses da eleição, a Instituição Fiscal Independente do Senado indica que o horizonte desejável para o futuro do país impõe um ajuste estrutural mais profundo e sustentável. O estudo do mês de agosto aponta que as despesas obrigatórias e discricionárias rígidas crescem de forma contínua mais do que a margem de liberdade do governo para financiar e implantar programas e projetos governamentais. O que os números mostram foi uma piora do déficit primário estrutural ao longo dos 2 primeiros trimestres de 2026. Isso aconteceu basicamente por causa de uma pressão maior de despesas e apesar de que a receita tem crescido também de uma maneira robusta. Segundo a IFE, o quadro geral permanece inalterado. Apesar de fatos específicos que impactaram os números dos primeiros 7 meses do ano, como a aceleração do pagamento de emendas parlamentares em função da legislação eleitoral, da queda das despesas com Bolsa Família e do crescimento das receitas derivadas do aumento dos preços do petróleo a partir de maio, como consequência do conflito do Oriente Médio. A atualização do resultado primário estrutural calculado pela IFE também mostra a tendência de agravamento dos desequilíbrios fiscais presentes na realidade brasileira. A estimativa é que, até o segundo trimestre deste ano, o déficit estrutural tenha sido de 1,4% do PIB, ante um déficit estrutural de 0,7% do PIB no mesmo período de 2025. Diria que pode haver um agravamento do desequilíbrio, porque hoje o déficit primário efetivo, o resultado primário efetivo é deficitário. Nos números do governo, esse resultado primário vai ser negativo em 52 bilhões neste ano. Ou seja, se não fossem as deduções legais de despesa, o governo deixaria de cumprir a meta. Então, só consegue cumprir a meta na margem mínima da tolerância por causa dessas deduções. Os alunos do Instituto Doma apresentaram nesta segunda-feira um show de violino na rampa do Congresso Nacional. O evento faz parte das comemorações dos 10 anos da escola. As crianças do Colégio Doma School trouxeram música para o Congresso Nacional. O concerto de violino encantou os presentes com a melodia e o talento dos instrumentistas. A apresentação é parte de um conjunto de eventos que comemora 10 anos do colégio. Hoje nós estamos comemorando, neste ano 2026, 10 anos da Doma School e 70 anos do Instituto para o Desenvolvimento do Potencial Humano. Então nós estamos comemorando e para isso nada melhor do que um ambiente como o Senado Federal. Aprender a tocar violino desde a infância ajuda a desenvolver a concentração, o raciocínio lógico e a memória. Além disso, aprimora a coordenação motora e a percepção auditiva. Mais de 3,5 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos estão aptos a votar nas eleições deste ano. Nessa idade, não é apenas a escolha da faculdade e o primeiro emprego que desafiam esses jovens. Há um outro desafio sobre o qual pouco se fala: ajudar a decidir o futuro do país. Mas, afinal, o que leva essa geração às urnas? E por que o número de eleitores nessa faixa etária encolheu em relação às eleições de 2022? É o que vamos entender na reportagem de Letícia Martins. Acompanhe.
conseguir o primeiro emprego, escolher a faculdade e decidir sobre o futuro. Essas são preocupações que estão sempre no radar de quem ainda está começando a vida. Mas uma outra escolha também tem impacto no dia a dia desses jovens: o voto. Olha, não sei ainda, hein? Tá difícil. Acho que é a nossa independência, né, sobre o nosso futuro. É algo que é significante. Acho que todos temos que ter o direito de voto, até para todos ter o poder de escolha. Pensar no futuro nem sempre é fácil. Para os mais experientes, votar já é um ato conhecido. Mas para quem vai pisar na sessão eleitoral pela primeira vez, a ansiedade é quase certa. Apesar disso, esses eleitores já sabem o que vai fazer diferença na hora de escolher o candidato ou candidata. Mais do que saber as propostas, é saber ali o padrão de comportamento da pessoa. As ideias dele, as propostas deles têm que estar alinhadas com o que eu penso e com o que eu quero para o meu país. Votar é um ato democrático, né, que exerce o nosso direito e dever como cidadão. Muito se fala sobre incentivar os jovens a tirar o título de eleitor, mas estar preparado para votar vai muito além do que ter o documento em mãos. O contato com temas como democracia, cidadania e participação pode aproximar os jovens da política e ampliar o interesse pelas eleições. Se queremos que os jovens participem da democracia antes dos 16 anos, é fundamental fazer e exercitar esse trabalho de formação cidadã desde a base. Os tribunais regionais eleitorais, os cartórios eleitorais, o sistema de justiça como um todo faz um movimento intencional no período eleitoral, tanto para conseguir o título de eleitor para os jovens, mas principalmente para mostrar para eles que o voto importa e que essa é uma obrigação que eles vão ter que assumir ao longo da vida com muita responsabilidade. Mas mesmo com a possibilidade de participar cada vez mais cedo, o eleitorado jovem está diminuindo. Neste ano, quase 159 milhões de pessoas estão aptas a votar. Desse total, 3,5 milhões têm idade entre 16 e 18 anos. Apenas 2,25% do eleitorado nacional. O número representa uma queda de 14,5% em comparação com as eleições gerais de 2022, quando o registro de eleitores nessa faixa etária chegou a mais de 4 milhões e 100 mil. O jovem não abandonou a política. Ele abandonou as formas tradicionais de participação cidadã. E por mais que seja o público, a fatia do eleitorado mais presente nas mídias digitais, esse mesmo jovem deixou de enxergar no exercício do voto um caminho real de transformação e de mudança. E no município de Paulino Neves, nos Lençóis Maranhenses, os eleitores foram chamados a votar na última sexta-feira, numa eleição simulada com candidatos fictícios para testarem as urnas, sistemas e procedimentos a serem usados em outubro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, servidores públicos, técnicos e outras autoridades da Justiça Eleitoral vieram conferir se o sistema de votação eletrônico está funcionando para valer. Todas as 24 sessões eleitorais do município maranhense, tanto na zona urbana quanto na rural, foram mobilizadas. E os mais de 15 mil eleitores tiveram a oportunidade de atender a essa convocação extra da Justiça Eleitoral. A eleição simulada no estado do Maranhão é uma iniciativa estratégica que vem se consolidando como um instrumento essencial de validação de sistemas, equipamentos, processos e procedimentos eleitorais ao longo de todo o ciclo de preparação para o pleito. Esta edição de 2026, inserida formalmente no contexto dos testes oficiais previstos no Plano Geral de Testes da Justiça Eleitoral, ocorre hoje aqui na cidade de Paulino Neves. A liderança demonstrada pela Corte Maranhense ao conduzir um projeto de tamanha envergadura técnica atesta o elevado grau de profissionalismo e o compromisso com a salvaguarda da vontade popular e a integridade do sufrágio. Em horário reduzido, apenas no período matutino, o teste forneceu uma referência do tempo médio gasto pelo eleitor na identificação biométrica e também na digitação dos números dos candidatos.
O trabalho e a dedicação de vossas excelências e de cada servidor, técnico e colaborador constituem, em última análise, a garantia de que continuaremos a trilhar a jornada da democracia com absoluta solidez, transparência e orgulho de nossa competência técnica. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 300 candidatos disputam as 54 vagas do Senado disponíveis no pleito de outubro. São 54 das 81 cadeiras em disputa, 2 por unidade da federação. As outras 27 pertencem aos senadores que foram eleitos em 2022 e têm mandato até 2031. Dos 54 senadores que chegam ao fim do mandato, 32 tentam a reeleição. Outros 9 disputam cargos diferentes ou integram chapas como suplentes. E 13 não concorrem nas eleições deste ano. Isso significa que, independentemente do resultado das urnas, pelo menos 22 das 54 cadeiras terão novos titulares a partir do ano que vem. Mas a mudança na composição do Senado pode ir além das 54 cadeiras que estão em disputa, porque 27 dos senadores que têm mandato até 2031, 9 concorrem aos governos estaduais. Se forem eleitos, deixam o Senado e dão lugar aos respectivos suplentes. Para o analista político Neuriberg Dias, o histórico mostra que a disputa de 2/3 das cadeiras costuma produzir forte renovação e comparou esta eleição com a de 2018, quando apenas 8 senadores se reelegeram. A gente avalia que a renovação ela tende a ficar no mesmo patamar, pode ter uma margem maior de 8 a 10, nossa expectativa de que esses permaneçam no mandato e reduzam um pouquinho ou auxiliem um pouco a renovação. Mas o fato é que vai mexer mais, na nossa expectativa, na movimentação de cadeiras, né, do centro e da direita do que dos partidos que compõem a aliança com o governo federal. Segundo o TSE, a disputa pelas 54 cadeiras do Senado tem 314 candidatos. São, em média, 5,8 candidatos por vaga. Neuriberg Dias acredita que a procura pelo Senado se deve pelo protagonismo que a casa tem assumido nos últimos anos. Passou a ter um protagonismo muito grande comparando aí as duas últimas legislaturas, né? Não só do ponto de vista na relação com o Poder Executivo, que era determinante para a reeleição de quem estava em mandato hoje. Hoje eles têm recursos do fundo eleitoral e recursos das emendas individuais, que isso potencializa a eleição, e eles tomaram um protagonismo do ponto de vista da agenda política nacional. Então foi o Poder Legislativo e Senado que partiu as grandes reformas nos últimos anos de matérias que foram sancionadas pelo presidente da República. Pois é, como vimos, neste ano a renovação do Senado será de 2/3, ou seja, 54 parlamentares deverão ser eleitos. Mas atenção, votar 2 vezes no mesmo nome anula a segunda escolha. Por isso, leve os números de 2 candidatos distintos para senador. A eleição do Senado não prevê a votação para o total de parlamentares a cada 4 anos, como ocorre na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais e distrital. A cada pleito, a renovação é parcial no Senado. Em 2022, foi de 1/3 ou 27 senadores. Neste ano, será de 2/3, ou seja, 54 vagas. Na prática, no lugar de 1, o eleitor vai escolher 2 nomes para o Senado em outubro. A cada 8 anos, nós temos eleição para 2 senadores de cada estado do Distrito Federal, que é o que vai acontecer, né, nesse ano de 2026. 2 senadores têm o seu mandato encerrado agora, em 1º de fevereiro do ano que vem. Então, serão eleitos para essas 2 vagas 2 senadores. E aí, cada eleitor tem 2 votos, né? A eleição para o Senado é uma eleição majoritária. Cada eleitor vota em 2 senadores e os 2 mais votados serão eleitos. A Justiça Eleitoral esclarece, no entanto, que votar 2 vezes no mesmo candidato poderá anular o segundo voto. Por isso, é recomendável o eleitor levar os números de 2 senadores diferentes. Na primeira vaga do Senado vai aparecer a foto e o nome do candidato.
Na segunda vaga do Senado, se ele tentar votar de novo, vai aparecer a palavra nulo. Se ele confirmar, aquele voto vai para nulo. Se ele quer que o voto dele seja válido, ele vai ter que apertar corrige e digitar um número de outro candidato. Na hora da votação para senador, serão exibidas as fotos do candidato e dos 2 suplentes. E no caso do Senado, não vale o voto no partido. O eleitor terá que digitar os 3 números de cada um dos 2 candidatos. Nos cargos proporcionais, se ele digitar os 2 primeiros dígitos do número do candidato, ele vai votar no partido. Se ele confirmar, ele vota no partido. O partido aqui é SP. Tá? Se ele confirmar, ele vota no partido. Ó. Voto na legenda. No caso do Senado é diferente, ó. 911, 91 não é. Tá vendo? É só nos proporcionais, só deputado federal ou deputado distrital ou estadual nos outros estados. Aí no caso do senador, ele tem que saber o número do partido. Se ele tem 3 dígitos, ele tem que digitar 3 dígitos. Já está em vigor a lei aprovada recentemente pelo Congresso que cria a campanha de saúde pública Junho Vermelho, a ser realizada anualmente durante o mês de junho. O objetivo é estimular o desenvolvimento de ações direcionadas à mobilização, sensibilização, ao incentivo e à conscientização da população sobre a importância da doação de sangue. Para mais informações, consulte a edição de hoje do Diário Oficial da União. Lá também você pode conferir o teor de 3 medidas provisórias editadas pelo governo. Uma delas trata da prorrogação excepcional dos prazos de suspensão de tributos previstos em regime aduaneiro especial, que atende setores afetados pelas tarifas adicionais impostas pelo governo dos Estados Unidos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. E nós encerramos essa edição com as imagens da apresentação de violino dos alunos do Instituto Dolman de Brasília, aqui na rampa do Congresso Nacional. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço 2 coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica.
A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública para mim seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. Liguei na Rádio Excelsior e de repente tocou uma coisa inacreditável. Chega de saudade.
Nossa Senhora, a gente ficou estatelado. Quanto mais o via, mais se despedaçava de felicidade e de o estranho sendo amado. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A inteligência artificial ganhou espaço nas campanhas eleitorais e já preocupa tribunais, pesquisadores e autoridades. O Tribunal Superior Eleitoral endureceu as regras para as eleições de 2026, exigindo identificação de conteúdos gerados por IA e ampliando o combate a deepfakes e a desinformação eleitoral. Começa agora mais um assunto de Estado, eleições, e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar campanhas, debates e a decisão dos eleitores. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é a doutora Tainá Aguiar Junquilho, advogada e professora de Direito. Bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer, Sérgio, estar aqui. Cumprimento também os telespectadores e a própria TV Senado. Uma honra estar aqui. Obrigado. Para a gente começar, então, de uma forma bem geral, como que a inteligência artificial pode auxiliar as campanhas eleitorais e também, de outra sorte, ela pode prejudicar o processo eleitoral? Bom, Sérgio, você tocou num ponto central para a gente começar a nossa conversa. Como o mundo está vendo, né, e não é só o Brasil, no Brasil a gente vai viver isso agora nas eleições de 2026, mas o mundo inteiro está vivendo um mundo polarizado. Também na inteligência artificial há uma polarização, no sentido de que os pesquisadores e público que entende pesquisa de inteligência artificial, também há aqueles que entendem que a inteligência artificial é a solução e traz todos os benefícios que vão salvar a humanidade. E também há aqueles pesquisadores que entendem que a inteligência artificial vai trazer malefícios tais que daqui a uma semana, 1 ano, 5 anos, vai extinguir a humanidade. Eu sou pelo caminho do meio. Por isso que gostei muito da sua pergunta. Acho que a inteligência artificial, e aí no âmbito eleitoral, ela pode trazer benefícios e malefícios, né? Então, ela auxilia os candidatos a ter um aspecto até de onipresença, né? De estar em vários lugares ao mesmo tempo, coisa que é difícil em campanhas, principalmente presidenciais, né? Em que o presidenciável tem que estar em vários lugares. Então, a voz do candidato, a imagem do candidato pode chegar a mais lugares mais facilmente. E também no aspecto da perfilização, que a gente vai discutir hoje, né? Assim como as plataformas e serviços, né? Fornecedores de serviços, conseguem perfilizar os clientes para chegar a um anúncio mais interessante e adequado para nós, assim também os candidatos podem traçar perfis mais adequados para que chegue aquela propaganda eleitoral, além de reduzir a equipe de marketing, né? Reduzir gastos de campanha. Então, há uma série de benefícios, mas também há riscos. E riscos esses, né, que a gente chama de... O primeiro é o efeito que a gente chama de... Lee Pariser, um pesquisador chamado Lee Pariser, chama de efeito filtro bolha. O que é isso? O filtro bolha é a filtragem algorítmica que o algoritmo faz com base da plataforma, né, das redes sociais, faz com base na nossa navegação, nos nossos likes, né, nas nossas curtidas, nas nossas hashtags, nas fotos que a gente posta. Vai traçando, então, um perfil e fazendo uma filtragem para que chegue o conteúdo mais adequado para a gente. Só que há um pequeno problema.
esse algoritmo, ele vai nos perfilizar e vai nos colocar numa bolha algorítmica. E aí você me pergunta, né, ou o telespectador pode estar se perguntando, sim, mas pode ser bom, né, chegar um conteúdo interessante para mim, mais adequado. Por que isso afeta a democracia e a eleição? Bom, isso pode afetar a eleição e a democracia em si, porque a democracia, ela foi inventada lá nos primórdios da humanidade, lá na Grécia, né? Para quê? Para permitir que não haja uma guerra de todos contra todos, para que se respeite quem pensa diferente de mim, para que haja regras de respeito, né, ao diferente. E aí a bolha, ela nos coloca em quem pensa igual a nós. Né? Não é o outro efeito que se chama de câmara de eco, ou seja, como se eu na rede social... Câmara de eco. Câmara de eco, porque quando você está num lugar que faz eco, o que você escuta? A sua própria voz. Então, a rede social, ela faz como se como se a gente estivesse numa câmara de eco, porque a gente acaba escutando e chegando o conteúdo para a gente, só que o algoritmo entende que é adequado para a gente. E o algoritmo, então... Quem está nos assistindo, o algoritmo é que faz com que cheguem essas informações com base nos nossos gostos, certo? Exato. Mas o algoritmo é fruto da ação dos mecanismos de inteligência artificial ou ele não necessariamente, é só outra tecnologia? Não, a inteligência artificial é ela que permitiu a captura desses dados, né, com mais eficiência. Então, as fotos, as curtidas, os nossos gostos mesmo e nossos dados, especialmente os pessoais, que são aqueles que nos identificam, que são coletados pela inteligência artificial, que promove, então, cria um perfil para cada um e aí faz chegar um conteúdo mais adequado, né, que ela entende mais adequado. Só que a eleição o processo democrático, ela exige que você ouça todas as plataformas, todos os candidatos. E aí, imagina, né? É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Exatamente. E a gente falou aqui desses mecanismos, essas engrenagens da IA, mas mais recentemente chegou a nós, né, a IA chamada generativa. Ela cria conteúdos totalmente novos. Qual que é o risco da IA generativa num processo eleitoral, numa campanha eleitoral? Exatamente. Finalzinho de 2022, a OpenAI, que é uma grande empresa responsável pela criação do ChatGPT, lançou a terceira versão do ChatGPT, que é uma plataforma muito utilizada de IA, como você falou, IA generativa. Por que esse nome generativa? Porque ela vai gerar a partir do que a gente chama de prompt ou comando. Então, eu dou um comando lá, produza uma imagem do Sérgio na praia de férias. Ela vai produzir uma imagem do Sérgio ou de um telespectador que eu colocar na praia de férias, né? Então, a partir de um comando, ela vai produzir texto, imagem e ou som. E aí isso subiu, digamos assim, o patamar de dificuldade para controle nas eleições, porque qualquer um pode produzir uma imagem, um som, a voz, reproduzir, né, de algum candidato. E aí isso pode aumentar a desinformação, porque coloca na boca das pessoas discursos que não necessariamente elas concordam, né, e às vezes até desinformativos. E como que o telespectador, o eleitor, faz para identificar? Quais são as técnicas para identificar se ele está diante de um vídeo feito por IA ou não? Pois é, essa é a grande questão dos nossos tempos, né, que fez o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, o Senado Federal, ele já aprovou uma regulação, o PL 2338, Projeto de Lei 2338, que é uma regulação que é geral. Né? E quando eu falo geral, aí o telespectador pode perguntar, como assim? A inteligência artificial, ela não impacta só no processo eleitoral, ela impacta na saúde, nos diagnósticos médicos, na agricultura e em uma série de outros setores, né, da economia. E aí, no âmbito eleitoral, também serviria essa regulação geral que foi aprovada pelo Senado, inclusive. Só que ele foi para a Câmara e a Câmara ainda não aprovou. Então, esse
esse projeto ainda não está em vigor. Diante da ausência de regulação, o Tribunal Superior Eleitoral tem criado normativas para tentar lidar e auxiliar o eleitor a não ser enganado, tendo em vista que é muito difícil mesmo reconhecer, né? Os modelos têm melhorado cada vez mais e aí é muito difícil reconhecer realmente o que é inteligência artificial, o que não é. Sobre essa lacuna legal de regulamentação da IA, a gente vai falar exatamente agora, uma arte na tela aqui. A gente preparou regras criadas por meio de resoluções do TSE para essas eleições. Então, algumas regras do uso da IA. Informar explicitamente o uso de IA nos textos, áudios, vídeos e imagens. Proibição entre 72 horas antes do pleito, antes do dia da votação, e 24 horas após. Proibido conteúdos de IA nesse intervalo. Descumprimento acarreta exclusão dessa postagem, seja pelo provedor da internet ou por ordem judicial, e também cabe multa de 5 a 30 mil reais. Eu achei interessante essa proibição do intervalo de 72 horas antes do dia da votação e 24 horas depois. Queria que a doutora comentasse, justamente para não se criar uma deepfake, um vídeo generativo falso, poucas horas antes da eleição e influenciar negativamente o voto. Gostaria que a doutora comentasse. Exatamente, né? Eu costumo, e quem lida com direito digital tem uma frase que ficou célebre, que eu acho que serve inclusive para os telespectadores também, em todos os níveis, né? Em relação ao cuidado com a sua autoimagem, que é o seguinte: caiu na rede é peixe. O que isso significa? É muito difícil, e hoje em dia tem ficado cada vez mais rápido, a viralização das imagens. Então, por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele proibiu as 72 horas antes do pleito e as 24 horas após, para tentar preservar, porque essas são as horas cruciais. Às vezes, aquele eleitor que está indeciso, e aí isso pode mudar um pleito eleitoral em poucos minutos, porque realmente a internet ela tem essa capacidade de viralizar um conteúdo em muito pouco tempo e causar uma desinformação que pode alterar o resultado final das eleições. Outra questão é informar explicitamente o uso de IA. Então, na rede social daquele candidato, daquele partido, vai ter que constar lá: esse vídeo foi gerado com o uso de ferramentas de IA. Exato. A doutora considera uma medida suficiente? Olha, não é suficiente, mas é o que hoje a gente consegue, porque há até pessoas que vendem, entre aspas, aplicativos que vão identificar um conteúdo que é inteligência artificial, que é produto da IA, e outros que não é produto, né? Mas a maioria deles ainda não tem 100% de precisão. Então, essa regra de informar, ela é importante para tentar, de fato, ter o mínimo, né, de risco possível de que os eleitores, os cidadãos, caiam numa imagem, acreditem numa imagem, num som que não seja, né, seja áudio, que não seja produzido por inteligência, que não seja real, né? E aí, se for só áudio, é um exemplo aquele áudio, né, dos medicamentos. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse áudio foi produzido por inteligência artificial. Entendi. Agora a gente vai falar aqui sobre os desafios do Tribunal Superior Eleitoral para checagem dessas questões. Então, primeiro tem o desafio de checar se está sendo cumprida essa regra, né? E também a velocidade com que vão chegando demandas para essa checagem. Então, assim, uma explosão de conteúdo de IA, às vezes sem essa mensagem explícita que é criada por IA. E aí o Tribunal Superior e os seus servidores ali, naquela loucura de checar isso, né? Quão desafiador é para o TSE essa questão numa época eleitoral? Bom, primeiro é importante que se elogie o nosso Tribunal Superior Eleitoral,
Porque, como eu comentei aqui no início do programa, não é só o Brasil que está passando por isso, por esse tipo de desafio. E a gente tem, o Congresso Nacional, ele tem um tempo mais vagaroso, de fato, porque até pela própria democracia tem que se proporcionar debates, audiências públicas, mas o tempo eleitoral não espera. Então, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que ser parabenizado porque ele aprovou normativas para tentar, de fato, lidar com essas questões que são hipercomplexas, né, mas que desafiam as nossas eleições e a nossa democracia. E aí, nesse sentido, essa regulação é muito interessante porque ela não coloca só no colo do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais a fiscalização e o cumprimento dessa normativa. Como se colocou ali, que a gente viu antes da normativa, ela também coloca deveres para as plataformas e para a sociedade civil. Então, deveres de plataforma, por exemplo, de disponibilizar espaços para denúncias pela própria sociedade civil, para que lide, né, para que a população também auxilie na denúncia desses casos e para que as plataformas também enviem relatórios de cumprimento de quem está cumprindo ou não essas regras, para que as plataformas sejam obrigadas a excluir, como a gente viu ali, esses conteúdos quando identificados falsos, né? Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma regulação de forma que não fique só no ombro dela, né, desses tribunais eleitorais, porque de fato é um peso muito grande, mas que as plataformas, já que elas veiculam, né, são responsáveis também por veicular essas mensagens, disponibilizar nas plataformas, que elas também deem transparência e auxiliem o tribunal e a nossa democracia a continuar de pé. Ou seja, uma grande comunidade verificando, checando, né, pelo bem do processo eleitoral. A gente está falando da justiça eleitoral, do cidadão, do eleitor, que faz também essa checagem e denúncia, né, do próprio partido opositor, que não quer ficar para trás e pode ir lá e checar, fiscalizar e denunciar. Correto? E essa denúncia, essa checagem, principalmente, ela pode ser feita também com o uso de IA. Exato. Existem ferramentas, hoje os partidos, a justiça eleitoral já dispõem de ferramentas que indicam o mau uso da IA por parte de algum conteúdo. Como que funciona? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, ele também nessa resolução de forma inovadora, ele determinou que vai instigar institutos de pesquisa a promoverem pesquisas que auxiliem na identificação também desses conteúdos. A gente tem hoje uma série de aplicativos que detectam esse tipo de conteúdo, mas eles não são 100% confiáveis. Há vários testes, por exemplo, que colocaram livros muito antes da inteligência artificial ser criada, que foram identificadas por esses aplicativos como produto e conteúdo da IA, justamente porque a IA utilizou esse conteúdo para treinar os modelos e aí identificou como se fosse de IA, né? Então, não são 100% confiáveis. É aquilo que eu comentei, o TSE ele está fazendo um esforço grande para contar com institutos de pesquisa, com aplicativos de identificação, com os próprios advogados eleitorais que hoje em dia precisam entender não só de direito, mas também de tecnologia, de como essas plataformas funcionam, da resolução sobre as questões realmente da plataformização da vida. No começo do programa, a doutora falava sobre benefícios e malefícios, né, da inteligência artificial para a humanidade, enfim. E pensando na campanha eleitoral, a doutora muito bem comentou que a IA pode trazer economias, né, ganhos de escala, eficiência, fazer mais com menos numa campanha eleitoral. Ou seja, quem tem mais afinidade com IA atualmente num processo eleitoral, sai na frente do seu opositor por ter essa economia, essa eficiência em sua campanha? Olha, com certeza, Sérgio. Não parece, mas eu sou de uma época em que um bom marqueteiro, ele fazia um bom jingle. Eu tenho certeza que quem é da minha época, quem pegou a época dos jingles, ainda tem na cabeça alguns, porque passava o carro de som ali e você fica na cabeça, né? Cola. Só que hoje os tempos são outros. E aí qualquer campanha política
ela não tem mais como contratar um marqueteiro que não entenda de redes sociais. Né? Que não entenda de como fazer chegar um conteúdo adequado e também, às vezes, né, por vezes, algumas das campanhas, elas têm, alguns candidatos ou campanhas que têm menos recursos, podem utilizar da inteligência artificial para se beneficiar nesse sentido, né? Ela vai trazer eficiência e vai produzir um conteúdo de forma mais rápida. Imagina quanto tempo se levava para fazer um design, né? Um desenho da campanha, que agora você, com poucos minutos, consegue, a partir de um comando da inteligência artificial, produzir uma imagem adequada de acordo com o que a campanha pede, né? Solicita. E influencia também para os marqueteiros políticos, que sobra mais tempo para eles, já que dominam ferramentas de IA e podem atender também mais candidatos, né? Ou seja, alcança também esse nicho de quem trabalha nessa área de campanhas, né? Exato, e revisam, né? Ficam com o papel também de revisar aquilo que a inteligência artificial fez ou de trazer e de humanizar aquilo que a inteligência artificial fez, mas que a população deseja que fique um pouco mais empático, né? Exato. A gente falava agora há pouco sobre como o cidadão identifica essa questão quando não está explicitamente identificada, né? Então, que cuidados o cidadão, principalmente aquele que não tem muita afinidade com redes sociais, afinidade com IA, que cuidados o cidadão que está nos assistindo agora deve ter ao receber um vídeo, uma foto que impacte ele, que ele veja algo estranho ali? Quais são os principais cuidados para não cair em mau uso de inteligência artificial? Olha, eu sei que a tentação é grande, mas quando a gente recebe qualquer coisa na internet, o primeiro passo, antes de encaminhar, então a tentação é grande, principalmente quando confirma o que a gente pensa, né? Nossa, era isso mesmo que eu queria ouvir, vou encaminhar para todo mundo. Não caia na tentação. Antes, faça uma checagem. Peraí, deixa eu ver aqui. Será que realmente isso aqui está em algum... E aí o papel dos jornalistas, né, é muito importante. Um curso de jornalismo serve para isso, tem toda uma ciência para a checagem de fatos, né? Então, o mínimo é você procurar será que essa informação que eu estou recebendo aqui por meio de um vídeo, ou essa imagem, ou essa voz, ela está em algum meio, alguma mídia produzida por um jornalista que tenha conseguido checar aquele fato? Ou será que é uma invenção realmente, né? E aí, também colocar, né, utilizar desses aplicativos, lembrando que eles não são 100% confiáveis, mas a principal questão é, antes de encaminhar qualquer questão, fazer uma checagem mínima, coloca num aplicativo de busca e tenta buscar se já existe alguma notícia que condiga com aquilo que está ali naquele vídeo. Outra questão interessante, além desses vídeos, fotos com IA generativa, que a gente comentou bastante aqui no programa, é a questão dos robôs e perfis falsos, né? Perfis artificiais, digamos assim, criados com o uso de IA, que podem influenciar o eleitor. O eleitor vê, poxa, esse candidato tem 1 milhão de seguidores, ou 20 mil pessoas estão comentando a favor dele uma questão da sua campanha. Qual que é a influência e como funcionam esses robôs e perfis artificiais? Pois é, isso tocou numa questão que está acontecendo hoje, né? Por um lado, a gente tem até um caso internacional, não sei se vocês conhecem, né? Vocês que estão nos assistindo, a Colômbia, recentemente, um dos partidos lançou uma candidata de inteligência artificial, né, dizendo isso, que coletou ali várias opiniões das pessoas e que a inteligência artificial ia reproduzir as opiniões, ia ser o mais democrático possível. Aqui no Brasil isso ainda não é possível, mas existem sim perfis sendo criados com avatares de pessoas que não existem na vida real. E isso é um problema grande. Primeiro, porque a maioria das pessoas sequer tem a capacidade, né, porque de fato exige aplicativos sofisticados e tudo, para identificar que aquilo é uma inteligência artificial. Então, aquilo
às vezes não é uma inteligência artificial, não é facilmente identificado, né? E segundo, que aquilo, por não ser uma pessoa física, pode falar o que tiver em mente. Né, que vai ser difícil responsabilizar, até se cometer crimes, racismo ou alguma questão que seja criminosa, é difícil, você vai ter que, para responsabilizar, ir atrás de quem criou aquele perfil, ou ver se foi a empresa, né, enfim. Então, é uma questão muito complexa que realmente hoje o Tribunal Superior Eleitoral também está tendo que lidar e muito provavelmente precisa proibir, né? E para fazer um resumo aqui de forma breve e direta, na opinião da doutora, a inteligência artificial, ela faz mais bem ou mal à democracia no processo eleitoral? Olha, você me apertou sem me abraçar agora, né? Eu escolho, acho que para a democracia a gente tem visto que tem causado mais malefícios do que benefícios, né? Tem aumentado, não é que a inteligência artificial criou a polarização sempre existiu, mas a gente vê que tem realmente aumentado a polarização, porque nos coloca em bolhas, né? E aí, nas bolhas, imaginem só, né? Vocês já tiveram um programa aqui que discutia a questão das urnas eletrônicas. Se eu estou numa bolha e eu vejo só informações do candidato que eu vou votar, imagina se o meu candidato não ganha. Opa, tem alguma coisa errada com esse processo eleitoral, né? Então, a desinformação, a dificuldade de controle, a gente ainda está num passo muito inicial, né? A questão da humanização, realmente, que a gente tem perdido e uma série de outros efeitos que, inclusive, essa Casa, o Senado Federal, tem aprovado algumas legislações para proteção, especialmente dos futuros votantes, né? Das crianças, adolescentes, que têm sido também afetados por esses aplicativos de inteligência artificial. Doutora Tainá Aguiar Junquilho, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado, especial Eleições. A honra foi minha. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Você sabe de onde vem a palavra favela? Em 1897, o governo brasileiro estava em guerra contra Canudos, um pequeno povoado no interior da Bahia, comandado pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Para aumentar suas tropas, o exército resolveu recrutar voluntários e prometeu para eles, em caso de vitória, dinheiro e moradia. Os soldados foram até lá e venceram, mas mataram cerca de 20.000 pessoas. Um verdadeiro massacre, denunciado por Euclides da Cunha no livro Os Sertões. Ao voltar para o Rio, estes mesmos soldados procuraram o Ministério da Guerra para receber suas recompensas, mas o governo se recusou a pagar. Muitos deles, então, começaram a construir barracos num lugar perto do ministério, conhecido como Morro da Providência. Não demorou muito
até o local ser batizado de Morro da Favela, uma referência a um morro de Canudos que possuía o mesmo nome e que era coberto por uma árvore chamada favela, Quinidoscóios quercifólios. Alguns anos depois, o prefeito Pereira Passos fez uma reforma urbana e sanitária do Rio de Janeiro e botou abaixo dezenas de cortiços e barracos que existiam no centro da cidade. O problema é que ele não realocou as pessoas que moravam lá. Sem ter para onde ir, estes moradores começaram a ocupar mais ainda o Morro da Favela. A primeira vez que a palavra aparece na imprensa brasileira é em 1909, na revista Careta. Mas só a partir da década de 1920 é que favela deixa de ser apenas o nome de um morro e passa a ser sinônimo de aglomerados urbanos sem planejamento. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar dos impactos diretos do tarifaço de Trump na produção e no emprego no Brasil. As novas tarifas impostas pelo governo estadunidense chegam a 37,5% e atingem mais de 23% dos produtos que eles compram do Brasil. Levantamento feito pelo professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, indica que os prejuízos podem chegar a quase 14 bilhões de reais e a destruição de mais de 50 mil empregos nos primeiros 6 meses das tarifas. É para nos explicar esse estudo que eu recebo o professor Oreiro aqui na Agenda Econômica. Obrigada, professor. Nada. Mais uma vez pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. Esse dado é um dado que não está sendo ainda analisado, né? Não. Esse impacto real. E é a novidade do seu estudo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Se ele é um dado já certo ou se pode ter alguma mudança ainda sobre esse impacto, né? Porque você tem um estudo aí que vai de 6 meses a 2 anos, depois a gente detalha, mas eu queria que você começasse falando desse... É isso mesmo? Então, Antônia, eu fiz uma projeção, né, com base no anúncio que foi feito pelo governo americano, né, com base na nossa pauta de exportações, naquilo que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né, e aí o que esse estudo faz é uma simulação do que pode acontecer com a economia brasileira se as tarifas forem mantidas indefinidamente. Então, tem um grande C aí, porque a gente sabe que o presidente Trump costuma voltar atrás nas decisões dele, enfim, né? Ele já acabou e recomeçou a guerra do Irã umas 15 vezes nos últimos meses. Pode ser que ele volte atrás também com respeito às tarifas. Mas, então, é uma simulação. Mas essa simulação por um período, por exemplo, de 6 meses, se ele mantiver essa tarifa por 6 meses, que é o prazo mínimo da sua simulação, esses dados podem efetivamente acontecer. São uma boa aproximação do que realmente pode acontecer. É lógico que quando a gente faz previsões de economia, né, nós adotamos aquela condição, né, ceteris paribus, tudo mais mantido constante. Então, pode acontecer do governo brasileiro conseguir abrir novos mercados no exterior e, com isso, você contrabalança os efeitos do tarifaço sobre a economia brasileira. Mas tudo mais mantido constante, o que o
a simulação mostra o efeito mais provável sobre a economia brasileira dessa segunda onda do tarifaço do Donald Trump. Ou seja, tem um impacto real na economia. Ele não é brincadeira e não é só uma firula política, não é só uma questão política. Tem efeito real na economia brasileira. Então, tem efeito real. Agora, se a gente olhar para a economia brasileira como um todo, o impacto é até relativamente pequeno. Por quê? Porque os Estados Unidos vêm perdendo espaço como mercado de destino das exportações brasileiras. Tá? Quer dizer, primeiro tivemos, no início do século XXI, a emergência da China. Quer dizer, a China é hoje o nosso principal parceiro comercial, seguido pela União Europeia. A União Europeia no seu conjunto. Os Estados Unidos é só o terceiro mercado. E em função daquela primeira onda de tarifas que o presidente Trump adotou contra a economia brasileira em 2025, a participação dos Estados Unidos na nossa pauta de exportações caiu de 14% para 10%. Até porque aquele ano 2024 foi um recorde de exportações do Brasil, depois de 2025 já caiu muito. Exatamente. Então, veja, a gente está sofrendo esse segundo tarifaço, mas já de uma base mais deprimida de exportações para os Estados Unidos. Então, assim, o impacto global, segundo o modelo que eu utilizei, em 2 anos seria algo como 0,3% do PIB de queda, o que é uma queda relativamente modesta, tá? Daria uns 40 bilhões de reais, mais ou menos, em 24 meses. Por uma economia de quase 13 trilhões de reais, que é o tamanho da economia brasileira hoje, esse não é um impacto muito significativo. Mas tem um porém, é que quando a gente olha a destruição de empregos, os empregos que vão ser perdidos são os empregos na indústria de transformação, que são empregos seritistas, ou seja, com carteira assinada, e são empregos que têm salários mais altos, ou seja, são empregos que exigem melhor qualificação dos trabalhadores e também os postos de trabalho são melhores. Vamos detalhar um pouquinho do começo, o que são essas tarifas. Okay. Elas já estão bastante divulgadas, vou pedir a Karine para colocar aqui no nosso telão, estão bastante divulgadas, mas eu acho que cabe ainda a gente fazer uma análise dos setores e também das diferenças, No total, elas atingem 23% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E vamos começar então com a sobretaxa mais alta, que são 37,5%, e que pegam 16,5% das exportações. E aí é indústria, máquinas e equipamentos, móveis, tem madeiras, mas tem móveis, gorduras e óleos, calçados e confecções, que é uma indústria que o Brasil tradicionalmente há décadas exporta muito para os Estados Unidos, principalmente calçados. Aí estão esses melhores empregos que você falou, e qual é o significado para você, professor, dessas áreas estarem na maior sobretaxa? Então, por exemplo, máquinas e equipamentos, vamos botar um nome nisso aí, é a WEG, lá de Santa Catarina, que é a nossa campeã em termos de exportação de máquinas e equipamentos. Que tipo de máquinas especificamente? Então, são geradores de eletricidade, máquinas que produzem bens intermediários. Então, assim, inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático meu, eu tenho em casa um aparelho de ar-condicionado portátil, que ele é feito no Brasil, mas quando eu comprei esse aparelho, eu fui verificar se a marca era boa e eu vi que era uma empresa que exportava para os Estados Unidos. Falei, bom, se exporta para os Estados Unidos, então é uma empresa que fabrica um material bom e realmente, de fato, é um excelente aparelho de ar-condicionado. Então, a gente está falando disso. Calçados e confecções são setores com menor intensidade tecnológica que máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos é um setor de alta intensidade tecnológica, mas calçados e confecções são altamente intensivos em mão de obra. Mão de obra, porque é manufaturado mesmo, realmente usa muita mão de obra. Então, realmente, ali vai ser uma destruição grande de empregos. Vamos ver a próxima faixa, que é uma faixa um pouquinho menor, que a gente tem a sobretaxa de 25%, Pega realmente muito pouco, 1,9% das exportações, mas pega setores muito importantes se a gente pensar no agronegócio como açúcar e etanol, Que assim, e aí etanol tem a confusão, tem a briga, que os Estados Unidos não só não querem
importar brasileiro como querem exportar para nós, né? Máquinas agrícolas, maquinário elétrico, você já citou alguma coisa, ferramentas em geral, aqui também entra novamente confecções, equipamentos de mineração e calçados, que na verdade está nas duas, né? Confecção e calçados, elas estão com 25 mais 12,5, então na verdade elas estão naquela de 37. Ficam melhor lá. Mas açúcar e etanol, máquinas agrícolas, pegam um setor muito importante brasileiro, que é o agronegócio e seus arredores, né? Sim. Eu acho que nesse caso aí o que mais deve estar sendo atingido é o etanol, tá? Mas isso particularmente não me preocupa muito, porque a gente pode aumentar a demanda interna pelo etanol, aumentando a percentagem de... Já aumentou, né? Pois é, já aumentou. Acho que agora chegou no limite. Esse etanol aí, eu acho que realmente não vai ter muito efeito. Confecções e calçados, sim, como eu já falei, mas na verdade ele pegou na sobretaxa de 25 e a de 12,5. Ferramentas de jardinagem, acho que isso é muito pouco. Realmente, desse setor, esse aí eu acho que quantitativamente é muito pequeno. Vamos ver então a outra, que é a sobretaxa menor, sobretaxa de 2,5%, que pega 4,7% das exportações, que aqui também é mais um setor mineral, né? Pedras de gesso e semelhantes, entra aí muito na área de construção civil, né? Do que a gente exporta em termos de granito, que nós somos um grande exportador. Aí você pega estados como o Espírito Santo, tem uma cadeia de exportação de granito muito grande, o Ceará tem, a Bahia tem, ali Sudeste, podem ser bastante atingidos por essa parte, né? E de minérios também. Minérios, eu não me preocupo, porque minério você consegue diversificar mercado, tá? Isso aí é a questão de relações diplomáticas. O que talvez seja mais complicado seja os pescados, porque são produtos que saem de áreas mais pobres no Brasil e que realmente dependem, né, dessas exportações, e são produtos perecíveis. E não dá para esperar, exatamente, né? Se pescou, tem que vender. Exatamente, são produtos perecíveis. Ao contrário dos minérios, você pode armazenar um tempo, né, e depois redireciona para outro mercado. Mas pescado é perecível e, assim, o pescador ou os produtores de pescado são, em geral, de regiões mais pobres do Brasil, que certamente vão ser muito afetadas por esse tipo de tarifaço. Na verdade, sim. Quando a gente fala desse tarifaço, ele é o atual, mas eu vou pedir a Karine para trocar, para colocar, que eu chamei de taxas ordinárias de 10%, que são aquelas taxas que já estão. Então, quando a gente pensa em 37,5%, na nova é uma sobretaxa em cima já são 10%, então a gente tem aí quase 50% novamente. Meio que voltou em alguns produtos aquela taxa de 50% colocada inicialmente, né? Tem uma outra taxa que coloca aqui do que está um outro quadro que coloca as taxas ordinárias de 10%. Vamos trocar, que aí a gente vê exatamente que aí sim pega 52% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, que eles não sobretaxaram, porque é realmente que eles precisam muito, né? Isso. E é importante chamar a atenção que essas taxas ordinárias de 10% não é só para o Brasil, é para todos os países. Tá? O Trump, quando a Suprema Corte revogou, né, a capacidade do presidente dos Estados Unidos de, por atos executivos, aumentar tarifas de importação, que a Suprema Corte proibiu, aí então ele colocou uma tarifa cross the board, ou seja, para todo mundo, de 10%. E aí, quando a gente vê os produtos que estão sujeitos a essas tarifas, a gente vê que são produtos que os Estados Unidos não iam conseguir outro fornecedor. Por exemplo, café. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo. Tá? E o café, ele tem uma característica de que a demanda dele é insensível à variação de preço. Ou seja, se você você vai tomar, sei lá, 3, 4 cafés por dia, por exemplo. Tá? Não é porque o preço do café aumentou 10%, 15% que você vai reduzir a quantidade de café que você vai tomar. Ainda mais num país como os Estados Unidos, que é viciado em tomar café. Né? Laranja, a mesma coisa. Faz parte do café da manhã dos americanos ter suco de laranja.
Carnes, os Estados Unidos já foram o maior produtor mundial de carne, hoje não é, hoje é o Brasil. E por uma série de questões climáticas, etc., o rebanho bovino nos Estados Unidos atualmente está no menor nível em mais de 20 anos. Então eles precisam da exportação brasileira, né, de carnes. Então, se você for sobretaxar as carnes, o que vai acontecer é que vai aumentar o custo de vida para os americanos. Se você sobretaxar café, laranja, carnes... né? E já aumentou quando eles colocaram essa taxa para todo mundo, né? Eles colocaram para todo mundo, mas já teve algum aumento de preço. Mas eles deixaram de fora aqueles produtos que realmente eles não tinham como... diversificar e, senão, iam acabar dando um tiro no pé, no sentido de que ia aumentar a inflação nos Estados Unidos, ou esses, por exemplo, componentes aeroespaciais, eles usam isso na sua própria indústria aeronáutica, então eles iam tornar a Boeing ainda menos competitiva do que na relação, por exemplo, com a Airbus europeia, que, na verdade, a gente tem aí uma concorrência internacional no mercado de aviação. Basicamente dessas duas, Dessas duas, e que nos últimos anos a Airbus está tomando o mercado da Boeing. Tá? Ou seja, está fabricando mais aviões, os aviões são tecnologicamente superiores, então os americanos estão perdendo a liderança que eles tinham no mercado aeroespacial, está perdendo para a Airbus. Na aviação civil, bom, embora eles tenham lá uma indústria crescendo, que é a indústria militar, né? Com tantas guerras em que eles estão envolvidos. Ah, sim, mas aí são duas coisas diferentes. Aí a indústria de defesa, tá? Que é uma coisa, e tem a aviação civil. Tá. A aviação civil é Airbus. Aqui só de peças para aviação civil, né? Essas componentes aeroespaciais e aeronaves civis. Que é a Embraer. Tá. Então, vamos então agora cair lá no levantamento que você fez, que é a próxima tela, que é bastante interessante para mostrar essa questão, 6 meses, né? Vamos falar em termos de perda de PIB acumulado. Essa perda do PIB acumulado é o PIB relativo das exportações. É o efeito final sobre o PIB da queda das exportações. Então, o que acontece? Quando as exportações se contraem, isso gera um efeito inicial de perda de renda que se propaga para o resto da economia, é o chamado efeito multiplicador, né? Então, a fábrica X passa a exportar menos para os Estados Unidos, com isso ela demite uma parte dos seus funcionários. Com isso, os funcionários que são demitidos reduzem o consumo. Ao reduzir o consumo, também diminui as vendas do comércio local, que também vão demitir outros funcionários. Enfim, esse é o efeito multiplicador, né? É como se, para colocar uma imagem bem gráfica, pensa a seguinte situação. Você pega uma pedrinha e joga num lago. Tá? Quer dizer, aquela pedrinha, ao cair na superfície do lago, vai fazer uma primeira ondinha, depois uma segunda ondinha, uma terceira ondinha, né? Mas aquilo ali vai perdendo a força, né, na medida que se propaga. Isso é o efeito multiplicador. Tá? Então, o que aquela perda do PIB acumulado está medindo é o efeito final, né, derivado do multiplicador das exportações, no caso da retração das exportações. Então, veja, as exportações, a projeção é que em 6 meses elas caiam mais ou menos 8 bilhões de reais, um pouquinho menos. Isso é exportações só para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. A gente está falando aqui só de Estados Unidos. Só dos Estados Unidos. 8 bilhões de contração, né, de exportações para os Estados Unidos, gerando mais ou menos 14 bilhões de contração de PIB. É um multiplicador em torno de 1,7, 1,8, tá? Que é a estimativa para a economia brasileira. Em termos de queda relativa do PIB, como eu falei, a queda relativa é pequena, 0,11%. Agora, a destruição de vagas, 54 mil vagas, elas são vagas formais, com carteira assinada e na indústria de transformação, ou seja, salários mais altos. Isso realmente é preocupante, dada a precariedade do mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, a gente tem 40% da força de trabalho brasileiro informal ou autoempregados. Tá? Quer dizer, ou seja, a gente tem uma estrutura de emprego que é ruim e ela vai ficar pior depois disso.
Porque são os melhores salários e são as pessoas com melhor formação e mais bem qualificadas, de uma forma total. E os empregos com maior produtividade. Então, isso vai contribuir para a redução da produtividade da economia brasileira, que é um problema que nós enfrentamos já há 20 anos, de baixo crescimento da produtividade. Uma das razões do baixo crescimento da produtividade na economia brasileira está na nossa estrutura de emprego. Porque a maior parte dos empregos são empregos de baixa produtividade. Né? Então, e onde que estão os empregos de alta produtividade? Eles estão na indústria e estão nos serviços ligados à indústria. Né? E o tarifaço vai acertar em cheio a indústria de transformação. Agora, se o governo soltou um plano, né, um plano de emergência de apoio, que é basicamente financiamento a juros subsidiados, tanto o dinheiro, né, do Tesouro, do próprio Tesouro, quanto também do BNDES. Qual é o impacto desses financiamentos para evitar esse tipo de problema? Essas consequências? Então, veja, o financiamento, a ideia do financiamento é dar um fôlego para as empresas enquanto elas tentam buscar novos mercados. É para isso que serve. Tá? Agora, o financiamento não substitui a demanda, as vendas. Entendeu? Ou seja, aqui está na primeira coluna ali, são vendas que a indústria perde. Então, 8 bilhões em 6 meses, 15 bilhões em 12 meses, 20 bilhões em 24 meses. Então, isso tem que ser reposto. Financiamento não repõe isso, apenas dá um fôlego para a empresa não fechar as portas enquanto ela não consegue um substituto para essas vendas. Mas a gente precisa encontrar substituto para essas vendas, o que significa duas coisas. Ou nós encontramos mercados externos, né, alternativos aos Estados Unidos, ou a gente tem que compensar essa perda de exportações por aumento da demanda interna por esses produtos. E o mercado interno tem condição, o consumidor brasileiro hoje tem condição de substituir, digamos assim? Não tem. Existe um grande endividamento das famílias, isso inclusive está aí o Desenrola 3, que não me deixa mentir, né? A taxa de juros está muito alta, né? E tem coisas que simplesmente são produtos intermediários que as famílias não consomem. Sim. Quer dizer, você teria que ter um aumento da demanda final para que levasse ao aumento da demanda por esses produtos intermediários. Então, o que realmente pode ser feito é buscar novos mercados. O governo já está tentando fazer isso, já há conversas com a China a esse respeito, mas eu acho que também é necessário, nesse momento, buscar o apoio da União Europeia para a gente substituir uma parte dessas exportações perdidas para os Estados Unidos. Vamos então, e Índia? Porque assim, a Índia hoje é um mercado consumidor muito carente, quer dizer, precisa de absolutamente tudo, muito mais do que a China, né? E a gente tem um caminho aí que poderia ser possível, até porque a gente está com tarifas, um dos argumentos, né, para o tarifaço do Trump é que nós teríamos tarifas preferenciais, tarifas favorecidas para a Índia e para o México. Né? Eles usam isso como argumento. Vocês estão priorizando outros parceiros. A gente tem que lembrar que no caso da Índia, a Índia ainda mantém na Organização Mundial de Comércio o status de país em desenvolvimento, que o Brasil abriu mão no governo anterior. Tá? Então, como a Índia mantém o status de país em desenvolvimento, ela tem tratamento preferencial no comércio com outros países. Então, necessariamente. Necessariamente. Tá? Agora, a Índia, ela é um mercado grande em termos de número de pessoas, mas ainda é um PIB per capita muito baixo. Assim, ela deve ser 1/5 ou 1/6 do PIB per capita da China. Tá? Quer dizer, a China, embora tenha mais ou menos a mesma população, a renda per capita é muito mais alta. Quer dizer, aquela visão que a gente tinha aqui no Brasil 20 anos atrás, que na China os trabalhadores ganham um salário de escravo, etc., isso acabou. Tá? Eles hoje já têm salários melhores do que os brasileiros. Tem salários melhores que os brasileiros. A renda per capita da China já é maior do que a do Brasil. Tá? Então, assim, se a gente quer realmente um mercado que possa substituir o mercado americano, nós temos que olhar para países com renda per capita elevada, que não é o caso da Índia.
Se não a Índia, então quem, professor? E como é que fica o Mercosul? Então, para substituir o mercado americano, a gente precisa de um mercado que tenha um grande número de consumidores, mas que também tenha um poder de compra, né? E, nesse caso, existem dois candidatos óbvios, um é a China e o outro é a União Europeia. Quer dizer, a China tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a União Europeia 500 milhões de pessoas. Então, são mercados que potencialmente podem, no médio prazo, isso não é instantâneo, substituir as vendas que nós vamos perder com os Estados Unidos. O Mercosul é um problema porque o presidente da Argentina, infelizmente, gosta de causar. E ele também tem assim uma fixação com os Estados Unidos. Então, se fosse pelo desejo do Milei, ele já teria implodido o Mercosul. São os industriais e os empresários argentinos que não deixam, tá? Que tem muito interesse em manter o Mercosul e até mesmo em aprofundar o Mercosul. Mas a economia da Argentina, ela continua, que é a segunda maior economia do Mercosul, e é para onde a gente poderia ainda tentar mandar uma parte dos produtos manufaturados que exportamos para os Estados Unidos, é uma economia que ela não está bem, tá? Quer dizer, na verdade, ela é uma economia dual, como diz o meu amigo argentino Martin Rapetti, da Universidade de Buenos Aires. Quer dizer, tem uma economia que é do agronegócio, essa está bem, tá? Como também está aqui a do Brasil, mas a indústria argentina e o que é voltado para o mercado interno está passando por uma crise muito severa, com destruição de empregos, etc. Então, a capacidade da Argentina, nesse momento, de substituir os Estados Unidos como mercado exportador para o Brasil, realmente é muito pequena. Qual, então, a grande medida a ser adotada nesse momento para diminuir esse impacto no Brasil? Olha, eu acho que a melhor coisa é tentar convencer o Trump a mudar de ideia. Tá? E para isso seguir negociando. Seguir negociando, mas eu faria uma coisa, que seria o seguinte: eu faria um embargo de exportações para os Estados Unidos, um embargo temporário de exportações inelásticas, como café e minérios críticos, como o nóbio, etc. Faria um embargo temporário, dizendo o seguinte: olha, enquanto durarem as tarifas, as sobretaxas de exportação para o Brasil, tais e tais produtos vão ter uma cota máxima de exportação de X, que é para forçar a elevação dos preços desses produtos no mercado americano, e aí os consumidores americanos sentirem no bolso. Lembrando que lá nos Estados Unidos vai ter eleições agora de midterm. Então, eu acho que tem que jogar nessa estratégia, que é muito mais fácil e muito mais eficiente você convencer o Trump de que a mudar de ideia. E como é que você convence o Trump a mudar de ideia? Mostrando que nós também temos dentes e somos capazes de ferir o Trump aonde mais dói, que é nas eleições de midterm. Bom, então é partir para a guerra, né? Pois é. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi.
Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 da noite, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito.
Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. Liguei na Rádio Excelsior e de repente tocou uma coisa inacreditável. Chega de saudade. Nossa Senhora, a gente ficou estatelado. Quanto mais ouvia, mais se despedaçava de felicidade e de o estranho sendo amado. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui pela TV Senado. Agora são 10h04 e nós passamos a transmitir a Comissão de Assuntos Sociais, que vai discutir o combate à desigualdade e à pobreza e conta com a presença hoje do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Acompanhe. Projeto de lei do deputado federal e ministro Guilherme Boulos. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal Senado, da Rádio Senado e contará com o serviço interatividade com o cidadão, ouvidoria, através do telefone 0800 061 2211 e cidadania por meio do portal www.senado.leg.br e cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e assim possibilitando o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via a internet. O ministro Boulos, que é o primeiro que ia chamar para a mesa, pela ordem que eu recebi aqui, para mim a ordem dos fatores não altera o produto, né, Wellington Dias? O ministro Boulos me disse que está a caminho. Então eu começo com o nosso querido amigo. Se eu tivesse que dar uma medalha, a medalha no Migumba ia para ti, viu? Aí se o Boulos chegar, disse, também ganhou no Migumba, os dois estão em primeiro lugar. Então, eu, com satisfação, registro a presença já aqui na mesa comigo do nosso querido amigo, ministro de Estado do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que está fazendo um excelente trabalho, que orgulha a todos nós, não só nós que estamos aqui, com certeza todo o povo brasileiro. Convido Luana Maria, viu? Ele entendeu nossa mensagem. Então, Guilherme Boulos, ministro de Estado de Secretaria da Presidência da República, Guilherme Boulos. Telepatia. Tudo combinado. Meu amigo, bem. Oi. Todas as cadeiras fica muito cheio. Eu acho melhor fazer as duas mesas mesmo. Se o senhor concordar. Que olha, fica uma cadeira. Me disseram que tu está com problema de jogar aqui. Então tá bom, perfeito. Olha, como nós temos inúmeros convidados, a assessoria aqui dos trabalhos está propondo que a gente faça duas mesas. Uma com os dois ministros. Eu preferia tudo na mesa. Confesso que eu preferia, mas ele sabe que não tem espaço. Pode ser assim?
E, em seguida, nós vamos para a segunda mesa, até porque o ministro Boulos vai ter um compromisso em torno de 11 horas, é isso? Ok. Mas já vou citar aqui os que vão compor a mesa e vão participar desse debate. Guilherme Boulos, que está aqui conosco, ministro. O Wellington Dias, ministro, está conosco. Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, diretora de promoção dos direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Alexandre Ferraz, técnico do Departamento Intersindical Estatística e Estudo Socioeconômico DIESE. Representante da Frente Parlamentar Mista de Combate às Desigualdades, Renata Boulos, coordenadora executiva da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, e Rude Rafael. Todos presentes, pelo que me informaram aqui. Então, agora nós vamos para a fala do presidente. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, viu? Mas é um momento histórico isso, viu? Eu não posso deixar. Com 2 ministros do meu lado, um na esquerda, um na direita, e os 2 de esquerda, merece uma salva de palmas. Você ficou à direita, hein, Wellington? Não, os 2 de esquerda. Na verdade, os 3, né? Porque o senador também é. Mas vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, essa audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais tem por objetivo debater o projeto de lei número 4035 de 2023, de autoria do deputado e agora ministro Guilherme Boulos, que institui o mês de agosto como mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. A relatoria desse projeto está sob a responsabilidade desse senador que está presidindo os trabalhos. A proposta é simples, mas muito importante: criar no calendário nacional um período para refletirmos sobre as desigualdades no nosso país, mobilizarmos a sociedade, fortalecermos as políticas públicas de combate à pobreza e à exclusão social. O Brasil avançou em vários indicadores. O relatório do Observatório Brasileiro da Desigualdade 2026 mostra que, em 2025, a taxa de desemprego caiu para 5,6%. E o rendimento médio real cresceu 5,3%. Também houve avanços na segurança alimentar, na educação, na saúde, na redução do analfabetismo e na diminuição dos homicídios entre jovens. São conquistas importantes, precisamos reconhecê-las. Lembro que foi nos governos de Lula e Dilma que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. A política de cotas colocou o povo negro nas universidades e também no serviço público. Vocês não sabem como é bom para mim, quando eu estou no plenário, como foi há pouco tempo atrás, entra um jovem e uma jovem, ambos fruto das cotas, eles negros, né? Fruto das cotas e fruto de concurso público no Senado, e são da consultoria do Senado. 2 jovens que, graças à política de cota, como a gente fala, abriram as portas. Mas outras políticas públicas e programas sociais fizeram e fazem a diferença. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Plano Safra da Agricultura, Familiar, Luz para Todos e tantos outros. São dezenas e dezenas, né? O mesmo relatório mostra ainda que temos um longo caminho pela frente. Já fizemos muito, mas eu digo sempre, temos ainda muito por fazer. Temos que combater, como exemplo, a concentração de renda. Por trás dela estão milhões de brasileiros que ainda lutam todos os dias para uma vida digna. A desigualdade aparece no mercado de trabalho. As mulheres, apesar do esforço do presidente Lula e dessa casa, da lei que aprovamos, homem e mulher na mesma função, o mesmo salário, as mulheres continuam ganhando menos que os homens e as mulheres negras estão na situação mais difícil. Recebem pouco mais de 40% do rendimento dos homens não negros.
A população negra também continua enfrentando maiores dificuldades no acesso à educação, à saúde, à alimentação adequada e outros direitos fundamentais. As desigualdades regionais também nos preocupam. Quando falamos em desigualdade social, não estamos falando apenas em dinheiro. Estamos falando de oportunidades, de mais educação, de mais saúde, de mais moradia, de mais trabalho decente, de mais alimentação, de saneamento, também muito mais, de segurança, de acesso à cultura, à dignidade. Estamos falando principalmente de direito de cada brasileiro e de cada brasileira viver melhor. E essas desigualdades têm rosto e têm endereço. Elas atingem de maneira mais dura a população vulnerável que mora nas comunidades, chamávamos no passado favela, onde a maioria são negros e negras e mulheres. E claro que nós também olhamos todos aqueles que são vulneráveis, sejam negros, sejam brancos, sejam indígenas, sejam quilombolas, como eu digo logo abaixo aqui, indígena, comunidade de quilombolas, as pessoas com deficiência, a população idosa, a população LGBTQIA+, e milhões de brasileiros que ainda vivem numa situação de pobreza. Combater a desigualdade não pode ser uma tarefa de um único governo, de um único partido ou de uma única instituição. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Precisamos de crescimento econômico, mas precisamos também garantir que a riqueza produzida pelo país seja distribuída de forma mais justa. Precisamos gerar empregos, mais empregos dignos e com direito a salários decentes. Precisamos ampliar o acesso à educação, à saúde, à moradia e aos serviços públicos. E aqui entro no tema que está na ordem do dia, e os dois ministros já estiveram comigo falando desse tema. Precisamos acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial. É mais saúde, menos acidente, é mais família, é mais vida. Depois de 40 anos que estou aqui no Congresso, não sou mais candidato a nada, mas não saio da política do dia a dia do bom combate. Saio de dentro do Congresso. E vejam a simbologia. Quando chegamos na Assembleia Nacional Constituinte, 87, 88, trazíamos como bandeira a redução da jornada de 48 para 40 horas semanais. Conseguimos 44 semanais. Com uma liderança importantíssima na época, foi uma vitória de todo o povo brasileiro, mas lembro muito bem da importância do Lula na tribuna da Constituinte defendendo as 40 horas. De Lula, de Olívio Dutra, lembro também das negociações que fizemos, envolvendo Ulisses Guimarães, Covas, Passarinho, Benedito e tantos outros. E foi nesse diálogo aberto, inclusive com o Centrão, eu gostaria que o Centrão dessa época fosse parecido com o daquele tempo, viu? Nós não teríamos construído a Constituição Cidadã se não fosse o equilíbrio das negociações com o Centrão da época. Continuamos insistindo para ver se na Câmara foi de 513 deputados, só 19 votaram contra, por que o Senado não pode fazer isso também? Ficou mais de 90% favorável ao fim da escala 6x1. Meus cumprimentos a todos os envolvidos nesse amplo acordo, e aqui eu cito agora o presidente Lula, o presidente do Senado, Davi Columbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, e com muito carinho e respeito eu cito o relator da PEC 221/2019, que está na CCJ, e o relator é o senador Omar Aziz. Omar Aziz, que já declarou de público que o relatório vai estar pronto nessa semana do esforço concentrado, e ele já tem voto, como disse ele e disse também o presidente Otto Alencar. Palma para os dois, eu estarei lá, acompanhando passo a passo. Esse tema da redução de jornada dialoga profundamente com o combate à desigualdade social e o enfrentamento à pobreza. Precisamos enfrentar o racismo, o machismo e todas as formas de discriminação. Precisamos fazer isso de maneira permanente. E é esse o sentido do projeto que estamos debatendo hoje, de tua autoria, ministro Guilherme Boulos.
O mês de agosto pode se transformar em um momento nacional de reflexão e mobilização, um momento para mostrar os avanços, mas também para olhar para frente, para aquilo que ainda precisamos transformar. Não podemos aceitar simplesmente um país onde poucos têm muito e milhões têm um pouco. Não podemos aceitar que o lugar onde uma pessoa nasce, a cor da pele ou o fato de ser homem ou mulher determine a oportunidade e a sua faixa salarial. Terminando, a desigualdade não é um destino. Ela pode ser enfrentada por meio de políticas públicas de justiça social e de compromisso com a democracia, que eu sei que esses dois ministros representam muito bem essa visão na mesa, como também todo o time do presidente Lula. Essa audiência é justamente para ouvir diferentes vozes, conhecer experiências, reunir propostas e fortalecer esse debate. Quero agradecer a presença de todos e de todas e dizer, espero que no final dessa audiência tenhamos ainda mais clareza sobre os caminhos que precisamos seguir para construir um Brasil mais justo, mais igual e com oportunidades para todos. Meus cumprimentos a todos vocês, a todos que estão na mesa, meus cumprimentos àqueles que estão nos assistindo pela TV Senado e ouvindo pela Rádio Senado, mas eu quero dar um cumprimento especial, que não é todo dia que aqui nessa casa eu tenho dois ministros do meu lado defendendo as teses que são as razões das minhas vidas. O que vocês defendem, as causas que são defendem, são também a razão da minha vida e a razão das vidas de todos que estão nesse plenário e da maioria, com certeza, do povo brasileiro. Meus cumprimentos, então, ao ministro Guilherme Boulos, ao ministro Wellington Dias e ao presidente Lula por tudo que já fizeram e por tudo que continuarão fazendo. É para eles as palmas. Eu só faço aqui a abertura. Valeu, parabéns a vocês, viu? De imediato, vamos aqui à nossa... Cadê ele? É minha lista. Sumiu o roteirinho do... Não, o roteiro eu já fui no discurso. Falta a lista dos nossos convidados. É que eu falei e agora consumi a lista. Eu disse, terminou a sessão. Não, é com muita alegria e satisfação. A descontração é bom para mim, um debate fraternal, equilibrado. Como eu digo sempre, não a guerra e sim a paz. Passo a palavra com muito carinho e respeito ao ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Guilherme Boulos, autor do projeto. Alô? Foi. Bom dia a todas, todos. Quero, antes de tudo, agradecer e cumprimentar esse gigante que é o senador Paulo Paim. O Paim é um cara que... E eu não quero aqui falar de idade, não me interprete mal, mas eu era moleque e me inspirava no Paim, nos discursos, na postura dele, assistindo, estava começando a entender de política e via o Paim com essa postura firme, coerente, combativa. Para mim sempre foi uma inspiração. O Paim está encerrando um ciclo ao fim dessa legislatura, mas como ele bem disse, os sonhos, a militância, a atuação política por aquilo que a gente acredita e dá sentido para nossas vidas, essa não depende de mandato algum. Gostei. De mandato algum. E o Paim foi de uma generosidade tremenda ao topar, assumir essa relatoria, chamar a audiência pública. O Paim que agora... E eu acho que o maior presente, Paim, de encerramento desse ciclo teu no Senado Federal é a gente conseguir garantir que ainda antes da eleição, na primeira semana de setembro, no esforço concentrado, se aprove uma pauta que é uma pauta do Brasil, é uma pauta que veio da sociedade, incorporada pelo governo Lula, mas é uma pauta que um dos primeiros a trazer
foi o senador Paulo Paim aqui no Congresso, que é a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. E eu tenho muita confiança que nós vamos conseguir aprovar. Tenho muita confiança que nós vamos conseguir aprovar e deixo também esse apelo registrado. Vi com alegria a postura tanto do senador Otto como do senador Omar Aziz, de prontidão, né? E se votarem na CCJ, ou seja, até a segunda-feira do esforço concentrado, vamos dizer assim, tem todas as condições para votar em plenário. Na Câmara se votou em plenário em primeiro e segundo turno num único dia. Verdade. Primeiro turno, quebra de interstício, segundo turno. Que pode ser feito igual. Pode ser feito igual no Senado e eu tenho certeza que vamos ter maioria, porque é um grito do trabalhador brasileiro. Mas eu queria também cumprimentar meu amigo, companheiro, o ministro, não só do Bolsa Família, o ministro do combate à pobreza, o ministro que representa o combate às desigualdades no governo do presidente Lula, que é o nosso companheiro Wellington Dias. Impressionante. Eu não sei se vocês, ou quem está nos assistindo na TV Senado, já teve a oportunidade de andar com Wellington no Piauí. Não consegue. Você não consegue andar, esse é que é o fato, né? Aliás, inclusive muito pelo trabalho do Wellington, pelo combate à desigualdade que fez naquele estado, pelas experiências de políticas públicas ousadas que fez naquele estado, um dos mais pobres do nosso país, mas que foi revolucionado pelos governos desse companheiro aqui. Não por acaso foi o maior percentual de voto de apoio ao presidente Lula na última eleição. Foi quem deu, foi o Piauí, por esse trabalho. E nós todos somos muito gratos, Wellington, ao que você representa e a essa jornada que você está cumprindo aqui. Quero cumprimentar a Luana do MDHC, o Alexandre do Diese e meus companheiros Rude e Renata, que estão aqui também, vão compor a mesa no segundo momento. Olha, gente, esse projeto, ele foi, quando eu apresentei ele na Câmara dos Deputados, ainda em 2023, não foi, se eu não me engano? Foi 2023. 2023, foi uma encomenda do bem do Pacto contra a Desigualdade. Né? A gente montou ali a Frente Parlamentar de Combate às Desigualdades. Tem um pacto com vários setores da sociedade civil que trouxe essa agenda, levou, e a gente fez o projeto. Eu achei, Paim, francamente, que isso iria ser aprovado com aprovação simbólica e rapidamente aprovado. Porque é um projeto que, pura e simplesmente, institui o mês de agosto como um mês de referência para balanço e mobilização social das políticas de combate à desigualdade. Ou seja, não custa R$1 para o erário público, não mexe com nenhum grande interesse, com nenhum grande lobby. Eu falei, seria fácil aprovar isso no parlamento. Mas eu estava enganado. Estava enganado. Só na Câmara nós conseguimos aprovar ele em 2023, mas não tivemos condições de aprovar os destaques. Foi uma manobra feita pela extrema-direita. E aí eu ia dialogar, e fui dialogar de peito aberto com os deputados da extrema-direita, falando, mas gente, vocês são contra, vocês são a favor da desigualdade social? E alguns chegaram a dizer, sim, não, o problema não é a desigualdade, nós temos só que, o problema é a pobreza. A desigualdade é natural, né? As desigualdades são normais na sociedade, porque as pessoas têm méritos diferentes, méritos desiguais, e esse é um sonho utópico, comunista, socialista, de querer combater a desigualdade. Que a única coisa que tem que se fazer na sociedade é se combater a extrema pobreza e pronto. E a sociedade, na cabeça deles, é inerentemente desigual. Talvez essa seja, meu companheiro Wellington, uma das grandes questões que hoje separa os dois polos políticos no Brasil. A natureza do campo que nós defendemos
é ter como centro da luta política, ter como centro do sentido da nossa atuação política o combate às desigualdades. Porque as desigualdades são imorais. Nós não aceitamos as desigualdades porque nós não acreditamos, aliás, nessa fábula de uma meritocracia que é muito fácil dizer, olha, eu consegui isso porque tive mérito. Quando seu pai era banqueiro, quando você não sofreu racismo, quando você pôde estudar nas melhores escolas, enquanto um outro da sua idade não teve nenhuma oportunidade. Viveu num ambiente de violência, viveu num ambiente de pobreza, teve que trabalhar desde cedo e não conseguiu concluir os estudos. Que igualdade de oportunidade é essa? A fábula meritocrática de muitos dos liberais brasileiros ignora que a luta social ela é uma corrida de 1 quilômetro onde alguns saem 700 metros na frente. Não há igualdade aí. Não há meritocracia aí. E é esse ponto de partida que nós temos que enfrentar. Dar condições iguais às pessoas. Dar condições iguais de estudo, de alimentação, de trabalho, de dignidade, de vida para as pessoas. E, por isso, depois de muito tempo, insistimos, conseguimos votar 2 destaques que estavam pendentes. Veio ao Senado e agora, por sorte do destino, caiu a relatoria na mão do nosso companheiro Paulo Paim, que é uma das pessoas mais sensíveis a esse tema. E aqui eu queria mencionar 2 coisas muito rápidas, meu companheiro Paim. Primeiro, nós conseguimos reduzir as desigualdades no nosso país a partir dos governos populares e das políticas públicas. E aqui, como nós estamos num período em que o povo, em que a população, para tomar sua decisão política de voto, ela compara, é importante a gente trazer dados de comparação e eu trouxe alguns aqui. Muitos é importante dizer de mérito direto do nosso companheiro Wellington Dias, porque tem a ver com a área dele. Então vejam, em 2022, nós tínhamos 31,6% da população brasileira na pobreza. 2022, último ano do governo Bolsonaro. Hoje, nós temos 23,1% da população brasileira na pobreza. Isso é 2025. Ou seja, em 3 anos, você reduziu de 31% para 23% o percentual da população brasileira na pobreza. Segundo, esse tem sido muito repetido pelo presidente, pelas fake news, inclusive, que têm sido feitas. Eu fico assombrado quando eu vejo um colega seu nessa casa, o senador Flávio Bolsonaro, fazer pilhéria com picanha, fazer pilhéria com alimentos. Veja, a inflação acumulada no governo Bolsonaro foi de 27%. No governo do presidente Lula, de 20%. Agora, quando você chega na inflação de alimentos, a inflação acumulada no governo Bolsonaro foi de 59%. Nos 3 anos do governo do presidente Lula, de 13%. Ou seja, 4 vezes menos. E isso toca diretamente no tema da pobreza e da desigualdade. Porque uma parte expressiva da renda dos mais pobres é consumida, vocês sabem bem, em bens essenciais, como alimento. Quando você consegue segurar o preço dos alimentos, você está liberando renda do andar de baixo para poder atender a outras necessidades. Você está reduzindo o abismo que separa o andar de baixo do andar de cima. Segundo, benefício de prestação continuada. Outro tema importante. O BPC
alvo de tantos ataques, mas o BPC é a base de uma política de seguridade social nesse país. O BPC é o que permite a mãe com uma criança com paralisia cerebral, a mãe com uma criança com autismo severo, a mãe de uma criança com qualquer tipo de deficiência, de receber o mínimo para a sua subsistência. Essa pessoa que já sofre tanto, com condições tão desfavoráveis. O BPC, no governo do presidente Lula, nós passamos de 5 milhões e 115 mil beneficiários para 6 milhões e 385 mil beneficiários. Ou seja, 1 milhão e 270 mil pessoas, parabéns, ministro Wellington, foram atendidas por um trabalho de busca ativa no BPC. E esse dado ele é extraordinário. A gente ouve muito ataques preconceituosos ao Bolsa Família. Dizendo, mas o Bolsa Família, as pessoas não querem trabalhar. Todos aqui já ouviram isso. As pessoas que estão no Bolsa Família, né, elas ficam acomodadas. As pessoas ficam no Bolsa Família, hoje ninguém encontra mão de obra para nada. Eu vi outro dia alguns grandes empresários, um inclusive de bilhão, um tal do rei do ovo, né, dizendo que é um absurdo, que ele não consegue, mas eu tenho certeza que se ele oferecesse um salário decente e uma escala de 5x2, ele conseguiria quem trabalhasse para ele. Eles querem que os trabalhadores trabalhem por um salário de fome, né, e morrendo de trabalhar. Agora, o mais sensacional disso tudo, que desmente, o ministro Wellington tem vocalizado isso com muita precisão, entre 2022 e 2025, nos anos de governo do presidente Lula, 2.893.000 famílias puderam sair do Bolsa Família porque superaram a pobreza. Quase 3 milhões de famílias brasileiras. Isso é a contradição daquilo que eles dizem, de que a pessoa vai ficar acomodada no Bolsa Família. Não, senhor. 3 milhões saíram. Né? Eu poderia falar aqui do PA, que aumentou 156%, do Gás do Povo, que aumentou em 152% a oferta, das cisternas também um trabalho extraordinário, dos Mais Médicos, que dobrou, né, durante o governo do presidente Lula, seja, de tantos outros dados. Mas termina essa parte trazendo 2 dados muito importantes. Eu e o Wellington tivemos, faz uns 6 meses, num evento do PNUD, da ONU, para celebrar algo que foi pouco falado e que saiu o dado neste ano, né? O Brasil alcançou, no último ano, o maior IDH da sua série histórica, Índice de Desenvolvimento Humano, chegando pela primeira vez na história do país. Nunca antes na história desse país tivemos um IDH tão alto. Um IDH, o Brasil pela primeira vez entrou na série do muito alto, que é a dos países desenvolvidos, 0,805, o maior IDH da série histórica, como resultado do conjunto dessas políticas. E, lógico, atingimos o índice Gini de 51,1, o segundo menor nível de desigualdade da história do país. Então, vejam, esses dados mostram uma comparação. Quando um governo, mesmo com os limites que tem o poder executivo, mas quando um governo tem como política, como projeto o combate à desigualdade, faz efeito. Faz efeito na ponta. Muda a vida das pessoas. Reduz pobreza, reduz desigualdade. E essa é a experiência de comparação na história recente do nosso país. Com o que nós estamos vivendo hoje com o governo do presidente Lula e com o que nós vivemos 4 anos antes. Agora eu termino dizendo que, apesar desses dados serem alentadores, animadores, eles não são suficientes. Porque senão
fica numa situação de que a gente celebra a redução da desigualdade, a redução da pobreza, e isso sim pode nos levar a uma situação de se acomodar. Já fizemos. Não, nós temos muito a fazer. Muito a fazer. O Brasil segue sendo um dos países mais desiguais do mundo. E essa é uma chaga que nós temos que continuar enfrentando. Inclusive, quem está na pobreza tem urgência, a urgência da vida. Nós temos que enfrentar até em ritmo mais acelerado, e sempre mais acelerado do que aquele que nós conseguimos imprimir até agora. Essa é uma responsabilidade, um dever moral e político que o nosso projeto representa, né? De conseguir enfrentar a desigualdade profunda que ainda rege a estrutura tributária brasileira, que é um dos fatores que amplifica a desigualdade, ministro Wellington, senador Paim. Nós aprovamos uma reforma tributária nesse mandato, o Senado aprovou, a Câmara aprovou, que simplifica os tributos. Foi importante. Mas o segundo passo é aquele que se iniciou com a aprovação de zerar imposto de renda e começar a taxar em 10% quem ganha mais de 1 milhão por ano, que é de tributar mais rendas e patrimônios para poder aliviar o tributo sobre consumo que pesa sobre os mais pobres e a classe média nesse país. Isso é um desafio que nós ainda temos no combate à desigualdade. O combate à desigualdade também é liberação de tempo livre, que é o bem mais precioso que nós temos, é o tempo. Não volta, né? E a gente conseguir aprovar ainda esse ano o fim da escala 6x1 será um passo importantíssimo no combate à desigualdade no nosso país. Recuperar direitos dos trabalhadores, avançar em mais direitos, avançar nas políticas públicas e sociais. Há aqueles que querem retroceder, que dizem que a Constituição não cabe no orçamento, que os direitos do povo não cabem no orçamento, não é? Mas tem que caber, não é? Tem que caber, e o caminho para isso é cortar em cima, não cortar embaixo. Eu vejo muitas especulações em jornais, Wellington, sobre austeridade. Ontem veio uma matéria que eu fiquei indignado, fiz questão de responder no Valor Econômico, dizendo que o governo do presidente Lula estava considerando, e a campanha do presidente, para um próximo mandato, desvincular o salário mínimo da aposentadoria. Mentira! Isso nunca foi discutido pelo nosso governo. Nunca foi e não será. Esse é o projeto de quem foi derrotado nas urnas em 2022, defendido publicamente pelo seu Paulo Guedes, e que será novamente derrotado nas urnas esse ano. Ou seja, a gente ouve coisas de gente caminhando, a Faria Lima, austeridade, vai conversar com um com o outro. Olha, o projeto que nos trouxe até aqui, e o projeto que nós temos a oferecer e continuar oferecendo para o povo brasileiro, é de aprofundar ainda mais o combate às desigualdades. Se tem de cortar no orçamento, né? Vamos cortar nos juros escorchantes que se paga para a dívida pública, quase 1 trilhão todos os anos. Vamos cortar em desonerações fiscais para grandes empresas sem nenhuma contrapartida na geração de emprego. É aí que tem gordura e margem para cortar no orçamento. Não no BPC, não no Bolsa Família, não na educação, não na saúde, ao contrário. Aí nós temos que incrementar para poder fazer reparação histórica com o nosso povo, que historicamente foi injustiçado nesse país. Espero, meu companheiro senador Paim, que a gente consiga fazer, uma vez essa audiência, que inclusive era requisito para que possa, para poder aprovar o projeto, que a gente consiga aprová-lo no Senado Federal, para que o presidente Lula possa sancionar o quanto antes o mês de combate às desigualdades, e que seja a partir de agosto de 2027 a gente possa fazer deste mês um momento de mobilização, um momento de monitoramento da eficiência, da eficácia das nossas políticas públicas, de aprimoramento dessas políticas públicas,
É para isso que esse projeto foi feito e agradeço mais uma vez a sua generosidade e a generosidade e parceria do ministro Wellington, que é o maior responsável na esplanada por todos esses números que eu trouxe aqui. Obrigado. Tudo bem, meus cumprimentos, ministro Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, pela excelente exposição. Que nem sempre a gente que está aqui tem todas as informações de tanta coisa que o nosso governo fez, que vocês fizeram. E quando vocês vêm aqui, faz uma exposição dessa para todo o Brasil, é como tem um funcionário meu que cheguei, se ele estivesse aqui, ele dizia, Paim, foi uma aula magna, a fala do ministro. Mas ele deve estar aí, cadê o Paulo André? Está aí, Paulo André, para não dizer que eu estou mentindo aqui. Mas ele estava aí há pouco tempo atrás. Vamos lá, meu amigo. Passamos de imediato a palavra para o ministro de Estado do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, querido amigo Wellington Dias. Bom dia. Olha, uma aula magna aqui de dois professores, né? O nosso querido Paulo Paim, tive o orgulho de ser deputado junto com Paulo Paim, também senador pela segunda vez aqui no Parlamento, agora estou emprestado lá para o Executivo, e também ao lado desse grande brasileiro, dizer, Paulo Paim, que por toda a sua história, eu sou daqueles que quando você tomou a decisão de não ser candidato pelo Rio Grande do Sul, como a gente diz lá no Nordeste, bateu a passarinho, viu? Mas depois eu vi uma fala sua e ninguém tem o direito de te cobrar nada. Se a gente parar para pensar, e eu posso dar esse testemunho, a vida pública é algo realmente que tira a condição de você ter aquilo que a gente normalmente gosta, né? Mais tempo para a família, mais tempo para fazer tantas coisas. Embora eu sei, porque também eu sou assim, que quando a gente faz política por amor, por paixão, não é? A gente consegue enfrentar estas situações. Ao lado desse outro grande brasileiro, meu querido Guilherme Boulos, que tem um privilégio, tivemos o privilégio de estar juntos no Parlamento, nas lutas sociais e agora na equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria primeiro dizer do total apoio, estava aqui pensando, marcando a votação. Eu quero voltar aqui para estar no dia da votação desse projeto aqui no Senado Federal, porque é realmente uma necessidade, eu diria, na área social, aquela meta que trata de todas as outras da área social. Alcançar um país com mais igualdade, ela é a integração, ela só é possível com a integração de um conjunto de políticas sociais. E essa, eu começo dizendo, é a grande diferença de um governo humanista de um governo desumano. Um governo que coloca o ser humano no centro das atenções, ele pensa todas as fases da vida, desde a gestação. Ali, a criança, o bebê, o adolescente, a fase adulta, e olha o ser humano sobre todos os aspectos, porque é preciso olhar a desigualdade de forma, vamos dizer, mais integral, mais completa. Garantir que, em todas as dimensões, a desigualdade seja tratada. Esse é um ponto que eu destaco aqui no começo desse trabalho, ao saudar aqui meu querido Guilherme Boulos, o Paim. Me permita saudar aqui, Paim, a Luana. Luana é filha de um professor
da Universidade Federal do Piauí, meu professor, Antônio José Medeiros, que foi deputado federal nessa casa pelo Partido dos Trabalhadores. Viu? Saudar aqui também o Alexandre Ferraz, também com todo esse trabalho do Diese, a Renata Boulos aqui com todo esse trabalho do Pacto do Combate à Desigualdade, e o Rudy Rafael do MTST, que também aí tem impulsionado as lutas sociais em nome de outros que aqui trabalham. Vejam, quando o ministro Paulo Paim me anunciou, ele disse aqui o nome do ministério. E eu quero começar essa minha fala pontuando uma das diferenças deste mandato para outros mandatos que tanto o atual presidente Lula já fez, como outros presidentes, como a presidenta Dilma, também do nosso campo político, já fez. É a palavra desenvolvimento no nome do ministério. Não pensem que foi fácil colocar essa palavra, que na verdade é um compromisso, é uma mudança e é muito profunda. Historicamente, o ministério começou, e aqui a gente deve ao nosso querido, também deputado federal, líder mineiro Patrus Ananias, essa base da proteção social, da assistência social, da proteção social que trabalha o Ministério, junto com a Tereza Campelo, junto com a Márcia Lopes, tantos que cuidaram dessa parte. Depois o Ministério deu um passo para o compromisso da segurança alimentar. Aqui, o ministro Graziano, ex-presidente da FAO, destaco como um conjunto de líderes, tantos líderes que ajudaram nessa construção. Para a gente ter o Sistema Único da Assistência Social, o Sistema Único da Segurança Alimentar. Tenho um privilégio de contar aqui, Paim, a nossa secretária nacional de combate à fome, nossa querida Valéria Buriti, aqui nossa querida secretária de benefícios, a nossa querida Eliane Aquino, ex-vice-governadora por Sergipe e da área social também, nossa querida Lília Arral, aqui da segurança alimentar, uma área nova também, o BPC, historicamente, era tratado dentro do Ministério da Previdência. E neste mandato, a gente queria ter ali esse conjunto de ações mais integrado, e o nosso Amarildo aqui coordena essa área nova. E lá tem um coração muito especial dentro do Ministério, que é o Cadastro Único. É provavelmente a maior invenção científica, ou que permitiu as condições de base científica para trabalhar o que o Brasil trabalha, um plano de segurança alimentar, um plano Brasil Sem Fome e um plano de superação da pobreza junto com proteção social. Então, é algo que realmente você poder ter o coração do Brasil. E é interessante que nas mudanças que fizemos, não está aqui a Rosilene, mas está aqui sua equipe, a Ana Lúcia, que também agora cuida lá dentro do Gás do Povo, como lembrou aqui, e o programa Luz do Povo, ou seja, os programas integrados. E a Rosilene, que é também uma mineira, que está também atuando nessa área da assistência social. Mas por que eu disse aqui a importância da palavra desenvolvimento? Proteção social é algo já bastante conhecido, ou seja, seres humanos que a sociedade falhou na condição de cristão, mas também a ciência prova. Todos nós nascemos iguais. Todos nós nascemos iguais. A partir daí, são as oportunidades depois de nascer. Partindo desse princípio, nós temos situações de
num país como o Brasil, veja só, estou falando da 10ª maior economia do mundo, chegou à 7ª, e olha o que acontece quando o desmantelo vem. Governos que desmantelaram políticas, caímos para a 12ª maior potência econômica do mundo. Portanto, atinge o social, mas atinge a economia como um todo quando dá errado. E aí, olha o efeito. Cresce a pobreza, reduz a classe média, cresce a pobreza, cresce a extrema pobreza e cresce a fome e cresce a desigualdade. Esse foi o efeito, não é, perverso do que aconteceu, e eu vou citar mais alguns indicadores importantes para todos entenderem. Mas voltando, na proteção social, a gente cuida da alta complexidade social. A gente cuida da atenção básica, o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, comparado com a saúde, é uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde. Cuida, inclusive, da prevenção, cuida ali das pessoas que têm vulnerabilidade, mas tem o CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E foi criado um CRES especializado em população de rua, que é a UTI, que é a referência de alta complexidade do social. São crianças abandonadas. Tente imaginar um ser humano abandonado na maternidade. Tente imaginar cuidar desse ser humano. Idosos, pessoas com deficiência, abandonados muitas vezes. Migrantes, refugiados, pessoas que, por razões não planejadas, tiveram que sair dos seus países e aqui chegar. Pessoas que, em razão de algum problema na sua vida, muitas vezes um estupro, muitas vezes em casa, muitas vezes crianças, adolescentes. É disso que eu estou falando. Então, como cuidar de um ser humano que viveu tamanha violência? E as mais outras violências, mulheres vítimas de violência, por isso a importância do Pacto contra o Feminicídio. Então, quando ali chegamos, 4.800.000 pessoas da média alta complexidade. O trabalho que faz o SUAS, ainda pouco reconhecido, de cuidar dessas pessoas, proteger e reintegrar à família, reintegrar ao trabalho, algumas reintegrar ao seu país. E olha aí, cerca de 1 milhão de pessoas foram reintegradas de 2023 para cá. A gente tem falado um pouco disso. E outras que estavam abandonadas, a gente alcançou próximo de 90% em unidades de acolhimento. Os recursos repassados para essa rede social, são 32.000 unidades públicas, federal, estadual, municipal e também unidades privadas. As entidades têm um papel importante, as igrejas, empresas também que participam. E olha só, tinham cortado para 41% o repasse desses recursos. Reduziu de 100% para 41%. Então, quando isso acontece, desmantela o sistema. Então, a gente poder resgatar e acolher estas pessoas, agora, inclusive, com a política de cuidado da nossa querida Laís Abramo, quem cuida, filha do Perseu Abramo, quem cuida dessa parte muito complexa no nosso país. Por exemplo, imagine que, em meio às pessoas que tratamos, 5 milhões, normalmente a quase totalidade, mulheres, que não podem estudar, não podem trabalhar, não podem muitas vezes ir no cabeleireiro,
porque cuidam de uma outra pessoa. Cuidam de uma criança, cuida de um idoso, cuida de uma pessoa com deficiência, alguém dependente químico, alguém com problema de saúde mental, enfim. E não tem com quem deixar. E agora, escola de tempo integral, cuidoteca, centros de convivência, condições de acolhimento, pensando nestas pessoas. Já alcançamos mais de 1 milhão de pessoas a partir do programa Acredita no Primeiro Passo e integrado com o MEC, com a área do trabalho, do empreendedorismo, que conseguem trabalhar em casa, num call center, ou que podem trabalhar porque tem com quem deixar numa escola de tempo integral e a gente está dando novos passos. Eu falo disso para poder vir ao ponto que eu considero crucial da desigualdade. A partir do cadastro único, a gente observa que a desigualdade ela tem várias faces. Nós temos uma igualdade de gênero, quando um governo, e que governo no Brasil teria coragem de encaminhar ao projeto, chamar os líderes e mostrar a importância da aprovação do programa de igualdade na renda. Tempo de trabalho igual, com trabalho semelhante, ali também um salário igual para homens e mulheres. Então, não temos nem noção do efeito que isso tem para o combate à desigualdade, porque aqui são milhões de desiguais nesse item. A política de aumento real do salário mínimo e sim vinculado à aposentadoria, porque é compromisso para o combate à desigualdade. Qual era a tese anterior? A tese que outros defendem. Tem que esperar o bolo crescer, o bolo crescer, o bolo crescer. Um dia, quando ele estiver grande, a gente divide. O que diz o nosso governo, o nosso campo político? Não. A gente vai dividindo à medida que cresce. Cresceu o PIB, pela média desse crescimento, tem o reajuste para a renda. E o salário mínimo é uma prova disso. A isenção de tributos para até R$5.000 é política de combate à desigualdade na veia. Dinheiro que antes ia para impostos, agora é renda para necessidades, não é, daquela família, daquelas pessoas. Até R$7.300 desconto. A garantia de um conjunto de políticas que olha não só para a renda. E aí eu digo, sim, no nosso ministério, a missão do combate à fome. A missão do combate à fome. Ou seja, garantir que a segurança alimentar, olha o que o ministro Boulos acabou de apresentar aqui. O que era em um governo anterior a inflação de alimentos e o que é a inflação de alimentos agora. Ou seja, uma inflação cerca de 4 vezes menor. Significa mais poder de compra agora, preservado, e menos poder de compra lá atrás comparativamente. Ou seja, garantir o plano safra, garantir subsídios para alimentos, proteger de tarifaço a produção, na entrada dos insumos, garantir toda a proteção das empresas, dos empregos, tudo isso aqui tem a ver com combate à desigualdade. Evitar crescimento da desigualdade e até ajudar no combate à desigualdade. A desigualdade, portanto, ela começa no que eu chamo de primeiro passo. Tiramos o Brasil, sim, pela segunda vez, sobre o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vivenciou na sua vida a insegurança alimentar e a pobreza. Quantos presidentes do Brasil, quantos presidentes do mundo tiveram uma experiência como a dele? Precisa a gente refletir sobre isso. E olha só, novamente,
traz um conjunto de políticas e o Brasil sai do mapa da fome. Transferência de renda, sim. Complemento alimentar, alimentação escolar, cozinhas solidárias, e aqui destaco o nosso querido Boulos e Paim, que tanto sustentaram essa bandeira aqui. Garantir que a gente tenha apoio aos pequenos agricultores na produção de alimentos e para o seu próprio consumo. Ou seja, de vez em quando eu vejo gente falar aí uma proposta só que vai resolver o mundo. Não é possível. É preciso uma integração de muitas políticas para fazer acontecer. Foi isso que fez um país que em 2022 tinha 33 milhões de pessoas passando fome, na insegurança alimentar, não ter o almoço de daqui a pouco e nem a janta da noite e nem o de amanhã. Insegurança alimentar é isso. 33 milhões e 100. Quantos se lembram da imagem dos Yanomamis quando visitamos Roraima no começo do mandato? Só o couro e o osso, como se diz. É a fome que mata e matou. E matou muita gente. Muitos morreram de Covid, mas próximo de 700 mil também morreram de fome. Desnutrição, subnutrição. O que é isso? Fome. Então, eu chamo a atenção para mostrar que tiramos o Brasil do mapa da fome para o mais baixo da história. A FAO acaba de atestar 0,6% da chamada insegurança alimentar severa, grave, aquela que mata. Era 8%, agora 0,6%. Estamos conformados? Não. Esse é dado de 25%. Nós estamos atrás dos últimos cerca de 1 milhão de pessoas este ano, e já encontramos vários esse ano que vieram para o sistema de proteção, porque a ordem é não deixar ninguém, que ainda está na insegurança alimentar, sem ser atendido. Aqui o Buscativa, novamente, aqui sou grato a milhões de pessoas em todo o Brasil que participam desse desafio. Garantir que saiu da fome, tirar da fome, não é o fim, é só o começo, é só o primeiro passo. A partir daí, o passo que eu digo mais decisivo é a superação da pobreza. Meu querido Paim, é a ciência mais complexa, é a ciência de superação da pobreza. E não tive dúvida, procurei a academia. E é interessante, o primeiro que atendeu nem foi do setor público, foi do setor privado, o INSPE, lá de São Paulo. Topou o desafio e criamos a primeira pós-graduação brasileira em superação da pobreza. E agora, aí eu tenho um privilégio de dizer, é do meu Piauí, a Universidade Federal, o primeiro bacharelado em superação da pobreza e o primeiro ensino técnico no Instituto Federal de Superação da Pobreza. Trazer a ciência é uma máxima que a gente quer agora espalhar pelo Brasil e está espalhando. Porque, como eu disse, é uma ciência muito complexa. É muito complexa. Garantir que a gente possa ter um olhar para cada pessoa conforme a realidade dela. Olhar ali cada família. Olha o que nos ensina com a sua história de vida o presidente Lula. Tirar da fome, ter renda, não é só comida e não é só renda. Tem que olhar as necessidades do ser humano de forma integral. Quem é essa família? Onde é que ela mora? Tem casa para morar? Não, mora de aluguel. Ou, às vezes, está na rua. Está debaixo da ponte. E é daí que vem o Minha Casa Minha Vida, e não sei se vocês param para pensar, nós estamos falando hoje de uma casa de mais ou menos R$250 mil, ou apartamento, que no dia que é entregue para essa família vulnerável, ela recebe a chave da casa e recebe a quitação do imóvel.
e recebe a quitação do imóvel. Por quê? Porque, veja, mesmo quando nessa família tem alguém trabalhando, se paga um aluguel, R$600, R$700, aquele salário líquido, cerca de R$1.300, R$1.400, depois que tira o aluguel, olha o tanto que fica. Daí a grande mudança, e aqui de novo, meu querido deputado Boulos e senador Paim ajudaram, a grande mudança que fizemos no novo Bolsa Família, nessa linha do desenvolvimento. No Auxílio Brasil, o que estava acontecendo? Crescendo a informalidade no emprego e no empreendedorismo. Pode olhar a curva do crescimento da informalidade. Uma das causas era o medo de perder o benefício, porque assinava a carteira e perdia o benefício. Registrava o CNPJ, perdia o benefício. Olha a mudança que fizemos. O Congresso, o presidente encaminhou para cá, o Congresso aprovou uma regra de proteção. Uma regra de proteção. Na verdade, é o maior estímulo à superação da pobreza. Agora, quando alguém vai para o emprego, a gente mede a renda. Divide a renda pelo número de pessoas da família. O salário mínimo, uma família de 5, 6 pessoas, ela não saiu nem da miséria. Por que eu vou cortar o Bolsa Família? Não, conta renda de trabalho. Somente renda de trabalho. E assim, ao dividir pelo tamanho da família, 4,5 milhões de famílias neste mês de agosto recebendo o salário da carteira assinada ou do negócio da pequena empresa regularizada e recebendo 100% do Bolsa Família, porque é assim a regra de proteção. Cresceu a renda, ultrapassou a linha da pobreza. E agora? E agora continua recebendo o salário da carteira assinada ou o salário do pequeno negócio e por até 18 meses recebendo metade do Bolsa Família. E quando a renda ultrapassa a pobreza e passa desses 18 meses, sai do Bolsa Família, porque saiu da pobreza, mas não sai do Cadastro Único Social. Olha a mudança, permanece no Cadastro Social. Todo mês nós cruzamos a base de dados, uma delas com o CNIS, o Cadastro do Emprego. E o que é que acontece? A gente fica sabendo quem está empregado, quem não está empregado. No passado, perdia o emprego, voltava para a fome. Perdia o emprego, voltava para a fila do Bolsa Família. Agora, perdeu o emprego, nunca mais volta para a fome, nunca mais volta para a miséria. Volta automaticamente para o Bolsa Família, para o benefício. E o presidente criou um programa que se soma aos que o Brasil já tinha. O MEC, eu começo a falar aqui da política coordenada, setor público e privado, pelo Ministério da Educação. Estados, municípios, setor privado, entidades, enfim, que trabalham a educação. A condicionalidade, que a nossa equipe acompanha, por isso essa rede de CRAS, 12 mil equipes, acompanha. Aquela criança, ela está matriculada, além de vacina, além de todo o acompanhamento, está matriculada? Está matriculada. Está frequentando a aula, o aprendizado na idade certa, a alfabetização na idade certa, ela está sendo aprovada. E olha o que acontece no resultado desse trabalho, ministro Boulos. Todo ano, no nosso país, 1.300.000 pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Social, se formam em alguma coisa. Se formam no nível técnico, se formam no nível superior. E qual o efeito disso? Oportunidade. Eu visitei um garoto
chamado Jardel, em Floresta do Piauí. Esse garoto, eu ainda era governador, e ele, filho de um auxiliar de pedreiro, trabalhava com o pai, trabalho infantil, para poder ajudar na renda em casa. A mãe nos cuidados domésticos, como diziam. E olha só, chega o Bolsa Família nessa família. Esse garoto passa a frequentar a escola. E olha o efeito. Jardel agora é médico. Ele passou em 8 universidades e faculdades para medicina. Ele é médico e trabalha como médico. Eu visitei lá a unidade de saúde dele, em Floresta do Piauí, uma cidade pequena do meu estado. Foi bom para ele e foi bom para a cidade dele. Mais do que isso, estimulou a mãe a estudar. A mãe passou no concurso e agora é professora em Floresta do Piauí. Estimulou o irmão a estudar. Eles são 2 irmãos. E agora o irmão dele, este ano, passou para medicina. É isso o resultado do Bolsa Família, do trabalho social desse governo. Transformação. São pessoas que antes estavam na miséria e agora estão na classe média alta desse país. E como acredita que a gente pega pessoas como o pai do Jardel, de auxiliar de pedreiro, e faz o curso e vira pedreiro e depois pode ser mestre de obra. Olha o efeito que a gente está fazendo, pai. 82 setores da economia com os quais estamos trabalhando. Eu estava esse fim de semana na minha Teresina e a empresa Equatorial de Água e Saneamento acabava de completar a contratação de 1.500 pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Social, a partir do Acredita. Aqui, nosso querido Luiz Carlos, que esteve lá comigo. É isso. Olha o resultado disso. O Brasil cresce, a economia cresce. Um dos maiores crescimentos do mundo, num mundo tumultuado de guerra, de tarifaço, de mudanças climáticas, e o Brasil cerca de 3% de crescimento ao ano, e vai ter crescimento grande esse ano. E eu vou ousar dizer, e vocês vão entender por quê, no que eu vou falar em seguida. É o PIB dos mais pobres. É o PIB dos mais pobres que empurra a economia para o crescimento. De 5 milhões e 600 mil, não sei se chegou a mais, 5 milhões e 600 mil novos empregos formais no Brasil, no saldo positivo do CAGED, em relação a 2022, 5 milhões e 600 mil empregos a mais, agora no mês de julho, em relação a 2022. Desses 5 milhões e 600 mil empregos, 91% é o povo do cadastro social, 83% é o povo do Bolsa Família. Eu estou falando aqui de 5 milhões de pessoas que lá em 22 viviam do Bolsa Família, agora estão trabalhando, uns recebendo ainda, outros saindo da pobreza. São 10 milhões e 100 mil com os que trabalham informal. 10 milhões e 100 mil a mais do que lá atrás. E aqui, novamente, perto de 90% é o povo do Bolsa Família, do cadastro social. A área do empreendedorismo, da pequena empresa, do pequeno negócio. O Brasil está com 26 milhões, é o maior estoque de pequenos negócios da nossa história. O meio pequeno, a empresa individual, enfim. E olha só, desse crescimento de novos empregos, considerando os formais e os informais, das novas empresas, melhor dizendo, 10,2 milhões é do povo do cadastro social e boa parte do Bolsa Família. Quando a gente pega quem já regularizou o CNPJ, e aqui eu quero chamar a atenção, viu, pai? Nós temos que aprovar o nono empreendedorismo, aquele que já aprovou aqui até 42 mil de faturamento, poder ser tratada como empresa pelo CPF. O programa Acredita já faz isso. Começa com o CPF e depois regulariza. E olha só a prova disso.
das novas empresas no Bolsa Família. Do Bolsa Família, nós temos 4.600.000 que são formalizados, e destes aqui já se aproxima de 3 milhões os que são formais com CNPJ e eram do Bolsa Família. Eu agora estou querendo saber quantos empregos empresários, que principalmente são mulheres ou empresários do Bolsa Família, estão gerando. Eu estimo, pelos dados lá do MDS, cerca de 1.300.000 empregos gerados no Brasil trabalham para alguém que um dia desse era do Bolsa Família. É esse Brasil que eu digo, em que o social é parte integrada do econômico. O desenvolvimento social, olha a importância da palavra, o desenvolvimento social é parte integrada com o desenvolvimento econômico. É esse caminho, gente. Emprego, empreendedorismo, na produção, cerca de 4.800.000 que são financiados para trabalhar no campo. O cooperativismo, estou apaixonado pelo cooperativismo, o cooperativismo e o talento. Pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, que estão saindo da pobreza pelo talento. É um sanfoneiro que quer botar uma banda de forró, nós apoiamos. É um grupo que quer trabalhar, um coral, nós apoiamos. É um escritor que quer lançar um livro, nós apoiamos. Mas também é o atleta. É um atleta. Na seleção brasileira feminina, que a gente vai torcer com toda a garra agora, 4 meninas que eram do Bolsa Família e agora estão na seleção brasileira vestindo a nossa camisa para nos dar a taça. Então, é esse caminho. E aí, eu encerro colocando para vocês. A desigualdade, desde o começo desse século, nós começamos o século com a desigualdade de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Quanto mais perto de 0, menor a desigualdade. É isso que mede o índice Gini. E olha só, a desigualdade, começamos neste século em 0,642, se não me engano. E ali, no começo do mandato do presidente Lula, e eu assumi como governador junto com ele, tá certo? Só para dar um dado, Boulos, que eu acho que nos orgulha muito. O estado do Piauí, sim, entrou nesse século como o mais pobre do Brasil. Eu tive o privilégio de, por 4 mandatos, 16 anos, ser governador, e o time nosso está lá há 24 anos, completando 24 anos. IDH 0,4, muito baixo desenvolvimento. Depois passamos, já em 2006, para 0,5, baixo desenvolvimento, e comemoramos. Depois, em 2010, nós passamos para 0,7, médio desenvolvimento. Agora, o IDH do Piauí já se aproxima de 0,8, muito alto desenvolvimento. O Brasil chegou em 0,8, 0,5, né? E o Piauí está bem pertinho. A educação, a gente era a segunda pior do Brasil. Agora nós somos a segunda melhor do Brasil em educação. Já estamos lá em 0,8 em expectativa de vida. Nosso problema é o problema do Brasil, é na renda. E é aqui que eu coloco. Quando a gente estratifica o IDH, no Brasil também, nós estávamos lá em 0,456, no começo desse século. 0,456, não era só o Piauí não, viu? Para a gente compreender aqui. E de lá para cá, olha o que aconteceu. O Brasil chegou agora a 0,805, não é? E quando a gente pega a educação, desculpe, do Brasil era 0,612, veio para 0,805. Mas o IDH são 3 colunas, educação, expectativa de vida e renda. Na educação, a gente estava em 0,456. E aí, nós passamos a crescer. Chegamos agora a 0,798. Na longevidade, 0,860. O Brasil está com uma média de vida ao nascer
não é, já de países muito desenvolvidos. E a renda 0,760. Eu chamo a atenção aqui na renda. É o problema do Piauí e é o desafio do Brasil. Eu encerro colocando para vocês que o Brasil ele não combate a desigualdade, nós não combatemos a desigualdade com uma única política pública. Não é? O combate à desigualdade que segue a ciência, ele cria uma rede de políticas públicas. É na área do social, integrada com a educação, integrada com a saúde, integrada com o emprego, integrado com a área dos direitos humanos, das mulheres, dos povos indígenas, ou seja, com todas as áreas. E é esse caminho que eu acho que faz a diferença. Veja que o Boulos citou ali que a gente estava com uma desigualdade, estava com uma pobreza de 34,7% e caiu para 23,1%. Significa que o Brasil caiu 11,6%. E olha só o que eu vou dizer. São mais de 25 milhões de brasileiros que saíram da pobreza. Se a gente pensar que são 3 anos, são mais de 8 milhões por ano saindo da pobreza. É o crescimento na escala social. Sai da extrema pobreza, sai da pobreza, sai da baixa renda e uma boa parte dessas pessoas, eu não vi o último dado, tem ainda de 24, mas já eram 11 milhões de brasileiros que foram para a classe C, B e A. É o caso do Jardel que eu acabei de citar aqui. Sai da extrema pobreza, ou sai da pobreza, ou sai da baixa renda e está indo para a classe média e para a classe média alta. É esse caminho que, se o Brasil prosseguir, eu fiz aqui uma conta rápida. Na desigualdade, o índice Gini, ele começou ali 2003, 4, 6, 10, até 2014, o índice Gini vinha caindo ano a ano. Aí deram aqui o golpe na presidenta Dilma, e eu posso afirmar, dizia isso aqui, lá quando da votação, mas hoje eu digo com atestado do judiciário brasileiro. Tiraram, em nome de uma invencionice chamada Pedalada, uma das pessoas mais honestas desse país, do poder. E olha o efeito disso. Para quê? Para deixar crescer a desigualdade. E ela foi crescendo, ela estava em 0,494. O Brasil já tinha atingido abaixo de 0,5. 0,494 nós atingimos já em 2015. E o que aconteceu? Voltou a crescer, recebemos com 0,542. E agora, o Boulos deu um número aqui, mas o número que eu vou dar é o que está oficial. É 0,504, é o índice Gini. A gente teve uma queda da desigualdade equivalente a 0,38. Foi o tamanho da desigualdade no nosso país, a queda de 23 para cá, de 22 para cá. Ora, se a queda foi 0,38, isso significa que o Brasil, mantendo esse caminho, mais 4 anos, a gente cai para 0,466, para a gente ter uma ideia. É isso que significa mudar política, não é, social. E eu quero aqui, na verdade, agradecer por essa oportunidade e dizer que eu estou otimista. Eu quero viver num país sem desigualdade. Eu quero viver num país de oportunidade. Eu quero isso para meus filhos. Agora, eu conheci o painho, depois eu conheci o avôzinho, e agora ele me disse que já é bisavôzinho. Bisavô. Já é bisavô. Eu ainda sou avô. Eu quero um país, não é, em que meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas, mas também os filhos e filhas, netos e netos e bisnetos de todos os brasileiros tenham uma condição de oportunidades iguais.
E isso só se faz com democracia, com soberania, com compromisso social. E é isso que a gente pode oferecer. Obrigado. Muito bem, muito bem. Duas aulas magnas, pronto. Não precisa nem fazer comentário algum maior. Mas só permita que eu diga, antes que o Boulos tem que sair, devo dizer para você que, de fato, eu estava aqui no impeachment da Dilma, né? E nós fizemos a defesa dela na tribuna e tudo. E eu perguntava para os senadores, mas qual é o motivo que vocês querem aplicar o impeachment nela? Sabe o que me diziam? Pedalada. Mas o que é pedalada? Ah, não sei, mas me disseram que é pedalada. A resposta que eu recebi de diversos parlamentares. Ah, pedalada, pedalada. E não sabiam me explicar o que era a tal de pedalada. Que ponto nós chegamos? Eu tenho muito carinho pela Dilma e pelo Carlos Araújo, ex-marido dela, que já faleceu. Permita que eu diga isso ao Boulos. Peão Metalúrgico, Foz do Sul, Canoas, Grupo Tramontina. Um dia me aparece na porta da fábrica Dilma, Carlos Araújo e Adair. Dilma e Carlos Araújo, naquela época do PDT. Adair, um líder professor do PT. E foram essas três pessoas que me disseram: tu tem que ser candidato ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ali começou a minha vida política. Então, Dilma, Araújo, Adair, fica aqui as minhas palmas para vocês. Carlos Araújo já faleceu. Hoje, o nosso querido deputado federal, Guilherme Boulos, ministro, ele tem que sair nesse momento. Olha que o horário dele era 11 horas, e é 11h30. Então, eu vou conceder a ele as considerações finais e nós vamos para a segunda mesa. Só que aguarda um pouquinho aí. É contigo. Fica aí. Não, na verdade, não vou nem fazer considerações finais, só uma correção e o agradecimento. Correção, a Eliane Aquino, depois que eu falei, e o Wellington muito elegantemente também corrigiu, que o meu dado de saída do Bolsa Família estava do fim de 24, ou seja, estava desatualizado. Olha como é que é a coisa, né? Tem gente que faz tão pouco que precisa exagerar o que faz. O nosso governo faz tanto, né, que a gente nem consegue acompanhar o ritmo. Então, eu tinha falado que era 2.800.000 famílias que tinham saído do Bolsa Família porque superaram o critério da pobreza. A Eliane, na hora, falou: olha o seu celular, e me mandou um zap aqui, dizendo que, na verdade, são 5,4 milhões de famílias, quase o dobro, né, do que eu tinha falado, que isso foi de 2025, e acho que o dado atualizado de 26 também. Então, extraordinário. Parabenizar mais uma vez todo o time do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu fiquei com ciúmes, viu, Wellington? Porque todo o secretariado do Wellington está aqui. Ninguém do meu secretariado veio prestigiar. Isso é que é um ministro com prestígio, bicho. Esse aqui é um ministro com prestígio. É o Wellington Dias, né? Chegando lá na Secretaria-Geral, fazer uma reunião com o secretariado para cobrar isso, viu, Novaes? Posso ajudar? Eles me ligaram, se precisavam mandar, eu digo: olha, o pessoal do L já lotou tudo. Então nós não vamos ir. Não vamos ir porque não tem mais lugar. Uma salva de palmas para a tua equipe também, porque ela é muito boa também, embora não esteja aqui. E agradecer, viu, gente? Agradecer, parabenizar. Eu acho que hoje foi um grande passo essa audiência. Para que a gente consiga aprovar, né, pai, ainda esse ano, o projeto de lei. Antes de você sair, eu assumo o compromisso que esse ano nós aprovamos. Muito bom, muito bom. Só antes de sair, é um ponto que eu queria só, em um minuto, colocar, que é o seguinte: é um grande desafio para o Brasil. E o que eu vou dizer aqui, eu queria que entendessem. O juro alto é hoje o maior alimentador da desigualdade. O juro alto é para a meta da redução da desigualdade, é o coronavírus, é o bicho que mata as estratégias da redução. Veja que está aumentando a massa de emprego, com mais empregados, com mais salários, com mais empreendedores. Está aumentando a renda, está aumentando a base no salário mínimo
e, ainda assim, reduzindo pouco em relação ao que deveria ser a desigualdade. Então, por quê? Porque o juro cobrado dos mais pobres, da rendinha que ele tem, os mais pobres pagam 4% ao mês, 5% ao mês, 10% ao mês. 120% ao ano, eu estou falando. É isso que os mais pobres estão pagando. E quando se soma isso com dívida alta, Selic alta, em que o governo, o povo, paga juros e serviços da dívida, tira através de impostos para estados, municípios e União, e transfere para quem? Principalmente para o capital não produtivo, que é prejudicial ao capital produtivo e é prejudicial principalmente aos mais pobres. Esse é o principal desafio do Brasil para uma acelerada redução da desigualdade. Pessoal, ele vai sair, não vou discursar de novo, não. Só que a minha equipe está aqui, a do Marcelo Castro também. Eles estão conversando e disseram para mim que eu poderia anunciar que nós vamos fazer de tudo para votar a semana que vem o projeto, pela importância da audiência pública, e o ministro vindo pessoalmente aqui. Excelente. Parabéns para os 2 ministros aqui. Aí é troféu. Vitória. Vai lá, ministro. Obrigado. Foto. O senador Wellington Dias, o ministro, fica conosco mais um período, espero eu. E de imediato vamos para a segunda mesa. Convido Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, diretora de promoção dos direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Alexandre Ferraz, técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o nosso querido Diese. Representando também a Frente Parlamentar Mista de Combate às Desigualdades. Renata Boulos, coordenadora executiva da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades e do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Renata Boulos. E, por fim, Rude Rafael, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Vamos já ganhar tempo de imediato, passando a palavra para a Luana. A Luana é o nome de uma cotista, viu, que fez universidade pelas cotas, graças ao nosso governo, e hoje é coordenadora, é consultora aqui do Senado, né? Luana também. Por favor, Luana Maria Guimarães de Castelo Branco Medeiros, 10 minutos para cada um. Ok? Muito obrigado, senador. Com a tolerância necessária, se todos concordarem, mas é 10 minutos para cada um. Tranquilo, acho que agora, depois de tudo que a gente já ouviu hoje, vai ser mais tranquilo e vamos tentar ser o mais breves possíveis para aproveitar a discussão. Bom, eu queria iniciar agradecendo o convite que foi feito à ministra Jeanine Mello, que infelizmente não pôde vir, mas o MDHC, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, se faz aqui presente hoje pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos. Bom, é uma honra participar aqui dessa audiência pública para debater o projeto de lei número 4035, de 23, do deputado Boulos, como a gente já comentou, que destaca aí o mês de agosto para ser esse mês de combate às desigualdades sociais e o enfrentamento da pobreza, que é uma iniciativa que dialoga aí, como já foi mencionado várias vezes, diretamente com os desafios históricos do Brasil e com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na promoção dos direitos humanos, da cidadania e da justiça social. Antes de tudo,
como também já foi mencionado, é importante reconhecer que as desigualdades sociais e a pobreza, elas são fenômenos múltiplos, são fenômenos que não são simples. E elas não podem ser compreendidas apenas pela ausência de renda. A literatura, os organismos internacionais, a nossa prática administrativa, também já explanada hoje mais cedo, demonstram que a pobreza é uma realidade multidimensional relacionada ao acesso, desigual à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho decente, à alimentação adequada, à participação política, à segurança e, enfim, ao exercício pleno de todos os direitos que a nossa Constituição assegura. Nessa perspectiva, combater a pobreza significa ampliar as capacidades, oportunidades e direitos. Significa garantir que todas as pessoas possam desenvolver os seus projetos de vida em condição de dignidade e igualdade. E então, a gente ter um mês focado nisso, que o Congresso vai debruçar toda a sua atenção esse mês aí de agosto, que, como me lembrou a secretária Ana Lúcia, é o nosso mês mais longo, né? Mas, por outro lado, também é o mês que todo mundo retorna do recesso parlamentar, das férias escolares, então está todo mundo aí com a cabeça fresca para a gente fazer essa reflexão tão necessária e profunda sobre as políticas sociais que o Brasil já tem, mas que precisa continuar a seguir trabalhando. Então, o Brasil avançou bastante e a passos largos nas últimas décadas. Os dados mais recentes, como já foram trazidos aqui pelos ministros, mostram redução do desemprego, ampliação do acesso à educação, redução da pobreza monetária e avanços dos mais diversos indicadores, como o IDH, o índice de Gini. Entretanto, esses progressos convivem com desigualdades estruturais profundas, que continuam limitando o desenvolvimento humano e a inclusão social de milhões de brasileiros. O relatório aqui do Observatório Brasileiro das Desigualdades, né, que é uma iniciativa aqui do Pacto, né, Nacional de Combate à Desigualdade do DIEESE, demonstra que a concentração de renda permanece bastante elevada. Em 2025, que são os últimos dados que a gente tem, o rendimento médio do 1% mais rico era 31,5 vezes superior aos dos demais 50% mais pobres. E as mulheres continuam recebendo rendimentos significativamente menores do que os homens. E as desigualdades raciais permanecem presentes em praticamente todos os indicadores sociais analisados. Ao tratarmos as desigualdades no Brasil, é fundamental, sobre a perspectiva do Ministério dos Direitos Humanos, mas também acredito que do governo federal como um todo, que a gente tem uma perspectiva interseccional, porque quando a gente fala de desigualdade, de pobreza, a gente percebe muito claramente que a pobreza e as desigualdades, elas atingem e têm efeitos diferentes nos diferentes grupos populacionais. E aqui a atuação do MDHC se destaca muito nessa esfera. O MDHC, obviamente, trabalha na promoção dos direitos humanos, na defesa e na proteção, mas a gente tem um foco específico naqueles grupos mais vulnerabilizados, quer seja pessoa idosa, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, população em situação de rua, pessoas migrantes. Então, sobre a nossa perspectiva, lá falando sobre a cadeira que hoje eu ocupo do Ministério, essa perspectiva da transversalidade de todas essas políticas, da atenção necessária a todos esses públicos é sempre bastante importante, porque a pobreza, ela não é, nem mesmo a pobreza, ela é igual para todo mundo, né? Cada grupo assente de um jeito. Deixa eu ver aqui. Tentar já pular para a gente não repetir um pouquinho os dados que já foram falados por todo mundo. Então, assim, a superação das desigualdades, ela exige muito mais do que ações isoladas. O enfrentamento da pobreza, das desigualdades, demanda uma articulação entre as políticas de educação, saúde, assistência social, habitação, trabalho, segurança alimentar, igualdade racial, direitos das pessoas com deficiências, proteção e promoção dos direitos humanos. Da mesma forma, ela exige essa cooperação entre a União, estados, municípios e a atuação coordenada entre diferentes poderes. E eu acho que aqui o trabalho do Pacto representa bastante isso. A gente precisa também ter aí o apoio sempre das universidades, da sociedade civil, dos movimentos sociais e, sempre que possível, do setor produtivo e também das organizações comunitárias. E aí é justamente nesse contexto que se destaca o papel do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Ministério atua na formulação e na coordenação de políticas destinadas à promoção e proteção dos direitos humanos,
com atenção especial, como eu já falei, aos grupos historicamente vulnerabilizados, incluindo crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, pessoas negras, migrantes, refugiados, apátridas, povos e comunidades tradicionais e vítimas de discriminação e violência em geral. O Ministério desenvolve ações voltadas à promoção da cidadania, à proteção desses grupos vulneráveis e o enfrentamento das mais diversas formas de discriminação. E a gente trabalha bastante, da mesma forma que os colegas do Pacto e o DIEESE, na produção de dados estatísticos e no desenvolvimento de estudos que visam demonstrar, colaborar na construção desse diagnóstico das dificuldades que o Brasil enfrenta. Nós temos uma iniciativa que se chama Observa DH, em que a gente reúne lá no site do Ministério diversos indicadores, não só das políticas do Ministério dos Direitos Humanos em si, mas das políticas do governo federal como um todo. E aqui, só para citar um pouquinho o que a gente faz, de exemplos concretos de onde o MDHC atua em políticas que podem e que têm como finalidade última esse combate à desigualdade, a promoção dos direitos humanos. Eu falo da promoção da documentação básica. O Brasil hoje é um país que a gente considera formalmente que não há um subregistro, erradicamos o subregistro de crianças até 5 anos, porque os percentuais internacionais consideram que até 5% de crianças que não foram registradas até os 5 anos de idade é considerado erradicado o subregistro. O Brasil hoje tem ali em torno de 0,95% de subregistro. Mas ainda é visível que há em localidades específicas, comunidades indígenas, no norte, no nordeste, números bastante elevados. Se você abre, então, um recorte para entender qual é o perfil da mãe que teve essa criança que não foi registrada ou cujo registro não foi comunicado às autoridades competentes no tempo hábil, você vê que são principalmente mulheres e meninas menores de idade, mães até 15 anos de idade ou mães entre 15 e 19 anos de idade. Então, quando a gente hoje, em muitas das políticas sociais, o que por um lado é uma coisa boa, mas é um desafio adicional, que é o desafio da busca ativa, a gente vê que, erradicamos o subregistro, mas 40% das crianças, filhas de meninas até 15 anos da região norte ainda estão subnotificadas, têm o seu registro não incluído nos registros públicos. E a documentação básica, que hoje é uma coisa tão comum que a gente nem pensa, a criança já sai da maternidade com o CPF, é o direito a ter direitos. Se você não tem uma documentação, você não consegue acessar a saúde, não consegue acessar a educação, você é ainda mais invisibilizado ao Estado, que não sabe, não consegue nem te identificar ali nas estatísticas e não consegue se preparar. Desculpa que a mãe precisaria pegar os filhos na escola, mas já está resolvido. Não consegue nem identificar que você precisa chegar ali naquele momento. Vixe, já? Desculpa, vou atender. Também queria falar da Política Nacional para a População de Situação de Rua e do Plano Ruas Visíveis. Vai tranquila, que eu serei tolerante com todos os convidados. Vou te dar mais 5 minutos. Pode deixar, senador, que eu sou do Piauí também, o povo do Piauí a gente fala rápido, então pode deixar. Porque o Ministério tem uma atuação muito diversa nesse tema e eu não queria perder a oportunidade de falar, mas já concluindo, eu queria destacar também a nossa atuação para a população em situação de rua, e aqui a atuação do Ministério tem um foco e uma direção muito clara, que é a população em situação de rua deve ser vista e tratada não como um problema de ordem pública, de segurança pública, mas uma questão de garantia de direitos, uma ação de promoção e proteção dos direitos humanos. Quando a pessoa está em situação de rua, ela está numa situação de múltiplas violações. Não é só uma dificuldade, uma negativa ao direito à moradia, por muitas vezes uma negativa à saúde, à educação, ao trabalho e, às vezes, até a própria documentação, como eu falei. Nós temos também políticas bastante específicas para a população com deficiência, pessoas com deficiência, e aqui eu destaco o programa Novo Viver Sem Limites, que tenta trazer e reforçar a importância dessa visão transversal da pessoa com deficiência e da necessidade de inclusão em todas as políticas públicas. E, por fim, só para destacar mais uma política que, às vezes, a gente não vê como uma política, mas que, sobre a perspectiva do Ministério dos Direitos Humanos, é essencial, que é o direito a acessar o Estado. Então, no Ministério dos Direitos Humanos, nós temos o Disque 100,
Nós temos a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que são canais de recebimento de denúncias, em que a gente faz aquele acolhimento especializado, às vezes em mais de uma língua, com acessibilidade auditiva, mas que não só faz o acolhimento, ele faz também o encaminhamento. Então, lá, nós direcionamos as denúncias, quer seja para as instâncias internas do Ministério, um programa de proteção, um auxílio específico a uma população vulnerável específica, mas nós acionamos o Ministério Público, nós encaminhamos para a rede de saúde, encaminhamos para a rede de assistência social. Então, é uma política bastante central quando a gente fala de acesso a políticas públicas como um todo. Então, só para finalizar, porque eu achava que ia dar 3 minutos e já foram 13. Você tem 3 minutos ainda. Não, tá. Muito obrigada, senador. Não, eu queria finalizar, novamente agradecer a oportunidade que nos foi dada de estar aqui. Agradecer em nome da ministra Janine Mello, da secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Taciana Carvalho, e falar que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania certamente será parceiro deste projeto, tão logo ele vire lei. Estaremos juntos aí todo mês de agosto produzindo dados, informações, relatórios e fazendo toda a reflexão necessária para avançar nas políticas sociais que o Brasil precisa. Muito obrigada. Muito bem. Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, diretora de Promoção dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Olha, eu não posso me queixar. Todos os ministérios, quando convocados, quando provocados, estão aqui nos auxiliando. E o Ministério dos Direitos Humanos, com certeza, recebe aqui meus aplausos. Passo a palavra agora. Eu falei todos os ministérios, viu? Senão eu vou dizer, pô, pai, nós que temos sempre lá e tu também não registrou. Eu falei todos, né? Então, vamos lá. Alexandre Ferraz, técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE. DIESE que, desde o movimento sindical, a gente caminha junto. Isso é 40 anos atrás, viu? Obrigado, Paim. O Wellington Dias estava lembrando aqui que ele também foi das pessoas que chamou o DIESE para dentro do estado dele. Os sindicatos bancários. Vocês todos são fundadores também desse DIESE que é hoje, né? Bom, eu agradeço ao senador Paim pelo convite para essa sessão. É uma honra também estar aqui ao lado do senador Ayrton Dias e de todos os demais colegas aqui presentes. Eu queria dizer que é muito importante o pacto pela redução das desigualdades que foi feito em 2023. É um marco para a nossa sociedade civil e para o governo. É importante que ele se transforme, que ele crie essa identidade de um mês de combate à desigualdade, porque nós não podemos naturalizar a desigualdade como naturalizamos num dos países que é um dos mais desiguais do mundo, né? O caro ministro, senador Wellington Dias, mencionou os avanços, mas o Brasil ainda é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Fica atrás de poucos países da África subsaariana e talvez da Colômbia. Talvez o 6º mais desigual do mundo, se eu não me engano, ainda. E isso tem avançado pouco nas últimas décadas, na verdade. Certas estruturas da desigualdade, como a colega do Ministério falou, elas são estruturas profundas, né, que atravessam a nossa sociedade, tem fatores históricos, mas fatores também conjunturais, né, da dinâmica do capitalismo, e a gente precisa atacar esses fatores. Por isso o pacto pelo combate à desigualdade, ele é mais do que um pacto pelo combate à pobreza. A gente pode ter o êxito, e estamos chegando muito próximo disso, porque temos políticas muito sólidas e uma sociedade civil com uma teia bastante densa, de sair novamente, de acabar com a pobreza, né? A gente conseguiu sair do mapa da fome, a gente pode voltar a reduzir a pobreza. Mas a gente ainda está muito longe de nos tornarmos um país
de iguais. E óbvio que nunca vai ser todo mundo igual, mas de sermos iguais em dignidade, em acesso a serviços, como os países desenvolvidos, que é o que a gente gostaria de ser um dia, né? Nunca, não mais um país em desenvolvimento, como a gente vem sempre sendo, a gente quer chegar lá. E o Brasil tem esse potencial. Como a colega lembrou, todos aqui lembraram, né? As desigualdades têm muitas facetas, elas têm uma transversalidade muito grande. Eu vou puxar aqui um pouquinho, né, para um tema que o Jazzy conhece mais, que é o tema do trabalho, né? O tema do trabalho é um tema central na nossa sociedade e ele é um tema onde as desigualdades se espelham, se reforçam, mesmo quando a gente tem avanços. Vou lembrar aqui brevemente de uma socióloga, a Elizabeth Lobo, que foi companheira do Marco Aurélio Garcia, que escreveu um livro marcante que era A Classe Trabalhadora Tem Dois Sexos. Porque não é igual ser um trabalhador homem ou um trabalhador mulher, né? E o relatório mostra isso com clareza, mostrando as diferenças de renda entre mulheres e homens, que são diferenças persistentes na sociedade. E mais do que isso, né? Cruzando essas diferenças de renda, de gênero, a gente tem também as diferenças de raça. E elas se sobrepõem. Então, a gente tem uma hierarquização da desigualdade no mercado de trabalho. O homem branco ganha mais que a mulher branca ganha mais que o homem negro, e o homem negro ganha mais que a mulher negra. E são justamente essas desigualdades estruturais que a gente deve combater. Como o relatório mostra, a gente teve alguns avanços, grandes avanços, né? De 24 para 25, mas essa estrutura continua a mesma. O desemprego das mulheres negras continua sendo maior do que entre as mulheres brancas. E o desemprego das mulheres brancas continua sendo maior do que entre os homens negros e que entre os homens brancos. Essas desigualdades também são regionais, né, pai? O senador é da Bahia, que tem uma das maiores taxas de desemprego do país. Bom, mas está melhorando. Rio Grande do Sul, desculpa. Perdão. Rio Grande do Sul. Não, do Rio Grande do Sul. Perdão. Mas a Bahia tem uma das maiores taxas de desemprego do país. Teve um dos maiores avanços no emprego. Teve uma das maiores reduções na taxa de desemprego histórica, mas continua sendo uma das maiores do país. Enquanto a gente tem um desemprego de 2% em Santa Catarina, a gente tem quase 9% na Bahia. Então, essas desigualdades, elas se sobrepõem e atacar elas é muito difícil. Um dos pontos fundamentais, eu acho que a gente vai ver um pouquinho do reflexo disso em breve, com o grande feito do governo, que foi conseguir uma taxação mínima de 10% sobre no imposto de renda, sobre os super ricos, né, como a gente fala, um pouquinho corrigir uma desigualdade estrutural que está calcada na nossa própria estrutura tributária, né? O relatório mostra como as rendas mais altas pagam menos imposto. É uma pena que, por uma questão gráfica até, o relatório só fala nos DECIS, mas se a gente vai para o centil, a gente vê que no último decil ainda é escandalosa a desigualdade quando se olha centil a centil. Bom,
isso também se reflete numa outra questão, que é o país, quando a gente compara internacionalmente, não só a gente é um dos países mais desiguais do mundo, mas nós somos um país onde a desigualdade antes e depois da tributação, ela muda pouco. Né? A nossa estrutura é tão ruim tributária que antes e depois da tributação e benefícios, aí inclui Bolsa Família, BCP, a desigualdade muda pouco. Tem países na nossa mesma faixa de PIB, na nossa mesma faixa de renda, né, de PIB per capita, onde esse efeito pós-tributação e pagamento de benefícios, ele proporciona um ganho maior para o cidadão em termos de renda disponível. Então, eu queria novamente elogiar aqui o Observatório do Pacto pela Desigualdade, queria elogiar os nobres senadores, o deputado Boulos, o ministro que teve que se ausentar, pela criação desse dia simbólico, desse mês simbólico, do mês de combate à desigualdade, e espero que, dessa forma, a gente consiga mobilizar toda a sociedade para esse problema que ele é, de certa forma, maior do que o problema simplesmente de redução da pobreza e de combate à fome. Muito obrigado. Alexandre Ferraz, técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE, que fez uma bela palestra colocando números e dados que ainda nos preocupam a todos nós, né? E nesse sentido que o nosso governo trabalha, que aqui também representou a Frente Parlamentar Mista de Combate às Desigualdades. Passo a palavra agora para Renata Boulos, coordenadora executiva da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades e do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Bom dia a todas, todos e todos. Que alegria ver essa plenária tão cheia aqui, né, com a presença de gente tão querida. Meu nome é Renata e eu coordeno o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. O pacto tem aproximadamente 120 organizações da sociedade civil, que vão de organizações pequenininhas que trabalham no território até organizações grandes, e que tem em comum, todas essas organizações, o fato de que acreditam de que as desigualdades foram politicamente construídas e podem e devem ser desconstruídas todos os dias por cada uma de nós. O pacto também conta com a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios, Coalizão Negra por Direitos e as centrais sindicais de todo o país. É uma alegria estar aqui hoje, porque lá nos primórdios, quando a gente estava criando o pacto, o nosso ministro Wellington foi lá para São Paulo encontrar com as nossas organizações, com a Laís, que eu não estou vendo mais aqui, mas que para conversar da importância dessa ação nossa. Então, estou muito feliz de vê-lo aqui com a gente, depois desses anos, Wellington, nesse ministro, que mostra que avançamos. Esse já é nosso quarto relatório. Quando eu conversei com você, a gente estava publicando o primeiro, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com o senador Paim também, que acolheu aqui a relatoria do nosso PL, porque, bom, o pacto tem também uma frente parlamentar mista de combate às desigualdades, que foi criada pelo então deputado hoje ministro Guilherme Boulos, e que uma das primeiras ações dessa frente foi criar esse projeto de lei que transformava agosto em um mês de combate às desigualdades, que, como ele disse, a gente achava que ia ser algo muito simples, que até o fim do ano ia ser aprovado, a gente já ia começar atuações e acabou se estendendo muito mais do que a gente imaginava. Hoje, a frente tem mais de 200 parlamentares daqui do Senado, do Congresso, e é coordenada pela Maíra, que está aqui com a gente, também a nossa frente parlamentar. Levanta a mão, Maíra, não sei. Está escondido. Saiu um pouco do seu. Pronto. Não sei, está por aí, escondidinha, está ali atrás, eu acho que ela saiu, né? A gente criou isso e trabalha no pacto porque a gente acredita que
não tem como falar do Brasil sem falar de desigualdades. Tom Jobim dizia que o Brasil não é para principiantes, é exatamente isso, né? Nós somos um país com um monte de coisa boa, um monte de melhoras, mas a gente continua um país muito desigual. E a gente não fala de desigualdade, a gente fala de desigualdades, porque a gente acha que elas estão todas interligadas. Desigualdades de raça, de gênero, de território, de renda. Então, foi aí que a gente juntou um monte de organizações da sociedade civil, especialistas em dados, IBGE, IPEA, Fiocruz, para pensar em indicadores que mostrassem se as políticas públicas estão, de fato, combatendo ou não as desigualdades, né? Mostrasse que não adianta só a gente falar, o senador Paim sabe bem disso, de melhora de segurança alimentar, se aí, ó, a Maíra chegou, é aquela ali que está entrando aqui, eu tinha falado de você, mas não adianta só a gente falar que melhorou a segurança alimentar, se aumentou o número de crianças indígenas passando fome ou morrendo por desnutrição no norte. A gente tem que pensar em desigualdades no Brasil. E os nossos indicadores mostram que, nesses 4 anos, o Brasil avançou e muito. 71% dos nossos indicadores desse relatório que vocês viram aqui são de avanços. Só que eu resumiria dizendo o que os nossos companheiros do DIEESE sempre dizem, que o Brasil avançou, mas sem superar a estrutura que reproduz e produz desigualdades. Mas, na verdade, esses números, essas porcentagens, termos técnicos, parecem muito longe da vida que a gente vive todos os dias. Aquela mulher negra periférica está lá, acorda cedo todos os dias, morando numa ocupação, tem que acordar, fazer café da manhã, preparar os filhos para levar para a escola, fazer o café do marido, deixa os filhos na escola, passa aproximadamente 3 horas no transporte público, porque ela mora longe da periferia. Quando ela chega no lugar em que ela trabalha, ela sofre inúmeras violências. Por causa da desigualdade salarial, ela recebe bem menos do que um homem que trabalha com ela e faz muito menos trabalho. Ela não tem onde denunciar essas violências. Ela sai do trabalho correndo para poder chegar logo em casa e pegar os filhos, mas tem gente que fica no trabalho e por isso é mais reconhecido. E ela é constantemente cobrada por isso. E depois de 3 horas, a escola já fechou. Isso está mudando graças a políticas aqui do nosso ministro, mas ela pega os filhos na casa do vizinho, chega em casa, o marido já está com fome e está reclamando porque ela demorou demais, porque o ônibus atrasou. Ela tem que fazer jantar, ajudar o filho com a lição. São essas mulheres que ainda têm que cuidar de um pai, de uma mãe, de uma sogra, e é isso que a gente estava falando da política de cuidados também desenvolvida pelo nosso ministério. Depois, quando ela consegue dormir, acordar, e ela reproduz essa vida numa escala 6x1, 6 dias por semana, para ganhar muito pouco e, no fim do mês, não conseguir pagar as contas. Então, na verdade, pensar em IBGE, ajuste fiscal, desigualdade, não é algo que ela está preocupada nesse momento, né? O que essas pessoas querem é uma vida melhor, ter um dia para descansar, para namorar, passear, ir na igreja, no parque com seus filhos. E é por isso que a gente sempre fala que falar de desigualdade é falar de injustiça. Porque não é justo que alguém que viva nessas condições, trabalhando numa escala 6x1, às vezes 7x0, ganhe 20 vezes menos do que um senador, um deputado, ou mesmo que um técnico de futebol, e eu estou falando do nosso técnico de futebol, ganhe mais de 4 milhões de reais por mês. Né? Quem sofre a maior parte dessas injustiças ou desigualdades que a gente está aqui falando são as pessoas que vivem nas nossas periferias, nos rincões, no campo, na sua maior parte mulheres, negras e mães. Foram as trabalhadoras e os trabalhadores periféricos quem mais morreram na pandemia, uma estatística muito diferente de todos os restos do mundo, onde morriam os mais idosos. Aqui morriam os mais pobres. São as mulheres pobres e periféricas as mais afetadas pela justiça climática. São os entregadores e entregadoras de aplicativo que circulam pela rua sob sol, chuva, para garantir o nosso lanche, o nosso remédio em pouquíssimo tempo, em troca de moedas. Esses dados que a gente reúne no nosso observatório, e a gente está aqui para debater,
servem para alertar cada uma de nós se as políticas públicas que estão sendo executadas estão, de fato, melhorando a vida dessas pessoas, se estão chegando na ponta aonde elas têm que chegar. Porque, senador, ministro, o Alexandre, então, vocês sabem muito bem que esse sistema que a gente vive hoje de produção não é fácil desconstruí-lo, ele não está funcionando há muito tempo, né? Como pode, gente, uma pessoa só no mundo que a gente vive, a gente alcançou nesse ano o primeiro trilionário. Uma pessoa tem mais dinheiro do que o PIB de países inteiros, enquanto ainda tem gente passando fome no mundo. Mas isso não é no Brasil. A gente ainda não tem trilionário, mas o nosso relatório também mostra que 1% do país ganha mais do que 30 vezes mais do que os 50% mais pobres. Mas também tem notícia boa, né? Como a gente conseguiu esse ano, nesses últimos ciclos, desmatar, batemos um recorde de desmatamento, queda do desmatamento, temos mais crianças na escola, mais gente bem alimentada. Como o ministro Boulos dizia, o Brasil entrou pela primeira vez no índice muito alto de direitos humanos do PNUD. Dá esperança. Eu tenho esperança nesse governo, eu tenho esperança no trabalho de políticas públicas, dos nossos movimentos sociais fazem diariamente, das nossas organizações, do nosso... Bom, eu ia falar congresso, mas até respirei fundo antes de falar isso, que eu não sei se eu tenho essa esperança agora, mas, enfim... Centrais sindicais, os nossos parceiros no esforço, tem gente boa, tem alguns, de melhorar esse país. Mas a gente, eu vou terminar aqui, não é muita coisa. A gente precisa lembrar de uma coisa, gente, que foram séculos, desde a invasão dos portugueses em 1500, foram séculos de opressão, de violência, de racismo, de trabalho forçado e de destruição. E desconstruir isso leva muito tempo. Nosso relatório mostra que, apesar de muitos avanços, as pessoas negras, principalmente as mulheres negras, são as que mais sofrem essas injustiças. A raça é um fator determinante de igualdade e de violência. O feminicídio é maior entre as mulheres negras. A cada 10 mulheres assassinadas, 8 são negras. As crianças negras vivem menos. 3 em 4 vítimas de violência doméstica são negras. O Estado, quando chega nas periferias, nas favelas, não pode chegar com a polícia truculenta, violenta, mas tem que chegar com política pública pensada justamente para essas pessoas, como foi um exemplo do CEP para Todos, que foi criado pelo nosso secretário de Periferias, o Guilherme Simões, e que levou CEP e cidadania para muita gente onde não existia. Hoje, apenas 4,3% dos nossos municípios, senador, são chefiados por mulheres negras. 4,3%. E aqui no Senado, você sabe qual é a porcentagem de mulheres aqui no Senado? Em torno de 9%. 14% nos meus dados. Pode ser que seja melhor, não sei. Pode ser que 14% aqui no Senado. Se a gente continuar nesse ritmo, gente, a gente vai levar 144 anos para atingir a paridade de gênero. É muito tempo. Eu acho que a gente não pode esperar todo esse tempo, de verdade. E é por isso que a gente está aqui hoje, senador, ministro, porque criar um mês de combate às desigualdades é alertar para onde a gente está indo e o futuro que a gente quer para o nosso país. Eu acredito que isso é responsabilidade nossa, porque nós estamos aqui e somos privilegiados. Esse ano, mesmo ainda não tendo... a Aline me lembrou aqui que aqui está o QR Code para o nosso relatório, para quem quiser ver os dados, é só passar aqui. Esse ano, embora a gente não instituiu oficialmente o mês de combate às desigualdades, a gente fez dezenas de eventos por todo o país. Nós fomos conversar na periferia de Belém, na comunidade de Terra Firme, conversamos com crianças que foram vítimas de violência, até fizemos um evento lindo, falamos aqui no Congresso, falamos com os ministérios, em São Paulo, no Museu das Favelas, estaremos depois de amanhã na Câmara de Vereadores do Rio, e na sexta-feira iremos conversar com comunicadores populares da Favela da Maré, junto com o pastor Henrique Vieira, que a gente não comentou, é o coordenador da nossa Frente Parlamentar Mista de Combate às Desigualdades, né? Então, o que a gente quer, na realidade, com esse mês de agosto, é lembrar e pensar que esse debate deve, todos os dias, pautar a vida
pautar políticas públicas que melhorem as vidas das pessoas. As desigualdades matam todos os dias, matam as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, crianças indígenas, quilombolas, mulheres negras e periféricas. Não é justo que a vida de algumas pessoas valha mais do que a de outras e que seja definida pela cor da sua pele, pelo local onde nasceu ou de onde você descende. Eu falei que eu gosto de música, falei aqui de Tom Jobim, então, para terminar, eu vou citar Caetano Veloso, que eu gosto também, que dizia que gente é para brilhar, não é para morrer de fome, mas eu acrescentaria ainda mais, que não é para brilhar, mas tampouco é para morrer, lutando pelo seu território, por dignidade, por causas evitáveis de desnutrição, nem assassinada pelo simples fato de ser uma mulher. Obrigada, gente. Tudo bem, Renata Boulos, coordenadora executiva da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades e do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Parabéns, viu? Bela fala. Agora, em último, mas não que os últimos não sejam os primeiros, né? Na linha de frente lá do nosso MTST, Rudy Rafael, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Boa tarde a todas e a todos. Acho que depois de tantas falas, acho que primeiro expressar o sentimento de orgulho de estar compondo essa mesa aqui, nesse dia que é histórico, né? Acho que 2026 precisa ser marcado pelo ano que não só o Brasil visibilizou a necessidade de um pacto nacional contra o feminicídio, né? Que a gente também avance num pacto nacional contra a escravidão moderna, contra a escala 6x1, mas também um pacto nacional contra as desigualdades, como é o tema, né, da mesa de hoje, falando do PL 4035 de 2023, mas também da riqueza das organizações que a gente tem construindo políticas públicas nesse país, né, nas trincheiras que a gente tem de resistência também na institucionalidade, a representação aqui dos ministérios, e aí fazer menção ao ministro Wellington Dias, né, aqui no Senado também, o senador Paulo Paim. Então, acho que a gente sai um pouco mais com esperança, né, de que esse pacto nacional ele já está acontecendo a partir da atuação de cada um e cada um que está aqui. Porque não é aceitável, né, como a Renata bem colocou, que a gente... por mais que tenha uma elevação do IDH, né, a gente está comemorando isso também, que a gente tenha 4,7 milhões de pessoas ainda no Brasil vivendo em áreas de risco, né, num contexto de mudanças climáticas, enquanto tem 11,4 milhões de domicílios vagos nesse país. Nos 25 anos do Estatuto da Cidade, né, que se comemora esse ano e que regulamentava lá, ministro, né, a função social da propriedade da cidade, né, a gente ainda tem 11 milhões de domicílios vagos que não estão cumprindo a função social, e a gente tem vários instrumentos que podem ser aplicados, né? Renata falou do 4% de municípios que são chefiados por mulheres. Se a gente for pensar, né, quanto desses municípios implementaram o IPTU progressivo, né, que é uma ferramenta fundamental para o combate à especulação imobiliária. Então, acho que pensar um pacto nacional não só contra esses inaceitáveis, né, mas também como uma projeção do futuro. Como é que a gente fala? A gente não está falando só de um pacto nacional contra a pobreza, né, que eu acho que é importante falar isso, né? O Brasil é hoje a 10ª economia do mundo, né, o segundo país com maior reserva de terras raras, e que isso projeta, né, o país para um projeto de desenvolvimento e também de inserção do país no debate das novas tecnologias, e a gente precisa parar de falar, né, desses problemas. E quando a gente está pensando especificamente na questão da moradia, né, ou, por exemplo, estamos aqui com a secretária Lilian Rau, quando a gente entrou nesse governo e via que existiam 33 milhões de pessoas passando fome nesse país, né? Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tinha mais da metade da sua população com algum nível de insegurança alimentar, e esse pacto nacional contra a fome que a gente fez, né, a partir das cozinhas solidárias,
também isso virando política pública e sendo abraçada pelo ministro. A gente, a partir do MTST e das nossas 70 cozinhas aí pelo Brasil, conseguiu chegar à marca de 10 milhões de refeições entregues, né, nas periferias. Essas periferias que continuam sendo marcadas por essas desigualdades, mas também hoje tem espaços e políticas públicas para projetar um futuro, né, para esse país. Então, acho que trabalhar nessa perspectiva, né, pensando que o nível de desenvolvimento da nossa sociedade precisa ser marcado por uma leitura permanente sobre o combate a essas desigualdades, né, esse precisa ser o nosso norte, é fundamental, né? Então, políticas como as que já foram debatidas aqui, né, acho que o próprio relatório mostra isso, né, o quanto o déficit habitacional hoje ele reduziu o seu número em função do investimento em habitações, né, as ditas habitações precárias, né? A gente conseguiu reduzir esse número do déficit habitacional, mas, por outro lado, a gente tem uma problemática que é o crescimento do déficit a partir do ônus excessivo com aluguel, né? Então, o ônus excessivo é calculado com... As famílias não podem comprometer mais de 30% do salário, né, da sua renda no pagamento de aluguel. E, infelizmente, a gente tem hoje um salário mínimo que, imagine ali, 30% seria o quê? Comprometer R$400 do salário mínimo no aluguel, e a gente sabe que em nenhum lugar do Brasil se aluga uma moradia adequada, né, por R$400, mas poderia ser uma política pública, o aluguel social, nesses 11,4 milhões de domicílios que estão vagos hoje, né? Então, a gente parar de pensar, né, de que moradia, o combate à fome são problemas, mas que as políticas públicas são ferramentas de construir soluções a partir dessas desigualdades, né? Então, acho que construir, né, aprovar esse PL e construir no mês de agosto, né, que pela cultura popular é o mês do desgosto, né? Mês de agosto é o mês do desgosto, a gente construir um mês que seja o mês da esperança, né? Um mês do gosto, né? Da gente ter gosto pela vida, pelo gosto de defender a nossa soberania nacional, um projeto de país que aponte, né, para não visualizar as desigualdades, mas visualizar um projeto de prosperidade nacional onde todas e todos estejam incluídos, né? Eu acho que é muito forte, tanto na fala de Alexandre como de Renata, e que está bem definido aqui no relatório, né, de que essa desigualdade ela é racializada, que essa desigualdade ela tem gênero, e essa desigualdade é territorializada também, né? Acho que quando você pega, por exemplo, o dado do déficit habitacional e vê que 60% do déficit está concentrado nas mulheres, né? E quando, por exemplo, a gente tem, a partir da luta dos movimentos e também da institucionalização de uma política que diz que as moradias populares têm que estar no nome das mulheres, é uma política que a gente precisa defender, né? Que a gente não pode, num momento como esse, inclusive, né? A gente está aqui debatendo um pacto nacional contra as desigualdades e está vivendo um processo eleitoral que eu estava lembrando aqui, que há 4 anos atrás eu estava aqui nessa mesma mesa, numa audiência pública que defendia o sistema eleitoral brasileiro, né? A gente estava estamos vivenciando novamente, né, uma arquitetura do golpe, né, nessa conjuntura, inclusive colocar, né, que é muito emblemático que a gente tenha vivenciado na semana passada a prisão de um artífice regional das extremas direitas, né, o Fernando Serimedo, que foi preso por tentativa de feminicídio, né, na Bolívia, né, e ele é um dos principais articuladores da extrema-direita, da gestão de fazendas de robô, né, e tudo mais, que ajudou na eleição de Castro no Chile, ajudou na eleição de Milei, de Keiko, e também é um parceiro da família Bolsonaro, né, inclusive recebeu Eduardo Bolsonaro na Argentina, né, e é esse tipo de ameaça, é esse tipo de sujeito também, quando a gente está falando do Pacto Nacional contra Desigualdades, é contra esses atores que a gente precisa também nomear e caracterizar quem está do outro lado, né? Acho que a gente está falando aqui, né, que as desigualdades, né,
tem o corpo de uma mulher negra, mas também o limite, né, as barreiras a essa igualdade também tem cara, né? São os bilionários e agora trilionários, né? São esses atores políticos que têm impedido que a gente seja uma sociedade mais justa e mais igual. Então, que a gente também, num momento como esse, né, consiga articular todo esse ecossistema aqui de organizações e de sujeitos, né, construindo esse pacto que a gente tem a semana que vem, né? Não só a aprovação da PEC do fim da escala 6x1, mas também a PEC que estabelece no mês de agosto esse mês de combate às desigualdades, e que a gente saia daqui também, né, se alimentando desses dados, das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas e também apontando para o que Renata falou. A gente precisa trabalhar na direção de políticas públicas mais estruturantes, né? Acho que políticas de nova geração que articulem, né, o debate das mudanças climáticas com o combate às desigualdades, com a participação social, com a inovação, porque a gente tem uma sociedade civil que reúne todas as capacidades de apontar para isso, né? Tanto nas universidades, no movimento social, no movimento de mulheres, negro, sindical, enfim, que esse pacto nacional se traduza em espaços como esse de debate permanente sobre esses temas, e que a gente pare de falar, né? Chegue a um momento de não falar mais das desigualdades, mas falar do momento em que as superamos, e que momentos como esse são muito importantes nesse sentido, né? Então, fortalecer aqui nossa posição enquanto MTST também, que foi um dos movimentos que impulsionou todos esses debates que estão postos aqui, né? Do fim da escala 6x1, da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, da taxação das grandes fortunas, e que a gente, na semana que vem, nessa semana de esforço concentrado, que seja um esforço concentrado da sociedade brasileira e do Senado para acabar com a escala 6x1 e também aprovar esse PL que a gente está debatendo hoje. Espero que saiamos aqui dessa audiência com esse compromisso e espelhemos isso também para a sociedade brasileira. Obrigado. Muito bem. Rúlio Rafael, coordenador nacional dos Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto. Olha, já é meio-dia e 25, quase meio-dia e 30, né? A audiência pública, ela atingiu todos os objetivos. Tanto que, a partir da audiência pública, houve uma mobilização do presidente Castro, como que está aqui a assessoria dele, né? Está ainda aqui, não? Mas estiveram aqui conversando com você. Isso. Que ficou possível que a gente possa botar a matéria em votação na quarta-feira. É o PL 4035, 2023, institui o mês de agosto como o mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. Autor do PL, o ministro e deputado federal, o deputado Guilherme Boulos. Não havendo... Vai cobrar, viu? Como? A gente vai cobrar. Eu também. Quem mais cobra aqui dentro sou eu. Para ter uma ideia, eu vou todo dia à tribuna para falar da aprovação desse sistema de interesse do povo trabalhador. Mas eu quero ir além de só cobrar. Eu quero saber qual vai ser a mobilização que nós vamos ter no país na quarta-feira. Ele falou muito bem ali, o Rúdio, né, Rúdio? É preciso que nós todos façamos também como já fizeram. Já fizeram movimento na Câmara dos Deputados e deu certo. E a Câmara, como eu disse outro dia, repito agora, somente 19, meio encabulado ainda, que votaram contra, né? De 513. Eu espero que a gente faça o mesmo percentual aqui no Senado. Então, o apelo que eu faço nesse encerramento dessa importante audiência pública é que a gente ajuste com o movimento social, com as centrais, com o movimento importantíssimo do fim da 6x1, que nasceu no Rio de Janeiro, né? Que nasceu no Rio e se espalhou por todo o Brasil, que quarta é um dia decisivo. Deixa eu só informar vocês, vou informar, porque eu estou aqui dentro há 40 anos. Eu vi dezenas de propostas de emenda constitucional de votar
sem o tal de interstício de 5 sessões, num único dia, ou para não dizer numa única noite. Nem uma nem outra. Inúmeras PEC foram discutidas, votadas na comissão, dirigidas ao plenário e no mesmo dia votado. Não votarão se não quiserem. E não foi falta de audiências públicas. Só eu realizei mais de 10 da questão da jornada sem redução do salário. Só no plenário, 2. E uma com 56 painelistas. 56. Eu e um senador que não é de esquerda, que é o Laércio, mas ficamos 2 lá presidindo, iniciamos de manhã, terminamos à tardinha. Não teve nem sessão no plenário. Metade empresários e metade líderes dos trabalhadores. E, para surpresa de alguns, quase que 90% disse que tinha preocupação com a transição, mas que não eram contra acabar com a 6x1 e ficar com a 5x2. Eu vou dar o meu exemplo. Eu nunca trabalhei 6x1. Nunca. E sabe quando que eu começo a trabalhar? Com 12 anos já. Eu me formei técnico do Senai, fui para a empresa, então, 12 para 14, e nunca trabalhei a tal de 6x1. Porque os empresários já entenderam que os trabalhadores preferem fazer uns minutos a mais para não trabalhar no sábado. Então, a diferença que a gente está fazendo aqui é alguns minutos a menos por dia. É minutos, não chega 1 hora a menos por dia, e consagra aquilo que já existe. Não trabalhar no sábado, fica, então, 5x2. Eu sempre conto um episódio de quando eu estive, ainda como sindicalista. Eu fui à França representando o movimento sindical brasileiro em plena ditadura. Quando chegou no aeroporto de São Paulo, eles prenderam o meu dossiê que eu estava levando, porque o dossiê eu ia contar o que estava acontecendo no Brasil. Muito bem. Eu digo, o dossiê fica, mas eu levo na cabeça. Foi eu, o Abdias e o João Paulo. Lembra o Abdias do Rio de Janeiro? E o João Paulo, já falecido, de Minas Gerais, João Paulo de Molevade. Chegando lá na França, eles me levaram para a beira de um rio, que passa no centro da cidade, isso em Paris, se não me engano, Paris, hein? E me mostraram o museu. Cheguei dentro do museu, um monte de máquina quebrada. De que tem que ver esse monte de máquina quebrada com a questão que eu vim ver aqui na França? Não, nós estamos mostrando para mostrar para você que com a automação, a robótica, enfim, as máquinas iam chegando e nós ia quebrando para não perder os empregos. Porque uma máquina trabalhava por 10, 12, 20, 30, 40. Cada máquina que nós quebrava, vinha uma mais moderna e mais emprego nós perdíamos. Chegamos à conclusão que era a redução do jornada sem redução do salário. Hoje, a França, o regime é 36 horas semanais. E muitas empresas trabalham, inclusive, 32 já. Então, é uma tendência mundial, com a pejotização, com a robótica, com a cibernética que está aí, com a tal de IA que está aí. Tudo isso mostra uma revolução no mundo do trabalho. Eu nem vou chamar revolução industrial. Uma revolução no mundo do trabalho, só os trabalhadores que continuam da mesma forma que trabalhavam há mais de 40 anos atrás. Por isso, eu estou tranquilo que esse projeto vai ser aprovado. Eu não tenho nenhuma preocupação. Esse projeto vai ser aprovado, eu espero que seja já na próxima quarta-feira. Esse que nós tratamos aqui nessa audiência. Já o fim da 6x1, nós vamos ter que fazer o que a gente chama do bom combate, grande mobilização em cada estado, que cada senador saiba quem votar contra não volta. Quem votar contra... Eu digo isso tranquilamente porque ele sabe que eu falo na tribuna isso. Eu falo quase todo dia sobre o fim da 6x1 e ele sabe a minha opinião com toda clareza. E esse movimento é um movimento que cresce no Brasil. Cresce no Brasil e eu estou acreditando muito, meu ministro querido, que a gente vai conseguir aprovar, como aprovamos na Constituinte. O discurso deles lá e de hoje é o mesmo, é exatamente o mesmo. E nós reunimos com o Centrão da época, eu, o Lula, o Olívio e tantos outros, Benedita, e convencemos eles que não é 4 horas que ia quebrar o país. Dito e feito, o desemprego diminuiu, chegamos na época, primeiro o governo do Lula já foi a 5%,
e eles então acabaram se convencendo que não era esse o problema, e aprovamos exatamente o que vai ser agora, é 4 horas a menos. Lá foi 4 horas a menos, 48 para 44, agora 44 para 40. Mas, enfim, encerro aqui, tenho certeza que vai ter uma grande mobilização na quarta-feira para nós conseguirmos, então, fazer que isso que parecia um sonho se torne realidade para bem de todo o povo brasileiro. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Uma palma para vocês que resistiram aí heroicamente até esse momento. E vamos tirar foto agora. Está encerrada já, viu? Olá, boa tarde. Você acompanhou a atividade legislativa na manhã de hoje. E agora nós vamos falar de uma turma jovem, de 16 a 18 anos. Aquele momento de decisões importantes, primeiro emprego, vestibular e uma que afeta a vida de todos nós, decidir o futuro do país. Mas mesmo aptos a votar, o número de eleitores encolheu em relação às últimas eleições. Mas o que leva essa geração às urnas? É o que a gente vai entender na reportagem de Letícia Martins. Acompanhe. Conseguir o primeiro emprego, escolher a faculdade, decidir sobre o futuro. Essas são preocupações que estão sempre no radar de quem ainda está começando a vida. Mas uma outra escolha também tem impacto no dia a dia desses jovens: o voto. Olha, não sei ainda, hein? Tá difícil. Acho que é a nossa independência, né, sobre o nosso futuro. É algo que é significante. Acho que todos temos que ter o direito de voto, até para todos ter o poder de escolha. Pensar no futuro nem sempre é fácil. Para os mais experientes, votar já é um ato conhecido. Mas para quem vai pisar na sessão eleitoral pela primeira vez, a ansiedade é quase certa. Apesar disso, esses eleitores já sabem o que vai fazer diferença na hora de escolher o candidato ou candidata. Mais do que saber as propostas, é saber ali o padrão de comportamento da pessoa. As ideias dele, as propostas deles têm que estar alinhadas com o que eu penso e com o que eu quero para o meu país. Votar é um ato democrático, né, que exerce o nosso direito e dever como cidadão. Muito se fala sobre incentivar os jovens a tirar o título de eleitor, mas estar preparado para votar vai muito além do que ter o documento em mãos. O contato com temas como democracia, cidadania e participação pode aproximar os jovens da política e ampliar o interesse pelas eleições. Se queremos que os jovens participem da democracia antes dos 16 anos, é fundamental fazer e exercitar esse trabalho de formação cidadã desde a base. Os tribunais regionais eleitorais, os cartórios eleitorais, o sistema de justiça como um todo faz um movimento intencional no período eleitoral, tanto para conseguir o título de eleitor para os jovens, mas principalmente para mostrar para eles que o voto importa e que essa é uma obrigação que eles vão ter que assumir ao longo da vida com muita responsabilidade. Mas mesmo com a possibilidade de participar cada vez mais cedo, o eleitorado jovem está diminuindo. Neste ano, quase 159 milhões de pessoas estão aptas a votar. Desse total, 3,5 milhões têm idade entre 16 e 18 anos. Apenas 2,25% do eleitorado nacional. O número representa uma queda de 14,5% em comparação com as eleições gerais de 2022, quando o registro de eleitores nessa faixa etária chegou a mais de 4,1 milhões. O jovem não abandonou a política. Ele abandonou as formas tradicionais de participação cidadã. E por mais que seja o público, a fatia do eleitorado mais presente nas mídias digitais, esse mesmo jovem deixou de enxergar no exercício do voto um caminho real de transformação e de mudança.
Confira agora o que está previsto para acontecer hoje à tarde, aqui no Senado. Daqui a pouquinho, às 14h, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública marcada para debater as condições da população em situação de rua e medidas para lidar com essa realidade. E esse foi o nosso boletim. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Não sai daí não, até já. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar nossos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Lei Antifumo foi a primeira norma de alcance nacional a restringir o consumo e a propaganda de cigarros no Brasil. Ela abriu caminho para que o poder público adotasse medidas ainda mais duras nos anos seguintes. Nesta edição de Cidadania, vamos falar sobre os 30 anos da Lei Antifumo e seu legado para a cultura e para a saúde dos brasileiros. Meu entrevistado é Ricardo Luiz de Melo Martins, médico pneumologista e professor da Universidade de Brasília. Muito obrigado, doutor Ricardo, professor. E agora, especialista que vai me ajudar a falar um pouquinho dessa mudança, desse paradigma que foi a Lei Antifumo. Porque, vamos lá, eu já era nascido quando ela entrou em vigor ali em julho de 1996, 15 de julho de 1996, mas a realidade era muito diferente. Vamos lembrar como é que era isso, porque as pessoas que têm 30 e poucos não fazem noção, não é? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Você tem toda a razão. Se a gente pode se orgulhar de uma lei no Brasil, essa é a Lei Antifumo. Ela deu margem a que o Brasil tivesse uma das políticas mais avançadas no mundo e dos resultados mais exitosos no mundo também. Como você bem disse, na época em que foi promulgada a lei, havia uma liberdade excessiva do consumo de cigarro e, paulatinamente, isso foi caindo até chegarmos a um ponto de ambiente livre de cigarro em quase todos os locais que frequentamos, né? Vamos conversar sobre isso ao longo da entrevista, mas só para a audiência ter uma noção, e você também, na época em que a lei foi promulgada, havia uma frequência, uma prevalência que a gente chama, né, em medicina, de 35% dos adultos fumantes.
E até 2023, nós conseguimos reduzir essa prevalência para 9%. Então, é extraordinário, não existe não me lembro de nada na área de saúde com tanto sucesso como a lei e as medidas que você mesmo citou aí no início da entrevista, que promoveram essa redução drástica do consumo de cigarro no Brasil. Doutor Ricardo, até para a gente dar um exemplo para quem está em casa, as pessoas não têm noção. Era comum, 35% da população adulta brasileira fumando, com o dado que você trouxe agora, e as pessoas fumavam em ambientes fechados. Gente fumando em estúdio de entrevista, como agora, por exemplo, o entrevistado fumando, o apresentador fumando junto, dentro de aviões, era uma outra realidade, era um outro Brasil. Eu queria que você lembrasse para as pessoas que viveram isso, como eu vivi, como você chegou a ver, porque tem gente que não tem noção de como era, né? Na época era bonito fumar, né? Era charmoso. A pessoa que fumava, ela tinha uma precedência na sociedade, né? E então, com a lei antifumo, houve a possibilidade de se mostrar à população os malefícios que o cigarro proporcionava à saúde humana. Como você bem disse, fumava-se dentro de um ônibus, dentro de um avião, num restaurante. E aí, com a propagação, quer dizer, com os resultados que a lei propôs, a sociedade foi cerceando, né, o consumo de cigarro. Era comum, por exemplo, os prédios terem cinzeiros, as casas terem cinzeiros também. O visitante chegava, você oferecia o cinzeiro para ele. Hoje não existe mais isso, né? Eu acho que eu estou falando de cinzeiro, capaz de estar falando chinês aqui, junto à audiência, né? Mas era comum. E depois a coisa foi chegando a um ponto de ter o fumódromo. Hoje também não tem mais fumódromo. Então, tudo isso foi caindo por terra. E, além da lei, o poder público lançou uma série de políticas interessantes. Eu me lembro bem dos cartazes do Ziraldo, falecido Ziraldo, saudoso Ziraldo. Ele fez uma série de cartazes mostrando, assim, o tema era fumar é cafona, fumar é brega, e isso foi fazendo com que as pessoas fossem largando o cigarro, né? As escolas também ensinando as crianças os malefícios do cigarro. Então, as próprias crianças alertavam os seus pais, os avós, com relação ao consumo do cigarro. Então, houve uma união da sociedade civil, junto com o poder público, junto com o poder legislativo, judiciário, e propiciou o Brasil, então, como eu disse, essa política de grande êxito. Talvez o país que mais reduziu o consumo de cigarro no mundo. Era isso que eu ia falar. Se a gente para observar, outros países não têm uma experiência tão bem sucedida. E a questão do cigarro é uma questão de saúde pública, não é? Tanto que, por exemplo, o SUS oferece tratamento gratuito para quem quer se libertar desse vício. Você falou uma coisa essencial. Não adiantava nada a gente proibir as pessoas de fumar em público sem oferecer uma opção de tratamento. A gente sabe que o cigarro ele promove uma dependência física e química, né? A nicotina é a principal responsável pelo indivíduo ficar viciado. Então, é uma maldade você chegar para a pessoa e dizer assim, aqui não pode fumar, mas também não oferecer tratamento. E hoje nós temos no SUS, em todas as cidades, pelo menos uma equipe treinada para ajudar a pessoa a parar de fumar, que é outra política também extremamente bem sucedida. E aí a gente tem que destacar o papel do Instituto Nacional do Câncer, que fez um trabalho extraordinário no sentido de capacitar as equipes, tanto para a informação à população, como também no tratamento desse grande mal de saúde pública, como você citou, que é o tabagismo. Qual é o maior desafio porque o senhor é um médico experiente nessa área, o senhor também é professor. Qual é o maior desafio para quem está imerso nesse vício e quer se libertar dele? Bom, a primeira coisa que a gente diz para nossos pacientes é assim, a gente cita, né, todos os malefícios do cigarro e pergunta se ele quer parar de fumar.
Se ele quiser parar de fumar, a gente oferece opções. Então, o primeiro passo é querer parar de fumar. Porque muitas pessoas dizem, não, eu paro na hora que eu quiser, não, agora não, eu estou me sentindo bem. E o grande problema, como eu falei, é a nicotina. Eu digo sempre para meus pacientes, é uma droga diabólica, porque ao tragar o cigarro, em 10 segundos, a nicotina chega ao cérebro. É talvez a substância que mais chega rápido ao cérebro, ao organismo, de todas essas existentes. E não só isso. Ao chegar no cérebro, ela produz locais específicos para atuar. Então, na medida em que a pessoa vai fumando, mais locais para a ação da nicotina são criados. E aí é muito difícil a pessoa parar de fumar, assim, por vontade própria, sem nenhum tipo de apoio de equipe de saúde. E muitas vezes acontece o seguinte, ele quer parar de fumar, ele não consegue resistir ao vício e a família fica pressionando, os amigos ficam pressionando. Isso aflige demais o indivíduo fumante. Então, a gente precisa apoiar e mostrar para ele que tem saída e que não é culpa dele, ele ficou viciado na nicotina. É um processo, né? Não há uma fórmula mágica, né? É um processo demorado, lento, mas possível. É verdade. Como eu lhe disse, as equipes de saúde do SUS têm resultados excepcionais com base nesse treinamento que o INCA proporciona a quem deseja trabalhar nessa esfera. Claro que alguém da audiência vai dizer, não, mas eu parei por conta própria, tive vontade, joguei fora a carteira de cigarro, fiquei com a carteira ali dias a fio e tudo, mas isso é exceção. A grande maioria precisa realmente de tratamento. Não é só medicamentoso, é preciso também todo um trabalho de técnica, de psicoterapia para fazer com que a pessoa se desvencilhe do vício. Doutor Ricardo, você falou de um ponto importante no início da entrevista, que foi a mudança de paradigma, a mudança cultural, a campanha do Ziraldo e os próprios veículos de comunicação em geral, quando fazem, por exemplo, filmes, só os vilões é que fumam, né? Não é mais como era antigamente. Fumar só uma coisa de gente cafona ou dos vilões, né? Na ficção. Mas hoje a gente enfrenta um outro desafio, né? Os dados mais recentes mostram que a gente chegou em 2023 num patamar muito bom, que foi cerca de 9% da população adulta fumando, mas a gente aumentou um pouquinho, né, para pouco mais de 11%, né, um aumento de pouco mais de 2% comparado a esse dado que você tinha trazido, doutor. E parece que isso é muito ligado não ao cigarro convencional, mas ao cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque aí já é um outro paradigma que está surgindo, né? Foi uma pena isso acontecer, porque a gente estava chegando próximo à meta que era atingirmos uma prevalência de 5%, é praticamente zero, né, em termos estatísticos. Mas surgiu o cigarro eletrônico e fez com que essa prevalência aumentasse para 11%, porque atingiu uma população jovem. O jovem voltou a fumar, infelizmente, também alguns adultos, mas principalmente a camada jovem da população voltou a fumar. Na verdade, o que eu falo para as pessoas, né, foi lançada uma nova forma de vender a nicotina. Porque quem comercializa esse produto sabe que a maneira de manter cativo por 20, 30 anos a pessoa no consumo do cigarro é ele ficar viciado na nicotina. Eles tentaram outras formas de venda de nicotina, narguilé, algumas outras formas aí, mas a que realmente venceu foi esse cigarro eletrônico, com a customização do equipamento, né? O fato de sair o vapor d'água, não sair, a pessoa não ficar com mau cheiro do cigarro, e a ideia de que não fazia mal. Inicialmente foi dito isso, né? E hoje a gente sabe que não é verdade. Infelizmente, os livros de medicina registram uma doença específica decorrente do uso do cigarro eletrônico. Também na história da medicina, não conheço nada assim que ocorreu de forma tão rápida entre a comercialização de um produto e a descoberta de uma doença.
E isso aí, que é o EVALE, né, a doença provocada pelo cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa entender melhor que doença é essa. E eu posso estar falando besteira, se eu tiver, por favor, me corrija. Ele é até mais agressivo do que o cigarro convencional, não é isso? Você está falando de uma maneira muito correta. A gente tem descoberto que as concentrações, não só da nicotina, como de outros produtos, elas são extremamente maiores do que o cigarro convencional. E mesmo o vaporzinho que é liberado, ele também é maléfico. Então, não é só o que a pessoa consome, mas o que ela põe para fora é maléfico. O que a gente diz a respeito desses produtos é assim, o pulmão ele não é um órgão preparado para metabolizar, para degradar substâncias. Então, o ideal é que a gente respire ar puro. A gente fala muito aí das queimadas, estamos aí próximo dessa época do ano, mas tem aí, né, a gente tem sempre visto aí queimadas, né, nas cidades, e isso faz com que a qualidade do ar ela fique prejudicada. A concentração de oxigênio é diminuída porque as substâncias liberadas, por exemplo, pelo cigarro, competem com o oxigênio. Então, assim, eu acho que a pessoa de livre e espontânea vontade jamais vai entrar num lugar poluído com substâncias das quais ela traga. E aí isso vai promovendo uma reação inflamatória no pulmão que, dependendo da situação da pessoa, vai gerar mais ou menos problemas. O que a gente viu foram mortes precoces em jovens. Então, isso nos preocupou demais. Quando nós fomos atrás, era a doença decorrente do cigarro eletrônico. Nós temos aí casos aqui no Brasil já de pessoas, aqui em Brasília, né? Vimos uma adolescente falecer por cigarro eletrônico. Eu trabalho muito pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia em escolas públicas. E comigo vai uma ex-usuária de cigarro eletrônico que hoje desenvolveu um câncer de pulmão. Ela é jovem, tem 27 anos de idade e que não é uma idade onde você encontra câncer de pulmão, raro, muito raro. E ela fala também, ela dá o depoimento dela a respeito disso. E ela hoje tem um blog em que ela comenta, né, os malefícios que é a pessoa se viciar no cigarro eletrônico. Esse é um trabalho muito importante, que vocês estão indo exatamente no grupo que mais tem tido acesso. A gente está falando de pessoas adultas, mas são os adolescentes mesmo, que já estão começando a usar o cigarro eletrônico, né, que eles chamam popularmente de vape. Como é que é esse trabalho, como é que é a recepção deles a essas informações, principalmente chegando junto com você que tem o conhecimento, uma pessoa que vivenciou isso aí? Eu acho que esse trabalho da sociedade ele é muito interessante, porque melhor do que eu falar com jovens é ter uma pessoa jovem falando com eles. Eles ficam, assim, impressionados com a fala dela, né? Ela rouba a cena, sem dúvida nenhuma. Então, o que ocorre é que a gente hoje considera o tabagismo como uma doença pediátrica, porque cada vez mais crianças até 12 anos, 10 anos têm procurado esse produto que é encontrado facilmente até próximo mesmo das escolas. E isso nos preocupa demais. Então, cientes dessa situação, nós decidimos procurar as escolas, claro, aquelas que nos convidam para participar, e a receptividade tem sido muito boa. No início eles ficam assim meio refratários, ficam com vergonha de perguntar e dizer que consomem o cigarro, mas a gente sabe que tem uma pesquisa até do próprio INCA, né, mostrando que pelo menos 40% da população jovem já teve acesso ao cigarro eletrônico, o que é muito preocupante. Muito preocupante. E aí você já consegue vislumbrar uma estratégia de mudar essa cultura, como lá atrás, com o cigarro convencional, teve esse movimento, junto com a lei antifumo, claro, mas teve esse movimento do Ziraldo, os meios de comunicação em geral auxiliando. Existe um caminho para a gente desconstruir essa imagem que o cigarro eletrônico tem entre crianças e adolescentes? Quando você me falou, doutor, que é considerado até uma doença pediátrica, isso me preocupou muito. Eu acho que nós temos que voltar, vamos ter que aprender o que fizemos há 30 anos,
reunir todas as pessoas que têm poder de decisão, e aí eu falo não só do governo, do executivo, mas o judiciário e o legislativo, e encantar a população, os artistas, enfim, fazermos uma frente que enfrente eu diria, esse grande mal que vai acometendo a sociedade e que nos preocupa muito, porque a expectativa que nós temos a continuar dessa forma é que tenhamos uma geração de jovens sequelados respiratórios, com doenças graves respiratórias. E a gente que estava tão perto do chamado endgame, como você tinha dito ali, que é cerca de 5% ou até abaixo disso, né, de pessoas fumantes, a gente agora enfrentando esse novo desafio. Tem um caminho pela lei também, e, no seu olhar, a gente precisa ou de uma atualização da lei antifumo, ou de uma nova legislação, ou não, o combate é cultural apenas? Não, aliás, eu quero dizer aqui que o Senado foi muito importante quando houve um movimento pela legalização do cigarro eletrônico, houve uma ação muito importante do Senado. Eles nos receberam como Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e outras sociedades também, a de cardiologia, a de oncologia. Várias sociedades estiveram presentes numa audiência convocada pelo Senado e eles ficaram bastante intrigados com o que falamos e nos ajudaram muito a barrar essas tratativas que levavam, talvez, o Poder Legislativo a promulgar uma lei liberando a comercialização do cigarro eletrônico. Mas eu acho que não podemos depositar toda a responsabilidade no Poder Legislativo. Eu acho que isso tem que ser uma ação de toda a sociedade, entre aí as autoridades, mas também a população. Ela precisa ter consciência dos malefícios que isso pode advir, né? E aí voltarmos a ter uma nova lei antifumo. Claro que atualizada, você tem toda a razão com relação a isso. Novos produtos estão surgindo e a gente precisa atualizar a lei, que é excelente, tem um valor inestimável para a população brasileira, mas com a adoção de novas tecnologias, a gente precisa também atualizar a nossa legislação. Vamos falar um pouquinho. Eu sei que é chover no molhado, mas é importante a gente lembrar, para quem está em casa, todos os malefícios do tabagismo, né? Tanto do cigarro convencional quanto do cigarro eletrônico. Vamos falar um pouquinho. Por exemplo, enfisema pulmonar é a terceira principal causa de morte no mundo inteiro, né? Sim. O cigarro eletrônico, assim como o cigarro convencional, ele é responsável por 80% dos casos de câncer de pulmão, de bronquite e enfisema. E, claro, isso também provoca danos para as pessoas que convivem com o fumante. Se a pessoa fuma dentro de casa, ela pode promover doenças respiratórias nos seus filhos, estão crescendo, podem promover doenças respiratórias tal como bronquite, enfisema e câncer, também na esposa, em quem convive, e até nos bichos de estimação. Nós temos um trabalho na Universidade de Brasília que mostra que cachorros cujos donos são fumantes, pelo menos um deles, também desenvolvem doenças respiratórias, inclusive câncer de pulmão. Então, a gente fala do pulmão, mas existe também as doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, derrame e toda a gama de problemas que decorrem desse tipo de problema, né? Resumindo, é cafona, faz mal, é um problema de saúde, pediátrica agora com a questão do cigarro eletrônico. Sim. Está otimista de que a gente consegue virar o jogo com esses cigarros eletrônicos também, como a gente virou há 30 anos? Eu não tenho dúvida. Eu acho que se a gente conseguir motivar a população e o poder público em torno dessa ideia, a gente vence. Eu acho que o Brasil, ele tem... A gente às vezes critica o país, mas de maneira injusta. Nós temos muita gente boa trabalhando em prol da sociedade e a lei antifumo é um exemplo disso. O quanto a gente pôde beneficiar as futuras gerações que advieram a 1996 e quantas pessoas viveram mais e melhor
do ponto de vista de saúde. Hoje a gente tem pessoas aí de 80, 90 anos, saudáveis, dirigindo empresas ou passeando. A gente encontra muito nas cidades turísticas, mesmo no exterior, brasileiros viajando aí de maneira saudável, sem nenhuma restrição. Se o cigarro fosse abolido da face da terra, isso é um estudo da OMS, 30% das doenças seriam abolidas também. Então, hoje considerada pela OMS, o cigarro, a principal causa evitável de morte no mundo. Nossa, que informação importante que a gente tem que levar ao público, porque a gente sabe o mal que faz, mas não imagina o tamanho, a dimensão. Antes da gente encerrar, pensando aqui agora, eu estou pensando como pai de uma adolescente, de uma criança que está tendo contato e descobre que está tendo contato com cigarro eletrônico. O que fazer? Não, eu acho que, como eu disse, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica e os pediatras estão extremamente capacitados para ajudar os pais e também os adolescentes e as crianças a largarem o vício. Quanto antes a gente trabalhar preventivamente, melhor. Então, assim, a orientação dentro de casa, nas escolas, ela é crucial para o sucesso do empreendimento. Mas acho que, uma vez descobrindo que o filho ou a filha é usuário de cigarro eletrônico, o ideal é não ralhar com a pessoa, entendeu? Procurar entender o porquê de ocorrer e buscar também a ajuda médica. Nós temos excelentes profissionais que podem perfeitamente ajudar as famílias a barrar esse terrível mal que acomete a sociedade. Dr. Ricardo Martins, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição toda vez que vocês precisarem de mim. Mais uma vez, obrigado. Espero muito em breve que a gente volte a conversar trazendo dados melhores, viu, do que o dessas últimas pesquisas do INCA. Ok. E nós ficamos por aqui. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e garanta seu acesso à informação pública de qualidade. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nunca doei sangue, mas eu penso sim em doar sangue. Eu nunca parei assim para pensar nisso, mas se precisar, com certeza eu doaria. Eu acho que às vezes até a falta de importância, porque se você falar assim, não, eu vou doar, eu tenho esse compromisso de doar, você consegue, né? Mas às vezes na correria do dia a dia você nem se atenta a isso, a falar assim, não, tem alguém precisando. Nunca teve um momento que me fez pensar sobre isso, tipo, sei lá, às vezes quando eu tava no hospital talvez, mas de resto eu não penso muito. Eu não tenho muito medo. Tem medo de agulha? Muito. Pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Do sangue doado
temos as hemácias, o plasma, plaquetas e o crio. Daí por que dizer que uma bolsa de sangue pode salvar 4 vidas. Kelly, me fala um pouquinho sobre a importância do Hemocentro. O que vocês fazem aqui? Os hemocentros públicos, eles são responsáveis pela coleta, processamento, distribuição e atendimento 100% da rede pública de saúde do país, para atender todos os pacientes que precisam de transfusões, seja em situação pontual, urgente, seja para atender aqueles pacientes que têm doenças crônicas e precisam de transfusão para, de fato, se manterem. O sangue possui diversos componentes e a gente tem as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, que são as células de defesa, os fatores de coagulação. Então, a gente tem circulando diversos componentes que são muito importantes para as funções vitais. A gente precisa do oxigênio, né? Então quem vai carregar isso são as hemácias. E quando a gente tem uma hemoglobina baixa, a gente tem uma anemia. Quando a gente tem uma plaqueta baixa, a gente tem a necessidade de transfusão de plaquetas. Então, a depender da necessidade, a gente precisa de um componente e aí que entra a doação de sangue. Parte das estratégias da captação, esse trabalho junto aos multiplicadores para que a gente consiga organizar grupos. Então, se você, dentro da sua realidade, do seu meio, dos seus contatos, se você conseguir reunir pelo menos 10 pessoas interessadas em doação, nós conseguimos disponibilizar transporte para o deslocamento desses grupos e também, se for um grupo mais pujante, com pelo menos 100 candidatos, conseguimos organizar nossa coleta externa. É a segunda vez que eu vou doar, estive aqui em 2018 e também no movimento também social da igreja, enfim, viemos coletivamente. E hoje nós viemos também coletivamente representando a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF, onde os servidores se mobilizaram lá para vir doar sangue. E aí veio uma turma hoje e vai vir uma turma amanhã também. É a primeira vez que estamos doando sangue, sempre tive que ter essa experiência, hoje estou tendo e estou satisfeito. É essa busca que às vezes a gente faz para doadores específicos, né? Aquela busca ativa de doadores específicos para o tipo de sangue que aquele paciente específico precisa receber, né? Considerando esses outros antígenos além, né, do ABO, que é o A, o B e o O, e o positivo e o negativo. Eu dou sangue, acho que já doei umas 3 vezes desde que eu fiz 18 anos. Eu sou O negativo, né? Então para mim é particularmente importante. É porque o O negativo, ele é o doador universal, né? Então quando você não consegue fazer a tipagem sanguínea da pessoa no local que ela está mais necessitando, você usa o O negativo, que é como se fosse o coringa da situação. Você não pode colocar um outro tipo sanguíneo errado naquela pessoa porque ela vai morrer. Então, na dúvida, você tem que sempre usar o O negativo. Um amigo que estava internado e estava necessitado de uma certa quantidade de sangue, e aí reunimos alguns amigos e fizemos a doação para ele. É o sentimento de poder contribuir de alguma forma, né? Para um colega, na verdade, a gente não conhecia, mas foi um amigo de um amigo que estava necessitando, ele contou a situação e nós fizemos um grupo e fomos até o hospital e um grupo bom doamos sangue para ele. A doação de sangue, ela é muito importante porque as pessoas, no momento que mais precisam, recorrem a esse procedimento, né? Por exemplo, eu já tive situação em que familiar meu precisou de transfusão e contou com a ajuda, né? Contou com esse importante serviço. Sensibilizar e fidelizar. Como é que a gente consegue isso? Bom, antes de mais nada, sempre trabalhar a questão da educação em saúde. Então, desmistificar os mitos, as lendas urbanas que nós temos ainda relacionadas à doação de sangue. Nós ainda ouvimos muito, por exemplo, se eu for doar sangue eu vou me contaminar. Não existe, pessoal, qualquer possibilidade de contaminação para o doador. Você não vai, afinal, engrossar o sangue, não vai engordar ou emagrecer, não é viciante. A gente brinca que o vício é no sentido da solidariedade, do altruísmo, dessa responsabilidade social e, acima de tudo, um gesto de cidadania. Eu acho que não falta a informação, falta o interesse da parte das pessoas, né? Até porque hoje em dia a gente tem tudo nas mãos, tem internet, né? Todo mundo tem um celular, tem acessibilidade, então é a falta do interesse. É porque o problema da doação de sangue, acho que é mais uma questão de iniciativa, entende? Não dói doar sangue, só que as pessoas não pensam nisso como sendo a coisa mais importante, que elas vão sair da casa delas de manhã e vão lá doar sangue às 7 da manhã, entendeu?
Eu acho que se fosse criado um sistema maior de incentivos para doação de sangue, seria bom. Poderia existir algum tipo de projeto que o governo poderia fazer, né, para incentivar os jovens, né, mostrar isso nas escolas, para eles já crescerem com esse sentimento. Eu não posso estar ajudando com dinheiro, né, não posso estar ajudando financeiramente, mas eu posso estar ajudando doando sangue. Falta mais informação, mas na escola mesmo eu já vi o povo indo lá na escola pedindo doação de sangue. Então só falta mais informação mesmo, porque incentiva. Exemplo, a criançada vai lá, chega no pai, você podia doar sangue para ajudar alguém, aí seria bacana. Aí o pai já começa a pensar, muitas vezes nem pensa, né? A criança chega, influencia. Aí por isso que ajuda muito essas campanhas. Eu lembro de uma campanha que teve, se eu não me engano, foi na Inglaterra para doação de sangue, com times de futebol. Então, se eu não me engano, era o Arsenal, esses times maiores, e falar qual é a torcida que mais vai fazer a doação de sangue. Era uma competição entre as torcidas dos times para ver quem mais doaria sangue. Se eu não me engano, depois disso, a quantidade de doação de sangue aumentou coisa de 70%. Eu acho que esse tipo de programa é bastante interessante. E assim, manter os estoques em níveis seguros, adequados, porque afinal de contas, hoje no Hemocentro de Brasília, por exemplo, a nossa meta de doações é de 180 bolsas dia. Nós precisamos garantir essa regularidade no fluxo de doações, porque... E aí a educação em saúde entra de novo na pauta. É importante que a população saiba que cada componente do sangue tem um prazo de validade. Aqui nós estamos no local de armazenamento de hemocomponentes, então fica toda a refrigeração. Então a gente aqui armazena tanto os hemocomponentes que vão ser transfundidos no pacientes que vão estar precisando, tanto os reagentes que a gente utiliza para fazer os testes pré-transfusionais. Ele tem um prazo de validade. Geralmente, dependendo do hemocomponente, as hemácias ela é em torno de 30 a 41 dias, se eu não me engano. Mas todas as bolsas elas são sinalizadas, de quando foi a coleta até quando o prazo máximo da utilização. As plaquetas elas são em temperatura ambiente, entre 22 a 24 graus, e elas têm que estar em constante agitação, por isso desse equipamento aqui. Na primeira gaveta, sempre das mais antigas para mais novas, porque a gente tem que sempre estar liberando as mais antigas. Elas vêm identificadas com o código de barra, então a gente não sabe quem foi o doador, não tem essa discriminação, então a gente não sabe, o doador é anônimo. Aí tem todas as informações, essa daqui é a rastreabilidade. Então se um paciente tomou essa bolsa, teve alguma alteração que precisa ser identificado e tudo, vai ser tudo, só o Hemocentro tem acesso. Aí aqui a gente também precisa estar guardando todos os rabichos, que é um pedacinho da bolsa que o paciente utilizou. Porque caso aconteça qualquer reação, qualquer intercorrência, a gente tem um pedacinho para a gente localizar quem era o doador, se teve alguma coisa, o que aconteceu para chegar a ter esse tipo de reação no paciente. Então a gente guarda por 7 dias. Muitas vezes nós somos abordados por voluntários que querem ajudar o Hemocentro. Nossa, eu tenho 300 pessoas. É importante a gente trabalhar com esses quantitativos, mas isso não pode ser algo pontual. Eu não posso receber hoje 300 e amanhã 50, 100, por conta principalmente do prazo de validade e da necessidade, que é permanente. Como é que é o dia a dia de quem trabalha no banco de sangue? A gente acaba mesclando algumas atividades, porque tem a parte do banco de sangue mesmo, das necessidades transfusionais, a discussão dos casos com a equipe do hospital, quando se precisa transfundir, e também as atividades ambulatoriais, né, do ambulatório da hematologia geral, e também a avaliação dos pacientes internados que precisam de alguma investigação hematológica. Além disso, as transfusões que acontecem de forma ambulatorial e também outras atividades como infusão de ferro e de medicações que precisam ser feitas nos pacientes que fazem acompanhamento aqui no ambulatório da hematologia. O paciente está descompensado, precisa de plasma, precisa de crio, precisa de plaqueta, precisa de sangue, nós estamos prontos para atendê-los. Nós não temos um estoque de plaquetas aqui no banco de sangue, não tem nenhum hospital da rede. Ele fica no Hemocentro, mas a gente solicita, prontamente o Hemocentro envia para nós, conforme a gente faz a solicitação. Precisamos do sangue e precisamos de mais pessoas que doem mais sangue, né? Porque muitas das vezes fica em falta, né? Graças a Deus a gente nunca precisou faltar por falta de sangue, graças a Deus sempre teve.
mas a gente vê a importância do doador. A gente viu agora há pouco, entrevistou mãe e filho ali, numa das etapas da transfusão. Você podia explicar o que a gente estava... Ele estava fazendo uma êxtase sanguínea. Ele estava, no momento que vocês estavam fazendo a entrevista com ele estava hidratando. Posteriormente, ele iria fazer uma sangria, que é tirar o sangue dele, né, em 2 etapas, para posterior ele transfundir. Hoje ele vai receber 2 bolsas de sangue. Às vezes a pessoa sofre um acidente e aí precisa de sangue, né? Perde muito sangue, né? Às vezes, não só disso, né? A cirurgia, né? Tem vários, né, que precisa, né? E ele faz transfusão de sangue a cada 21 dias e faz a retirada também, que é a sangria, a cada 21 dias. Quando a médica falou que antigamente a gente não tinha muito acesso, né? Então a gente, quando falava de transfusão de sangue, era um bicho de 7 cabeças, né? Era um medo, sei lá. A gente imaginava 1001 coisa, não sei, vai furar onde, vai fazer como a transfusão, para onde que vai tanto sangue, até isso a gente se perguntava. Mas hoje, graças a Deus, hoje a gente é bem tranquilo também. Os médicos sempre vêm orientando bastante a gente sobre essa questão, sobre a importância, sobre os cuidados. Então hoje é bem tranquilo. A história mais marcante que teve para mim, mais inusitada, foi de um doador que foi doar para uma criança, para um feto ainda, né, uma transfusão intrauterina, que simplesmente o nome do doador era Jesus. Não o sobrenome, sim o nome principal. Ou seja, o sangue de Jesus iria salvar uma vida, literalmente. Como a gente acompanha os pacientes aqui no ambulatório, eles vêm recorrentemente, né, com a gente. Então, a gente cria um vínculo com o paciente, com a família e a gratidão que a gente percebe, né, no olhar dos pacientes, de serem cuidados, de serem atendidos de uma forma especial, né, porque não é só um paciente com uma doença, é o paciente tal. Tem um episódio muito específico que foi muito emocionante para todos nós. Uma paciente que precisou de transfusão, de algumas transfusões, em 2 momentos da vida dela, momentos diferentes, e ela era tão grata ao Hemocentro, ao trabalho do Hemocentro e aos doadores, que ela resolveu se casar aqui no nosso auditório, porque ela queria que os servidores e alguns doadores também participassem dessa grande alegria na vida dela. Então, assim, foi um momento para mim muito ímpar, eu acho que eu nunca vivi outro momento como esse aqui no Hemocentro, de alegria, de satisfação e de agradecimento e reconhecimento aos doadores. Lei federal regulamenta a coleta, processamento e distribuição do sangue e seus derivados. A Constituição proíbe todo tipo de comercialização do sangue. Está previsto em projeto de lei o Junho Vermelho, uma campanha de saúde pública para estimular a doação. 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em 2023, o Sistema Único de Saúde coletou mais de 3 milhões de bolsas de sangue, ou seja, participação de 1,6% da população brasileira. Eu acho de boa, mas eu entendo que tem gente que tem medo de agulha, né? Para essas pessoas é compreensível não quererem doar. Muita gente, um dos maiores temores é a agulha. A agulha, sempre um relato. Eu atendi um senhor aqui agora, né, um senhor forte, robusto, mas em pânico. A gente conversou, a gente foi acalmando, ele saiu satisfeito. E o relato dele no final foi: por que eu não vi antes? Essa que foi a última frase dele. Então, essa coisa toda, essa transformação, esse vínculo que a gente vai criando desde a primeira doação até doações recorrentes, pacientes, doadores que doam aqui há vários anos, a gente vai criando esse elo, vai criando essa amizade, literalmente. Condições básicas para doação: ter entre 16 e 69 anos, 16 e 17 por serem adolescentes, precisam da autorização do responsável legal. Idosos precisam ter realizado sua primeira doação antes dos 61 anos. É importante que a pessoa esteja em boas condições de saúde, não esteja, de uma forma geral, em uso de medicamentos, né, que venha bem hidratada, tenha dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e traga um documento oficial com foto. Eu, na primeira vez que eu fui doar sangue, eu tava de jejum, achando que era tipo tirar sangue, e aí eu não consegui doar, porque o médico falou que se eu doasse, talvez eu passasse mal e desmaiasse.
então vão bem alimentados para doação de sangue. Só não comer uma coisa muito pesada, não come uma picanha antes da doação de sangue. Como um creme cracker, um pão de forma e vai que tá tranquilo. Doação de sangue eu acho muito importante, né, para salvar a vida. Que uma hora minha família também pode precisar, como outras pessoas também podem precisar, de um sangue que para doar não vai demorar muito, né? Vai ser rapidão, coisa de 20 minutos do seu dia. É muito importante, né, para ajudar as pessoas, né? Tem tipos de sangue que são muito difíceis de conseguir e a gente tem sempre que estar tentando ajudar o próximo, né? Às vezes uma pessoa da sua família pode precisar e você não pode ter, né? Mas outra pessoa pode ser compatível, né? E pode estar ajudando. O processo é simples, rápido, ele deve durar em torno de 40 minutos a 1 hora aqui no Hemocentro de Brasília. Temos reforçado a importância do agendamento, que foi uma estratégia muito importante no contexto da pandemia, da Covid, mas que, por uma questão estratégica, optamos em manter justamente para a gente conseguir cadenciar os atendimentos ao longo do dia e também como mais um quesito em questões de educação e saúde, até para desmistificar aquele vínculo que as pessoas fazem entre doação de sangue e exames. Se eu vou fazer um exame laboratorial, geralmente eu preciso estar em jejum, primeiro horário do dia. Para doação de sangue, não, pessoal. Você pode doar sangue à tarde, tranquilamente. Por isso que o Hemocentro funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h. A doação é um ato de amor, né? Porque a doação de sangue, ela salva vidas. Então, assim, é muito importante que as pessoas se solidarizem, né, com a gente que precisa, né? Que a gente precisa. E que não tem, assim, um medo, né? Realmente tem mitos, mas é bem tranquila a doação, é bem tranquila, sempre tem médicos ali orientando, ajudando, e é muito importante. Isso ajuda muitas pessoas que estão precisando de sangue e tal. E ajuda as pessoas, é importante ajudar as pessoas. Que as pessoas sejam um pouco mais solidárias, né? Que procurem ajudar, porque muitas das vezes a gente não sabe, mas tem muita gente no hospital precisando de sangue, né? E independente de ser compatível ou não, mas lá tem o banco de sangue, tem todos os tipos de sangue. Então, se a pessoa quiser e puder doar, é bom, porque muita gente vai ser beneficiada. Que é algo que não me custa nada, eu não pago nenhum valor para estar aqui doando meu sangue. E isso me traz um benefício interior. Eu tenho aquela sensação de dever cumprido. Me faz mais feliz, me faz mais leve. E ao saber, né, que outras pessoas vão receber o meu sangue e ter vida, isso também gera em mim vida. O meu padrasto, ele tinha um problema hematológico, né? Então, assim, ele recorrentemente precisava de transfusões de sangue. E pôde contar. E todas as vezes que ele precisou de fazer essas transfusões, ele contou com o estoque de bancos de sangue e pôde ter êxito no tratamento dele. Então, assim, isso me fez também, nesse momento, em que eu um dia escutei numa campanha numa rádio, falando que aqui em Brasília os estoques estavam baixos, e isso despertou em mim, né, o interesse em doar. Doe sangue sem medo, sem receio, não dói. Procure o Hemocentro de Brasília, que é super rápido, né, seguro. E é muito bom estar aqui, você vai se sentir bem. Venha fazer a sua parte também. Então, o doador que está sempre ali doando é, com certeza, uma pessoa que contribui para a vida de muitas pessoas. E o recado que a gente pode dar é para que continue perseverante nessa missão, né, que é uma missão. A missão de ajudar as pessoas de forma voluntária e solidária, e quem ainda não começou, né, que perca o medo de doar o sangue, pensando justamente no benefício que se tem com esse ato que é altruísta. Todos os dias tem paciente, seja qual for o hospital, recebendo uma transfusão de sangue. Não é algo que acontece esporadicamente. Todos os dias tem paciente recebendo bolsa de sangue, seja em qualquer hospital do DF, não só do DF, mas num hospital, seja ele internado, seja ele ambulatorial. Então, assim, quanto mais captação a gente tem, mais doação a gente vai ter também e mais sangue disponível nas agências transfusionais de Brasília. Assim que ele chega ao Hemocentro, ele vai partir para o registro, que é a abertura do prontuário da ficha do dia. Na sequência, ele vai passar por 2 triagens. Uma triagem hematológica, com dados clínicos básicos. Nós vamos conferir peso, temperatura, altura, pressão, peso, hemoglobina,
precisamos identificar se aquele candidato está com anemia ou não. Na sequência, uma triagem clínica, é um momento sigiloso entre o candidato e o nosso profissional médico, enfermeiro, uma entrevista. São em torno de 40 questões para entendermos o estilo de vida do candidato. Se der tudo certo, ele já vai para a coleta, já é convidado para a coleta, que dura em torno de 5 a 8 minutos. Primeira doação é um pouquinho mais, uns 10 minutos, mas em torno de 5 a 8. E na sequência, um lanchinho para todo mundo sair bem revigorado, pronto para a próxima. Estamos falando de doação, mas também de quem, claro, precisa, recebe sangue em algum momento, por alguma circunstância. Foi um parto que foi todo planejado para acontecer em casa e tudo mudou de repente. Eu já tinha, né, um filho mais velho naquele momento, que eu tinha tido um parto natural assistido no hospital. E aí, quando veio a segunda gestação, eu falei, bom, já que deu tudo certo na primeira gestação, vamos evoluir para um parto domiciliar, onde a família, né, toda pudesse participar, principalmente o irmão. A minha intenção era que o irmão visse a irmã nascer. Com uma equipe, né, humanizada, de enfermeiras obstétricas e com uma obstetra. Aí comecei ali a sentir as contrações, mas tinha uma coisa que não estava batendo ali. Vez ou outra vinha uma contração muito mais forte do que o normal, porque assim, já dói bastante, mas a dor era ainda maior. Nessa contração que, quando ela terminava, vinha um sangramento muito, muito, muito forte, muito intenso. Até então, não achei que aquilo ali pudesse ser um problema. Elas perceberam que nas contrações os batimentos cardíacos da Luísa estavam diminuindo muito. Então, eu fui removida para o hospital. Chegando no hospital, a médica do plantão fez o toque, percebeu que eu estava com 7 centímetros, mas com sangramento muito intenso. Então, eu fui para uma cesariana de emergência, uma cesariana intraparto, né? E, ok, minha filha nasceu, ficou tudo bem, fomos para a sala de recuperação e depois fomos para o quarto. Isso foi numa sexta-feira à tarde. Tudo certo para eu receber alta no domingo de manhã. Quando a médica do plantão, que não foi a mesma que fez a cesariana, veio para me dar alta, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela falou, você está muito branca. A minha irmã já, olha, ela está muito fraca, ela não está conseguindo ficar em pé direito. Aí eu pensei que ela ia passar um ferro, alguma coisa. Ela falou, não, você não está entendendo. O seu caso é grave, você precisa de bolsa de sangue, você precisa de doação de sangue. Né? Recebi doação de sangue, foi fantástico, assim, à medida que o sangue ia entrando dentro do meu corpo, era como se eu estivesse ressurgindo dos mortos, assim. Eu fui recuperando a cor, fui recuperando né? Renascida. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço 2 coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Projeto que cria meios de combate à desigualdade é tema de audiência pública.
O número de eleitores entre 16 e 18 anos chega a 3,5 milhões em 2026. E saiba como denunciar notícias falsas sobre as eleições. E veja também, crianças apresentam show de violino na rampa do Congresso. Olá, boa tarde. Agora são 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Sociais fez na manhã de hoje uma audiência pública para debater o projeto que institui agosto como mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. O texto estabelece que durante o mês de agosto, o Congresso Nacional deverá dar atenção especial à análise e à fiscalização das políticas públicas do governo federal na área social. O projeto foi apresentado pelo então deputado federal e hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. A fábula meritocrática de muitos dos liberais brasileiros ignora que a luta social ela é uma corrida de 1 quilômetro, onde alguns saem 700 metros na frente. Não há igualdade aí. Não há meritocracia aí. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, apontou que não se combate a desigualdade com uma única política pública, mas com uma rede de políticas. E alertou que um dos principais fatores que geram desigualdade são os juros altos. O juro cobrado dos mais pobres, da rendinha que ele tem, os mais pobres pagam 4% ao mês, 5% ao mês, 10% ao mês. 120% ao ano, eu estou falando. É isso que os mais pobres estão pagando. E quando se soma isso com dívida alta, Selic alta, em que o governo, o povo paga juros e serviços da dívida, tira através de impostos para estados, municípios e União. E transfere para quem? Principalmente para o capital não produtivo, que é prejudicial ao capital produtivo e é prejudicial principalmente aos mais pobres. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ressaltou que o Brasil avançou nas últimas décadas, mas ainda convive com desigualdades profundas. A concentração de renda permanece bastante elevada. Em 2025, que são os últimos dados que a gente tem, o rendimento médio do 1% mais rico era 31,5 vezes superior aos dos demais 50% mais pobres. E as mulheres continuam recebendo rendimentos significativamente menores do que os homens e as desigualdades raciais permanecem presentes em praticamente todos os indicadores sociais analisados. O projeto, que já foi aprovado pela Câmara, deverá ser analisado na semana que vem na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O senador Paulo Paim é o relator da proposta. Combater a desigualdade não pode ser uma tarefa de um único governo, de um único partido ou de uma única instituição. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Precisamos de crescimento econômico, mas precisamos também garantir que a riqueza produzida pelo país seja distribuída de forma mais justa. E confira agora o que está previsto para acontecer hoje no Senado. Daqui a pouquinho, às 14h, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública marcada para debater as condições da população em situação de rua e medidas para lidar com essa realidade. Eles são jovens, têm entre 16 e 18 anos. Uma idade em que não é apenas a escolha da faculdade e o primeiro emprego que desafiam esses jovens. Há um outro desafio sobre o qual pouco se fala: ajudar a decidir o futuro do país. Mais de 3,5 milhões de eleitores dessa faixa estão aptos a votar. Mas, mesmo assim, o número encolheu em relação às eleições de 2022. Mas, afinal, o que leva essa geração às urnas? É o que vamos entender na reportagem de Letícia Martins. Acompanhe.
conseguir o primeiro emprego, escolher a faculdade e decidir sobre o futuro. Essas são preocupações que estão sempre no radar de quem ainda está começando a vida. Mas uma outra escolha também tem impacto no dia a dia desses jovens: o voto. Olha, não sei ainda, hein? Tá difícil. Acho que é a nossa independência, né, sobre o nosso futuro. É algo que é significante. Acho que todos temos que ter o direito de voto, até para todos ter o poder de escolha. Pensar no futuro nem sempre é fácil. Para os mais experientes, votar já é um ato conhecido. Mas para quem vai pisar na sessão eleitoral pela primeira vez, a ansiedade é quase certa. Apesar disso, esses eleitores já sabem o que vai fazer diferença na hora de escolher o candidato ou candidata. Mais do que saber as propostas, é saber ali o padrão de comportamento da pessoa. As ideias dele, as propostas deles têm que estar alinhadas com o que eu penso e com o que eu quero para o meu país. Votar é um ato democrático, né, que exerce o nosso direito e dever como cidadão. Muito se fala sobre incentivar os jovens a tirar o título de eleitor, mas estar preparado para votar vai muito além do que ter o documento em mãos. O contato com temas como democracia, cidadania e participação pode aproximar os jovens da política e ampliar o interesse pelas eleições. Se queremos que os jovens participem da democracia antes dos 16 anos, é fundamental fazer e exercitar esse trabalho de formação cidadã desde a base. Os tribunais regionais eleitorais, os cartórios eleitorais, o sistema de justiça como um todo faz um movimento intencional no período eleitoral, tanto para conseguir o título de eleitor para os jovens, mas principalmente para mostrar para eles que o voto importa e que essa é uma obrigação que eles vão ter que assumir ao longo da vida com muita responsabilidade. Mas mesmo com a possibilidade de participar cada vez mais cedo, o eleitorado jovem está diminuindo. Neste ano, quase 159 milhões de pessoas estão aptas a votar. Desse total, 3 milhões e meio tem idade entre 16 e 18 anos. Apenas 2,25% do eleitorado nacional. O número representa uma queda de 14,5% em comparação com as eleições gerais de 2022, quando o registro de eleitores nessa faixa etária chegou a mais de 4 milhões e 100 mil. O jovem não abandonou a política. Ele abandonou as formas tradicionais de participação cidadã. E por mais que seja o público, a fatia do eleitorado mais presente nas mídias digitais, esse mesmo jovem deixou de enxergar no exercício do voto um caminho real de transformação e de mudança. Em meio ao uso das redes sociais para espalhar desinformação, o próprio eleitor dispõe de ferramentas simples para verificar a verdade. A Justiça Eleitoral já está recebendo denúncias de fake news sobre as eleições, discurso de ódio e tentativas de desestimular o voto. Não passe desinformação para frente. Desconfie e denuncie. A confiabilidade das urnas eletrônicas e o processo de contagem dos votos lideram as campanhas de desinformação no período eleitoral. Rapidamente compartilhado nas redes, principalmente nos grupos de mensagens instantâneas, esse tipo de mentira acaba virando uma verdade para muita gente. Uma pesquisa recente do Instituto Reuters revelou que mais da metade da população se informa pelas redes sociais e acredita no que recebe de amigos e familiares. Mas o que fazer para não ser vítima de desinformação, em especial no período das eleições? Gente, é simples. Você está aí com seu celular, viu uma informação no grupo do WhatsApp, se tiver aquela mensagem encaminhada com frequência, já desconfia logo. O WhatsApp criou essa ferramenta justamente para te mostrar, ó, isso aqui tem muitas chances de ser fake news, porque é uma informação viralizada dentro da plataforma. Segunda coisa, muito simples, você chega no Google e pergunta, tal coisa é verdade?
tenho certeza que você vai achar informações sobre aquilo. E se você não achar, desconfie imediatamente. Além da facilidade do compartilhamento de informações falsas, as redes sociais funcionam à base do algoritmo, que envia o mesmo tipo de conteúdo consumido pelo usuário. A chamada bolha favorece o aumento de desinformação baseada num ponto de vista pessoal. A desinformação, ela utiliza a nossa emoção. Então, geralmente, os posts de desinformação, as fake news, elas usam o nosso medo, a nossa insegurança, né? Ali você às vezes fica desesperado, nossa, eu tenho que compartilhar isso porque a minha esposa precisa saber. E não, você está compartilhando uma informação errada porque aquilo mexeu com o seu medo. Então, a primeira coisa é, você percebeu que aquilo ali mexeu com o teu medo, né? Que você está medroso, que você está inseguro. Primeira coisa, respira. Respira, vai lá no seu buscador e fala, isso é verdade? Isso aconteceu? A inteligência artificial também é outro desafio para o TSE. Isso porque a IA não pode ser usada para fazer pesquisas de intenção de votos ou indicar candidatos. Tem muitas pessoas no Brasil, né, muitos eleitores e eleitoras, que acabam não querendo perder o voto. Ah, eu não quero votar numa pessoa que vai perder, né? Então, acabam definindo o seu voto a partir das pesquisas eleitorais. E a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque há pesquisas eleitorais falsas. E olha que coisa, né? Imagina se você decide seu voto a partir de uma pesquisa eleitoral falsa. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, vamos lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, para verificar se aquela pesquisa eleitoral ela é verdadeira ou não. O TSE criou o sistema de alertas para receber denúncias de conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto que afetem a integridade das eleições. O Senado Verifica também conta com um canal de enfrentamento à desinformação. Basta encaminhar a mensagem duvidosa para o WhatsApp. Preparem-se agora para um show de fofura. Os alunos do Instituto Doman apresentaram nesta segunda-feira um show de violino na rampa do Congresso Nacional. O evento faz parte das comemorações dos 10 anos da escola. As crianças do Colégio Doman School trouxeram música para o Congresso Nacional. O concerto de violino encantou os presentes com a melodia e o talento dos instrumentistas. A apresentação é parte de um conjunto de eventos que comemora 10 anos do colégio. Hoje nós estamos comemorando, neste ano 2026, 10 anos da Doman School e 70 anos do Instituto para o Desenvolvimento do Potencial Humano. Então nós estamos comemorando e para isso nada melhor do que um ambiente como o Senado Federal. Aprender a tocar violino desde a infância ajuda a desenvolver a concentração, o raciocínio lógico e a memória. Além disso, aprimora a coordenação motora e a percepção auditiva. Já está em vigor a lei aprovada recentemente pelo Congresso, que cria a campanha de saúde pública Junho Vermelho. O objetivo é estimular desenvolvimento de ações direcionadas ao incentivo e à conscientização da população sobre a importância de doar sangue. Para mais informações, consulte a edição de hoje do Diário Oficial da União. E lá também você pode conferir o teor de 3 medidas provisórias editadas pelo governo. Uma delas trata da prorrogação excepcional dos prazos de suspensão de tributos previstos em regime aduaneiro especial, que atende setores afetados pelas tarifas adicionais impostas pelo governo dos Estados Unidos. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe nosso site senado.leg.br e também as nossas redes sociais. Até já!
Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Na nossa cultura, Pelourinho ficou associado diretamente a um local de súplica dos africanos escravizados. A partir dos anos 80, surge um movimento cultural muito forte, que nós conhecemos a partir dos afoxés, dos blocos afros, que acabam ressignificando o Pelourinho e, mais uma vez, dando a ele um local de resistência. Residir no Pelourinho significou construir, sob condições adversas, uma sociabilidade própria da gente negra de Salvador, que criou o Olodum, que criou o afoxé Filho de Grande, que criou outras referências culturais de matrizes africanas, e foi capaz de vender o Pelourinho como uma referência cultural baiana. O comércio atlântico de africanos escravizados provocou muito sofrimento, que está vivo até hoje, na memória, mas ele também deu cenário para a afirmação da cultura que nos une e que compartilhamos. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral.
de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. É o que eu sempre falo com os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí, quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não.
O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão de negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim.
Já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu posso, que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, perguntam, olha, o que você faz? Por que não pergunto para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar? Porque... Olá, boa tarde. Passamos a transmitir agora a Comissão de Direitos Humanos, que vai debater as condições da população em situação de rua e medidas para lidar com essa realidade. Temos o requerimento número 67 desta comissão de 2026, da minha autoria, para discutir debater sobre as condições da população em situação de rua no Brasil e quais as medidas que podem efetivamente contribuir para a melhoria desse problema, considerando sua complexidade e suas nuances. Comunico a todos que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania, tudo junto, ou pelo telefone 0800 061 2211, de novo 0800 061 2211. A participação do público é bastante incentivada, visto que, sendo uma audiência pública e um assunto que afeta basicamente o Brasil inteiro, é importante nós ouvirmos as opiniões e, a partir dessas opiniões, a partir dos comentários, a partir dos debates que aqui acontecem com os convidados, nós podemos direcionar políticas públicas que sejam mais adequadas, que sejam mais eficientes para ajudar essas pessoas que estão em condição de rua. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Para um melhor encaminhamento dos trabalhos, a palavra será concedida de modo alternado entre os convidados que participam presencialmente e de forma remota. Aliás, para a gente combinar aqui essa parte das falas, quem está aqui é mais fácil porque está vendo o relógio aqui, vai tocar, tem automático que toca isso aí, faltando um minuto. Então fica mais fácil de acompanhar. Quem está no remoto, eu vou pedir para prestar atenção controlar o próprio tempo, nos 10 minutos. E algumas vezes, eu não sei como é que está aqui, mas algumas vezes aparece lá uma fala, né, de uma mulher muito insistente que fala dos 1 minuto ou 15 segundos, né? Tá certo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença, né, do senhor Adalberto Calmon Barbosa, que está aqui presencial conosco, mas também dos outros convidados que estão online. Então, os nossos convidados serão, presencialmente, o senhor Adalberto Calmon Barbosa, advogado, diretor nacional de Relações Institucionais da Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança e vice-presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Obrigado. Por videoconferência, nós temos o padre Júlio Lancelotti, pedagogo e sacerdote católico brasileiro, a senhora Ivone Maria Peraça, coordenadora nacional da Pastoral do Povo da Rua, e também foi a participação do CIAMP, Rua Nacional, Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, no Ministério dos Direitos Humanos, que estamos aguardando ainda a confirmação, assim como do Frei Rogério Soares, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Jataí, Goiás, fundador da Pastoral do Empreendedor, também aguardando confirmação. Também nós tivemos o convite, mas infelizmente não pôde participar por motivo de saúde, o senhor Rogério Soares Barba, educador social para o mundo do trabalho, ex-morador de rua. Então, nós contamos, né, com a participação de todos, né, e essas informações, como eu disse inicialmente, são essenciais para que nós possamos
trabalhar com legislação que seja realmente efetiva, né, para a finalidade. Eu vou passar as perguntas aqui, está aqui embaixo. Eu gostaria de já fazer a leitura de algumas perguntas e comentários feitos pela população através do e-Cidadania. Então, inicialmente aqui, perguntas da Vitória, de São Paulo. Se existem políticas públicas destinadas à população em situação de rua, por que ainda observamos o crescimento desse número? O Diogo, do Distrito Federal. Por que usar a expressão população em situação de rua? Isso não é apenas um eufemismo tentando suavizar o estado dessas pessoas? A Larissa, da Bahia. Como garantir moradia, trabalho e assistência adequada à população em situação de rua, respeitando as necessidades de cada pessoa? A Renata, do Rio de Janeiro. Como o poder público pretende garantir políticas individualizadas e integradas, evitando que o acolhimento seja apenas temporário? Comentários. José, de Pernambuco. É preciso garantir moradia, renda, saúde e emprego com acompanhamento individual para promover a autonomia e superar a situação de rua. Tem mais algumas perguntas que chegaram da Aline, de Santa Catarina. Quais medidas podem garantir moradia e reinserção social à população em situação de rua? Danilo, do Distrito Federal. Existe algum modelo de ação bem-sucedido já implementado no Brasil ou em outros países que possa servir como referência? O Helder, do Rio Grande do Norte. Como integrar saúde mental, tratamento da dependência química, assistência social e acesso à moradia, diante de um país que é continental? A Sandra, de São Paulo. Como garantir políticas públicas eficazes e específicas para atender aos diferentes perfis da população em situação de rua? A CSA, de Alagoas. Quais mecanismos de monitoramento podem ser implementados para verificar a efetividade das políticas destinadas às pessoas dessa situação? Comentários. O Isaías, da Paraíba. É dever do Estado garantir a dignidade humana. O morador de rua está lá por, em 98% dos casos, desestruturação psicossocial. O Eberson, do Rio de Janeiro. É necessário uma abordagem que exige uma rede articulada que una apoio psicológico, psiquiátrico, suporte familiar e assistência social. Então, novamente, eu quero agradecer a todos que participaram e que vão participar, né, através do e-Cidadania. Também agradecer aos nossos debatedores, os nossos participantes. Sem dúvida nenhuma, esse é um assunto que afeta muita gente no país e de uma forma muito desumana, muitas vezes. O que me levou, né, por necessidade de conhecer o assunto e poder trazer, né, aqui à comissão o pedido dessa audiência. Eu reporto aqui a chegada da nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves, né, que faz um trabalho magnífico aqui. E, por favor, tenha a palavra. Presidente, obrigada por me conceder a palavra antes de todo mundo. Eu estou num dia de muitas agendas, mas eu fiz questão de passar aqui. E quero cumprimentar o senhor Adalberto, meu amigo, querido, uma pessoa que há anos faz o atendimento às pessoas em situação de rua. Mas eu trouxe uma fala, presidente, me permite fazer a minha fala, e eu quero cumprimentar todos os convidados que estão de forma presencial, os convidados de forma online. Mas falar sobre a população em situação de rua, presidente, é falar de dignidade humana. E eu quero lhe cumprimentar por este requerimento, e quero lhe cumprimentar por esse debate, porque ele é oportuno e necessário, presidente. É falar de saúde, de moradia, assistência social, trabalho, segurança alimentar e acesso à justiça. A própria Política Nacional para a População em Situação de Rua, presidente, reconhece que estamos diante de um grupo heterogêneo, que tem em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Portanto, não existe uma causa única para a situação de rua, assim como não existe uma solução única. É o que nós vamos discutir aqui hoje.
A dimensão do desafio exige atenção. Dados oficiais do Cadastro Único mostram que em junho de 2026 havia 333.581 famílias em situação de rua com renda mensal por pessoa até meio salário mínimo registradas no sistema. É como se fosse uma cidade inteira de grande porte na rua. Mas acontece, presidente, que em janeiro de 2023 o número era 187.761. Isso representa, de 23 para 26, um crescimento de 78% em 3 anos e meio. É um crescimento absurdo. Nós nem tiramos as pessoas da rua. Se a gente tivesse mantido o mesmo número, já seria um absurdo. Se não tivéssemos tirado ninguém da rua, seria um absurdo. Mas o que nós temos aqui é que não conseguimos alcançar os 187 mil, pelo contrário, crescemos 78%. O aumento do registro pode refletir tanto o agravamento da vulnerabilidade, quanto na ampliação da capacidade estatal de localizar e cadastrar essa população. Mas a magnitude dos números é inequívoca. Nós vamos ouvir aqui respostas de órgãos federais, presidente, que não, é que estava subnotificado em 2023 e agora eles atualizaram. Mas não, presidente, está a olho nu, nós estamos vendo. Eu que sou de Brasília, o meu povo de Brasília que me acompanha pode concordar comigo. Não foi o cadastro que foi atualizado, houve de fato um aumento, presidente. E a gente não pode ignorar isso, e esta casa não pode ignorar. Que pena, presidente, que essa audiência está acontecendo nesse período de campanha, que nossos colegas não podem estar aqui presencial, mas quem sabe hoje é o pontapé inicial para um grande debate. Existe ainda uma importante lacuna estatística. O Brasil não dispõe até hoje de um censo nacional específico que permita dimensionar com precisão toda a população em situação de rua. Essa deficiência começa a ser enfrentada. O IBGE está preparando o primeiro Censo Nacional de População em Situação de Rua, com coleta simultânea previsto para julho de 28. O levantamento deverá produzir informações padronizadas sobre distribuição territorial, perfil sociodemográfico e condições de vida. Conhecer quem são, onde estão e quais são as necessidades dessas pessoas não é uma questão meramente estatística. É condição para a gente planejar políticas públicas. É condição necessária para a gente fazer entregas de programas governamentais e também de adequação legislativa. Na saúde, os dados mais recentes, presidente, revelam simultaneamente a dimensão da demanda e a importância da presença ativa do Estado. Segundo o Ministério da Saúde, as equipes de consultório na rua realizaram 701.682 atendimentos em 2025 e outros 330 somente no primeiro semestre de 2026. Essas equipes contam atualmente com mais de 3.200 profissionais e levam vacinação, testagem, atendimento e acompanhamento multiprofissional diretamente aos territórios. É uma política que reconhece uma realidade essencial. Se eu tenho 3.200 profissionais para atender o povo na rua, eu estou automaticamente reconhecendo que eu tenho o povo em situação de rua. Concorda? Não basta que o serviço público exista formalmente. É necessário que ele seja efetivamente acessível a quem dele precisa. O Brasil possui instrumentos importantes para enfrentar essa realidade. A Política Nacional para a População em Situação de Rua existe desde 2009. Em dezembro de 23, o governo federal, o atual governo, lançou o Plano Nacional Ruas Visíveis, estruturado em 99 ações, distribuída em 7 eixos articuladas entre 11 ministérios, com um orçamento inicial de 982 milhões previstos para 2026. Aí a pergunta que vem, presidente. Temos um plano nacional com 99 ações envolvendo 11 ministérios e um orçamento para 26 de 900... Vou repetir o número, 982 milhões. E por que cresce tanto o número de pessoas em situação de rua? Aonde estamos errando como órgão fiscalizador, como Estado,
como órgão fiscalizador do Estado, dos programas governamentais, aonde nós, legisladores, não estamos vendo os erros, os acertos também. Eu espero que hoje também venham os acertos, mas existe dinheiro. Existem 11 ministérios envolvidos. E como justifica? 982 milhões de orçamento esse ano e a população cresce 78%. Ou a política econômica desse governo é tão ruim que está aumentando cada vez mais o número de pessoas pobres, que nós estamos devolvendo as pessoas para a miséria, ou erraram na política de cuidado de pessoas em situação de rua. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Aqui no DF, a nossa governadora tem sido corajosa no enfrentamento, tem acompanhado as ações do DF, mas vai ter que ser uma ação articulada com todos os governadores também. E não quero falar aqui de limpeza e de eugenia, de limpeza social não, presidente. Eu quero que essas pessoas sejam devidamente atendidas. E acho que a próxima audiência que o senhor for pedir, tem que estar sentado na mesa também a Comissão de Segurança. Porque a gente está ouvindo aí algumas notícias que nem todos as 300 mil pessoas que estão em situação de rua são pessoas realmente em situação de rua. Aqui no DF, parte das pessoas que foram recolhidas pelo atual governo, a atual governadora tem uma preocupação enorme com essa população. Por exemplo, de 700 pessoas que tiraram da rua, só um estava em situação de rua. Os demais tinham residência no DF, recebiam benefícios sociais, mas estavam na rua por conta da dependência química. E aí a Adalberto vai falar sobre isso. Então, a gente vai ter que entender essa dinâmica também. A população cresceu porque aumentou o consumo de substâncias químicas. A população em situação de rua cresceu porque nós estamos com mais pessoas com problemas de saúde mental e que não querem ficar em casa e não conseguem trabalhar. Respostas precisam ser dadas. Eu só sei o seguinte, que o saldo do atual governo é muito ruim. Mas nós não estamos aqui, eu sou uma senadora de oposição, mas sou muito coerente, eu quero ajudar este governo a acertar. E a gente não pode torcer pelo pior melhor, não. Nós queremos que o governo acerte. Ainda o tempo que sobra para esse governo, porque eu acho que o ano que vem não será esse governo, o tempo que sobra a gente quer colaborar. Inclusive assim, é mais dinheiro, o orçamento previsto ainda é pequeno, mesmo esse valor de 900 milhões. Então, presidente, que a gente saia daqui, dessa audiência, com encaminhamentos práticos. E quero me somar ao senhor. A gente vai ouvir daqui a pouco o Ministério de Direitos Humanos, que bom que o Ministério está participando, é lá que desenvolve a política. Vamos ouvir a coordenadora nacional, o Ministério, no que eles precisam mais de nós aqui no parlamento para a gente ajudá-los a enfrentar. Inclusive, presidente, eu quero registrar a presença da Paola. A Paola é uma jovem de São Paulo, extremamente preocupada com a situação das pessoas em situação de rua, candidata a deputada federal tão jovem, dedicada a essa pauta, veio de São Paulo para assistir a sua audiência, vai ficar um pouco aqui assistindo, acompanhando, e é uma honra, presidente, estar participando com o senhor e todos os senhores que aceitaram o convite de ser expositores. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, senadora Damares Alves, né, que é profunda conhecedora de tudo que envolve esse cuidado com as pessoas. A maneira como eu vejo, senadora, aliás, agradecer a participação da Paola também aqui, obrigado de estar conosco, assim como aqueles que estão participando remotamente. A maneira como eu vejo é um sistema, eu vejo muitas coisas como engenheiro que eu sou, então é um sistema complexo, um sistema que tem diversas engrenagens, diversos pontos girando juntos, e em termos de resultados você tem fatores contribuintes que são vários, né? Só pela fala da senadora a gente já vê a quantidade de fatores contribuintes que podem levar uma pessoa ou mais pessoas, uma família, muitas vezes, a estar em condição de rua. E isso vem desde a saúde, educação, recursos, né? A economia, muitas outras possibilidades. Aí você tem que medir isso aí, medir de uma forma acertada, medir de uma forma que possa fazer o acompanhamento desse processo o tempo todo. E depois as consequências
com isso. Consequências também em vários setores, saúde, segurança pública. Então, realmente é um assunto complexo e precisa ser tratado. Então, fico muito feliz, né, primeiro, de ter sido autorizado a chamar essa audiência. Eu espero que não seja a única, a gente possa fazer outras para discutir aspectos, como é um sistema complexo, como eu falei, a gente vai ter que analisar por vários pontos de vista. Então, alguns participam hoje, talvez em outras audiências, talvez chamar setores mais específicos de certas perspectivas diferentes, como eu fiz com a inteligência artificial, né, para que a gente tenha essa visão múltipla e que, no final das contas, a gente consiga ajudar essas pessoas. Como a senadora falou, nós somos de oposição, mas a gente nunca pode ser oposição à população. A população tem que ser a beneficiada de tudo isso, aquelas que sofrem com essa situação. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, para achar as melhores condições, achar a melhor solução para que isso funcione, essa é a ideia, né? E trabalhar junto para que isso funcione. Então, eu vou agradecer novamente e dar partida aqui, então, nas nossas... agradecer a mesa também, né? Obrigado aí pelo apoio de sempre muito solícito e muito bem feito, muito competente. Eu vou passar a palavra, então, para iniciar por 10 minutos ao senhor Adalberto Calmon Barbosa, que eu já conheço há bastante tempo, advogado, diretor nacional de Relações Institucionais da Obra Social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança e vice-presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Por favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a presidente da comissão, senadora Damares, e também presidente aqui da mesa, nosso também amigo, senador astronauta Marcos Potts. Obrigado pelo convite dirigido ao Frei Hans, inicialmente, e ele pediu para justificar a ausência dele, que ele está viajando aos países da África, né? Esse ano a Fazenda Esperança ela faz 20 anos em Moçambique, né? Onde tem um trabalho lá de educação infantil, temos uma escola, temos 3 creches e mais os trabalhos da recuperação da dependência química. A gente viaja pelo Brasil todo e pelo mundo, nós estamos hoje em 29 países, né, Fazenda Esperança. Em todos os lugares encontramos pessoas em situação de rua. Alguns países com mais concentração de pessoas na rua e outros países com menos concentração. Alguns países com registros, com cadastros daqueles que estão na rua e outros países que não têm nem noção de quem está ali na rua. Né? A gente vê a Alemanha mesmo, todos aqueles que estão na rua, todos são cadastrados, todos são identificados. Já, vamos pegar aqui pelo Brasil, né, que é um país assim continental, enorme, é muita gente que você nem sabe quem é que está na rua. Ontem, senadora Damares, a minha filha de 9 anos, ela me perguntou: papai, na tua época tinha tantos moradores de rua? Ela tem 9 anos. Nunca se viu tanto nas reportagens de TV a questão das pessoas em situação de rua. E o que fazer? Né? O que chegou primeiro, a rua ou a droga? Eu fui para a rua e depois eu comecei a usar droga, ou eu comecei a usar droga e fui para a rua? Qual é o problema? O problema é o quê? É falta de habitação? Qual é o problema? É o rompimento do vínculo familiar? Nós temos na rua hoje um grande percentual de pessoas que não usam drogas. E por que estão na rua? Qual é o problema? Qual o problema que teve dentro de casa? Qual é o problema que teve de moradia? Eu estive visitando umas comunidades terapêuticas agora no Rio de Janeiro, esse mês. Inclusive, eu estou como presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Hoje somos em torno de 15 federações no Brasil e mais de 2.000 instituições que fazem o acolhimento do dependente químico.
E um menino que eu conheci numa fazenda, numa comunidade terapêutica em Seropédica, 28 anos, ele é padeiro e ele sofreu, a família dele sofreu uma grande enchente lá em Minas Gerais. E a casa se perdeu toda. E nessa enchente ele perdeu a mãe, a esposa e 2 filhas gêmeas. Ele foi para a rua. Quantos desabrigados hoje estão na rua? E ele não usava droga. Ele começou a usar droga na rua. Depois ele foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi oferecida a droga para ele. E ele começou a morar nas Cracolândias do Rio. E uma comunidade terapêutica o resgatou. Hoje ele está fazendo curso de aperfeiçoamento de padaria, panificação na comunidade terapêutica. Está resgatado. E eu posso contar aqui a experiência que nós fazemos no Brasil. Eu lembro muito bem na época do governo Kassab, quando ele foi prefeito em São Paulo, ele nos visitou, ele falou assim, nos ajude na Cracolândia em São Paulo. E nós colocamos uma equipe para ir de encontro àqueles que estão na rua. Durante o governo dele, mais de 800 pessoas foram encaminhadas para as unidades da Fazenda Esperança. Na época da pandemia, senador, o Frei Hans, ele falava muito assim, via na televisão, todos devem ficar em casa, todos têm que ficar em casa. E Frei Hans falava, mas como? Aquele que está na rua, como ele vai ficar em casa se ele não tem casa? O que o Frei Hans fez à época? Abriu as portas das 110 unidades do Brasil para as pessoas em situação de rua. E vieram mais de 3.000 pessoas durante a pandemia. Acolhimento com dignidade, com respeito, com segurança, porque passava por uma quarentena. E Frei Hans fez questão de ficar com eles lá, em Guaratinguetá, e recebiam eles. Então é possível, sim. Eu vejo um aumento exacerbado de crescimento de pessoas em situação de rua, como minha filha falou, eu respondi para ela, à época não tinha tanta gente, hoje é enorme o número. Cresceu 70%, como a senhora falou, senadora, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, de 170 mil foi para 300 mil pessoas em situação de rua, cidade grande até. O que é que está acontecendo? Essa quantidade. E nós estamos trabalhando, nós estamos tirando. Tem muitas entidades aí que estão fazendo um trabalho magnífico, acolhendo as pessoas em situação de rua. Outro trabalho também que eu queria aqui deixar para vocês conhecer é um projeto Com Deus Tem Jeito. Esse projeto, ele começou em 2016. Papa Francisco, ele declarou o ano de 2016 o ano da misericórdia. E ele pediu para todos os movimentos religiosos fazer algo concreto de misericórdia. E aí a Obra Lumen, lá de Fortaleza, junto com o Frei Hans, Fazenda Esperança, criaram um projeto de trazer todas as pessoas em situação de rua para um local, passar ali o dia com eles, orientando, aconselhando. E aí começou em 2016 o primeiro projeto Com Deus Tem Jeito, na Fazenda Esperança em Guaratinguetá. Esse ano faz 10 anos, já teve 3 edições esse ano. A última edição desse ano vai ser na Canção Nova, agora em novembro. Tem mais de 550 instituições, órgãos religiosos, pastorais de rua, envolvidos nesse movimento. Eles já vão preparando as pessoas que estão em situação de rua, convidando-as para esse dia, para esse encontro. E aí são mobilizados empresários destinando ônibus, recursos, alimentos. E quando chega o dia, levam todos para aquele local com permissão deles, eles querem ir e passam o dia. Em 10 anos, mais de 8.500 pessoas em situação de rua foram resgatadas. Então, iniciativas existem. O que falta? É conhecer essas iniciativas.
é fortalecer os trabalhos que são feitos em cada localidade. Não existe, como a senhora falou, senadora, um modelo único para cuidar daquele em situação de rua, porque existem vários perfis das pessoas que estão lá. Uns precisam de recuperação, primeiro, precisam se equilibrar, entrar na sobriedade. Outros precisam de capacitação, de formação. Eu vi aqui a presença no convite que foi feito ao Frei Rogério Soares. E Frei Rogério, que fundou a Pastoral do Empreendedor no Brasil, ele fala muito bem, senador. Ele fala assim, cidadania é dinheiro no bolso. Nós temos que empreender as pessoas. Não é só ir na rua dar a sopa. Não é só ir na rua dar a comida ou o que vestir. Cortar o cabelo. Isso não tira a pessoa da rua. Pior, pelo contrário, ela fica cômoda lá na rua. Porque sabe que todo dia, naquela hora, vai ter lá o alimento para ela. O que nós temos que trazer é cidadania para essas pessoas. É renda, é trabalho. Mas se ela tem um envolvimento com a droga, temos que também cuidar dela. Temos que também tratar dessa pessoa. Hoje existem vários mecanismos para cuidado do dependente químico. Temos aí a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que oferece vários serviços. Temos os CAPs, temos consultórios de rua, temos os hospitais para desintoxicação do dependente químico, temos as comunidades terapêuticas que têm acolhido também pessoas em situação de rua. O que basta é o governo agora identificar os serviços que estão dando certo no Brasil e fortalecer esses trabalhos. O governo sozinho ele não consegue fazer nada. Por isso, tem aí as organizações da sociedade civil que hoje faz a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Então, nós temos, assim, trabalhado bastante para cuidar dessas pessoas em situação de rua. Muito obrigado. Aliás, o assunto, eu estava anotando algumas perguntas aqui, que aquela mania de engenheiro de novo, né? Mas, muito obrigado, senhor Adalberto Calmon Barbosa, advogado, diretor nacional de Relações Institucionais da Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança e vice-presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. O representante aqui do MDHC, o Anderson, já está aqui, estão convidados para a mesa. Ah, tá. Eu vou passar a palavra agora para um primeiro representante por videoconferência, como nós combinamos, é um lá e um cá, né? Então, eu passo a palavra ao padre Júlio Lancelotti, pedagogo e sacerdote católico brasileiro, né, para os seus 10 minutos de fala. Só convidar o Anderson também. Oi. Boa tarde, agradeço muito a possibilidade de estar com os senhores. Só perguntaria se estão ouvindo. Está ok? Transmissão, estão ouvindo? Estou te ouvindo bem aqui. Obrigado. Ok. Uma saudação ao senhor senador, aos senadores, às pessoas que estão participando. Eu gostaria de dizer, como o senhor ressaltou que o senhor é engenheiro, nós vamos ter uma engenharia para sair da rua, uma vez que nós temos uma engenharia que leva para a rua. Ninguém chega na rua porque dormiu em casa e de manhã resolveu ser morador de rua. Há uma engenharia de destruição da pessoa, da pertença e de muitas perdas que faz com que a pessoa chegue na rua. Como nós temos que ter uma engenharia de como sair da rua num sistema extremamente elitizado, num sistema de muita competição, num sistema bastante individualista. Então, eu gostaria de lembrar algumas coisas bem práticas. Uma delas é a DPF 976. E a pergunta que aí eu faço, pedindo ajuda dos senhores senadores, das senhoras senadoras, por que os estados e os municípios não obedecem à DPF 976? A DPF não é facultativa, a DPF é obrigatória, que todos a obedeçam. E, no entanto, nós sabemos que com todas as ações higienistas, como a senadora lembrou,
e lembrou muito bem a senadora Damares, que existem muitas cidades, não diminuiu a população de rua. Nós temos cidades no Brasil que ficam na rodoviária, esperando se tem alguém chegando para mandar embora. Então, há uma DPF, e é uma DPF do Supremo Tribunal Federal, que deve ser obedecida. Isso é muito importante. O plano de ruas visíveis, eu acredito que precisaria passar por algumas remodelações, algumas sugestões que nós temos feito, inclusive de que o projeto é feito para as pessoas ou as pessoas são feitas para os projetos. Porque, às vezes, são projetos tão burocratizados, tão sistematizados de uma maneira rígida, que não permite flexibilidade numa população extremamente heterogênea. As nossas respostas são sempre as mesmas. O modelo de albergues, os modelos de acolhida são sempre os mesmos. E, como foi dito, a questão de alimentação, eu, com 40 anos de experiência, não conheço ninguém que está na rua porque tem alimentação, porque alguém leva comida. Eu estou na rua porque às 5 horas da tarde vão trazer sopa aqui para mim. Eu não conheço ninguém que esteja na rua em 40 anos de convivência diária. A minha convivência com a população de rua é diária, não é só de vez em quando, é diária, diretamente, diariamente estou com eles. Nós temos uma padaria que faz o pão com eles, nós temos uma cozinha-escola, onde temos tido cursos inclusive estamos tendo hoje de pizzaiolo durante todos esses dias, com pessoas em situação de rua participando. A nossa padaria-escola produz todo o pão que nós partilhamos, como temos um ateliê que é de empreendedorismo, que é gerador de renda, um ateliê que tem feito, inclusive, arte 3D. São coisas muito bonitas e importantes. Temos, e aqui nesse prédio onde eu estou agora, uma academia para a população em situação de rua, uma academia de musculação, que trabalha junto com os CAPs para a redução de danos, aderência ao tratamento, melhora da autoestima. Tudo isso é uma engenharia. Eu gostaria muito de convidar o senhor senador Pontes e a senhora senadora Damares, venham nos visitar. Nós ficaríamos tão felizes. O senhor senador é aqui senador por São Paulo, seria para nós uma alegria imensa recebê-lo, mostrar para o senhor como nós estamos fazendo essa engenharia, como essa engenharia se produz. Mas é importante que as ações sejam integradas, que as ações tenham uma integração, obedecendo a DPF 976, cessando a violência contra a população de rua, cessando, como bem lembrou a senadora Damares, todo tipo de higienismo e toda forma de violência. Eu queria lembrar também, pedir apoio aos senadores. Eu tenho falado muito com o Poder Executivo. É impossível a população de rua acessar o gov.com. Tudo é pelo Gov, certidão de nascimento, atestado de vacinação, localização de benefícios, tudo é feito pelo Gov. Muitas das coisas que a senadora lembrou, e o senhor senador também, que nós não conhecemos, é porque a população em situação de rua não tem como acessar o Gov. Nós temos um serviço de computação onde eles entram nos computadores, fazem e-mail, mandam currículos, recebem currículos. Nós que estamos fazendo no nosso trabalho os boletins de ocorrência virtuais, porque as delegacias não fazem. Então, e eu queria lembrar uma coisa agora muito importante e pedir, senador Pontes, eu lhe peço com muito carinho, muita força de respeito a Vossa Excelência e a senadora Damares. Vai chegar agora, vão chegar os efeitos do El Niño para a população de rua. Uma cidade como São Paulo, nós não temos um bebedor público. Não temos um. Se tivéssemos um, a gente diria, temos um bebedor público. Como que com as temperaturas aqui no Sudeste,
tem efeitos de enchentes no sul, efeitos de estiagem no norte e no nordeste. Aqui no sudeste, onde eu estou, haverá um aumento da temperatura 5 graus acima da média. Como nós vamos garantir água potável? Como nós vamos garantir sobrevivência para os idosos que estão nas ruas? Só num dos nossos trabalhos ligados à pastoral de rua e à Igreja Católica, nós temos a Missão Belém. Só aqui em São Paulo são 2.000 acolhidos, 2.000 acolhidos que estão fazendo atendimento. Mais de 700 são acamados, usam fraldas, têm colostomia, têm traqueostomia, são alimentados na boca, trocam fraldas 5, 6 vezes por dia. Às vezes não se consegue manter tudo isso. Então, nós precisamos pensar, senadores, senadoras, numa ação urgente para a questão do El Niño, que se aproxima já no próximo mês. E não adiantam ações genéricas, ou dizer, as UBSs vão atender. É preciso ter postos de hidratação, de socorro imediato para essas pessoas. E eu estou chegando no fim do meu tempo, uma coisa que eu queria lembrar é o projeto do senador, do colega do senhor, da senhora, dos senhores senadores e senadoras, o senador Randolph, que já teve aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de criminalização da aporofobia. Todas essas coisas são necessárias. Nós não podemos alimentar a aporofobia, não podemos buscar respostas desarticuladas, não podemos criminalizar nem usar de violência contra a população em situação de rua, mas todos nós juntos, como o próprio senador e a senhora senadora colocaram, todos nós não queremos o pior, todos nós queremos encontrar as melhores respostas. Apoio ao projeto do senador Randolph de criminalização da aporofobia. Quero me colocar pessoalmente a Pastoral de Rua, o Instituto Nossa Senhora das Mercês, à disposição dessa comissão do Senado. Espero muito receber a visita do senador Pontes e da senadora Damares e outros senadores e senadoras que quiserem nos visitar, para visitar nossa cozinha-escola, academia, conhecer o nosso ateliê, conhecer todo o serviço da nossa biblioteca para a população de rua, todo o serviço de acesso à informática, todo o atendimento... 60 segundos. Todo o atendimento jurídico que nós damos diariamente a essas pessoas. Grato, muito obrigado. Muito obrigado, senhor padre Júlio Lancelotti. Sem dúvida nenhuma, um convite aceito. Vamos ver se a gente consegue ir, visitar. Mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos que o senhor falou que eu acho extremamente importantes aqui, Primeiro, é a obrigatoriedade de se obedecer uma determinação legal. Isso tem que ser feito. O país tem essa situação que muitas vezes você vê, existem providências sendo tomadas, mas o pessoal não obedece. E isso é terrível, precisa ter isso. Outra coisa é a necessidade que sejam ações integradas. Eu tinha até anotado algumas perguntas aqui, tipo assim, é necessário fazer a medida, Agora, de novo, falando como engenheiro, é interessante, é importante fazer a medida, sem dúvida nenhuma. Só que é preciso que se estabeleça qual o percentual, por exemplo, qual o percentual de pessoas que vão, por uma razão ou outra, morar na rua. Certamente não é todo mundo pela mesma razão, tem razões diferentes, então você saber quais são esses percentuais. Quais são os percentuais das razões que eles não saem da rua? Tem que se ver isso também, que é algo distribuído. E esse percentual persiste, qual a razão que ele chegou persiste, ou a razão de não sair persiste. Então, todos esses aí são dados importantíssimos para que as políticas públicas sejam feitas. Mas não adianta nada fazer a política pública se não é obedecida. Precisa ser obedecida. Quais são as medidas? Quais são aquelas que têm sucesso? Quais são aquelas que já fizeram, que têm um percentual de sucesso? E por quê? Quais as dificuldades em se implementar? Essa aqui, por exemplo, é uma delas. Se não é obedecido alguma coisa, essa é uma dificuldade clara. E outra coisa que o senhor falou, que eu acho extremamente importante, com relação aos desastres naturais. Essa é uma batalha que eu tenho tido aqui desde 2023 com
tem um projeto de lei que é o 5.002 de 2023, que eu coloquei, de gerenciamento de riscos para desastres naturais. Não tem dúvida que existem os efeitos de desastres, efeitos de mudanças climáticas que refletem em desastres naturais cada vez mais graves. Isso vai com aumento de temperatura, aumento de seca, redução de temperatura, enchentes, etc. E o que a gente assiste é que o Estado, vamos chamar de Estado de forma geral, simplesmente espera acontecer o problema para depois tentar tomar providência de correção, o que não é a maneira mais inteligente de se fazer as coisas. E isso também precisa ser feito de uma forma estruturada, integrada, olhando as várias perspectivas. Isso vai desde da mudança, retirada de pessoas de áreas de risco para transferência para áreas mais seguras, até como que eu vou tratar a situação. Você tem que pensar em prevenção, pensar em preparação, em resposta, em correção. E eu não vejo isso sendo feito. Isso me dá uma agonia. Eu trabalhei 30 anos fazendo investigação, prevenção de acidentes, e você não vê as coisas sendo feitas de forma estruturada, né? Precisamos disso aí. Então, padre, de novo, obrigado pela participação. Sem dúvida nenhuma, todas as informações são importantes. Lembrando que tudo isso aqui é gravado, todas as informações são gravadas e isso vai servir como subsídio para os parlamentares, né, e outras instituições que vão participar também no estabelecimento ou na busca de soluções mais efetivas. Eu vou passar a palavra agora, que está aqui com aquela questão de um remoto e um presencial. Eu vou passar a palavra agora ao senhor Anderson Miranda, coordenador-geral do CIAMP, Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua do Ministério dos Direitos Humanos, para os seus 10 minutos. Me fala. Excelentíssimo senador astronauta Marcos Pontes, senhor Adalberto, todos e todas, boa tarde. Antes de eu começar, senador, eu queria dizer que eu vivenciei 35 anos em situação de rua. E hoje estou trabalhando no governo federal, no Ministério dos Direitos Humanos, cuidando da pauta do CIAMP Rua e discutindo as políticas intersetoriais e interseccionais. Então é um orgulho estar aqui. Sou de São Paulo, sou paulistano, mas viajei o Brasil inteiro a pé. Eu acho que tudo isso que Vossa Excelência Damares, senadora Damares, né, que o presidente Adalberto, que o padre Júlio coloca, a gente precisa. A população em situação de rua, ela não é plantada na rua. Ela não nasce na rua. Ela é jogada para a situação de rua. De alguma maneira. É um rompimento familiar. É a questão, sim, não podemos aqui dizer, das substâncias psicoativas, sim, drogas, álcools, né? É importante também da omissão. A omissão do município, a omissão do Estado e a omissão do governo federal. Eu falo omissão porque muitas vezes nós temos que assumir esse compromisso. E muitas vezes também dos legislativos, que criam projetos sem dialogar, sem chamar, sem discutir, sem propor. Hoje é o mês de agosto, mês de luta da população em situação de rua. Vossa Excelência sabe que em 2004 houve aquele massacre em São Paulo, e eu estava morando na Praça da Sé, onde 7 pessoas barbaramente foram agredidas e mortas. Né? E a gente organizou um movimento nacional. Então, hoje eu falo aqui, a Vossa Excelência, com resguardo de pedir desculpa se eu errar em algum momento, de ser corrigido. Mas para nós é importante. Nós não quero aqui tratar a questão partidária, eu quero tratar a questão política. É urgente e emergente. Nossa população em situação de rua não vem diminuindo. Ela vem aumentando. Ela vem crescendo. Tanto dentro do Brasil quanto a questão migratória. De fora para dentro. E aí essa população, tanto aqui Venezuela, de outros países, vai para a situação da onde? De rua. E nós não cuidamos. Né? Agora nós temos um problema também no norte do país, com a questão indígenas desaldeados, que saem das suas aldeias e vai para onde? Situação de rua. Então, excelências, eu venho aqui em nome do Ministério dos Direitos Humanos dizer que a gente vem construindo, sim, moradia primeiro. A ministra Damares deixou um caderno, quando ela foi ministra, um caderno do Hausenpost, um diálogo, nós tivemos um seminário, depois nós continuamos essa discussão com o Seminário Internacional de Moradia Primeiro, e hoje nós temos alguns serviços de moradia primeiro. Nós somos contra. Eu vou ser muito sincero a Vossas Excelências, a internação
compulsória e involuntária. Eu acho que precisa ser tratado nas comunidades, mas não é uma determinação. Eu acho que precisa ter o cuidado. Né? Eu acho que precisa, sim, dialogar com as comunidades terapêuticas, sentar com as comunidades terapêuticas. Eu acho que hoje o Ministério do Desenvolvimento Social, né, tem esse papel, né, foi determinado isso. Nós estamos aqui discutindo, nós temos muitas pessoas que vão para a situação de rua, sim, não quero aqui opositorar, mas não é judicialmente, não é ali, não é uma lei que faz, é políticas, é orçamento, é dinheiro. Depois dos 9 meses que ele ficou na comunidade, ele volta para onde? Qual é o papel da intersetorialidade, da moradia, do trabalho, da saúde, da educação, para ele não voltar para essa situação? Qual é a rede que depois disso que o acolha também? Né? Eu acho que o Padre Júlio falou muitas coisas aqui que nós precisamos falar. E eu quero trazer que nós estamos dialogando com o Ministério da Cidade, nós conseguimos no Minha Casa Minha Vida 3% no FAR para garantia de inclusão da população em situação de rua. Quem tem que fazer isso? Os municípios. Os municípios têm que fazer o projeto, engenharia, eu sei que o senhor é engenheiro, sentar arquitetonicamente com os arquitetos, criar os programas e tudo. Nós temos sim 3% hoje, é lei, é garantia do Minha Casa Minha Vida. Hoje nós estamos criando o Cidadania Pop Rua. Doutor Adalberto, várias entidades, eu não vou falar comunidades terapêuticas, porque são entidades que atuam ali, várias entidades pegaram os serviços também de cidadanias Pop Rua conosco, com o Ministério dos Direitos Humanos, e estão atuando na ponta. Nós temos a atuação na ponta. Muitos vão pedir internação, atendimento, cuidado. E qual é a rede que nós temos para esse atendimento? Não é virar as costas para isso. Eu vivi 35 anos em situação de rua, eu não usava droga na rua. Eu fui beber depois que eu saí da rua. Depois que eu saí da situação de rua. Enquanto eu estava em situação, eu tenho marcas no corpo de violência, de queimaduras, né, de maus tratos. Aos 13 anos eu fui estuprado, senador, por um policial militar no Vale do Anhangabaú, onde era zona de prostituição de menor. Não tenho aqui medo de dizer, eu estou na casa do povo e dizer isso às vossas excelências. Para a gente pensar mesmo, para a gente discutir mesmo. É uma população que precisa de cuidado. Eu estou vindo de Cuiabá, senador, eu vou falar aqui com muito, não medo, com muita tristeza, representando o Ministério, e cheguei lá, eu vi policiais agredindo pessoas, batendo em lideranças da rua, batendo na cara de mulher, levando em Cuiabá, isso eu vi. Estou vindo agora de São Paulo, o Padre Júlio não falou, os consultórios, os agentes de consultório na rua estão reclamando no Parque Dom Pedro que a polícia está indo, eles estão fazendo atendimento e estão indo lá bater neles. Não pode ficar, não pode estar aqui, então está acontecendo várias ações de higienização. Né? A nossa proposta é que tenha uma política que está aí no Senado, que está aqui, né, para a população em situação de rua. Senador, eu tenho mais uma questão a trazer. Conseguimos, anos e anos de luta, o IBGE vai recensear a população em situação de rua. O IBGE vai fazer o censo da população em situação de rua. O IBGE vai trazer dados da população em situação de rua. Começa agora, nós conseguimos com 5 cidades. Vai acontecer em Goiás, Salvador, Manaus, vou me lembrando aqui, tá, gente? Goiás, Salvador, Manaus, Florianópolis, são 5 cidades da região do Brasil que o IBGE vai começar a fazer. E o ano que vem mais. Em 2028 faz o Censo Nacional. Né? Então a gente conseguiu sensibilizar o IBGE, porque o IBGE agora faz, né, o censo da agricultura, o censo, né, agropecuária, o censo disso, e nós conseguimos mobilizar o IBGE e sensibilizar o IBGE. Porque muitas vezes os municípios não conseguem fazer censo, dados e realidade dessa população. A gente sabe que as organizações têm dados da população em situação de rua, de quem é acolhido, mas e quando sai? Qual é o processo? Quem são essas pessoas? Quem são esses seres humanos? Então, para nós é importante. Um outro dado que eu quero trazer é importante. Nós estamos discutindo também no Centro Pop, né, que haja também recurso para a questão, né, das drogas, para a questão do álcool. Porque não adianta só lá garantir o benefício do Bolsa Família. Não é só o Bolsa Família. É como cuidar, como tratar, como proteger esse cidadão e essa cidadã. Né? A droga está aí. O crack está aí. E a gente precisa cuidar. Precisa cuidar com política pública, intersetoriais, interseccionais. Assistência, muitas vezes, municipal não dialoga com a saúde, não dialoga com a educação, não dialoga com a cultura, não dialoga com o trabalho. Né? O Senado aprovou uma lei do trabalho digno para a população de rua, precisa agora botar em execução,
Precisamos agora do decreto regulamentador para que esse trabalho possa, de fato, ser em execução, senador e demais. Então, eu estou trazendo aqui um boom de ações que são poucas, mas que são importantes para a gente poder atuar melhor. Eu acho que nós precisamos dar as mãos, cuidar da nossa população. Hoje são crianças, adolescentes, idosos, mulheres, LGBT, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, todos nessa situação. Todos nessa situação. A gente não acha que é pobre ou isso. Todos caem em situação de rua e vai para a situação de rua. Isso é. Né? Nós discutimos também na COP30 as calamidades. Eu estive em Manaus com 41 graus e, não, como o padre Júlio colocou, não tinha água para a população de rua. Eu tive que ligar a Brasília, pedir, na época, ministro, pelo amor de Deus, as pessoas estão passando sede aqui. E aí uma defensora comprou 10 caixas de água para distribuir para eles. A alimentação tinha, o que não tinha era água. Né? Agora mesmo nós estamos passando por várias questões de calamidades públicas, de ações e que de fato não estão... Né, 60 segundos. Já estou concluindo. Então, para nós, eu quero agradecer essa audiência. Eu acho que essa audiência tem que trazer visibilidade. Nós temos políticas aqui intersetoriais que precisamos fortalecer. O Congresso precisa aprovar com dotação orçamentária, com orçamento. E cumpra-se. Cumpra-se o orçamento, cumpra-se a política. Se não cumprir, determinação e multa. Obrigado, senador. Muito obrigado. Senhor Anderson Miranda, coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, do Ministério dos Direitos Humanos. Obrigado pelas falas. Eu teria muitas perguntas. A gente ainda vai conversar, porque tem muita coisa aí para se levantar. Você vê que é um assunto complexo por natureza, mas é um assunto interligado também. Assim, tem muita coisa a ser feita junto. Uma só tentativa de solução não resolve. Isso aí tem que ser feito de uma forma muito interligada. Obrigado. Passar a palavra agora à senhora Ivone Maria Peraça, coordenadora nacional da Pastoral do Povo da Rua. Ela nos atende por videoconferência. Eu vou pedir para a senhora controlar os 10 minutos, né, de fala pelo seu próprio relógio, que não vai ter as dicas daqui. Obrigado. Obrigada. Uma boa tarde a todas, a todos. Eu fico feliz de ter ouvido o Anderson, porque estava preocupada de o CIAMP não estar sendo representado, mas aí agora, né, foi muito bom a fala do Anderson. E também quero trazer a possibilidade, em outro momento, de serem ouvidas as lideranças dos movimentos de população de rua. No Brasil tem vários movimentos, mas tem 2 movimentos que têm uma ação e uma representação nacional, que é o MNL-DPSR e o MNPR. Então, eu sugiro que em outro momento, né, senador, o senhor falou sobre outras possibilidades de as lideranças da população de rua serem ouvidas. Bom, eu atuo na Pastoral do Povo da Rua já há alguns anos. A Pastoral do Povo da Rua tem a sua ação de forma mais direta na rua, com população de rua já há 25 anos, mas com experiências anteriores a isso e em todo o território nacional. As realidades das pessoas em situação de rua nesse país, mesmo que sejam realidades diferentes, né, no território que é muito amplo, mas o sofrimento, essa base, esse fundo de sofrimento que a população de rua vive, ela passa pelas mesmas dimensões. E, primeiro, os municípios, mesmo que tenha DPS 976, muito raramente os municípios desenvolvem ações que sejam suficientes para atender as pessoas em situação de rua no seu município. Se você tem município que tem hoje uma quantidade, por exemplo, de 100 pessoas em situação de rua, as ações desenvolvidas geralmente são com metas para 20, 30 pessoas. Então, nós temos, primeiro, equipamentos nos municípios que respondem e atendem a muito poucas vagas. A outra grande maioria da rua acaba sobrevivendo do que vai buscar, do que vai mendigar, do que vai manguear, que é a expressão da própria população, e pior ainda, porque, de fato,
quem não consegue encontrar vaga nos equipamentos, casa de acolhimento, albergue, casa de passagem, quem não consegue vaga nesses lugares, muitas vezes no centro pop também, que tem metas de atendimento diária, quem não consegue acessar esses equipamentos depende da doação e da boa vontade das pessoas nas cidades. Então, o número, às vezes, ele é de pessoas que mendigam é grande, de pessoas que viram lixeiras ainda é grande, a ausência de água potável é grande, o recolhimento de pertences por parte da segurança daquele local e de outros serviços também é grande, o recolhimento de pertences. Enfim, a gente tem nos municípios, de fato, serviços ofertados que não são suficientes para a realidade daquele município. E veja, e se tem no município, se tiver casa de acolhimento, muitas vezes não tem casa de acolhimento para mulheres, outras vezes não tem para crianças, não tem para famílias, tem para a maioria homens. E as casas, estas casas hoje no Brasil, elas estão lotadas de pessoas com problemas de saúde mental, saúde física, idade, porque as políticas locais acabam se restringindo a ações emergenciais. E quando você tem casa de acolhimento que poderia ter uma rotatividade, um fluxo maior de funcionamento, acaba não tendo porque as vagas estão, na maioria delas, ocupadas com pessoas que moram já nestas casas, porque não tem residências para idosos em situação de rua. Nós não temos no Brasil, é muito raro ter residência coletiva para pessoas com transtorno, com saúde mental abalada. É muito difícil de ter. Então, geralmente, estes casos acabam ficando nos equipamentos que deveriam ser de acolhimento temporário e acabam se tornando um equipamento de residência permanente. Ora, se nós não temos, e aí a senadora Damares falava alguma coisa que me fez pensar, se nós não temos nos municípios ofertas de atendimentos suficientes para aquela realidade, e eu nem vou citar São Paulo, que é onde tem acho que 60% da população está concentrada, mas eu vou citar nos outros estados que têm, às vezes, números pequenos, se não tem ofertas de serviços suficientes, essa população sobra na rua. E o número aumenta, porque essa população vai ficando. Então, hoje, a gente tem, nas cidades, nós temos hoje nos municípios, de modo geral, pessoas que estão recém-chegando na rua. E por quê? Porque, primeiro, as moradias, não tem moradia suficiente, isso é um dado. Outro, a especulação imobiliária, mesmo nas periferias, os aluguéis que antes eram de R$600, e aí um Bolsa Família até pagava um aluguel, não existe mais. Hoje você tem aluguéis aí na faixa de 800, 900, R$1.000. Então, nem o Bolsa Família dá mais conta de bancar um aluguel que antes bancava e resolvia. A pessoa pagava o seu aluguel e ia viver de bicos ou de outras coisas para viver, mas não morava na rua, não vivia em situação de rua. Hoje ela precisa ir para a rua para dormir, para viver, porque não dá mais conta. E nós temos pessoas recém-chegando na rua, nas cidades, com toda a documentação, um currículo eficiente, e que não conseguem resolver sua vida de forma mais rápida, porque não encontram suporte em moradia. Nós temos aqueles casos em situação de rua, que são os casos que já estão há mais de 6 meses, 1 ano, e que já se envolveram com algum tipo de substância. E nós temos na rua os casos crônicos, que são aqueles casos que precisariam de fato ser recolhidos, atendidos, cuidados, porque se não tiver serviço, oferta para isso, vão morrer na rua. De um modo geral, no município, o município não pensa políticas públicas diferenciadas para essas três instâncias. Pensa, de modo geral, um atendimento básico, normal, e aí, se tem vaga, atende, se não tem vaga, fica na rua mesmo, e é o que acaba acontecendo. Então, veja, senhores,
o número aumentou. Se ele aumentou com pessoas que estão recém-chegando. E que tipo de serviço poderia ser feito que desse suporte a quem está recém-chegando? Para que esta pessoa ficasse menos tempo possível em situação de rua. E quem está recém-chegando, ele precisa disputar uma vaga para ser atendida. Ou no centro POP, ou num equipamento, se tiver vaga para ele, porque geralmente não tem, está lotado. Então, como olhar para essa realidade, pensando que nós temos um problema de saúde crônica com quem está mais tempo, nós temos um problema de envolvimento com o uso de substâncias com quem está aí na rua já há 6, 8 meses de um ano, mas nós temos uma quantidade de pessoas que estão recém-chegando porque estão indo para os grandes centros urbanos à procura de trabalho, mas não encontram suporte em moradia. Então, se existe uma política pública que precisaria ser pensada de forma diferenciada, é a Política Nacional de Moradia para a população em situação de rua. Nós já temos no Minha Casa Minha Vida 3%, mas 3% é insignificante perante essa realidade. Nós, na Pastoral, desenvolvemos em vários lugares do Brasil programas, esta iniciativa de inclusão de população de rua na moradia. Nós incluímos na moradia... 60 segundos. Casos recém-chegados, casos mais antigos, casos mais crônicos. E quero encerrar dizendo, se existe uma política pública capaz, eficaz e muito importante, que teria que ser pensada nesse país, é a política pública de moradia para a população em situação de rua, acompanhada da geração de renda. Se não pensarmos isto, todo o resto é somente, eu vou usar uma palavra, um faz de conta. Porque a gente interna, volta para a rua. Vai para o presídio, volta para a rua. Vai para o hospital, volta para a rua. Então, moradia é o essencial e é o mais importante, que eu penso que nesse país deveria ser, enquanto Pastoral do Povo da Rua é o que nós temos feito, deve ser um tema aprofundado, debatido, avaliado, experimentado. 60 segundos. Eu agradeço aqui essa oportunidade. Daqui a pouco eu pego um voo, estou aqui no aeroporto, aguardando o embarque. Obrigada. Muito obrigado, senhora Ivone Maria Perácia, coordenadora nacional da Pastoral do Povo da Rua. Nós tivemos a participação de quatro debatedores e, nesse momento, que eu gostaria de fazer reler as... Rogério Soares entrou ali, eu estou procurando ele entrou? Entrou, conseguiu. Ótimo. Então, nós temos mais um participante, eu estava aguardando a participação, que vai participar de forma remota, é o Frei Rogério Soares, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Jataí, Goiás, fundador da Pastoral do Empreendedor. Então, Frei Rogério, por favor, eu tenho a palavra por 10 minutos, eu peço para controlar então o tempo aí pelo seu lado, porque não vai ouvir aqui os nossos sinais aqui do final do tempo. Obrigado, tem a palavra. Olá, senador, me escuta? 100%. Olá, senador Marcos Pontes, me escuta? 100%, estão vendo e assistindo aí, estão ouvindo e assistindo. Então, cumprimento a mesa, estou vendo aí um grande amigo também presente, muitos conhecidos certamente, o Adalberto Calmon, que está aí presente. Bem, sou padre da Igreja Católica, já fui pároco em algumas cidades, como Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, agora estou no Goiás e sempre trabalhei com população em situação de rua. Talvez o que eu tenha para dizer, alguns da mesa não concordem, e isso é bom que não concordem ou que tenha divergências, mas pela minha experiência, o grande problema
da questão da população de rua é a romantização da população em situação de rua. Se romantiza as pessoas. E quando se romantiza, se infantiliza. Quando se romantiza, tira o protagonismo. Frei Rogério, o seu microfone ficou baixo por alguma razão aí. Oi? Agora voltou. Seu som tinha baixado. Ah, ok. Então, o grande problema é a romantização da população em situação de rua. Quando se romantiza, se incapacita, se infantiliza. Então, nós temos na rua pessoas que foram sempre capazes e se tornaram incapazes por algum motivo. Tirar uma pessoa da rua é um parto. E um parto, para chegar num parto, leva 9 meses. Existem processos, claro, evidentemente. E se nós temos 1000 pessoas na rua, nós temos 1000 motivos que fazem com que ela esteja na rua. Então, para cada caso, merece um acompanhamento. Evidentemente que a política pública precisa alcançar todos. Mas a primeira coisa que eu critico é criar um ambiente na rua para que ela fique na rua. Os programas que hoje existem, muitas vezes em estados, é criar na rua condições para a pessoa ficar na rua. É médico na rua, é banheiro na rua, é comida na rua, é entretenimento na rua, que vai pessoas dançar, brincar lá na rua. Todo mundo volta para suas casas e a pessoa fica na rua. Então a rua não é lugar para se morar, não é lugar para ficar. Eu preciso de levar essa pessoa aí realmente para um lugar seguro. A grande maioria está na rua por causa das drogas, ou permanece por causa das drogas. Esse é o maior e talvez o mais complicador. Então as pessoas precisam ser tratadas. Pegar essa pessoa e colocar num programa de casa é a pior loucura que existe. Não se coloca uma pessoa em situação de rua sem ela fazer um processo numa casa. Levar para uma casa, ela fazer um processo numa comunidade, em algum lugar. Eu gosto muito do que tem em Salvador, da casa lá da Trindade, do Henrique Peregrino. Eles fazem um processo transicional até levar a pessoa para uma casa. O que faz a Fazenda da Esperança, Frei Hans, muito importante. O que faz também a comunidade do padre João Henrique, Aliança de Misericórdia. Essa pessoa precisa passar por um processo, um parto, para depois sair para a rua. Para sair da rua, para ir para uma casa, para ir para ter a sua vida própria. Já tirei muitas pessoas da rua, mas nunca levei comida na rua para ninguém. Nunca levei e nunca vou levar. Você pegar um prato de comida e colocar na cabeceira de alguém que está na rua, se ela nem fazer o esforço de levantar para ir num lugar buscar a sua comida, eu não daria comida para ninguém na rua porque ele sabe se virar bem e conseguiria comida. Eu gosto de ter as pessoas capazes de ter a sua dignidade. As pessoas que eu tirei da rua hoje têm negócios, as pessoas que eu tirei da droga hoje, elas estão nos seus empreendimentos e não querem mais voltar para a rua. Só para contar um dado, eu morei em Brasília há muito tempo, muito morador em situação de rua. Brasília está a situação triste e agora ameaçadora da população agora. Porque, claro, as pessoas que estão na rua elas também cometem crime. Quando você romantiza, você até deixa a pessoa inimputável também, mas comete crime também. Bate, às vezes roubam. Então, a rua não é lugar para as pessoas ficarem. Uma vez eu estava em Brasília, na paróquia, o que aconteceu? Chegou um rapazão lá, altão, forte, disse: padre, eu quero uma comida, eu queria um chinelo, uma roupa aqui, se o senhor pode me dar. Eu falei: onde você está? Não, eu estou morando debaixo da ponte. Eu tiro você da rua. Ele: não, padre, mas eu não quero sair da rua, não. Eu falei: bem, então você está decidido não sair da rua? Então, meu amigo, nem roupa, nem chinelo, nem comida, banque a sua rua. Vai bancar com meu dinheiro, não. Vai bancar eu vou bancar você, uma decisão sua. Então, eu dei essa resposta sem constrangimento. No dia que você quiser sair da rua, vem aqui que eu tiro você da rua. Entendeu? Agora, outro problema. Como eu digo, cada caso é um caso.
transtornos mentais na população em situação de rua, difícil de resolver. Precisa de casa, de comunidade para essa população. Transtornos mentais, aí eu fico ainda mais penalizado. Sofro mais ainda quando eu vejo pessoas que têm transtornos mentais. É necessário identificar essas pessoas, individualizar e encaminhar. Então, o que eu digo? É necessário individualizar, criar programas dentro de cada situação. Tem aquele que das drogas, transtornos mentais, tem aqueles que têm vocação para a rua, porque é mais livre, não tem limites. Tem pessoas que têm vocação e escolhem a rua. Essas pessoas que escolhem a rua por vocação poderia ter uma carteirinha. É difícil tirar essas pessoas da rua. Teria uma carteirinha para ter acesso a serviço, alguma coisa, mas as outras tirar da rua. E aí eu sou a favor da internação compulsória, evidentemente sempre fui a favor. As pessoas precisam dessa caridade para com elas. Caridade, não é nem é uma caridade, se faz uma pessoa, leve ela em forma. Enfim, o que eu diria? Precisamos de vários serviços, ações, de acordo com cada nicho de perfis que nós temos na rua, que não é só um. Sabendo que é um processo, não resolve da noite para o dia. Você tem que levar um processo de conhecimento, de mapeamento, para depois apresentar as soluções. Querer fazer a força com a polícia não é o caminho. Polícia só vai estragar a coisa. É um contato de relacionamento. Então, eu diria que para tirar alguém na rua são 9 meses de relacionamento, de conhecimento, de um programa exaustivo, humanizado, até tirar. Mas sem criar condições dela ficar na rua. Dançar, fortalecimento de vínculo, comida, isso daí eu tirava tudo. E ninguém vai morrer de fome se você tirar comida da rua. Agora, certas instituições se beneficiam de alguma maneira, ou pelo menos ficam mais com a consciência tranquila, levando uma marmita na rua. E depois volta para casa e deixa as pessoas lá. Agora, quem vai para a rua, como eu fui, na pandemia, que eu fiquei na rua, vai entender o que eu estou falando. Agora, se for romantizar, aí fica difícil da gente conversar. Eu trabalho com pessoas concretas e pessoas, graças a Deus, já tirei muita gente da rua. Não é fácil, tem que ter paciência, humanização. Mas também, entre a população em situação de rua, tem pessoas que estão ali de índole má. Se você romantiza, você, inclusive, deixa aquelas pessoas também inimputáveis. Bem, olha, eu estou aqui no meio da rua, mas é mais ou menos isso. Espero ter contribuído. Tenho um apreço muito grande pelo senador 60 segundos. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Frei Rogério Soares, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Jataí, Goiás, fundador, né, da Pastoral do Empreendedor. E parabéns pelo trabalho que faz também. É uma coisa que está ficando muito claro para mim aqui, a quantidade de perspectivas diferentes que tem, né? Ou seja, não é uma solução, não é assim, eu vou resolver com isso. Tem uma série de medidas que precisam ser tomadas, né? E são pessoas, afinal de contas. Cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa tem uma vida, tem ideias, sentimentos, etc. Isso tem que ser feito dessa forma. Eu vou fazer o seguinte agora. Como nós tivemos a apresentação dos 5 debatedores, nós temos ainda 2 pessoas inscritas para falarem, mas antes eu vou, na sequência normal aqui, eu vou reler as perguntas que foram enviadas pelo E-Cidadania, só para que, antes das nossas considerações finais, essas perguntas fiquem na cabeça dos que participaram, né, para lembrar de comentar alguma coisa, o que achar conveniente, né, dessas respostas. E verificar também que algumas das perguntas foram respondidas, né, também pelo andar normal aqui da nossa audiência. Então, novamente as perguntas. A Vitória, de São Paulo. Se existem políticas públicas destinadas à população em situação de rua, por que ainda observamos o crescimento desse número? Diogo, do Distrito Federal.
Por que usar a expressão população em situação de rua? Isso não é apenas um eufemismo tentando suavizar o estado dessas pessoas? A Larissa, da Bahia. Como garantir moradia, trabalho e assistência adequada à população em situação de rua, respeitando as necessidades de cada pessoa? Renata, do Rio de Janeiro. Como o poder público pretende garantir políticas individualizadas e integradas, evitando que o acolhimento seja apenas temporário? A Aline, de Santa Catarina. Quais medidas podem garantir moradia e reinserção social à população em situação de rua? Danilo, do Distrito Federal. Existe algum modelo de ação bem-sucedido já implementado no Brasil ou em alguns outros países que possa servir como referência? O Helder, do Rio Grande do Norte. Como integrar saúde mental, tratamento da dependência química, assistência social e acesso à moradia diante de um país tão continental? A Sandra, de São Paulo. Como garantir políticas públicas eficazes e específicas para atender os diferentes perfis da população em situação de rua? O ACSA, de Alagoas. Quais mecanismos de monitoramento podem ser implementados para verificar a efetividade das políticas destinadas às pessoas nessa situação? Alguns comentários aqui. O José, do Pernambuco. É preciso garantir moradia, renda, saúde e emprego com acompanhamento individual para promover a autonomia e superar a situação de rua. O Isaías, da Paraíba. É dever do Estado garantir a dignidade humana e o morador de rua está lá, 98% dos casos, por desestruturação psicossocial. O Eberson, do Rio de Janeiro. É necessário uma abordagem que exija uma rede articulada que una apoio psicológico, psiquiátrico, suporte familiar e assistência social. Você vê que interessante, lendo as perguntas aqui de novo e os comentários, você vê que, de certa forma, a população que participa já tem, ou por conhecimento ou por instintivamente, essa noção de como que esse assunto ele é multifacetado, né, e ele exige essa solução por vários aspectos, né, não só um aspecto. Né, ficou bem, agora, lendo de novo as perguntas, você vê que ficou bem claro isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, então, antes de passar a palavra para as considerações finais dos debatedores, nós temos duas pessoas, não, são vocês aqui, né? Que eu vou passar a palavra por 5 minutos cada um para também participarem, né? Então, o senhor, começando pelo senhor Adenilson Cruz, representante do Instituto Adenilson Cruz. Você, não, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, dessa audiência pública aí, pelo seu senador astronauta Marcos Pontes, pela fala da senadora Damares e por todos os outros que estão aqui presentes, o representante da Fazenda Esperança, que eu tenho algo interessante para te falar. Bom, o Adenilson, ele é um jovem que, como todos os outros, que também hoje vivem em situação de rua, a minha mãe e meu pai, eles eram lavradores lá do interior de São Paulo, na área de café, e meu pai era um alcoólatra. Ele saía para fazer compra aos finais de semana e voltava bêbado, não trazia nada. E a minha mãe um dia passou mal sozinha e ela me teve sozinha na roça, né? Então o meu cordão umbilical foi cortado no facão e a minha mãe não queria essa mesma doença para mim. Ela me colocou num convento de freira, né, no Lar do Menino Jesus, na cidade de Caconde, interior de São Paulo. E lá o Adenilson cresceu até os seus 12 anos, né? Só que sempre ficava uma pergunta: por que minha mãe me colocou no convento e criou essas duas filhas, que são as minhas irmãs? Minha mãe falou para mim um dia, né, que ela estava doente já no hospital. Falou: não, meu filho, eu fiz isso porque você não sofrer da mesma forma que os seus pais e seus avós com a doença do alcoolismo. Então isso fez com que a minha mãe, o único filho homem que ela teve, ela colocou no convento para que ele não tivesse a mesma doença, tá? Posteriormente, ao longo da minha vida, acabei conhecendo álcool, acabei conhecendo algumas outras coisas, e um dia tomei uma decisão de olhar para aqueles invisíveis, né? Comecei aqui pelo Hospital Universitário
HUB, doando alimentação para as pessoas que faziam quimioterapia, radioterapia, porque vinham pessoas de várias áreas de Brasília, fora de Brasília, e não tinham alimento, não tinham dinheirinho para tomar um café. E ali eu comecei a fazer esse trabalho, voltando ao que fizeram por mim. E, posteriormente, ia para a rua também. Comecei a entender o universo da população em situação de rua. Então, de lá para cá, eu creio que eu tiro a fala daquele que antecedeu a minha fala, que eu acho que ele tem que reler a Bíblia, né? Tem que se batizar de novo, né? Então, foram 540 mil marmitas até hoje, sem a ajuda do governo, apenas com a ajuda das pessoas, alguns comerciantes, né, da sociedade civil, e até hoje eu continuo fazendo esse trabalho sem a ajuda do governo. Quanto muitas instituições recebem ajuda do governo e cria uma burocracia para acolhimento. Eu tenho aqui em Brasília uma dificuldade, às vezes, de levar mulheres para a Fazenda Esperança, tá? Pela burocracia. Tá? Eu tenho dificuldade de, às vezes, ter um atendimento, até mesmo pela SEDES-DF, que eu faço parte do Conselho de Segurança Alimentar hoje, justamente para tratar dessa pauta que é o alimento. Porque o alimento é a porta de entrada para quem quer acolher alguém. Você, de certa forma, a pessoa está ali, já todo mundo não quer nem saber dele, família, bairro, enfim, a pessoa já está jogada naquela situação ali. Se você não chegar com alimento, com amor, com carinho, você não vai conseguir, porque a pessoa já está acostumada a levar pedrada, paulada, entendeu? De várias formas, né? Às vezes a pessoa foi presa, às vezes a pessoa arrumou confusão dentro de casa, às vezes a pessoa foi traída pela sua esposa, tem vários cenários. E se você não identificar cada cenário, cada dor, cada ferida e individualizar ela, você não vai conseguir cuidar delas. Então, ao longo desses 10 anos... 60 segundos. Eu criei um formato para poder ajudá-las. Hoje eu tenho integrado com o meu instituto, eu tenho uma instituição que ela tem 80 anos de história no Brasil, com cursos profissionalizantes, independente da escolaridade dessas pessoas, que eu consigo dar esse curso em loco, aonde ele estiver se recuperando. O meu vice-presidente é formado em odontologia, ele foi chefe de odontologia do HFA, que é uma das prioridades dessa população, é devolver a autoestima para elas, que é prótese dentária, implante dentário, tá? E uma coisa que, para mim, é o câncer dessa população de rua, é o Vale Crack, que é o Bolsa Família, que é o prato cheio. Esse é o Vale Crack, Vale Droga. Então, se, por exemplo, o Instituto Adnilson Cruz tivesse autonomia para atender e trabalhar essas pessoas, cada instituição tivesse autonomia para trabalhar essas pessoas em relação ao auxílio que ele tem, ele vai ter o auxílio. 60 segundos. Contrapartida, ele vai ter que se tratar. Se o motorista não pode dirigir embriagado, por que a pessoa que está em situação de rua tem que receber o benefício todo mês, mas está usando droga? Então, a gente tem que criar alguma situação que faça com que ele entenda que ele vai ter aquilo ali, mas ele vai ter que abrir mão disso aqui. Não adianta a gente querer enxugar gelo. Hoje, em Brasília, tem ali acolhimento. Eu fiz o cálculo do último contrato, né, que fizeram do acolhimento para 200 pessoas, é um custo de R$140. Eu acho absurdo assim o valor, né, por pessoa. E só tem vaga para 200 pessoas. E o restante fica na rua. Tem um pessoal que eu atendo aqui embaixo no Sof Norte. A senhora tem 11 filhos. 11 filhos, escadinha. Eu que dou comida para eles. Ela foi alugar lá no Sol Nascente um local, R$1.000. 60 ela não tem condições de pagar segundos. R$1.000. Como é que ela vai dar comida para 11 filhos? Eles estão ali, ó. Se vocês quiserem fazer uma visita, eles moram debaixo de uma bananeira, com uma casa improvisada de madeirite, cheio de prego enferrujado, com um escorpião. Tem aqui, ó, os índios Guajajara, eu que cuido deles. Os índios Guajajara estão no centro de Brasília, a ministra indígena nunca visitou eles, são parentes delas. A água que eles bebem, um caminhão-pipa pega num córrego para poder levar lá numa caixa d'água para eles usarem a água para beber, para tomar banho, para tudo. Aqui, no Noroeste, aí, poxa, tem coisas que funcionam no papel, mas na realidade é outra. Eu estou diurnamente na rua. O
pessoal do Centro Pop, até esse cidadão que eu conheço ele de lá, todo mundo me conhece na rua. Ó, o irmão chegou, ó, o fulano chegou. Mas o meu trabalho, eu não trabalho por dinheiro, não trabalho por fama, por nada. Eu trabalho porque fizeram isso por mim na minha infância. 60 segundos. Entendeu? Só que qual que é o maior problema? Eu encontro dificuldade para linkar os equipamentos. Eu tô aqui para ajudar. Só que as pessoas fecham a porta para mim, porque eu quero realmente transformar a vida dessas pessoas. E existe pessoas que ela não quer que as vidas dessas pessoas seja transformada, porque alguém está lucrando com isso. Entendeu? Então, falar no papel é muito fácil. Executar que eu quero ver. Eu tenho uma cozinha ali que eu faço 400 marmitas sozinho todos os dias. Todos os dias. Eu faço. Tem pessoas que falam, poxa, para mim fazer 100 marmitas dá um trabalho danado. Se tiver que fazer 1000, eu faço 1000. Entendeu? Porque o que eu estou fazendo é o que fizeram por mim. Porque se eu salvar uma vida da rua para mim, eu estou feliz. Eu coloco no meu carro, eu levo na pandemia, eu enchia a minha Arca de Noé, que eu falo que é o nome do meu carro, eu levava para as casas terapêuticas, para esse povo não ficar na rua. De noite, de madrugada, eu colocava 6 pessoas. 60 essas segundos. Pessoas jamais vai fazer mal para quem cuida bem delas. Elas não querem que qualquer pessoa chegue lá e acolhe elas. Ela quer aquele que realmente cuida deles com carinho. Come uma marmita minha e come uma marmita servida aí pelo restaurante comunitário ou qualquer outro lugar. Eu nunca fiz uma salsicha para ninguém na rua. A comida que eu levo comida digna, entendeu? Comida feita com amor e com carinho. Então é sobre isso. Se precisar de mim, pode contar comigo. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns aí pela atitude. Desculpa passar o tempo. Não, tá bom. Muito obrigado, senhor Adenilson Cruz, né, representante do Instituto Adenilson Cruz. Né? Parabéns aí, Camilo. Eu passo a palavra agora para 5 minutos de fala, o senhor Wagner Inácio Ribeiro, assistido pelo Centro Pop de Brasília. Boa tarde. Para mim está sendo uma honra. Estou te olhando aí, sou seu fã. Por quê? Até porque eu servi aeronáutica na década de 80, em 81, trabalhei em Coronel Ari Pereira Barbosa, grande homem, coronel aviador, o senhor também é aviador. E muito bacana, nosso astronauta aí, representando bem aí no Senado. Eu sou um assistido do Centro Pop. Eu já fui para a rua meio coroa, porque com 48 anos, antes da pandemia pouca coisa, eu já me vi desempregado, já me vi coroa, difícil de arrumar emprego, e meu pai, minha mãe sempre 40 anos mais velho que eu, mãe foi primeiro, pai foi depois, um funcionário público do Ministério das Relações Exteriores, um agente de portaria, nunca faltou nada, e eu sempre trabalhei, tive alguns cargos comissionados, balancei algumas bandeiras, consegui alguma coisa, e por aí foi, e de repente eu levava uma vida tranquila, sempre pobre, sempre ganhei 2, 3 salários mínimos, mesmo na aeronáutica era pouco, e tocando a vida. Aí veio a pandemia, veio isso, veio aquilo, e a casinha alugada, tal, bonitinho, fiquei desempregado. Ficando desempregado, lascou o meio de campo. Sem emprego, não tem condição de pagar aluguel. E para piorar um pouquinho, e no mesmo tempo com muita alegria, eu tinha 5 animaizinhos de estimação que até hoje eu tenho, meus cachorros. Outros, mas hoje eu estou com um pouco mais 7 animais, mesmo vendo na vulnerabilidade social, não tenho casa, estou esperando a casa da CODAB, estou paciente, a igreja diz que tem que perseverar, eu estou perseverando. E eu estou esperando, estou aguardando, e eu nunca dependi muito, não vou dizer que eu não dependi de hospital público, eu nasci em hospital público, sempre usei escola pública, eu sempre prestei do órgão público. Mas quando eu me vi sem nada, aí eu tive que usar essa mãozinha para bater na porta do CRAS, do CREAS, do Gama, e graças a Deus fui muito bem recebido, fui lá bem atendido, e me falaram, você tem assim, assado. Eu estava até catando umas latinhas, procurando, indo no restaurante comunitário, que eu não vou mentir para você, não, o que tem eu como. E para mim, meu Deus do céu, o restaurante comunitário foi uma mão na roda na minha vida. E eu fui no CRAS, aí ele falou, olha, você não precisa pagar, você está na vulnerabilidade, você tem direito a 2 marmitas aqui, vai comer, está tranquilo.
Aí eu ia lá comer. Aí, nessa caminhada, restaurante comunitário e tal, eu conheci aí um vigilante me chamou, falou, poxa, eu vejo você sempre passar, nossa chefe aqui tá doida para te ver você todo dia nessa trajetória, para onde você vai, de onde você vem? Falei, tô catando umas latinhas, tô indo comer no restaurante, pago R$1 lá. Não, vamos ver, ela quer cópia da tua identidade, você pode dar, procura aqueles dois negocinhos lá. Aí eu fui, me apresentaram o CREAS, e ali... Quando eu cheguei lá com aquela cópia da identidade que ela tinha tirado, já cheguei, mal sentei, Wagner Inácio Ribeiro. Falei, ué, como é que sabe? Aí chegou, senta aqui, como é que você está, tal. Nossa, parecia que eu tinha chegado na Mega Sena, deu um auxílio vulnerabilidade. Aí eu, quanto tempo demora para sair? Uns 2 meses, 1 mês, tá ótimo. Fez um auxílio vulnerabilidade. Nossa Senhora, fiquei numa felicidade, eu fico até emocionado, porque realmente é real. Aí peguei e tal, aí percebi aquilo, aí voltei lá, falei, olha, tu conhece o Centro Pop de Brasília, tal? Não conheço, não. Vai lá, que lá é um centro de referência para pessoas de população de rua, tal. Aí falou baixinho lá, procure o doutor Alexandre, que ele é sangue bom. Aí procurei lá o especialista e fez lá, você está precisando de auxílio aluguel, tal. E eu já estava mesmo... com os meus cachorros, tudo, peguei tábua e cerquei num buraco lá e fiquei no meio da rua, fiquei quieto. Eu falei, vou ficar aqui, enquanto ninguém perturbar, tal, uma casa desmontada lá, caí para dentro. Aí estou lá e peguei R$600 de auxílio aluguel. Ele falou, tu alugou? Cara, na hora que eu vi aqueles R$600, eu falei, eu não vou dar isso para um dono de uma casa não, meu amigo, é muito dinheiro para me dar para ele. Eu vou aguentar mais 1 mês, faz para mim outro auxílio aluguel, fui juntando um trocadinho. Aí comecei, aí gostei, botei lá na poupança e comecei a ver 1.200, 1.300, falei, nossa, que coisa boa, tal. Aí depois aluguei um negocinho, tal, aí fui morar, aí barulho dos cachorros, aí começou, se esse cachorro continuar latindo, vou botar veneno, vou matar tudo. Eu falei, não, moça, a rua é muito melhor. 60 segundos. Melhor. Aí peguei e fui pra rua. Aí nesse negócio de Centro Pop, lá eu consegui meu auxílio aluguel, auxílio vulnerabilidade, cartão prato cheio, que eu não uso droga, não bebo. Para mim é um cheque maravilhoso, que 18 meses, 250, para mim é maravilha. Eu de barriga cheia, eu estou feliz. Isso que o padre, a gente tem que respeitar um país democrático, cada um com as suas ideias. O que o padre falou, eu não concordo com nada disso, mas isso eu sou católico. Mas eu sou ecumênico, porque eu como no espírita, eu como no católico, eu como na igreja adventista, onde vou na ONG, ali a gente almoça a comida da ONG. Mas o que o padre diz ali não é pela igreja católica, porque tem a igreja Shalom, que leva aquela comida deliciosa de domingo lá pra gente, uma comida deliciosa, leva banho, lava pé, entendeu? Aí tem lá o padre João Melito, no Gama, que faz um almoço no último sábado do mês, o melhor almoço. 60 segundos. Que é delicioso. Aí o que acontece? Eu tenho espírita, sopona, e nossa, é uma maravilha. Aí agora eu estou esperando minha casa da CODAB. Estou habilitado, estou esperando a minha casa da CODAB, e quando sair a casa, aí realmente eu saio dessa vulnerabilidade social, saio da rua, mas a casa tem que sair. Por quê? Porque se eu alugar alguma coisa e ir para algum lugar, vai atrapalhar, porque eu estou na vulnerabilidade, eu preciso dessa casa da CODAB. E quero aqui agradecer o Centro Pop de Brasília, a demanda é muito grande, a gente sabe que a demanda é grande, é enorme, é muita gente, muita coisa se estraga, o chuveiro, mas onde todo mundo mexe também vira um balaio de gato, aí estraga mesmo. E só uma ressalva, para finalizar aqui, o que me incomoda um pouco na vulnerabilidade é uma coisa só, desculpem falar, porque aqui é uma casa do povo, aqui é uma casa maravilhosa, mas morador de rua, segundos. Morador de rua tem que andar com suas traias. Eu trouxe, porque eu já te falei que eu moro numa área abandonada, eu tenho meus 6, 7 cachorrinhos, que tem um pequenininho que apareceu lá. Aí o que acontece? Preciso levar água para o meu cachorro. Lá não tem água, não tem energia. Pô, na hora que a gente chega, não pode entrar com as garrafas vazias ali, porque tem norma, tem regra, tem não sei o quê, tudo bem. Pô, não pode. Pô, a moça, não sei, um jeito dela falar, joga fora, bota lá fora. Falei, não vou jogar minhas garrafas fora. Aí vi uma caixa velha lá, botei dentro da caixa. Eu acho que isso...
Pô, tinha que alguém informar, olha, vai ter o pessoal da vulnerabilidade, porque muitos devem ter voltado, porque eu apresentei meu passe livre do governo federal. O homem não entra, você não vai entrar. E eu revirando uma fuada da minha bolsa velha aqui, consegui achar a minha identidade sem plástico. Aí consegui entrar. E é interessante, porque isso deixa a gente triste. Por quê? Porque, pô, a gente 60 segundos. Aí o que acontece? Aí vou todo animado, vou tomar um cafezinho gostoso, melhor do que não sei aonde. Aí eu vou, pego café, quando eu meti a mão na xícara, o homem falou, não, na xícara não, tem que ser no copo de plástico. Entendeu? Não é legal isso, entendeu? Não criticando, porque é uma ordem que ele recebe lá de cima, entendeu? Aí outra coisa também, eu quero que o nosso anjo da guarda que existe hoje, que o senhor precisa conhecer, o doutor Márcio Maia, juiz federal que faz o POP Rua Ajude. Ele nos ajuda não, porque não tem ajuda o judiciário, ele leva o multirão, onde muita gente consegue o BPC Loas. O senhor precisa... Anota esse nome, Márcio Maia, Barbosa Maia, juiz federal. Ele é um anjo da guarda do morador de rua. Ele é um anjo da guarda nosso. Entendeu? Ele precisa estar nesses eventos. Beleza? Muito obrigado e parabéns a todos e estamos juntos. Olha, obrigado pelo depoimento, obrigado por compartilhar com a gente essa informação toda, o senhor Wagner Inácio Ribeiro, ainda mais da Força Aérea também, né? Muito bom. Bom, vamos fazer o seguinte então, eu vou retornar a palavra para os nossos debatedores, agora por 2 minutos apenas para as considerações finais, na mesma ordem que nós fizemos a apresentação aqui. Então, vou começar com o senhor Adalberto Calmon Barbosa, advogado, diretor nacional de Relações Institucionais da Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança e presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Para 2 minutos, considerações finais. Bom, senador, diante de tudo que foi colocado, exposto, pela palavra do Anderson, também da Ivone, do Padre Júlio e do Adenilson, que estava aqui agora também, e do nosso amigo aqui, que é assistido pelo Centro Pop, você verifica, como a senadora Damares, um aumento, né, considerável das pessoas em situação de rua. Todos os meses nós recebemos em nossas unidades no Brasil pessoas em situação de rua para recuperação. E há êxitos, em muitos casos, né? Resgatam a cidadania, mas há muita dificuldade de trabalhar com eles na reinserção social por falta de serviços, por falta de apoio de algumas áreas. Como 60 segundos. A própria Ivone, ela colocou que falta um trabalho articulado entre as áreas, um trabalho intersetorial, integrado. Cada pessoa tem um perfil na rua. Então, muitos precisam da recuperação, do cuidado, outros precisam de formação, de capacitação para poder gerar renda, outros precisam realmente da moradia. Então, falta esse trabalho integrado que realmente a gente vê. Falta serviços nas cidades, serviços de acolhimento das mulheres, das crianças, as pessoas também com transtorno mental, a quantidade de pessoas com problemas hoje de transtorno mental que estão na rua e não tem um serviço público que cuide delas, que atenda elas. Aqui o Adenilson, que está na rua, pela experiência que ele tem, também o Ademir, 60 segundos. Anderson Miranda, quantas pessoas estão hoje e qual o serviço que eu levo? Eu não posso receber em comunidade terapêutica. Há sim essa burocracia. O acolhimento em comunidade terapêutica ele é voluntário. A permanência também é voluntária. A pessoa tem que fazer adesão por escrito que ela quer a recuperação. Tem que vir com avaliação médica prévia, que ela tem condições de viver em comunidade, que ela não tem transtornos biológicos graves, que ela não precisa ali não é um equipamento médico hospitalar. Então, tem que passar por uma série realmente de requisitos para esse acolhimento. E muitas vezes a pessoa não tem um perfil.
Às vezes o perfil dela é um equipamento médico, clínico, e muitas vezes também chegam lá para fazer um acolhimento involuntário. Se a pessoa não quer, não podemos acolher. Mas estamos dispostos a enfrentar discussões, sim, e fazer com que cada estado, cada município possa oferecer todos esses serviços que hoje são insuficientes para o atendimento dessa população em situação de rua. Muito obrigado, senhor Adalberto Calmon Barbosa, advogado, diretor nacional de Relações Institucionais da Obra Social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança e presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês lá, viu? Eu passo a palavra agora, na sequência, para suas considerações finais, por 2 minutos, ao padre Júlio Lancelotti, que se encontra conosco por videoconferência. Eu só agradeço a todos, agradeço essa possibilidade e reitero o convite. O Anderson já conhece bastante dos nossos trabalhos. Reitero o convite ao senhor senador, a uma comissão do Senado que venha nos visitar e fazer uma audiência pública aqui em São Paulo. Eu gostaria de enfatizar a importância da ADPF 976 e estou à disposição do senhor senador para discutirmos um plano emergencial urgente para enfrentarmos o El Niño e o apoio à proposta do Randolph da criminalização da porofobia. Deus abençoe a todos, força e coragem sempre. Obrigado, muito obrigado, padre Júlio Lancelotti, né? Convite aceito, vamos ver se a gente marca a data aí em São Paulo. Parabéns pelo trabalho também. Eu passo a palavra agora para suas considerações finais, os 2 minutos, ao senhor Anderson Miranda, coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, do Ministério dos Direitos Humanos. Obrigado, excelentíssimo senador. Eu só queria fazer um convite. Amanhã, dia 26, 27 e 28, o Camp Rua Nacional, membros da sociedade civil e de ministérios estarão aqui. A conselheira Ivone, que está agora embarcando, né, de Florianópolis, está chegando a Brasília. Nós teremos reunião do CIAMP Rua Nacional aqui, senador. Lá na CGU, na Controladoria Geral, né, da União, mensalmente. A gente está fazendo as missões, então amanhã nós estaremos das 9 horas da manhã até as 18 horas. Na quinta-feira nós debateremos, sim, comunidades terapêuticas com o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Nós estamos chamando o MDS para ver o orçamento, para ver os recursos, para ver como é que está sendo feito, o que está sendo feito, qual é o aporte de recursos, não só disso, mas de toda a política de centro-pop de serviços. Eu quero deixar isso muito bem. A gente vem há anos, como o padre Júlio disse, como a Ivone disse, não vou aqui fazer contraponto a nenhuma fala, porque eu acho que a democracia, ela garante discordar e concordar, né? Mas eu 60 segundos. Obrigado. Eu saí da rua graças à política pública, assistência, saúde, educação, né? Hoje eu tenho uma família em São Paulo, tenho casa, estou no governo federal, defendo a pauta da política intersetorial e por isso que eu estou aqui. Quero fazer outro convite. Em dezembro, 8, 9 e 10, nós faremos um encontro nacional de políticas para a população em situação de rua, convidando entidades, né, municípios, estados, Senado, Congresso, para debatermos de fato. Nós faremos esse encontro nacional, vou encaminhar a Vossa Excelência, presidente, o convite, tá? E que a gente vai fazer o encontro sim, MDHC, ministérios, vamos fazer. Não é dizer festa oba-oba, é garantir política de verdade com intersetorialidade, moradia, trabalho, saúde, educação. Acho que é papel do poder público, é papel do legislativo, é papel do Congresso. Legislar sobre orçamento, defender o orçamento e propor o orçamento. Hoje nós precisamos sim orçamento para atuar com essa população. Não adianta falar de política sem dinheiro, sem orçamento. Então, acho que é papel nosso aprovar. Então, peço desculpa por demorar um pouquinho no borogodó, mas de dizer da importância. Eu saí da rua, mas a rua não saiu de mim. Enquanto houver pessoas nessa situação, eu acho que o Adenilson já disse isso, e muito bem claro, a gente tem que cuidar delas. Se é alimentação, se é saúde, se é cuidado, a gente precisa cuidar. Não podemos nos omitir, não podemos violar. E não podemos deixar. Eu servia mais de 1000 refeições na pandemia na quadra dos bancários de São Paulo e a gente via o que essas pessoas iam buscar. E não é só a comida pela comida. A gente não só quer comida. A gente não só quer diversão, a gente quer dignidade, respeito e cidadania. Olhe nos nossos olhos, nós somos seres humanos, não bicho e nem lixo. É cidadão. Obrigado, senador.
Obrigado, muito obrigado ao senhor Anderson Miranda, coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, do Ministério de Direitos Humanos. E, finalmente, ela retornou conosco, né? Achava que ela estava no voo já. Eu passo a palavra para os seus 2 minutos de consideração final à senhora Ivone Maria Peraça, coordenadora nacional da Pastoral do Povo da Rua. Ivone, está conosco? Bem-vindos ao Latam. Prazer, temos agora. Estamos próximos à nossa partida. Já está no avião. Bom, mas em todo caso eu agradeço muito. Aliás, é um momento de agradecer. Eu quero começar agradecendo a todas aquelas pessoas que participaram da audiência através do nosso sistema aqui do Senado, do E-Cidadania. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelos comentários, obrigado por se interessar, né, pelo país, né, que isso é país, e a gente precisa pensar nisso. Quero agradecer aos nossos palestrantes também, o Adalberto Calmon Barbosa, advogado, diretor nacional de Relações Institucionais da Obra Social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança, e presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Agradecer ao padre Júlio Lancelotti, pedagogo e sacerdote católico brasileiro. Agradecer à senhora Ivone Maria Peraça, coordenadora nacional da Pastoral do Povo da Rua. Agradecer ao senhor Anderson Miranda, coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua do Ministério dos Direitos Humanos. Agradecer ao Frei Rogério Soares, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Jataí, Goiás, fundador da Pastoral do Empreendedor. E agradecer também a participação aqui conosco do senhor Adenilson Cruz, representante do Instituto Adenilson Cruz. Agradecer também ao senhor Wagner Inácio Ribeiro, assistido do Centro Pop de Brasília, né, pelo seu depoimento aqui conosco. E, gente, nesse momento final aqui, quer usar a palavra? Por favor, 1 minuto. Para mim, eu me sinto honrado pela primeira vez 60 que segundos. A minha voz, né, outras pessoas pudessem entender. Porque muitas vezes a gente está na rua ali dando uma marmita, passa pessoas de carro, fala, não dá marmita para ele não sei o quê. As pessoas não têm esse entendimento, porque assim, depois que eu fui para o convento, meu pai desapareceu. Então eu vejo nessas pessoas, às vezes, um pai, um tio, um irmão. Então, assim, essas pessoas precisam de amor. E amor, hoje, droga, álcool, ela está em várias famílias. Não tem classe social. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, né? Então, para mim, hoje é um presente. Porque em 1977, dia 25/8/77, foi o dia que cortaram meu umbigo no facão. Então, hoje é meu aniversário e eu estou aqui com vocês. Olha, muito obrigado pelo depoimento novamente. E eu digo o seguinte, né? Eu acho que o nosso planeta como um todo, ele tá carente de muita coisa, cara. E você vê tanta coisa errada, tanta briga, tanta desunião, tanta falta de respeito, assim, essas coisas. A gente precisa pensar que são seres humanos, afinal de contas. E aqui, isso, como você vê aqui as pessoas, aqui é a Casa do Povo, é o Senado, né, e muitas preocupações grandes com relação ao país, assuntos extremamente importantes, mas no final das contas, são pessoas. Você olha aqui na rua, nas casas, as pessoas estão tentando sobreviver, estão tentando viver, né? Então a gente precisa ter esse pensamento. Quando eu vejo isso, eu vejo mais a questão de respeito, que eu acho que está faltando muito, né? A questão de respeito, a questão de compaixão. Quando a gente fala de compaixão, às vezes a pessoa pensa que ter dó. Não é ter dó, não. Ter compaixão é se colocar no lugar da pessoa, né? E sentir o que ela está sentindo. Aqui, quando você vê durante
principalmente nessa comissão aqui, né, que você fala, pô, trata-se dos assuntos mais humanos, né, afinal de contas, mas muitas vezes é visto de um ponto muito frio, né, muito frio. E a gente não pode ser frio com as pessoas. Então, é bom que a gente veja um assunto como esse. Ele não, de forma nenhuma, esse assunto é esgotado aqui. Ele precisa de muita conversa, precisa trazer as pessoas, a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí você vê que tem muitas perspectivas diferentes. Precisa entender o porquê as pessoas estão na rua. Por que aquela pessoa especificamente está ali. O que poderia tirar essa pessoa de lá? Como que poderia mudar essa vida? E não é um funciona para todo mundo. Tem que olhar, cada caso é um caso. Isso é importante a gente ver aqui. Então, aqui a gente tem o poder, entre aspas, né, do orçamento, tem o poder de fazer leis, modificar leis e tudo isso. Mas é importante que a gente olhe para que essas leis sejam verdadeiramente respeitadas, para que elas sejam úteis. É preciso que a gente olhe para cada pessoa. Então, de novo, obrigado à nossa mesa, obrigado a todos aqueles que participaram, né, remotamente, aqueles que estão aqui presencialmente, e vão marcar outras audiências dessas para a gente discutir mais e ter cada vez melhor o entendimento, e não é só ficar no entendimento e fica por isso, é tomar providência e fazer as coisas funcionarem. Obrigado a todos. Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a participação de todos e declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado. Muito bom. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. E aí, você já lavou seu cabelo depois que fez o procedimento? Não, ainda não. Então, na hora que a gente secar, vamos ver se o resultado foi 100%, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, agradou. A raiz estava muito cacheada, né? Tava com volume, né? É. Não tava acompanhando o comprimento do cabelo. Você sabe, Zuleika, que se eu não tiver de cabelo liso, nem fechar os eventos eu consigo, porque quando eu vou para conversar com a pessoa, já me olha assim da cabeça aos pés. E aí uma índia de cabelo cacheado, aí tem que estar de cabelo liso, né? Para atender o padrão que a sociedade impõe. Ainda bem que tem a Zuleika para deixar lisinho. É, né? A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Quando está recomendado fazer cada um desses exames? Somos o maior parceiro comercial sérvio na América Latina. O que está por trás dos algoritmos e também dos aplicativos de inteligência artificial.
Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. A todos e a todas, prefiro usar o termo sempre meus amigos e minhas amigas, assim eu considero vocês, e justificar já ao povo brasileiro que estão nos assistindo pela Rádio Senado, TV Senado, Agência Senado, com o sistema de comunicação, que eu sou muito pontual. Ele sabe que se eu digo é 10 horas, é 10 horas. Se eu digo 9 horas, eu inicio as minhas reuniões com a presença ou não dos convidados, inclusive. É um ritual, e os convidados entenderam isso, e sempre todos chegam no horário, e chegaram. E quero dizer que hoje houve um probleminha, que na sala que nós estávamos, deu um problema lá, técnico, né? Esse é o termo, e tivemos que vir para essa sala, para que quando vocês chegassem, a gente pudesse receber vocês com uma grande salva de palmas, que eu faço agora, então. O culpado foi nós, desse pequeno atraso. Vamos lá. Havendo número regimental, declaro aberta a 35ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 20 de agosto de 2026. Objetivo e diretrizes da reunião. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública, como é todas as audiências públicas, o ritual é esse. E vocês hoje são senadores e senadoras. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o tema Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Em atenção ao requerimento número 37 de 2026, de minha autoria, convido a todos a tomar lugar na mesa os seguintes convidados. Teremos convidados aqui, painelistas, né? E teremos alguns à distância. Convido o senhor Tadeu Esposito, coordenador das redes sociais do Senado Federal. Parabéns pelo trabalho que a equipe toda e você estão fazendo. Alegria vê-lo aqui. Convido a senhora Sala Reis, coordenadora do Senado Verifica. Esse é muito importante também. O Verifica é para ver se é verdade ou é mentira. Parabéns, diretora. Convidamos a senhora Gabriela de Almeida, pesquisadora e especialista em tecnologia e sociedade. Convidamos a senhora Maria Laura Soares e Silva, jovem senadora do estado do Rio de Janeiro. E vai participar aqui na mesa dos debates com direito à palavra. Seja bem-vinda. Se depender de mim, todos vocês falam, viu? Vamos só ver como é que a gente toca aqui. Ninguém vai ficar fora. Não dá para botar todos na mesa, escolhemos 2. E não sei porquê, e não sei qual é o motivo. Também está aqui na mesa, mas eu estou elogiando, não estou criticando, não. Foi um gesto da equipe toda que está aqui com vocês e consultado alguns jovens também e falaram comigo. Digo, não há problema nenhum. Convido também, que teve no meu gabinete, como vocês tiveram nos gabinetes de outros senadores, né? A senhorita Lara Schuckel-Dauweimer, jovem senadora do estado do Rio Grande do Sul. Participam de forma... Oi, tudo bom, guria? Participam de forma remota. Senhor Frederico Franco Alvim, representante da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Uma salva de palmas, embora a distância é muito importante. Ele está representando aqui o Tribunal Superior Eleitoral. Senhora Patrícia Blanco,
presidente do Instituto Palavra Aberta. Senhor Samuel Barros, professor do Departamento de Ciência Política da UFBA, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Antes de passar a palavra, onde eu farei um pronunciamento em nome da presidência, eu informo que comunico a todos que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Então, os parlamentares são vocês que estão no plenário. Se batemos palma para os convidados, palma para os parlamentares, que estão todos 27 aqui, hein? É quórum absoluto, isso não é todo dia que acontece na casa. A fala inicial, eu a faço em nome da presidência. Quero iniciar cumprimentando o presidente da Comissão de Educação, a presidente da Comissão de Cultura e Educação, o senador Camilo Santana, e também a ministra da Educação, a Tereza Leitão, que presidia até pouco tempo. Aí a Tereza cede para o Camilo, porque ela viu o líder do governo. Então, reafirmando, cumprimentamos o presidente da Comissão de Educação e Cultura, senador Camilo Santana, pelo belo trabalho que realizou frente ao Ministério da Educação, e agora ele está aqui no Senado, à disposição da Casa. E pela dedicação com que faz o trabalho nessa comissão, como se o ministro fosse com a mesma competência, a mesma qualidade. Cumprimento também a senadora Tereza Leitão, que presidiu esse colegiado pelo longo tempo, mas deixou porque teve que assumir a liderança do governo. E quero também agradecer a Tereza Leitão, que apoiou o requerimento dessa audiência pública, como também o presidente Camilo Santana em exercício, com a participação dos nossos jovens, nossos senadores e senadoras jovens. Registro ainda, na pessoa da secretária Andréia, meu agradecimento a todos os servidores e servidoras dessa comissão e dessa casa. Uma salva de palmas a eles pelo trabalho que exercem com toda essa competência. Quem conhece o dia a dia dessa casa sabe, ninguém faz nada sozinho. Cada audiência, cada sessão, cada debate é fruto de muitas mãos. É um belíssimo trabalho coletivo que eu acompanho aqui com 3 mandatos como senador. Aos nossos convidados, também ficam aqui meus aplausos a todos eles, a todos os convidados. Aos representantes das instituições públicas, da sociedade civil, da academia, que vão contribuir muito para esse debate. Deixo meu abraço fraterno a todos que estão aqui conosco, presencialmente na comissão, e também aqueles que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelos demais canais de comunicação da Casa. É claro que eu quero também, com muito carinho, um carinho especial, dizer que vocês, jovens senadores e senadoras, são o sujeito dessa história. Vocês é que emocionam a todos quando falam que a juventude chegou, está aí e quer participar ativamente. Vocês estão mostrando isso. Jovens, com alegria, ao reencontrar vocês, sei que estou vivendo intensamente cada momento desse programa junto com vocês e toda a equipe que organiza. Eu falo um pouco aqui, um pouco eu improviso, viu? Não pense que é só o papel. E o improviso faz que eu saia do texto. Eu tenho certeza que essa semana ficará para sempre na memória, no coração e na alma de cada um de vocês. Quero muito ouvir essa juventude, não é eu quero, nós queremos ouvir muito essa juventude.
O olhar de vocês será de extrema importância para a audiência de hoje, para darmos luz a esse debate nas redes sociais. Vamos tratar de um dos maiores desafios do nosso tempo, a democracia nas redes sociais. Como se construir um debate saudável, honesto, que é legítimo. E vocês já começaram a sua conversa antes mesmo de chegar aqui no Senado. Começaram pelas redações que escreveram, começaram pelas reflexões, pelos caminhos que os prosseguem aqui no dia a dia das suas vidas. Foram essas cartinhas que levaram cada um de vocês ao primeiro lugar do programa em seus estados e no DF. Olha, não é pouca coisa. Eu queria viajar no tempo e que no meu tempo tivesse um programa Jovem Senador e eu botar uma medalha de primeiro lugar do meu estado, de todos que fizeram redações, e foram milhões que nesses 14 anos fizeram. Então, medalha de primeiro lugar. O Brasil não ganhou a Copa do Mundo, mas vocês ganharam a Copa do Brasil com os jovens em primeiro lugar. Muitos de vocês tocaram num ponto que é central. Democracia não é pensar igual. E eu quero dizer que eu concordo. Não queremos redes em que todos pensem da mesma forma. Isso não seria democracia. Defendemos a liberdade de expressão, que é um direito fundamental. Mas a liberdade de expressão não é licença de mentir, ameaçar, perseguir, odiar e até matar, como eu falei na abertura. Discriminar ou atacar a dignidade de alguém. A democracia é o coração da própria liberdade. É o coração da vida, né? Sem democracia não há liberdade. Sem liberdade não há democracia. O que precisamos é de um ambiente em que as pessoas possam debater, divergir, defender suas posições, sem transformar o outro num inimigo. Né? Eu mesmo, a oposição aqui dentro, para mim, eu me dou com todos. Eles não são meus inimigos. Pensamos diferente. E no debate nós vamos construindo o bom caminho. Assim eu espero. Um desafio que fica ainda maior com a chegada da inteligência artificial. Vocês sabem o potencial da inteligência artificial. A inteligência artificial já é capaz de criar imagens de fatos que nunca aconteceram. Reproduzir a voz de alguém dizendo palavras que jamais foram pronunciadas. Isso é inteligência artificial, que ela venha para o bem, mas não para o mal. É fabricar vídeos cada vez mais difíceis de entender ou saber se é realidade ou não. A mentira sempre existiu. Agora, com a tecnologia, ela ganhou velocidade, ganhou alcance, ganhou força. A mentira, infelizmente, eu digo, não é? A tecnologia, sou totalmente favorável. Mas nós todos sabemos que a mentira não pode ser o eixo desse debate. E não pode ocupar o mesmo lugar de um fato, que é verdadeiro. Por isso, quando falamos de democracia nas redes, falamos também de responsabilidade. Responsabilidade das plataformas, responsabilidade das instituições, responsabilidade de quem produz uma informação, de quem recebe e também de quem compartilha. Tem que ver o que compartilhar. Responsabilidade de todos nós. Não basta ter a informação ao alcance da mão. Precisamos ser cidadãos digitais. É urgente saber, compreender, questionar, verificar, conhecer a fonte e distinguir o que é confiável do conteúdo que pode ser enganoso. E com a inteligência artificial, desconfiar até daquilo que os nossos próprios olhos e ouvidos parecem confirmar. Por isso, considero a educação midiática uma das grandes alfabetizações do nosso século. E quero deixar aqui uma coisa muito clara. Educação midiática não se trata de dizer às pessoas no que devem ou não acreditar. Eu diria que, ao contrário, é dar condições para que cada um pense com a sua própria cabeça, questione, escolha e forme livremente a sua convicção, que eu tenho certeza que será do bem e não do mal. Para que não seja conduzido somente para o interesse do algoritmo, onde muita gente ganha dinheiro com isso. Para que não seja levado pelo medo, pelo ódio, pela desinformação. Para que preserve uma das liberdades mais importantes que temos, a liberdade do pensar.
Porque, afinal, que liberdade de escolha existe quando alguém decide acreditando em uma mentira? É essa batalha que nós todos haveremos de travar. Essa batalha não começa hoje nessa audiência. Ela já vem de uma longa caminhada. Quero reconhecer aqui, por exemplo, o Senado Verifica. Sei que tem outros que fazem esse trabalho belíssimo que vocês receberam aí. O Senado Verifica, uma iniciativa dessa casa, que checa conteúdos, enfrenta a desinformação e ajuda a esclarecer o que é fato e o que é fake. Vocês têm aqui todos os caminhos, né, para consultar no momento que entenderem necessário lá do seu estado, onde vocês estiverem. Termino dizendo, reconheço também a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, das organizações da sociedade civil, das universidades e de todos que vêm contribuindo para esse esforço, como nossos convidados que estão aqui e à distância. Esse trabalho está longe de terminar. Ainda temos muito desafios pela frente. Agora, fica aqui uma promessa minha. Eu que falo demais. Mas todo político fala demais, viu? Porque o instrumento do político é a voz, né? Se ele não falar, ninguém vai saber quem ele é. Leve essa mensagem junto, viu? Tem que falar mesmo. Mas tem que saber escutar. Eu lembro do discurso primeiro que eu fiz. Escutem mais do que falem. E hoje eu prometo fazer isso. Escutar, escutar e escutar. Quero ouvir nossos convidados. Quero ouvir vocês, jovens e jovens senadores e senadoras. Somente reunindo diferentes experiências, gerações e olhares, conseguiremos encontrar os melhores caminhos. Eu sempre digo que um poeta espanhol falou que o caminho a gente só faz caminhando. E vocês vão ter que caminhar, como eu e todos nós que estamos aqui caminhamos. Eu tenho muita esperança, como eu disse naquele discurso inicial, na juventude. Tenho muita esperança na juventude. E por isso estou saindo do mandato para passar o bastão para os mais jovens. Mas também estava na hora, né? Depois de 40 anos e com 76... Bom, enfim, pessoal. Eu tenho muita esperança na juventude, esperança que vocês ajudem a fazer da rede um espaço mais humano, mais responsável, verdadeiro e democrático. E aí, com essa palavra verdadeiro, democrático, e com a palavra esperança no mundo melhor para todos, eu concluo a minha fala. Muito obrigado a todos. Prometi não falar muito, mas já falei muito, mas agora eu encerro, agora é com vocês. Então vamos de imediato. Vamos ver como é que está aqui a minha... Essa... Isto... Aqui. Então, agora eu vou chamar cada um dos expositores para que usem a palavra pelo tempo de 10 minutos. Concedo a palavra ao senhor Frederico Franco Alvim, representante da Assessoria Especial de Enfrentamento, uma palavra boa mesmo, é essa mesmo, de enfrentamento à desinformação, e ele aqui que representa o Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, senador, muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Conseguem ver os meus slides? Só para confirmar. Estamos lhe ouvindo, mas não lhe estamos vendo na tela. Não está aparecendo? Ainda não? Você não. Pessoal da técnica aí, por favor, se puderem me incluir. Está sendo ajustado aqui, em seguida poderemos vê-lo. Tá, joia. Mas me interessa mais que vejam os slides, que eu tenho alguns números para apresentar. Ok. Já tá. Pode começar. Ok, o senhor pode começar, por favor. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Quero trazer uma discussão sobre letramento midiático e, para mim, o mais importante é a gente entender, para tentar uma transformação social positiva que o país tanto precisa, a gente tem que ter em mente que não se discute a implementação de uma pedagogia democrática no limbo. A gente precisa ter muito claro o contexto em que essa pedagogia poderia ser aplicada. E eu começaria fazendo alguns alertas. Estou trazendo dados aqui
da pesquisa do Barômetro Mundial da Confiança de Edelman do ano passado, né, com dados de um recorte estritamente do Brasil. E o que se verificou nessa pesquisa é que hoje, basicamente, 1/3 da população brasileira percebe o ativismo hostil como um meio viável para promover mudanças. Em conexão com essa percepção, no Brasil, 18% das pessoas acreditam que é lícito, normal e aceitável a gente atacar outras pessoas no ambiente online. 20% das pessoas acreditam que é válido espalhar desinformação intencionalmente. 17% das pessoas acreditando que ameaçar ou cometer violência de ameaça física, simbólica ou patrimonial também está tudo dentro do jogo, e que também 17% das pessoas acreditam que é normal e aceitável para buscar mudanças, né, destruir o patrimônio público ou privado. Chama a atenção o fato de que esses números são ainda maiores, eu vinha falando da média da população, quando a gente fala da população jovem. Entre as pessoas de 18 a 34 anos, o índice não é de 31%. 40%, ou seja, quase metade da população, acredita que essas atitudes são aceitáveis. A questão é, como é que a gente chega aqui? Tudo tem a ver, obviamente, com o entorno social, que é muito moldado pelo tipo de informação que a gente consome. Nós que somos mais velhos estávamos acostumados, né, antes da internet, com um sistema em que a difusão de ideias e opiniões vinha da mídia profissional. Vinha de uma fonte que tinha uma curadoria profissional, que não dava vez e voz para pessoas com pensamentos extremistas, para pessoas que defendiam teorias conspiratórias. Para chegar na mídia, você tinha que passar do portão e só saía dali aquelas informações que tinham sido verificadas, passado por uma verificação de fatos e por uma verificação de fontes. Não obstante, quando a gente entra no tempo da internet, a gente tem uma mudança. E o ecossistema de produção de informações já não está só nessa mídia profissional, que tem um cuidado com aquilo que difunde, mas em diversas outras instâncias que trazem para a gente interpretações da realidade que não são objetivas e que não passaram por um processo que buscasse alguma garantia de qualidade na comunicação. Temos também o fato de que hoje milhões e milhões de informações são publicadas nas redes sociais, mas os algoritmos das redes sociais distribuem aquilo que efetivamente vai chegar para as pessoas. E como os algoritmos são desenhados para maximizar o engajamento, o que o algoritmo quer é que a gente mantenha contato e interaja com esses conteúdos para que eles possam extrair dados, né, das nossas interações que são vendidos a anunciantes privados e políticos. O fato é que a gente também tem dentro das redes sociais uma realidade deturpada, porque a realidade, a complexidade da realidade não cabe num feed de rede social. Os algoritmos maximizam uma comunicação mal-humorada que faz com que a gente consuma informação, não usando a parte racional do nosso cérebro, mas especificamente aquela parte mais movida por paixões, a parte irracional. Dados recentes de uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, publicada 2 meses atrás, mostram que hoje no Brasil, as redes sociais são a principal fonte de informação para mais de 70% das pessoas. E que só 34% das pessoas consumem informações na mídia tradicional. Ou seja, 34% das pessoas garante, no mínimo, uma dieta informativa saudável, ao tempo que quase 3/4 das pessoas estão consumindo informações não verificadas. Obviamente, nós temos apostado, né, em jornalismo de verificação de fatos, em um trabalho de letramento midiático, mas a nossa aposta é pouco eficaz na medida em que a gente está tentando publicar informações corretas, a gente posta e reza para que as pessoas, tendo contato com aquelas informações, automaticamente, de uma maneira quase mágica, aprendam a pensar. Mas o fato é que não estamos levando em consideração que as pessoas consomem informações, buscam
interpretações da realidade em locais que têm uma visão de mundo mais consentânea com as suas próprias visões e que, no Brasil, de acordo com dados do próprio CGI, 36% das pessoas esquecem de verificar, 33% não tem tempo, 33% não tem interesse. Obviamente que quando a gente percebe que os jovens também são os menos engajados em práticas de verificação, fica claro, em conexão com aqueles dados de polarização, que o público jovem deveria estar no horizonte prioritário dessas práticas de letramento informacional. Não obstante, os jovens são também mais expostos a essas questões por um fenômeno pernicioso que está ligado à redução daquilo que a gente chama de vigilância epistêmica. A gente que é mais velho, que tem mais dificuldade em transitar em meios digitais, presta mais atenção naquilo que a gente está lendo e naquilo que a gente está compartilhando. Como para os jovens tudo é muito simples, fácil e familiar, eles percorrem esses conteúdos prestando menos atenção e, portanto, eles são mais fadados ao erro, a acreditar que é verdade aquilo que é mentira, ou acreditar que é mentira aquilo que é verdade quando lidam com conteúdos digitais. O grande problema é que a polarização, ao gerar esse estado de mau humor e essa pré-condição negativa para a gente dialogar com pessoas que pensam de maneira diferente, alimentam o ressentimento. A base daquela hostilidade que a gente discutiu na primeira tela vem da polarização. Mas nós já superamos um estado de polarização e entramos agora naquilo que se chama de estado de insularidade, de isolamento. A gente praticamente passa a não confiar, não só nas instituições, aquela desconfiança vertical, mas alimentar cada vez mais uma desconfiança horizontal arraigada entre a própria cidadania. Aqui no Brasil nós perdemos 8 pontos de confiança em apenas um ano, chegando em um ano, estou trazendo dados do parâmetro de Elderman de 2026, de maneira que hoje no Brasil, nós que vínhamos já há muito tempo perdendo confiança nas instituições, né, em tribunais, na imprensa profissional, na academia, nos cientistas e etc., mas agora também já não temos confiança nos nossos vizinhos. A gente hoje está se desenvolvendo dentro de uma sociedade em que a gente só confia nas pessoas que espelham a nossa cosmovisão, e com isso a gente se afasta ainda mais. E esse é um cenário que retroalimenta a perspectiva de polarização. No Brasil, hoje, 7 em cada 10 pessoas têm uma mentalidade insular. 72% das pessoas só confiam nas pessoas que têm o seu mesmo pensamento. E por isso, para concluir a minha fala, é especialmente importante a gente pensar que o letramento midiático, essa educação para a gente usar as redes de forma responsável, de compartilhar conteúdos com consciência, continua sendo uma medida necessária, mas insuficiente. A gente teria que trabalhar, na minha visão, num letramento holístico. Além de letramento midiático, a gente trabalhar com letramento informacional, para que as pessoas aprendam a diferenciar uma fonte confiável de uma fonte não confiável, aprendam a distinguir um argumento honesto de uma argumentação falaciosa, aprendam a saber se uma pessoa que se posiciona como uma autoridade especialista merece, de fato, esse título. Aprender quando a gente está lidando com uma afirmação de fato ou quando a gente está simplesmente tendo contato com uma opinião subjetiva. A gente precisa também trabalhar num letramento algorítmico para entender que rede social não é espelho da realidade, que enquete em plataformas digitais podem ser forjadas e são enviesadas quando aplicadas em portais de nicho. Mas o mais importante, na minha visão, é o letramento socioemocional, porque nós temos investido muito tempo e muita energia em tentar fazer as pessoas perceberem quando é que alguém tenta enganá-las, se esquecendo de que a maior parte do problema está em processos internos. E, portanto, a gente precisa também compreender o que são heurísticas, compreender o que são vieses cognitivos, compreender pressão de grupo,
para a gente ter uma dimensão maior, não só de como é que nos enganam, mas como é que a gente se auto-engana cotidianamente. É urgente trabalhar numa educação para a cultura democrática, que tenha uma pedagogia para a civilidade. Mas a gente só vai ter sucesso também se tiver a exata dimensão que essa comunicação não é uma comunicação voltada para a mente racional das pessoas. É uma comunicação prioritariamente centrada na nossa parte passional. E por isso ela tem que ser toda moldada, aqui eu estou falando de conteúdo, vou encerrar falando de forma, para uma comunicação adaptada para contextos de alta polarização. Ninguém consegue mudar a mente de ninguém. O máximo que a gente pode fazer é dar ferramentas para que essas pessoas possam reavaliar a solidez, a validade e a percepção e a solidez das suas próprias percepções. 60 segundos. Recebi um aviso de 60 segundos, já vou encerrar. Mas pode ficar tranquilo para concluir o pensamento. Precisa mais 2, vai ter mais 2 ou mais 3. Obrigado. São apenas alguns segundos mesmo, senador. O fundamental aqui, para encerrar a minha exposição, é que a gente precisa adaptar metodologias de comunicação que nos permitam falar com o sentimento das pessoas, para que as pessoas consigam efetivamente ter elementos para reavaliar essa postura de hostilidade. E aqui, felizmente, temos uma nova vertente da educação surgindo, baseada em psicologia do comportamento e entre outras questões, em que a gente pode trabalhar, por exemplo, frame de consequências concretas, porque a gente não vai fazer ninguém abrir os olhos, por exemplo, para o problema da desinformação com argumentos teóricos, abstratos e racionais, mas quando a gente coletivamente senta para refletir sobre episódios trágicos que decorreram dessas questões, a gente consegue dimensionar essas questões de uma maneira muito melhor. Muito obrigado e um bom dia a todos e todas. Obrigado, gratidão. Nós aqui estamos dizendo para você pela exposição. Muito obrigado ao senhor Frederico Franco Alvim, representante da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Pela qualidade já do primeiro expositor, eu fico muito feliz só em saber que a TV Senado e a Rádio Senado estão transmitindo essa audiência para todo o Brasil. Eu diria que vai ser uma aula magna sobre o tema, pela qualidade dos expositores e também de vocês, jovens senadores e senadoras. Passo a palavra de imediato à senhora Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Olá, bom dia, senador. Isso. Todos me ouvem? Bom dia, seja bem-vindo, estamos lhe ouvindo. Muito obrigada pelo convite, sempre uma alegria poder revê-lo, mesmo que à distância, e também ouvi-lo nessa defesa tão intransigente da educação midiática como forma de melhorarmos o ambiente informacional e principalmente visando a construção da cidadania. Queria também cumprimentar, na pessoa da senadora, da jovem senadora Maria Clara, todos os demais jovens senadores e senadoras que estão aí nos acompanhando, e dizer que é uma alegria ver tantos jovens envolvidos nessa temática e principalmente na defesa da democracia, né? A gente precisa estar sempre atentos e atentas para essa defesa. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, também aproveito para cumprimentar os meus colegas expositores, na pessoa da Gabriela Almeida, prazer revê-la também, e também dizer que a fala do Frederico se alinha muito com o que eu vou trazer aqui. Eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa só mostrar um pouquinho o que a gente tem feito aqui no Instituto Palavra Aberta, né, de combate à desinformação, mas principalmente visando... desculpa só. Oh, meu Deus, fiz besteira aqui. Apresentação de slides, eu não sei se todos já veem a minha apresentação. Se puderem me confirmar, eu agradeço. Pode falar que está vendo a apresentação. Está indo bem a apresentação. Estamos todos lendo aqui.
Então, tá ótimo. Mas, muito rapidamente, eu gosto sempre de trazer, né, que o ambiente informacional que a gente vive hoje, repleto de desinformação em todas as suas formas, desde as chamadas fake news, ou mesmo conteúdos fora de contexto, ou informações fabricadas, elas não são novidade, mas elas ganham, né, um novo espaço, e vem ganhando um novo espaço de atenção por conta da mudança no formato dos sistemas comunicacionais e na forma como nós nos relacionamos com os conteúdos que são produzidos por todos. Nós temos aqui diversas questões, eu gosto sempre de trazer, né, que na medida em que a produção de conteúdo ficou mais acessível para todos nós passamos a ser, né, não só consumidores, mas também produtores e disseminadores de informação. Temos aqui as tecnologias cada vez mais acessíveis, o baixo letramento informacional da sociedade, o viés de confirmação, como bem colocou o Frederico, né, que são as emoções que influenciam aquilo que nós acreditamos e o que nós compartilhamos, e também o papel das plataformas, né, que acabam vigiando ou privilegiando ou direcionando conteúdos que a gente tem que engajar ou engaja, né? Uma outra questão aqui que eu gosto sempre de trazer, né? Lembrar que se é fake, não pode ser news, né? Porque fake news são inverdades, fabricações, mentiras, conteúdo produzido, né, com o objetivo mesmo de causar desconfiança ou de desestruturar a credibilidade de instituições. Acho que a pesquisa da Edelman Barometer ela é muito clara nesse sentido. E uma notícia ela é equilibrada, ela é objetiva, ela deve apresentar evidências, citar especialistas e assim por diante. Mas o que eu queria trazer, já entrando no tema da nossa conversa aqui, é que a reconstrução desse espaço, né, ou de um espaço de diálogo saudável, democrático, tanto nas redes sociais, na internet, no nosso dia a dia, exige mais do que combater a desinformação, esse ambiente de desinformação que a gente vive, que parece que a gente é inundado, né, por todos os dias quando a gente recebe informações o tempo todo. Mas ela demanda uma mudança estrutural na forma como nós nos comportamos e interagimos com esse ecossistema e neste ecossistema. E é aí, senador, que o senhor falou muito sobre a questão da educação midiática, e eu sou uma fiel escudeira e acredito muito na educação midiática como uma forma de construir e de desenvolver habilidades para que o cidadão possa, de fato, exercer plenamente a sua liberdade de expressão, a sua atuação no ambiente informacional, de forma ética, responsável, que saiba, né, analisar e acessar e analisar criticamente as informações, produzir conteúdo com responsabilidade. E aqui a gente tem tantos jovens que têm essa habilidade de produzir conteúdo, então entender melhor qual é o seu papel nesse ambiente de avalanche informacional. A educação midiática, muito rapidamente, ela atua, a gente chama da mandala, né, do Educamídia, que é o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, no qual eu presido, trabalha com 3 grandes eixos: o letramento da informação, que é o eixo ler e análise crítica da mídia, o eixo escrever, a autoexpressão, a fluência digital, e aqui a gente trabalha também questões relacionadas da habilidade até na fluência digital, de como entender como os mecanismos acabam afetando a forma como a gente acredita, a forma como a gente se estabelece nesse universo digital. E o terceiro eixo, que para mim talvez seja o mais importante, que trata muito, é o eixo da participação, o participar, que trata muito da questão da cidadania digital e da participação cívica. Aqui a gente atua muito nesse desenvolvimento, né, das habilidades
habilidades socioemocionais, de entender, né, qual é o meu papel neste ambiente. Se eu aprendo a ler criticamente uma informação, a escrever corretamente, a participar desse ambiente democrático, promovendo a minha autoexpressão, eu também aprendo a não disseminar discurso de ódio, a não passar desinformação, a não participar, né, e a participar desse ambiente de forma responsável. A gente entende aqui no Educamídia que a verdadeira inclusão digital está nas habilidades e não apenas no acesso, né? Então é preciso ir além do acesso. E que a educação midiática ela é hoje um direito fundamental do cidadão para que ele construa autonomia e criticidade, com foco na segurança, na equidade para a coletividade e na participação cidadã, né, desse universo democrático. E para isso, nós lançamos já em 2022, no âmbito do Educamídia, o programa Fake Tô Fora, Quem Vota Se Informa, visando o combate à desinformação no período eleitoral para jovens jovens no ensino médio, principalmente jovens que vão votar pela primeira vez. Porque a gente entende que a educação midiática, hoje, ele é um guarda-chuva, onde a gente pode atuar também na educação cidadã, na educação para a democracia, no letramento algoritmo, no letramento para a inteligência artificial, e principalmente no letramento para que haja, de fato, essa participação cidadã. O Fake Tô Fora atua, né, uma trilha, né, com já 11 conteúdos, ela está disponível no faketofora.org.br, ela tem, né, aqui 11 conteúdos que a gente, são trilhas mesmo, com planos de aula, no qual a gente convida o professor a a oferecer para os alunos essa noção, né, esse entendimento do que é a democracia, do que é a Constituição brasileira, os 3 poderes, o papel de cada um deles, do Congresso Nacional, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. A gente tem um módulo muito interessante sobre o processo eleitoral, sobre a urna eletrônica e como o funcionamento dela, uma vez que a urna eletrônica é atingida sempre nos processos eleitorais por desinformação, por questionamentos. Então, a gente traz aqui, né, uma explicação clara, objetiva, direta, 60 segundos. Que o jovem possa entender. E os resultados, coletivo de checagem e assim por diante. Vou só concluir aqui, passar um pouquinho mais tranquilo, rápido. é que você tem mais 3 minutos. Tá ótimo, muito obrigada. Então, a gente busca incentivar, né, junto com os jovens, a prática cotidiana, né, do entendimento do que é a leitura crítica da informação, a checagem dessa informação e como esse jovem pode atuar, né, entendendo qual é o propósito, qual é o contexto, qual é a audiência, para quem que foi criado aquele conteúdo, a execução, né, entendendo o seu papel nesse processo de se tornar um embaixador, né, do combate à desinformação, atuando principalmente para fora dos muros da escola. Nós incentivamos que esse jovem, na medida em que ele aprende, né, que ele desenvolve essas competências, ele se torne, né, um influenciador de boas práticas para auxiliar as suas comunidades, para auxiliar as suas famílias, o seu entorno na prática, né, da defesa da democracia a partir do combate à desinformação no período eleitoral. Nós temos um prêmio, e aí que eu queria convidar todos, o prêmio Fake Tô Fora de 2026, ele é voltado para professores que criem, né, coletivos de checagem, grupos de checagem dentro das escolas, para fazer com que esse jovem se torne de fato um protagonista, né, para incentivar que ele seja esse ator atuante na sociedade neste momento. E o que a gente entende, senador, é que
existe sim um espaço muito grande para que os jovens se tornem um protagonismo contra a desinformação. E ao desenvolver as habilidades críticas, né, necessárias, há uma mudança de fato, uma mudança cultural que permite, né, que a gente possa construir de fato um debate saudável nas redes sociais. E aqui só um ponto assim, eu gosto sempre de trazer alguns resumos, né? Como que a gente pode construir um debate saudável? Substituir esse espírito bélico pelo debate de ideias, promovendo a pluralidade, a diversidade, que são avanços necessários da nossa sociedade. Promover o engajamento baseado em desarmar, né, o engajamento baseado em emoções extremas. Aqui combater, de fato, aqueles cliques, né, fazer desacelerar aqueles cliques que têm a intenção de causar mais dano e que estão por trás dos conteúdos digitais. Valorizar o jornalismo profissional a partir da formação de audiências críticas, promover o protagonismo jovem, a exemplo do prático, né, que a gente tem com o Feito-Fora, e fortalecer a educação midiática como ferramenta de cidadania. Deixo aqui os meus contatos, para quem tiver interesse em conhecer mais a fundo o Feito-Fora, o Educamídia ou Palavra Aberta, aqui fica meu e-mail e agradeço mais uma vez a possibilidade de conversar aqui com vocês, de estar aqui falando nessa audiência pública que eu julgo de extrema importância e tão necessária para o momento atual. Muito obrigada. Muito bem, senhora Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Eu gostei daquele símbolo ali, fake fora. Né? Vocês conseguem repetir comigo? Todo o Brasil vai ouvir. Fake fora. Fora. Agora vocês. Fake tô fora. Fake tô fora. Valeu, vamos em frente. Agora passaremos a palavra para dois expositores do Senado. Eles combinaram, eles vão ter 10 minutos cada um, mas o total dá 20. Quem quiser falar 5 ou falar 8, quem quiser falar 12, fala desde que fique dentro do limite, e com um limite ainda meu, que eu dou um pouco mais sempre, hein? Então, dividirão a palavra pelo tempo de 20 minutos os seguintes expositores do Senado. O senhor Tadeu Exposito, coordenador das redes sociais do Senado Federal, e a senhora Sara Reis, coordenadora do Senado Verifica. Bom dia, senador. Bom dia a todas que compõem a mesa aqui comigo. Bom dia, jovens senadoras, jovens senadores, professoras e professores, todo mundo que está acompanhando aí na TV Senado, Rádio Senado, mídias sociais, enfim. Senador, primeiro quero dizer, assim, não posso deixar de dizer que é uma honra estar aqui numa audiência pública presidida pelo senhor, uma grande oportunidade que eu tenho aqui, e no âmbito do programa do Jovem Senador, que também é algo que mexe muito comigo e do qual eu gosto muito. Né? Inclusive, estou acompanhando esses meninos e meninas durante a semana inteira. E por que eu tô aqui hoje? Né? Porque à frente do setor que cuida dos perfis oficiais do Senado Federal em todas as plataformas, a principal função nossa, o nosso trabalho é justamente promover o debate democrático, é levar a cidadãos, a brasileiras e brasileiros em qualquer parte, informação sobre o Senado. Mostrar a atividade dos parlamentares de um jeito que as pessoas entendam e, mais do que isso, de um jeito que elas saibam como aquilo impacta na vida delas, né? Mostrar que o Senado não está desconectado da realidade, né? E que, sim, ele mexe com a vida de todas e todos nós. E por que é tão importante a gente disputar esse espaço? Ou seja, por que é tão importante a gente estar nesses ambientes digitais? Aqui trago alguns números, o Frederico já trouxe um que é sensacional, assim, no sentido de mostra quão alarmante, né? 75% quase das pessoas se informam por mídias sociais, quer dizer, a gente não pode negligenciar esse espaço. São 150 milhões de brasileiras e brasileiros com perfis nessa plataforma. Quase 99% das pessoas que têm acesso à internet nesse país estão nas plataformas de mídia social e, gente, usando em média 20 horas semanais de rede social. É bastante tempo, né? Portanto, é lá que a gente está consumindo informação, é lá que a gente está exercendo boa parte da nossa cidadania e das nossas vidas. E como são esses ambientes?
Vocês, jovens senadoras, jovens senadores, como são muito jovens, talvez não tenham vivido isso. Mas quando tudo começou, as redes eram muito mais sociais do que são hoje, tá? O que a gente percebe é que essas plataformas, elas migram de um modelo que antes era muito mais relacional, ou seja, a gente via as coisas das pessoas que a gente conhecia, de nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que a gente seguia. E estão mudando para um modelo cada vez mais midiático, ou seja, a lógica é a gente vê coisas semelhantes àquelas que a gente consome ou aquelas com as quais a gente interage. E olha que dado alarmante a respeito disso. Só 17% do tempo consumido no Facebook e 7% do tempo que você consome no Instagram são de conteúdo que vem dos seus amigos ou das pessoas que você segue. Todo o resto é relacionado ao seu consumo de mídia. E esse consumo de mídia, ou seja, essa mídia que é entregue para você, ela é feita por recomendação de um algoritmo que leva em conta todas as suas interações ali para entregar para você aquilo que vai te manter ali. Afinal de contas, o que essas plataformas querem é a sua atenção. O seu clique num anúncio, né? O seu dinheiro para impulsionar um conteúdo sobre o seu negócio, né? E elas são arquitetadas de um jeito que mexe com as nossas emoções, tá? Não sei se acontece com vocês, mas quando você posta aquela foto linda na sua rede social, você volta ali pelo menos 10 minutos depois para ver se alguém curtiu, não volta? Para ver se tem um comentário. Uma curtida é uma recompensa emocional que você recebe ali. E a gente vicia nisso, né? Então, esses ambientes são feitos para que a gente fique o máximo de tempo possível e consuma conteúdo ali, né? Eu ia falar, pode passar, mas eu que estou passando. E esses algoritmos, o que eles entregam para a gente? Aquilo que mexe com a gente, ou seja, aquilo que desperta emoções positivas, mas muito frequentemente negativas, né? Aquela indignação, ela é poderosa para fazer com que você engaje, né? Para que você comente, para que você dê visibilidade para um conteúdo. E também aquilo que reforça a sua visão de mundo. E aí eu trouxe alguns pensadores importantes que estão aqui com a gente, né? Que são trechos das redações dos nossos jovens senadores. Então, esses algoritmos, eles entregam conteúdos alinhados a interesses individuais e criam um ciclo de repetição informacional. Isso está na redação da Maria Grazielli, da Paraíba, né? Muito bem. E qual é uma das consequências disso? Isso leva à cristalização de bolhas ideológicas, onde o debate público é substituído por câmaras de eco. Isso foi a Marília, do Ceará, que colocou na redação. Então, a gente está ali interagindo com aqueles e aquelas que têm mais ou menos a nossa visão de mundo, e muito menos um debate do contraditório, que é mais ou menos o que o Maicon colocou, o Maicon de Rondônia colocou na redação dele. Como consequência, o direito ao debate democrático, que pressupõe o confronto de ideias, ou seja, a gente precisa ser exposto a opiniões divergentes à nossa para que a gente aprenda, né? Para que a gente construa algo, né? E isso é substituído por um monólogo coletivo, né? É quase como todo mundo está falando e não necessariamente está todo mundo se escutando. Tudo bem, Michael. E, gente, infelizmente, para as plataformas digitais, tanto faz se o conteúdo é verdade, né? Porque o objetivo das empresas por trás das redes sociais, o objetivo, a meta deles, não é fortalecer democracias ao redor do mundo, né? É ganhar dinheiro como toda empresa privada, né? E aí eu trago um dado que a Lara, aqui do Rio Grande do Sul, ressaltou na redação dela, né? Conteúdos falsos têm 70% mais chance de viralizar do que notícias verdadeiras. E as notícias falsas, elas se espalham 6 vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras. Muito bem. E qual é o tipo de conteúdo que se sobressai nessas plataformas? Aquele que é raso e rápido, ou seja, aquele que
não é muito aprofundado, que não é muito reflexivo. Gente, não dá para falar sobre qualquer coisa de modo aprofundado e reflexivo em 40 segundos e 1 minuto, né? Às vezes a gente vai precisar de mais tempo. E não é esse o tempo das plataformas, né? E como colocou a Lívia, do Espírito Santo, na redação dela, o ser humano privilegia esses estímulos rápidos, evitando conteúdos que exijam maior esforço cognitivo. Nós, seres humanos, somos um pouquinho preguiçosos para pensar. Isso é uma característica da espécie, então a gente tem que lutar um pouco contra isso, né? Para que haja, de fato, o debate construtivo. E aí, gente, nessas plataformas, a gente está tendo a democracia ou é sabor democracia? Né? Porque o que acontece nessas plataformas? Todo mundo pode falar, mas será que todo mundo é ouvido? Gente, quando eu, há muitos e muitos anos atrás, estava lá na escola de jornalismo, né, me formando, estudando, a gente ouvia ali que no Brasil a gente tem 4 ou 5 grandes empresas que controlam a mídia, né, portanto, que controlam aquele assunto que ganha ou não visibilidade. E aí, quando começa a surgir a internet, também vem uma visão que hoje se prova um tanto ingênua, que é pensar que, já que não há essas empresas no meio do caminho, né, todo mundo tem voz. Só que a gente substituiu essas 4 ou 5 empresas por 4 ou 5 big techs que controlam o fluxo de informação a nível mundial, tá? Esses algoritmos definem a visibilidade de bilhões de vozes que passam por esses critérios privados e obscuros, porque não há transparência. Não existe lá no site da Meta, do X ou de qualquer plataforma um botãozinho lá, entenda o nosso algoritmo e os nossos critérios de distribuição. Ao contrário, isso é mantido em segredo, né? Ou enfim, em sigilo. Então, e quando a gente tinha essas 4 ou 5 empresas, pelo menos a gente tinha o jornalismo profissional. Então você tem ali o jornalista profissional que vai fazer uma checagem, né? No modelo de rede social, a gente jogou a checagem para a ponta. É responsabilidade do público agora ver se aquilo é verdadeiro ou não, né? E aí eu trouxe o que, inclusive, a Patrícia mencionou na apresentação dela, que um desses mecanismos psicológicos que favorecem a desinformação é o viés de confirmação, que é essa tendência da gente ser muito menos criterioso e rigoroso com aquilo que confirma os nossos valores e visões de mundo. Você recebeu um negócio que tem tudo a ver com o que você pensa, você tende a compartilhar com muito mais facilidade. Se você recebe algo que é absolutamente contrário às suas ideias, o que você vai fazer? Você vai checar, vai ver se aquilo é verdadeiro, não pode ser, né? Vai tentar desmontar o argumento. Esses são alguns dos mecanismos psicológicos que fazem com que isso aconteça. E aí, indo para a parte propositiva, né? O que a gente pode fazer para garantir um debate mais saudável nesses ambientes? Primeiro, gente, acho que é importante a gente discutir um pouco de transparência algorítmica, né? De que as plataformas, elas compartilhem com a sociedade que está ali, né? Quais são os critérios? O que faz com que um vídeo tenha 10 milhões de views e outro tenha 100 visualizações, né? E isso, gente, dificilmente vai surgir de forma espontânea de uma empresa, né? De algum modo isso tem que ser induzido ou exigido pelo Estado, né? Que são justamente os debates acerca de regulamentar, de trazer regras, né, para essas plataformas. Educação midiática contínua, que foi o tema, né, das pessoas que me precederam e que vai continuar sendo o tema aqui. Eu não vou me alongar porque eu já passei do tempo, né? Está indo muito bem, não passou não. Vamos tocando que está bonito. Obrigado, senador. Claro que a gente tem o compromisso individual com a checagem, né? Cada um de nós. Evidente que a gente não pode confiar só no indivíduo, deixar tudo nas costas do indivíduo para que as coisas funcionem bem. Mas é importante que cada um de nós assuma a sua responsabilidade antes de compartilhar, antes de publicar, né? Dar aquela conferida em fonte oficial, né? E, por fim, dessa minha listinha aqui, ferramentas institucionais que podem ser nossas aliadas. Ferramentas como o Senado verifica, que vai ser apresentado pela minha amiga Sara Reis. Palmas para a exposição brilhante aí, como todos que antecederam ele. Bom, pessoal, bom dia.
Senador Paulo Paim, estou muito emocionada de estar aqui hoje com o senhor. O senador Paulo Paim foi meu primeiro senador que eu entrevistei quando eu era estagiária, quando eu entrei aqui estagiária. Deu sorte. Deu sorte. Aqui hoje, aí. Palmas a ela, né? Como estagiária, hoje está aqui fazendo palestra para nós. Eu era uma jovem como vocês. Depois de 22 anos, agora estou aqui no Senado Verifica. Cumprimentar também meus colegas expositores, cumprimentar vocês, jovens senadoras, jovens senadores, convidados, todo mundo que está aqui presente e a minha equipe do Senado Verifica, que também está aqui, a Aline e a Lídia. Obrigada por estarem aqui. Bom, vamos passar aqui. Bom, pessoal, quando a gente fala de desinformação, a gente fica assim, mas é possível a gente conceituar a desinformação? Desinformação é tudo? Desinformação é uma apuração errada? Desinformação, o que seria essa desinformação que a gente tanto fala? Hoje, desde a pandemia da Covid-19, tem muitos acadêmicos se dedicando a pesquisar esse assunto. E o que a gente já tem algum consenso é que a desinformação, ela parte de uma intenção de prejudicar as pessoas. Ela é uma informação fabricada, manipulada, com intenção de causar danos. Porque, às vezes, as pessoas podem falar coisas erradas, elas podem apurar de forma errada. Mas, quando a gente tem uma intenção por trás disso, a gente está falando em desinformação. Mas, no meio de tudo isso, a gente também tem conteúdos misturados, verdade, fato, fake, opinião, sátira, meme. Como é que a gente diferencia isso tudo se a gente está aqui na telinha do celular e não foi educado para estar nesse aparelhinho aqui? E a gente tem hoje uma autora muito relevante, a Raquel Recuero, que ela fala, a desinformação, pessoal, não é mais aquela notícia ali publicada que parece uma notícia, mas não é, que é uma fake. A desinformação é um sistema. A gente está vivendo hoje um fenômeno sistêmico, porque é a plataforma, é a notícia que foi publicada, é a forma como a gente está lidando sem estar alfabetizado para estar ali. É um problema sistêmico e para problemas sistêmicos a gente também precisa de um debate sistêmico. É como se ela fosse a bola, o juiz, os jogadores, o campo de futebol. Tudo isso contribui para o problema da desinformação. E tem uma questão que tem acontecido muito e eu também quero chamar a atenção de vocês. Quando vocês pegam o celular e ouvem uma influenciadora falando, olha, eu tomei a canetinha e isso funcionou para eu emagrecer, eu tomei uma canetinha e engravidei. Isso é um relato pessoal ou é uma evidência científica? Então, relato pessoal, né, senador? Mas hoje, senador, o relato pessoal, ele está sendo confundido com evidências. As pessoas não estão se questionando. Esse influenciador, da onde ele tirou essa informação? Pessoal, vá no comentário. Eu quero saber a fonte original. Por favor, me informe a fonte original. Da onde você tirou essa informação? Não confiem porque vocês acham que são melhores amigos daquele influenciador ou da influenciadora. Fiquei sabendo aqui que teve uma pessoa que achou que tinha direito de ver a cabine do piloto se ficasse por último no avião, porque isso estava no TikTok. Imagina. Então, pessoal, não dá para confiar. E como é que funciona a dinâmica da desinformação? A gente tem esse conteúdo desinformativo sendo impulsionado por algoritmos que vão maximizar esse engajamento e esse alcance. Temos os agentes, que são pessoas, perfis falsos, influenciadores espalhando aquela desinformação. A gente tem os usuários que acabam amplificando aquilo porque comentam, porque interagem com o conteúdo. E a gente tem os danos, que são o quê? Confusão, polarização. A gente perde a confiança. E perder a confiança é muito ruim para a nossa democracia.
E a desinformação, ela não usa qualquer coisa, ela tem uma gramática. Existem táticas, né, por quem espalha a desinformação. Então, geralmente vem acompanhada daquela linguagem sensacionalista. Nossa, isso é urgente, isso é absurdo. Ação urgente, compartilhe agora. Ela mexe com esse emocional, ela faz com que a gente não pare para pensar. Fontes genéricas. Estudos mostram, especialistas afirmam, segundo Harvard, segundo Harvard, tem um monte de coisa falando que Harvard falou e que não tem nenhum fundamento. Informação escondida, eles não querem que você saiba, mas o Congresso aprovou de madrugada um projeto que vai taxar quem tem mais de 2 filhos. É o tipo de desinformação que a gente tem que desmentir lá no Senado Verifica. O Congresso, gente, tudo que o Senado e a Câmara fazem está no portal, está transmitido pela TV Senado e pela TV Câmara, tem nota taquigráfica. Não se preocupem, não vai ter votação de madrugada sem uma publicidade do que está acontecendo aqui. Existe também uma técnica de divisão, nós contra eles, é igual um fla-flu, né? A gente está sempre, a gente é um grupo e o outro. E essa inapropriação, né, para simular autoridade, credibilidade, igual o médico Drauzio Varela é uma das personalidades que são mais vítimas de deepfake. E falando em deepfake, não acreditem nos olhos, não acreditem no que vocês estão vendo, não achem que, não, eu sei discernir o que é uma inteligência artificial do que não é. Nós não temos essa capacidade mais. A IA evoluiu, a gente está passando por realismo enganoso, credibilidade falsa, que usa essa questão. Paola Oliveira usa uma atriz, usa uma imagem de uma pessoa famosa para nos enganar. Então, ver para crer, senador, não basta mais. A gente tinha a IA de 6 dedos, né? As pessoas faziam ali 6 dedos, mas isso já não acontece mais. O Senado Verifica foi criado em 2020, a gente já completou agora 6 anos e nós somos o Serviço Oficial de Combate à Desinformação. A Casa entendeu ali na pandemia que a gente precisava enfrentar a desinformação. As pessoas não sabiam o que o Congresso estava aprovando e as coisas estavam chegando de forma deturpada, manipulada para elas. A gente trabalha com uma equipe especializada de jornalistas, trabalha com toda a checagem de fatos, a identificação, os documentos oficiais, e a gente também trabalha de forma integrada com outros setores, outras áreas técnicas, que a partir do momento que a gente recebe a dúvida do cidadão, as pessoas mandam pelo nosso WhatsApp de forma individual e a gente vai lá e fala, Secretaria-Geral da Mesa, isso aqui aconteceu mesmo? Olha, consultoria legislativa, isso aqui foi aprovado mesmo? Então, a gente tem esse trabalho de forma integrada. A gente classifica os conteúdos como fato, fake e impreciso. Fato, o que é verdade mesmo, está 100% certo. Fake, isso não aconteceu. E o impreciso é aquele calma lá, muita calma nessa hora, que tem que estar ali misturando uma coisa verdadeira e algo que é falso, uma coisa fora de contexto, por exemplo. Além da checagem, desde setembro, o Senado Verifica passou a produzir também conteúdos com foco em educação midiática, e a gente está super feliz que hoje nós fazemos parte também do Mapa Brasileiro de Educação Midiática. E tem mais, pessoal, véspera de eleição, as coisas ficam ainda piores. E o Senado Federal, fiquei muito feliz aqui de ver o meu colega Frederico Alvim. Nós somos parceiros do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Então, se vocês também tiverem dúvidas sobre a eleição, se vocês receberem conteúdos enganosos sobre a eleição, vocês podem falar com o Senado Verifica. E aí, como verificar? Vai na fonte original. Se é uma autoridade, vai no perfil oficial daquela autoridade. Se é uma proposta aprovada, vocês têm que ir no perfil do Senado Federal, lá no site da Câmara dos Deputados.
Pesquisa no buscador. Vocês não vivem fazendo pesquisas aí no Google? Gente, vai lá e pesquisa. Isso aconteceu mesmo? É verdade que fulano falou isso? Porque se aquilo é fato, vocês vão ver aquela publicação em vários sites. Então, isso já é um indicativo de que aquilo ali aconteceu. Se você não achou nada, muito cuidado, que aquilo ali tem grandes chances de ser mentira. Não confie nos seus olhos e nem na IA. A gente não pode confiar na nossa avaliação e nem confiar que a IA vai nos dar uma fonte correta da informação. A IA alucina. Questione quem enviou e publicou. Se o amigo publicou lá no grupo, questiona seu amigo. Vem cá, quem te mandou isso aqui? Da onde você recebeu isso aqui? Não podemos confundir a confiança que a gente tem nas pessoas da nossa família, dos nossos amigos, com a confiança na informação. São coisas diferentes. Confira a data. Gente, vocês recebem as coisas e a gente às vezes não vai lá e vê a data. E é uma foto que está com outra data, que aquilo aconteceu há 5 anos e você está achando que aconteceu agora. E outra coisa, vamos parar de ler título e achar que a gente entendeu tudo? Para a gente entender, a gente tem que ler, a gente tem que ver tudo, a gente tem que assistir até o final. Então, a gente vem nessa história, senador, do clickbait, que são aqueles títulos para engajar, né, que não são reais, e a gente acha que já sabe tudo pelo título. E qual é a saída para a gente finalizar? A saída está na redação de vocês. A gente pegou aqui alguns trechos e eu queria que o senador visse. A Cauane Maria Cabral não é do Paraná, é do Piauí, tá, pessoal? Tem um erro aí. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre a transparência dos sistemas de recomendação. A Lara, do Rio Grande... Vamos bater palma pro Uma de novo. A Lara, do Rio Grande do Sul, devem ser desenvolvidos programas permanentes de letramento digital. Muito bem. E a gente tem aqui no Senado o projeto que prevê educação midiática de forma obrigatória nas escolas. Instituir um programa nacional de educação midiática nas instituições de ensino. É a Maria Laura Soares, do Rio de Janeiro. Promover programas que visem conscientizar a população sobre a importância do respeito mútuo ao participar de debates online. Gustavo de Souza, Minas Gerais. E a Lorena, do Mato Grosso do Sul. Lorena, obrigada. Eu aprendi uma coisa nova com você. O Congresso Nacional deve regulamentar o friction design. Pausas deliberadas antes do compartilhamento, mecanismo capaz de desacelerar a viralização impulsiva. Então, senador, imagina se hoje a gente tivesse esse mecanismo de, antes de compartilhar, a plataforma questionasse, né? Ou fizesse você parar ali para refletir o que você está compartilhando. Vou deixar aqui no telão, pessoal, o QR Code. Você saiu? Aí, falem com a gente, nosso QR Code, estamos no WhatsApp e também temos toda a publicação no nosso portal. Obrigada. Muito bem, senhora Sala Reis, coordenadora do Senado, verifica que ela e o senhor Tadeu Exposito, coordenador das redes sociais do Senado, jogaram com 20 minutos e com isso eles falaram 25. Ficou bom, né? Não, ficou bem no limite, viu? Parabéns a ambos e me permito que eu diga parabéns por terem interagido com o plenário, porque às vezes a gente que está aqui na frente, que alguém prepara o palanque, a gente só fala, né? A gente fala muito da nossa visão. E eles conseguiram puxar para a tela a visão de 5, 6 meninos e meninas, né? E que deram contribuição para esse debate. Então, vocês todos estão de parabéns pelas contribuições que já estão dando, todos.
Agora passamos a palavra para a senhora Gabriela de Almeida, pesquisadora e especialista em tecnologia e sociedade. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer em especial, inicialmente ao senador pelo convite. Também é um prazer conhecê-lo, realmente é uma honra, como Sara. E agradecer também o convite da Comissão de Educação e Cultura, a presença de todos vocês. Eu fiquei muito feliz de ver jovens aqui. Então, a participação dos jovens do programa Jovem Senador também é riquíssima, super importante para estar nessa discussão, não só como ouvintes, mas também na mesa. Isso é raro e é super importante. Também gostaria de cumprimentar os colegas que também participam dessa audiência pública, a Patrícia e os demais colegas. É um prazer estar aqui discutindo esse tema tão relevante com vocês. E eu fiz aqui uma fala, porque eu costumo me empolgar muito com esse assunto, porque eu fico muito empolgada e feliz de poder discutir, debater e trazer para esse espaço político essa conversa. Então, vou tentar me guiar aqui para a gente não se perder tanto. Mas esse tema me acompanha, senador, há muitos anos, em diferentes lugares. Assim, eu sou jornalista de formação, hoje sou chefe de comunicação da CGU, mas é algo que, enquanto pesquisadora, atravessa a minha vida, minha jornada como pesquisadora, como jornalista, trabalhando ali com desinformação e violência política, mas também um trabalho com influenciadores para promover a influência responsável. E, mais recentemente, ouvindo adolescentes e jovens sobre como eles têm a experiência que eles têm nas plataformas, na internet. E aí conversa muito com o que a Sara trouxe. Eu acho interessante também que nossa fala, todas as falas estão em diálogo, assim. Todo mundo está contribuindo um pouco, parece que a gente vai elevando um nível. Então, quando a Sara trouxe ali as experiências, também as gerações de vocês, e trouxe também, por exemplo, a questão do design, que faz com que a gente fique, a importância que o design tem ali algo que freia a gente para a gente não compartilhar. Esse trabalho que eu fiz com os jovens, ele também tem uma parte muito importante disso. Quando a gente olha para a experiência que o jovem tem na internet, nas plataformas, a gente consegue pensar em saídas, né? E talvez, justamente por ter chegado a essa discussão, por tantos caminhos diferentes, né, que me trouxeram até aqui, eu queria propor uma mudança na pergunta que está convidando a gente a pensar estar aqui hoje, né? Quando a gente fala em como construir um debate saudável nas redes sociais, né, promovendo a democracia, a gente pode ser levado a pensar que a gente está falando só de comportamento, né, e do comportamento individual de cada um e cada uma. Como a gente pode fazer com que as pessoas sejam mais educadas, mais gentis, né, menos hostis, então menos agressivas, né, e mais responsáveis. Isso tudo importa, obviamente. A gente tem que ter realmente um papel de cidadão, né, e a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente publica, a forma como a gente age nas redes sociais, mas também a gente tem que entender que tem muito mais, né? A democracia, ela nunca significou a ausência de conflito. O senador falou isso na sua fala inicial, né? O conflito não é um problema, a divergência de ideias não é um problema. É importante que a gente saiba debater de forma saudável. A gente tem ideias diferentes, a gente vai continuar tendo ideias diferentes, mas a gente tem que saber conviver. E o radicalismo e esses algoritmos que os colegas também trouxeram fazem com que a gente tenha perdido a capacidade de dialogar, né? Que aumenta esse radicalismo, a gente cria ali muros que muitas vezes são intransponíveis, né? Então, uma democracia de fato saudável, ela comporta a divergência, a disputa, a crítica, a indignação, o dissenso. Tudo isso faz parte de uma democracia. Então, para mim, um debate saudável não é um debate sem conflito. Ele realmente é um debate em que o conflito pode acontecer sem que a gente tenha a necessidade de querer eliminar o outro. Porque eu acho que é isso que é o risco da radicalização, né? De quando a gente fala... Obrigada. Quando a gente começa... Quando a gente entra num lugar de raiva, de ódio, que como os colegas... Eu fico muito feliz, já participei de muitos debates e eventos sobre desinformação nos últimos 8 anos, e é o primeiro que eu vejo em que todos os palestrantes falaram sobre as emoções. Porque é isso que move realmente, é isso que faz com que a gente compartilhe, com que a gente fique, com que o conteúdo viralize. Quanto mais a gente se indigna, né? E quem fabrica desinformação, fake news, sabe muito bem como operar, como manipular essas nossas emoções. A gente fica muito feliz quando vê um gatinho, um bebê fofinho, e aí a gente, que fofinho, curte também, mas o que indigna mais, o que faz com que a gente tenha muita raiva, é o que realmente move as pessoas de uma maneira ainda mais visceral, né? A gente manda para as pessoas para que elas saibam do que está acontecendo. Então, hoje a gente está em 2026 falando sobre as emoções, é importantíssimo. Então, a gente pensar nesse lado também
socioemocional, senadora, é super importante. Desenvolver isso dentro também do pacote de educação midiática que a gente está promovendo. E esse diálogo que a gente tem falado sobre a distinção de como a gente precisa viver hoje um ambiente informacional em que possa existir conflito, porque ele existe, e também tirar essa ideia de que é um comportamento individual. E do indivíduo, né? A gente está colocando muito na conta do cidadão comum toda a responsabilidade que é muito maior, né? Que envolve megas empresas que são riquíssimas, que não têm compromisso com o usuário, né? Tem compromisso com o mercado. Então, a gente precisa olhar para que as plataformas elas não são espaços neutros. Elas realmente têm um ganho. Quando a gente pensa assim, uma plataforma como essa, o colega trouxe que a gente fica 29 horas por semana, né? Em plataformas de redes sociais. E a gente não paga nada. Quando a gente não paga nada por um serviço em que a gente fica tanto tempo, o preço que a gente está pagando são os nossos dados, é a nossa atenção. E isso é muito caro. O que a gente tem feito com o nosso tempo, com a nossa atenção? A gente pode começar a pensar sobre isso agora. Essa forma de operar que as plataformas têm, ela escolhe muito bem assim, o que ganha visibilidade, o que é mais importante, o que desaparece, o que não vai aparecer para você de jeito nenhum. Também, na palestra anterior, falaram sobre 7% somente dos conteúdos que chegam para a gente no Instagram são dos nossos amigos. O resto é de pessoas que você nem segue, não conhece. Então, isso tem um porquê. Se vocês... Não vou falar para vocês fazerem isso agora, mas eu peço que depois da audiência pública vocês comparem a abinha Explorar de vocês no Instagram. Vocês vão ter abas completamente diferentes, porque aparece para vocês de acordo com o que vocês consomem, mas também muito mais com o que eles gostariam que você consumisse, o que faria com que você ficasse mais tempo na plataforma. Então, comparar a abinha Explorar, o para você, do TikTok, é importante para a gente entender como é que são esses mecanismos de manipulação e de como o algoritmo é construído também realmente para reter a nossa atenção. Quando a gente, então, fala sobre construir uma democracia nas redes sociais, fortalecer a democracia, a gente tem que discutir não apenas o que as pessoas dizem, mas em que condições elas estão sendo levadas a falar, ouvir e reagir. Então, que condições são essas, né? Qual é realmente o escopo que elas têm? Recentemente, eu tive a oportunidade de participar da elaboração de um guia, senador, que eu convido, inclusive, o senhor ao lançamento. Será na terça-feira, dia 25, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. É um guia chamado A Gente Usa, A Gente Decide. É um guia de apoio à implementação do ECA Digital a partir da experiência do usuário jovem. É um guia que foi construído pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. Então, a gente fez esse guia. Uma parte mais importante dele foi realmente a gente olhar para os jovens e escutá-los, né? Conversamos com 24 jovens, a gente falou com adolescentes de 14 a 20 anos, de diferentes regiões do Brasil. E eles não participaram apenas como fonte, a gente não ficou escutando só eles, como é que vocês acham, como é que é a experiência de vocês nas redes sociais. Não, foi um trabalho de coparticipação, cocriação, né? Eles também analisaram as informações que foram trocadas, falaram das suas experiências e ouviram também. A escuta é muito importante. Ouviram como outros jovens do Brasil têm experienciado questões que são urgentes. A gente falou sobre bets, e aí uma colega trouxe assim, por exemplo, na minha escola, a gente teve uma situação... a diretora ela proibiu o celular muito antes de ter virado uma regra oficial, porque ela já via que era um problema na escola, na retenção da atenção, um problema maior. E porque ela também via uma questão de vícios em apostas, né, entre os jovens, assim. E ela falou, e depois a gente tem notado que tem jovens que começaram a apostar pelo celular, pelo relógio, porque descobriram que tem como apostar pelo relógio. Então, assim, tem que entender o que está acontecendo com esses jovens para a gente poder buscar saídas que realmente contemplem a realidade deles, né? Então, essa escuta com eles e com elas foi muito importante para a gente entender o que eles estão querendo nos dizer e que precisam coparticipar dessa construção, inclusive da implementação de algo tão importante como o ECA Digital, né? Então, quando a gente fala sobre, o que os jovens pensam sobre redes sociais, frequentemente a gente entra no lugar comum de pensar que o jovem está, é só tempo de tela o problema, né? E quantas horas ele está online ou não. E quando a gente pergunta para os jovens mesmo, eles falam outras coisas para a gente. Não é só tempo de tela. O tempo de tela é uma coisa que eles comentam, obviamente,
Mas tem muito mais, assim, eles falam muito da arquitetura da plataforma, como a plataforma ela tem um design que foi feito para reter sua atenção, para manipular. Falam de mecanismos desenhados para dificultar que você vá embora. Muitos citaram também, inclusive, isso, você não conseguia sair, tirar a sua conta. Então, eles sentiam uma dificuldade e vendo também que isso também é um impedimento, né? Falaram da opacidade algorítmica, da comparação permanente, que é algo muito importante para a gente falar quando a gente pensa que tem filtros, né? Que a gente está ali se comparando o tempo inteiro. Da publicidade, que nem sempre parece publicidade, né, Sara? Você falou dos influenciadores, é um tema também que eu vou citar, mas a importância de deixar muito claro o que é publicidade e o que não é, né? E a sensação que eles precisam estar presentes o tempo inteiro. A famosa FOMO, né? E aí, como se você não entrasse, não estivesse naquele chat, naquele grupo, ou naquele servidor do Discord, enfim. É como se você estivesse perdendo algo, assim, imperdível, você fica com aquele sentimento de ansiedade. Então, essas foram algumas respostas, assim. E isso muda muito a conversa. A gente tem que pensar, ao invés de pensar por que o jovem não larga o celular, por que esse menino não larga esse telefone, qual é o ambiente que a gente construiu, que as plataformas construíram, para que seja tão difícil para esse jovem largar o celular. Quando a gente desloca a pergunta, a gente consegue buscar saídas que são coletivas também, né? A gente pode perguntar assim, por exemplo, que tipo de comportamento a arquitetura das plataformas, né, a forma como elas são criadas, ela está recompensando essa forma da gente se comportar. Se a indignação gera clique, se o confronto gera permanência, se a simplificação ela gera compartilhamento e se a radicalização ela mantém a atenção, existe um problema democrático que não pode ser resolvido apenas com apelos individuais à civilidade. Não basta virar para vocês e falar, por favor, se comporte bem, por favor, não compartilhe. Se a gente tem um problema que é muito maior, a gente tem que ter a responsabilidade individual, mas é um problema maior. Durante algum tempo, senador, eu trabalhei no Redes Cordiais, que é uma organização de educação midiática. E a gente trabalhava com um conceito que a gente chama de influência responsável. E influenciar hoje é exercer poder. A gente não pode ter uma pessoa que tem centenas de milhares de seguidores, que tem um poder de alcance... Eu vou terminar. Um poder de alcance muito maior do que qualquer um de nós que está aqui nessa mesa hoje. Inclusive o senhor senador, porque eles têm uma forma de alcançar as pessoas, eles utilizam muitas vezes desses mecanismos de atenção, né, sensacionalismo e tudo mais. Então, como é que essas pessoas que têm esse poder de influência tão grande estão se comportando nas redes, né? A gente tem que ter um olhar crítico também para o nosso consumo de influenciadores. Olhar para quem está seguindo e falar, como essa pessoa me afeta? O conteúdo dela me deixa como? Eu fico com mais vontade de comprar no TikTok Shop? Eu fico com mais ansiedade, com tristeza, com raiva, eu me comparo? Então, esse olhar crítico também é importante para a gente pensar. Porque o poder que eles exercem implica uma responsabilidade, né? Nas escutas que a gente fez com o Guia, isso apareceu de diversas maneiras, né? Eles trouxeram muito como os influenciadores aparecem como referências também, porque a gente tem pessoas que exercem uma influência responsável, sim, mas também são pessoas que podem causar essa comparação, um incentivo muito grande ao consumo e também produtores de imaginário sobre o que é um corpo perfeito, o que é o sucesso, e aí promove, assim, consequentemente, um sofrimento em saúde mental. Então, essa responsabilidade precisa muito ser desenvolvida e estimulada por todos nós. Eu vou falar de uma outra dimensão que eu considero importante, que colegas trouxeram também, e eu acho que desde o início também o senador pontuou, que é a educação midiática, a gente promover ali o desenvolvimento, né, o pensamento crítico. As escolas têm feito um trabalho fundamental, mas esse é um pacto que tem que ser coletivo. Tem que estar em todos os espaços, nas escolas, nas casas, né? A gente teve umas perguntas aqui que mandaram pelo portal E-Cidadania, que era perguntando muito sobre o papel dos pais, né, nesse combate, assim, no apoio ali aos jovens. E os pais são responsáveis, as pessoas que estão responsáveis pela criança, adolescente também são responsáveis, mas é um pacto coletivo de fato, é como uma vacina, gente. A gente tem que realmente, todos nós temos que ser responsáveis por isso. Então, a educação midiática, ela também é compreender como a informação chega até nós, como os colegas trouxeram, né? Por que eu estou vendo isso? Por que isso chamou minha atenção? Aquelas perguntas que eu trouxe mais cedo para a gente pensar. Quando a gente começa a se perguntar, a gente começa a consumir aquilo de uma maneira crítica. A gente desenvolveu o pensamento crítico sobre o que a gente está
vendo, lendo, enfim. E aí pensar também em quem produziu essa informação, qual é a intenção. Quando a gente pensa sobre a intenção por trás dela, também é super importante. E eu quero acrescentar uma última dimensão que vem na minha pesquisa acadêmica. Eu fiz uma dissertação de mestrado da UNB que era sobre desinformação e discurso de ódio. Eu olhava como a família da Marielle Franco enfrentou a desinformação sobre ela e a violência política. E aí eu encontrei algo, a gente fica muito, às vezes, preso ali no que não há... Foram criadas muitas fake news sobre ela, um discurso de ódio absurdo, né, um volume grande, até hoje é que são criadas, né, essas peças mentirosas. Mas a família, para além do desmentir, e do enfrentamento, criou-se ali uma rede de apoio, que foi a criação do Instituto Marielle Franco, mas uma saída coletiva. Então, é isso que eu falo quando a gente pensa em enfrentar a desinformação, tem que ser um pacto coletivo. A gente tem um debate saudável nas redes, tem que ter um pacto coletivo. O amor como prática política não é um amor romântico, gente. Bell Hooks, a gente falar sobre como as nossas ações, como a prática coletiva da gente poder falar, inclusive com nossos pares. A gente está tendo um problema agora grande de sarampo em São Paulo, né? Uma volta brutal do sarampo. E isso é um dever nosso, enquanto cidadãos, olhar para esse problema e falar com os nossos pares, né? Então, esse é o amor como prática política. Estou encerrando aqui a minha fala, mas a gente pensar em como a gente pode realmente, de fato, ter uma experiência individual melhor. Quando a gente pede ali para os jovens recomendações de como eles gostariam de ter uma internet melhor, eles falam que o ideal seria mecanismos que não tivessem mecanismo de retenção, que denúncias realmente funcionassem, menos competição social, algoritmos orientados ao bem-estar, educação midiática, transparência no uso de inteligência artificial, combate à desinformação, diversidade e equilíbrio de ideias e de debates saudáveis. Então, os jovens pedem que participem da construção de uma internet melhor. Então, estar aqui com vocês hoje também é importante para a gente ver que isso está acontecendo, que vocês estão aqui, essa discussão tão importante, porque vocês querem também uma internet melhor. Então, muito obrigada, senador. Muito bem, muito bem. Senhora Gabriela de Almeida, pela sua exposição. Senhora que é pesquisadora e especialista em tecnologia e sociedade. O papo está muito gostoso, né? Por isso que eu vou dando um minuto. Ninguém aqui falou menos que 14 minutos, mais ou menos 13. 14. Você acha que falou menos, você não falou tanto. Mas daí ela recuperou. Ela recuperou. Mas vamos em frente, então. Quanto menos eu falar, eu estou ajudando o plenário para dar a oportunidade de todos falarem, até depois nós entramos no debate. Eu passo a palavra agora ao senhor Samuel Barros, professor do Departamento de Ciência Política da UFBA, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. A palavra é sua, 10 minutos, com a tolerância ali de minuto em minuto. Senador Paulo Paim, muitíssimo obrigado. É uma enorme satisfação poder participar dessa sessão. Eu tenho uma enorme admiração e agradecimento à contribuição que o senhor deu a esta República, de modo que estar aqui participando juntamente com o senhor e com os demais colegas que compõem a banca, mas também com os jovens senadores, é uma enorme satisfação para mim. Falo desde a Universidade Federal da Bahia, desde o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, onde temos desenvolvido uma série de reflexões sobre estes assuntos, né? Minha fala é elaborada a partir de reflexões minhas e dos meus colegas pesquisadores dos campos da comunicação e da ciência política. Bom, vamos lá. A democracia é um regime que preza pela participação da cidadania. Alguns acham que é suficiente votar, outros tantos acham que o importante é o engajamento dos cidadãos na produção de soluções para a comunidade política. Em todo caso, todo mundo entende que as plataformas de redes sociais são relevantes para a experiência democrática contemporânea e que, ao mesmo tempo em que oferecem novas possibilidades de participação, podem fomentar a polarização, a fragmentação de agendas e o autoritarismo. A cidadania em movimento, atualmente especialmente nas redes digitais, trabalha na identificação de questões que demandam ação do Estado na forma de políticas públicas ou de problemas que demandem a ação da própria sociedade. Os problemas são muitos e suplantam a capacidade do Estado e da sociedade. Por isso, também, a sociedade precisa estabelecer prioridades. As soluções propostas e implementadas, contudo, podem trazer mais malefícios do que benefícios, não obstante as boas intenções declaradas pelos seus.
As soluções também podem ser ineficientes e consumir recursos escassos. Precisamos ter atenção. O entendimento da democracia como sendo um regime sustentado pela troca pública de argumentos orientados para a solução de problemas coletivos implica entender que o debate deve acontecer não apenas na identificação dos problemas a serem resolvidos, isto é, na formação da agenda da sociedade e do Estado, mas também, e quem sabe isso seja mais importante, no debate quanto às soluções que são mais adequadas para cada um dos problemas que enfrentamos. Em relação aos problemas enfrentados relacionados às plataformas de redes sociais, não é diferente. Nós alcançamos relativo consenso no diagnóstico de que as plataformas de redes sociais e seus muitos usos podem ser um problema para várias facetas da experiência democrática. Sabemos também que o problema é complexo. Não se vê no horizonte uma única solução capaz de abordar as muitas dificuldades que a vida social tem enfrentado nestes tempos de plataformização das relações sociais. As pessoas precisam entender como as plataformas funcionam. Para isso, universidade, jornalismo e iniciativas de educação podem ter um papel importante. Precisamos criar condições para que cada cidadão tenha uma compreensão mínima do funcionamento das plataformas. Essa é uma condição para a cidadania nos nossos dias. Não precisamos de didatismo exacerbado nessas iniciativas, devo dizer. Quando iniciativas de educação não respeitam o que as pessoas já sabem, e as pessoas já sabem muito, tendem a ser ineficazes, porque chatas. Saber o porquê das plataformas são desenhadas com certas características e não com outras, entender minimamente o funcionamento dos algoritmos de visibilidade e ranqueamento, por exemplo, é um direito de todo cidadão. Não podemos esquecer que as plataformas é um negócio de seus donos e são usadas por muitos para ganhar dinheiro. Os conteúdos precisam chamar a atenção em um ambiente de muita disputa. Os produtores de conteúdo e as plataformas fazem de tudo para garantir a atenção dos usuários. Em suma, as plataformas não são neutras. Suas características produzem efeitos na vida social. A universidade tem um papel principalmente na produção de explicações sustentadas na empiria, para evitar a mistificação sobre como funcionam as plataformas. A verdade é que muita gente produz explicações sobre as plataformas baseadas meramente no impressionismo. Precisamos superar o primeiro susto e produzir conhecimento qualificado. Já sabemos também que algumas práticas, tanto das plataformas quanto dos usuários, precisam ser reguladas. A dificuldade é produzir entendimentos compartilhados por todos quanto às práticas que deveriam ser proibidas, bem como estabelecer a estratégia adequada para implementar tal proibição. A complexidade das políticas de regulação é maior porque as proibições precisam dialogar com a preservação dos direitos individuais e coletivos já estabelecidos. Nesse terreno, não temos solução fácil, mas precisamos tocar a conversa na expectativa de que entendimentos mínimos sejam produzidos no percurso. O próprio acúmulo da história e da experiência social nos ajuda a entender que certas práticas deveriam ser proibidas. Aqui, a compreensão com precisão da ação das plataformas é um dificultador para que se promova a regulação. Não por acaso, as plataformas são reticentes em criar condições favoráveis para a pesquisa acadêmica. Os novos usos das inteligências artificiais são uma nova camada de complexidade. O contexto político brasileiro, em que muitos atores parecem dispostos a ações contra a democracia e as instituições, implica em uma dificuldade extra para um debate sobre como deveriam ser as plataformas de redes sociais. A dificuldade política, porém, aponta para a necessidade de mais conversa, e não o contrário. Não se trata de achar que o diálogo resolve tudo, mas é suficiente que se produzam entendimentos básicos sobre como deve ser um ambiente digital democraticamente estabelecido. É verdade que o Brasil já fez movimentos importantes no sentido de proteção das crianças com o ECA digital. Muito ainda precisa ser feito, é verdade, mas, de novo, reafirmo, a dificuldade do desafio histórico que temos pela frente não deve nos furtar da necessidade de nos engajarmos neste trabalho, que é individual e coletivo ao mesmo tempo, de produzirmos um ambiente digital democraticamente saudável.
É com o senhor ainda, o senhor tem 5 minutos. Não, eu agradeço já. Ah, tá. Meus parabéns aí, viu? Meus parabéns pela fala. O senhor Samuel Barros, professor do Departamento de Ciência e Política da UFBA e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Parabéns pela fala. E, de imediato, agora, vamos passar a palavra para o Rio de Janeiro. E alguém vai dizer, o Rio de Janeiro fala? Calma aí, eu estou aqui. É só para descontrair um pouquinho. Passamos a palavra nesse momento à senhora Maria Laura Soares e Silva, jovem senadora do querido estado do Rio de Janeiro. A palavra é sua. Bom, primeiramente, quero agradecer ao senador pela oportunidade, a todos aqueles que estão compondo a mesa. É uma honra estar sentada aqui ao lado de pessoas tão incríveis. Também gostaria de agradecer aos meus amigos senadores que estão aqui representando cada um, o seu estado, aos professores que vieram nos acompanhar, toda a equipe do Senado e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Falar sobre esse tema, bem, é uma coisa que todo mundo aqui já possui um certo conhecimento, até porque fizemos uma redação abordando esse tema e foram diversas redações, milhares, e estamos aqui, como os vencedores representando o nosso estado, através de uma redação que abordou esse tema. E muitos aqui têm diversas perspectivas e opiniões sobre como construir um ambiente digital que possa ser democrático e respeitoso. Algo que eu abordei muito na minha redação é que, de forma bem particular, eu acredito que nós não devemos repelir o poder das redes sociais e da tecnologia. Até porque isso já está inserido na sociedade. Acho que negar isso seria construir um pensamento ignorante, porque nós estamos avançando para uma sociedade cada vez mais digital. A tecnologia tem avançado cada vez mais. A inteligência artificial, em questão de 2, 3 anos, avançou de forma inexplicável. Em 2022, 2023, como foi citado aqui antes, uma imagem de IA tinha 6 dedos, por exemplo. E hoje é um realismo surreal, onde você nem consegue mais identificar o que é verdade e o que não é. E eu acredito que algo que foi citado e que me fez pensar muito, até pelo especialista Frederico Alvim, é a questão de como nós, a juventude, consumimos muito o conteúdo no meio digital. A maioria de nós, da juventude em si, não consome notícias em portais oficiais, em sites jornalísticos, não consome matéria, notícia real. Às vezes, um vídeo de 60 segundos nos traz mais informações, nem sempre boas, do que um artigo, por exemplo, porque nós consumimos mais isso. Não, claro, desmerecendo os artigos, que eles são verídicos, mas é uma coisa que está presente no nosso cotidiano. Acredito que poucos de nós, talvez aqui até uma maior porcentagem, mas no cotidiano não é comum que nós, a juventude, estejamos a todo momento consumindo artigos jornalísticos, estamos lendo os portais oficiais, estamos consumindo conteúdo oficial. É muito mais fácil, muito mais prático e muito mais habituado no nosso cotidiano vermos um vídeo no TikTok, um post no Instagram, um comentário no Twitter ou algo do tipo. E eu acredito de verdade que a nossa comunicação está avançando para uma situação onde, futuramente, os maiores meios de comunicação que utilizaremos serão os que estão inseridos nas plataformas digitais, no meio digital. E eu acho que é por isso que os portais oficiais, os canais de notícia verídicos, precisam se adaptar a essa nova geração, porque nós somos uma nova geração. Como o especialista Frederico Alvim citou, as antigas gerações tinham muito esse tipo de consumo voltado ao meio
jornalístico tradicional, digamos assim. Já essa nova geração não está totalmente inserida nesse meio. E eu acho que é extremamente necessário que os órgãos públicos e os canais de mídia estejam habituados a esse novo consumo de informação jornalística, não repelindo o poder do meio digital, mas sim se inserindo, integrando nisso, porque estamos avançando para uma era cada vez mais digital, cada vez mais tecnológica. E repelir isso, como eu disse, seria alimentar um pensamento ignorante, porque agora isso já está inserido no nosso cotidiano. Não vai ter como a sociedade inteira desinstalar todas as plataformas digitais. Nós regredimos 40 anos onde ninguém utilizava as mídias. Isso só vai aumentar cada vez mais gradualmente. E por isso eu acho necessário que nós nos adaptarmos a esses novos meios de comunicação. Nós termos noção do poder da tecnologia, do poder da inteligência artificial e utilizarmos isso de forma consciente e de forma democrática, é claro. Uma coisa que eu achei interessante foi um comentário no portal Cidadania de uma pessoa chamada Carolina, de Minas Gerais. Ela perguntou como que nós, jovens, estamos nos adaptando às notícias verídicas. Eu vou até ler aqui a pergunta dela. Deixa eu encontrar aqui um minutinho. Ela disse: a desinformação digital, infelizmente, é uma realidade. Nossos jovens precisam ser instruídos nesse meio. E eu concordo totalmente com ela, porque, de fato, nós precisamos estar inseridos em um meio onde a informação real, a informação verídica, ela possa ser a única utilizada. Não podemos dar palco para o sensacionalismo, para as fake news. Temos que combater isso o máximo possível, mitigar esses danos. Agora estamos entrando em um período eleitoral e não é novidade para ninguém que essa época é quando as notícias falsas mais se espalham e mais possuem engajamento nos meios digitais. E nós vimos isso nas eleições anteriores, como que isso causou um grande impacto. E como que isso vai continuar na sociedade nos próximos anos? Como é que nós iremos nos adaptar a isso? A educação midiática é uma forma de combatermos essa desinformação, até porque eu acredito que a educação é a maior ferramenta de transformação social existente. E acredito que todos aqui possuem, talvez, o mesmo pensamento, porque estamos aqui graças à educação. E eu acho que utilizar a educação como ferramenta de combate a fake news, a notícias maliciosas e até mesmo conteúdo sensacionalista é uma das formas mais inteligentes de combatermos todo esse sensacionalismo, toda essa desinformação presente. Sim, obrigada. Bom, e para não estender muito a minha fala, irei finalizar dizendo: é necessário nos adaptarmos às mudanças e avanços tecnológicos de modo consciente, pois assim podemos construir um ambiente digital, democrático e respeitoso para todos. Muito obrigada pela atenção. A nossa jovem senadora, senhorita Maria Laura Soares e Silva, jovem senadora do Estado do Rio de Janeiro. Se preparem os painelistas, porque na hora final eu vou dar uma nota para cada um. E as duas estão disputando para ser a melhor já. Porque eu tenho certeza, com as falas da Maria, e agora, com a palavra, a senhora Lala Schulker, da UIMER. Consegui pronunciar. Jovem senadora pelo Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos aqui presentes, aos que nos acompanham pela TV Senado, e cumprimento todos que compõem a nossa mesa. É uma grande honra poder estar aqui, poder discursar e principalmente poder representar a juventude gaúcha que está nos acompanhando, muitos. E apesar dos discursos hoje que foram apresentados talvez parecerem seguirem todos o mesmo viés e talvez falarem repetidamente sobre alguns eixos, esses são problemáticas que, infelizmente, estamos vivenciando no nosso cotidiano e que foram normalizadas e muitas vezes romantizadas. Em especial,
temos as relações sociais, a transformação que nós tivemos, como o comportamento humano e social vem se transformado com as transformações das redes sociais, o embate que isso tem com o pensamento crítico, o nosso consentimento, o posicionamento ideológico e a nossa opinião própria, que é fundamentado muitas vezes em conteúdos sem embasamento científico ou embasamento realmente verdadeiro. E através dessas desinformações, dos discursos de ódio, das notícias distorcidas e sensacionalismos, dos fake news e das fluências de vezes muitas pessoas não sem embasamento e sem conteúdos aprofundados, nós temos um parâmetro, um cenário digital enfraquecido e que infelizmente vem enfraquecendo também a nossa democracia. Na minha redação, eu falei um pouco sobre como há a disseminação dos conteúdos sem um embasamento real e concreto e também como nós não nos preocupamos com isso, como o nosso comportamento vem se conformando com esse cenário e não há realmente uma transformação social, não há a busca social pela nossa transformação. A educação midiática é um dos meios que eu acredito serem mais cruciais para essa transformação. E... Perdão. Tá indo bem, tá indo bem. É um pouco nervosismo estar aqui. As redes sociais, elas ampliaram nossa participação social, nossa participação política e vêm transformando realmente o nosso comportamento, mas não há um acompanhamento com a educação. Esse foi um dos principais eixos que eu tratei na minha redação. Tive o prazer de poder ler algumas das redações que estavam expostas. Podemos ter o privilégio de ter nossas redações expostas aqui no Senado. E em todas elas houve a crítica à polarização que há nas redes sociais e à falta da análise crítica que nós temos. Não é por conformidade, não é por acaso que em todas as redações praticamente esses eixos foram tratados. É um cenário que infelizmente vemos vivenciando cada vez mais e como a Maria Laura disse, nós precisamos nos adaptar e nos transformar quanto a isso, precisamos buscar utilizar dessa ferramenta que é muito crucial para nós, a nosso favor, e não pela disseminação de discursos de ódio, de fake news, de notícias sensacionalistas e distorcidas. No meu formulário de intenção legislativa, por exemplo, e o de Marília também, nós falamos um pouco sobre conteúdos que vêm se agravando, como, por exemplo, da misoginia, em que nós estamos trabalhando o formulário de lei, em que há os discursos de ódio contra a mulher explicitamente, sem medo de ter um condenamento por isso, de ter um julgamento, a crença de que as redes sociais são uma terra sem lei e que não há parâmetros do que é real, do que é falso, do que é bom de ser falado, de ser discursado ou não. Então, este é um cenário que exige muito a nossa preocupação, tanto juvenil, pois, obviamente, nós somos mais engraçados a isso, mas também uma reflexão política, social quanto a esse parâmetro. Então, resumindo um pouco, essa é a minha opinião. Parabéns pela exposição da jovem senadora Lara Schuckel, da UNIR, do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que as duas foram muito bem. Agora que os outros convidados me perdoem. Eu vou dar nota em primeiro lugar para elas. Eu vou dar nota 10 para as duas. Estou orgulhoso, viu? E agora os outros convidados, eu vou criar uma expectativa e vou dar essa nota no final. Estou bem metido ao professor aí, não tem as prof aí? Estou metido ao professor aqui. As profs estão aí, não? Ó, estão aí, isso. Então, uma salva de palmas para as profs aí. Eu provoquei essa notinha pensando em vocês, viu?
Agora nós estamos nos preparando para o encaminhamento final, pelo que eu sei, do nosso horário. Mas aqui eu tenho mania, é mania minha, viu? Em toda a comissão, abrir a palavra para que algumas pessoas do plenário falem. O Jorge está me olhando já. Pai, nós temos programação, pai. Posso abrir aqui, Jorge, para quantas? Porque o teu tempo eu tenho que dar um parâmetro para mim. Tá, como eu dou uma tolerância, eu vou jogar em 6. Então vamos lá. Eu peço 6 inscrições. Vocês podem perguntar para a mesa, podem dizer o que estão pensando e pergunte para as convidadas nossas aqui, todas, inclusive as colegas de vocês que estão na mesa. Eu vou pedir que rapidamente 6 levantem o braço. Falar o nome. Fala o nome para nós registrar aqui. E o estado? Pode ser professor? Então, nome e estado, a professora. Microfone. Só para registro, vai ser chamada depois. Ela pede assessoria, você fala ali no microfone dela. Isso, só para registro. Ana Clarice, Estado do Maranhão. Prof. Professor. Muito bem. Agora, quem mais? Ó, viu ali, aquele ali é do DF, eu estou sabendo. Fala aí no microfone, teu nome. Caleb Fernandes, jovem senador do Distrito Federal. Perfeito. Temos um. Prof. Professor Nelson, representante do Estado de Sergipe. São 3. Quem mais? Jovem senadora Rita de Cássia, representando o Estado do Rio Grande do Norte. Muito bem, 4. Eu vou lá ganhar o título de cidadão, viu? Você tem que estar lá. Vai ser agora. Eu pedi para ser na época da praia, eu já vou estar aposentado. Eu vou lá ganhar o título da Assembleia lá. Quem mais? Ninguém mais quer falar? Ó, se não falar, eu vou convocar, hein? Então, bem na minha frente tem uma aqui. Como é o teu nome? Bota aí. Pode falar. Tavine Lara, jovem senadora do Estado de Santa Catarina. Ó, viu? Tá aí, ó. A região sul. Vão dizer que eu sou bairrista, não tem nada a ver. Escolha aí alguém mais, pessoal. Tem uma aí. Mais uma. Isso, muito bem. Maria Clara, do Estado de Alagoas. Tá bem. E como eu sou bem amplo, eu sou da Frente Ampla, viu? Frente Ampla pelo Brasil. É uma proposta que eu escrevi há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Então temos prof, tá? Eu vou terminar aqui. Pode começar. Tá. Só falta uma. Eles estão dizendo que não falta nenhum. E eu estou insistindo. Mas eu estou insistindo que só falta uma. Ó, viu? Eu sabia que você ia falar. Agora deu. Ela ali. Eu achei que uma das duas ia falar, pelo olhar que tinha aqui. Yolanda Paiva, Estado do Pará. Tá. Muito bem, vamos lá agora. Entre os inscritos aqui, em primeiro lugar, está a prof. Ana Clarice. Ligou? Ligou. Ela está lá. Aqui. Pode falar. É o Maranhão, né? Sim, Maranhão. Maranhão. Na hora que fala, levanta e já diga o nome e o estado. Tá certo, Ana Clarice do Maranhão, prof. Okay. Da Ana Brícia. Vou perguntar ao meu chefe aí, o meu orientador. Jorge, quantos minutos cada uma? 2? Então é 3. Ele sabia que eu ia dar mais um, então ele é... O que é também? Ele é meio orientador total aqui. 3 minutos. Em nome do senador Paulo Paim, o qual eu tenho grande estima, uma grande admiração. Ele sempre está muito solícito aqui no programa. Quero dar bom dia a todos. Quero falar desse momento ímpar na minha vida profissional, na minha vida pessoal, de estar participando de uma comissão de educação e cultura aqui, falando justamente sobre as redes sociais, um assunto muito relevante, retratado aqui nas demais redações, 27 redações de cada estado.
E é um orgulho para mim estar participando desse programa como professora orientadora pela segunda vez consecutiva, que isso é um grande orgulho para mim, representar o Semarp, a minha escola, representar o Maranhão e através da educação, porque a educação ela transforma a vida de todo mundo, como transformou a minha. Sou professora da escola pública e vim de uma escola pública. A educação midiática ela é necessária e implementada como sugestão até na parte diversificada, como componente curricular mesmo, porque nós tivemos formações maravilhosas, ontem foi com a Sara, com o Tadeu, né? E como ela é necessária, porque os olhos enganam, né? Nem tudo que reluz é ouro. Nós podemos ver isso nitidamente presente na sociedade todos os dias, e é um turbilhão, é um bombardeio de informações, né? Lá no Maranhão, nós temos uma disciplina de letramento em língua portuguesa, sou professora, tenho letramento em matemática e, por que não, letramento digital, né? Isso já deixa como uma sugestão aí, que já está sendo em tramitação para votação. Espero muito que dê certo, que seja aprovado, porque cada vez mais que nós investirmos em políticas públicas, cada vez mais que investirmos na educação, com certeza vai frutificar. Um exemplo claro disso é o programa Jovem Senador. O programa Jovem Senador é um programa que transforma vidas através da educação. E eu sou assim uma apaixonada por esse programa, e essa temática não poderia ter sido melhor, principalmente no período em que estamos vivendo. Parabéns. E também quero agradecer ao Senado Verifica, né, uma das políticas públicas daqui, que é justamente voltadas para o combate à desinformação, o combate à ignorância. Meu muito obrigada. Prof. disciplinada. Ficou exatamente nos 3 minutos. Parabéns, viu? Pela fala e pelo horário. Você ficou exatamente nos 3 minutos. Vamos de imediato para o Caleb Fernandes, aqui do DF. 3 minutos também, Caleb. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor senador. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu vou, inclusive, botar o teu tempo de volta. Volta ali os 3 minutos de novo. Eu queria fazer umas perguntas para o senhor senador Paim. Eu queria saber qual é o seu sonho para o futuro da tecnologia no Brasil. Vou tomar nota, vai falando, senão eu vou pegar o teu tempo. Porque eu, vindo de uma geração que tem a tecnologia tão presente na vida deles, eu acredito que ela é uma parte fundamental hoje para a sociedade. Eu não acho, tenho uma certeza disso. E desde que eu escrevi a minha redação para o Jovem Senador, eu venho amadurecendo muito nesse tópico, porque além de entender como funciona, eu comecei a passar a estudar tecnologia da informação e inteligência artificial. E eu concordo muito com o que a Maria Laura falou. Eu acho que a gente não deve reprimir o uso das redes sociais no Brasil, mas a gente deve ser uma potência no uso dela. A gente tem que ser exemplo para as outras nações de como que se deve usar uma rede social de forma bem-sucedida. Eu queria saber do senhor qual que é o seu sonho. Tu quer que eu fale agora ou eu falo no final? Pode ser agora, é isso que eu queria falar. É que não foi combinado comigo essa pergunta, né? Não. Deixa bem claro aí. Não foi combinado. Porque ele me deu o gancho que eu queria que alguém desse. Mas não combinei com ele. Sim, o que eu não gosto é de mentira. Então aqui entre nós não tem mentira. Não foi combinado. Não foi combinado. Deixa eu te falar. Inclusive, como alguns já falaram desse tema, eu venho do movimento sindical, né? E eu sempre falei para todos, não adianta combater a automação, a IA que está aí, alta tecnologia, a robótica, a cibernética, enfim, é irreversível. E por isso eu sou apaixonado, desde a Constituinte, pela redução da jornada
sem redução de salário. Que reduzir a jornada é o caminho do mundo, é o caminho, não tem volta. Porque quanto mais avança a tecnologia, mais a máquina vai substituindo o homem. E para não argumentar todos os argumentos que eu gostaria de dar aqui, mas eu falo 20 minutos quase todo dia na tribuna sobre esse tema, viu? Eu só vou dar aquilo que é um exemplo que eu falo quando eu vou falar, inclusive, para os empresários. Eu digo o seguinte, eu era sindicalista, recém-formado, dirigente da Central Única dos Trabalhadores, era secretário-geral e vice, em seguida vice, daí virei constituinte. Eu fui para a França, a convite dos sindicalistas da França, para conhecer como é que estava esse debate da jornada lá, que significa tecnologia. Tecnologia a gente não pode imaginar que ela elimina empregos, ela é geradora de emprego, mas tem que ver a compensação também para o trabalhador. E daí os sindicalistas me levaram na beira de um dos rios principais lá. Eu digo, sim, mas o que tem que ver de redução de jornada, automação, tecnologia com esse rio? Mas está vendo aqui do lado, pai? Isso aqui é um museu. Eu digo, sim, é um museu. E daí, tudo bem? Agora tu vai entrar dentro do museu. Até ali eu estou aqui, né? Estou tateando ainda, né? Eu digo, cheguei dentro do museu, vi um monte de máquina quebrada. Mas um monte de máquina quebrada. De anos diferentes. Eu disse, mas por que vocês quebraram as máquinas? Aí eles me disseram que é aqui que eu vou te dar a resposta. Nós, quando começou a robotização, a tecnologia mais moderna, cada máquina que vinha substituía no mínimo 10 homens. No mínimo 10. A máquina precisava de um operador e não precisava dos 10 manualmente. Aí eles me disseram o seguinte, nós aprendemos que é um erro, é um equívoco, que vocês falaram também, ser contra o avanço, inclusive da IA. Que a IA venha para atender também o social, e não só para enriquecer os mais ricos, né? A gente aprendeu e descobriu que o caminho era um caminho que os mais velhos já tinham dito, e nós não queríamos entender, que é redução de jornada sem redução de salário como forma de gerar emprego. A França hoje é um dos países que tem menos emprego, e a jornada lá não é 40 horas, é 36 horas. E tem muitas empresas que já estão na 32, são lá 4x3. Então, quando eu falo isso, nesse momento aqui, agora, e eu sei que o Davi Alcolumbre, o presidente da casa, que cumpriu o acordo conosco, eles, a partir do momento que o presidente Lula dialogasse com ele, ele ia botar a pauta, ele botou a pauta. Já está na CCJ, a proposta que veio da Câmara, tem uma ideia, lá na Câmara só 19 votou contra. Isso é um exemplo típico para o aprendizado também. Vocês que serão os políticos do amanhã, cada um no seu espaço, de 513, só 19 votou contra. Significa que 97 votou a favor e 3%, 97% a favor e 3% contra. O Davi encaminhou para a CCJ. Falei com o Otto Alencar, e o presidente da CCJ, meu amigo, meu parceiro, da Bahia, viu que da Bahia aqui, o Otto Alencar é uma referência para todos nós, e ele já falou publicamente de que ele vai botar na CCJ em votação e ele tem voto garantido para apoiar a proposta de 5-2 e não a proposta de hoje, que é 6-1, que obriga nós a trabalhar praticamente toda a semana. Vida longa, redução da jornada, sem redução de salário. Que o Senado há de fazer a sua parte. Eu não combinei contigo, eu não ia falar sobre isso. Não ia falar, mas é uma bandeira que vocês podem levar para o debate nos seus estados, como é que está aqui, como está acontecendo, que vai ser votada provavelmente durante a convocação de 4 a 31. Se vai ser aprovado ou não estou aqui dizendo isso, mas sei que o Senado há de cumprir a sua parte. É contigo agora, vou retomar o teu tempo, hein? Que tu me deu o teu tempo para mim, mas valeu a pena, viu? Eu gostei. Eu concordo, senador. 60 segundos. Nada, 3 minutos. Eu concordo, senador. A tecnologia ela não veio para prejudicar os seres humanos, ela veio para somar com eles. E eu lembro de que quando a Revolução Industrial veio, todos acharam que eles iam ser trocados por máquinas. Mas isso não aconteceu.
O que aconteceu foi que foram gerados novos empregos, novas oportunidades, novos cargos. Muito bem, muito bem. Eu acredito que a revolução da IA vai ser a mesma coisa. E mais do que isso, não só para trocar os empregos que existem, mas para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Tirar os seres humanos do trabalho braçal, tirar os seres humanos dos trabalhos massivos, maçantes, estressantes e deixar isso para as máquinas, enquanto os seres humanos eles coordenam tudo por trás e pensam e fazem aquilo que deveriam fazer, desfrutar da vida e melhorar o mundo. Essa é a minha visão sobre a tecnologia para o futuro, e eu não acredito que a tecnologia e a inteligência artificial vêm para destruir o mundo, mas sim para melhorar. Por isso que eu acredito na juventude, viu? Um depoimento vindo da juventude, se somando aos mais velhos e apontando o caminho do amanhã, só enriquece essa casa, inclusive, viu? Eu vou usar a tua fala, viu? Posso? Pode, okay. Pode. Valeu, obrigado, viu? Vamos em frente. Ana Clarice Maranhão. Não, agora é o professor Nelson. Professor Nelson? Falou Ana Clarice. O Carlos, tá. O professor Nelson, exatamente. Sergipe, né? Isso. Professor Nelson, por favor. Melhorou aqui, senão Está com... Agora melhorou. É uma honra estar neste espaço, sendo presidido pelo senhor senador, estar ao lado, né, de professores e alunos neste espaço também é muito gratificante, é uma alegria muito grande estar com colegas e amigos e categoria, todos juntos. Passamos esses dias várias atividades e tal, e que provocou várias reflexões, mas agora os pesquisadores trouxeram aqui mais algumas, né? E aí, nesse sentido, vou tentar organizar mais ou menos isso aí, para ver se a gente consegue, né, pensar alguma coisa. A ideia é que a chegada nas redes sociais e as várias possibilidades do uso dos espaços digitais nos demanda um conjunto de desafios antigos, não necessariamente coisas novas, mas junto renova os desafios. A raiz do problema, talvez, não seja as redes sociais, como foi dito, né? Mas sim o contexto em que as redes sociais ganharam espaço na vida cotidiana do cidadão brasileiro. Essa constatação, ela reforça a urgência de várias atividades e várias propostas que foram feitas aqui. O letramento digital, informacional, psicossocial, mas também nos chama a atenção para algo que para mim que seria talvez até mais importante, que a professora Gabriela falou, que é a necessidade de fortalecer a participação cívica. Nesse sentido aqui, o programa que nós estamos fazendo parte, o Jovem Senador, age nesse duplo combate. Ele luta esse duplo fronte. E aqui eu aproveito para agradecer a oportunidade de fazer parte, bem como também de parabenizar o programa por ter se colocado para além de uma participação em ação política, mas de realmente uma ação institucional, que já dura aí pelo menos 14 anos. 60 segundos. Já tem mais um minuto agora. E fortalece a democracia. Não tenha dúvida que cada um de nós, de alguma forma, de algum jeito, está sendo tocado, mexido, a cabeça está sendo direcionada, perspectivas diferentes são abertas diante desse evento. E aí minha questão fica muito, né? Eu hoje trabalho numa cidade chamada Umbaúba, no estado de Sergipe, que tem 24 mil habitantes, e aí fica a questão. Onde, né, e nas cidades, onde a política acontece de uma forma muito sensível, muito cotidiana, e a gente tem uma premissa que a democracia ela se aprende fazendo democracia, na democracia. Por isso que essa vivência é tão rica. E aí fica um pouco a tentativa, né, de colocar quais seriam os estímulos, os incentivos possíveis
para que as prefeituras tenham, né, esse espaço também. Sei que vários estados, várias prefeituras já fazem, mas também para que todas possam ter essa ação, né, cada uma de acordo com sua realidade. Por que não o ILB, que a gente teve acesso a professores e a aulas, não pudesse coordenar uma ação fora, não somente disponibilizar cursos, né, virtuais que existem, são muito bons, mas também já coordenar mesmo uma ação para os municípios onde as pessoas moram, que são os pequenos municípios no nosso Brasilzão grandão. Então, muito obrigado, uma honra e uma alegria estar aqui. E obrigado. Show, professor Nelson de Sergipe. E a sua sugestão pode crer que ela pode avançar. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui que é bom para vocês, com esses 40 anos que eu tenho aqui, eu apresentei mais de 1000 projetos. Apresentei em tratoria e relatoria no fim, que viraram leis em torno de 150. E alguém me perguntou, numa palestra que eu fazia, mas quem é que te manda tanto projeto que tu apresenta? Eu digo, é o povo, meu amigo, é a voz do povo. O povo se comunica, manda cartinha, manda isso, manda aquilo, e uma sugestão como essa, e eu encaminho para quem? Para os consultores do Senado. E lá, quando eu estava na Câmara, que foi 4 mandatos, eu encaminhava para lá. E eles formulavam. Assim nasceu, para ter uma ideia, não pense que foi o Paim que inventou o Estatuto do Idoso, veio uma propostinha do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o senhor já faleceu. Estatuto precisa com deficiência. E um grupo de pessoas com deficiência. Um deles, inclusive, se tornou meu chefe de gabinete, porque ele viajava, deficiente visual. Ele ia fazer palestra sobre o Estatuto nos Estados. Dou o nome dele aqui para vocês entenderem que não é mentira. Santos Fagundes. Estatuto da Igualdade Racial. Em 1 segundo, eu recebi das mãos da Winnie Mandela, quando eu fui à África do Sul, exigindo uma comitiva, Benedita, Paim, Caó e Edmilson, esses 4, a libertação do Mandela. E eu recebi da mão dela a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano, e aqui transformamos no Estatuto da Igualdade Racial. Vou parar por aqui, senão vocês não falam e só eu que falo. Deixa eu seguir o ciclo e vamos embora. Agora é Rita de Cássia Medeiros da Silva, jovem senadora do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos aqui presentes e parabenizar todos os jovens senadores, que eu ainda não tive como parabenizar todos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que, pessoalmente, eu me sinto muito triste que uma ferramenta tão útil e tão boa, com um alcance tão abrangente, ainda seja utilizada de maneira má e até mesmo hedionda em diversas situações. E como já citado aqui pela nossa jovem senadora Maria Laura e por outros aqui presentes, não se deve combater a tecnologia, mas aliar-se a ela da maneira correta, utilizando-a para disseminar a verdade e para distribuir o acesso não a todas as pessoas do nosso Brasil e do mundo, de maneira que todos nós tenhamos um acesso igualitário a informações, perdão, eu esqueci a palavra, mas a tudo. Tenhamos um acesso igualitário a processos, a informações, a ações. E eu espero verdadeiramente que, com todo o Brasil representado de maneira maravilhosa aqui, pelos senadores, consultores, pelos jovens senadores e professores, que a discussão que estamos tendo hoje aqui não fique presa na barreira teórica, não se mantenha só na teoria, que sejam desenvolvidos programas e políticas para realmente promover a democracia dentro do ambiente digital, que isso não seja um trabalho em vão, que sejamos fortes o suficiente para desenvolver soluções verdadeiras, soluções práticas e implementá-las no Brasil, e que não se prendam novamente somente no âmbito nacional, que sejamos pioneiros nesse caso e inspiração a nível global, de maneira que todo mundo no futuro possa ser democrático também no ambiente digital, uma vez que esse é um ambiente mais comum para nós nos dias atuais. É isso.
Muito bem, Rita de Cássia Medeiros da Silva, jovem senadora, fortaleceu a ideia que nós não somos contra a tecnologia, em hipótese nenhuma. Ninguém aqui é contra. Nós queremos que ela avance, mas avance para todos. E que o resultado, no final, seja para que o povo brasileiro seja beneficiado, e não alguns somente. Em frente, Tavine Pietra de Almeida Lara, jovem senadora, Santa Catarina. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de falar. E eu gostaria mais de trazer uma reflexão. As redes sociais estão apenas dando novas ferramentas para a democracia ou estão também mudando a forma como nós entendemos o que é participar dela? Porque nós vemos muita democracia acontecendo nas redes sociais, né? Campanhas, propagandas, as notícias, enfim. Mas, de longe, por serem postagens curtas, nós não conseguimos entender como ela funciona. Essa semana foi assim, algo que mudou completamente minha mente, porque eu imaginava algo completamente diferente. E o que eu percebo é que aqui, que nós estamos realmente fazendo uma democracia, né? É algo que as outras pessoas não têm noção. Então, há muitos discursos de ódio, muita polarização política também, justamente porque eu acredito que as pessoas não entendam realmente o que é essa democracia. E, além disso, as redes sociais, elas criam muitos canais de falas para nós. Então, também nos cabe aprender a falar, tanto quanto aprender a ouvir opiniões que não concordam com as nossas, opiniões de pessoas que não são do mesmo partido, que não defendem as mesmas coisas, e entender e buscar melhorar, argumentar em cima disso, em vez de disseminar um ódio que não é necessário. É isso. As humanitárias, né? Sim ao amor, não ao ódio. É isso? Maria da Clara da Silva Oliveira, jovem senadora. Alagoas, dá certo. Isso. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de expressar a minha opinião, né? E queria parabenizar a todos, né? Porque todos aqui têm um pensamento incrível. E eu queria dizer que a tecnologia em si, ela é incrível, né? Mas, ainda mais, ela aproxima as pessoas, né? E permite que causas importantes, ela ganhem espaço mais rápido, né? Chegue a informação mais rápido. Mas o problema é como a gente está usando essa ferramenta, né? Como a Tavine bem posicionou, né? As redes sociais hoje em dia viraram uma disputa de lacração, né? E busca por curtida, onde o algoritmo ele lucra, promovendo a raiva e dividindo as pessoas em bolhas. Na minha redação, eu abordei muito sobre os filtros de bolhas virtuais, né? Onde o algoritmo acaba enviando apenas postagens com base na minha opinião, né? Então, assim, a gente vive numa democracia onde é preciso as pessoas discordarem, né? Porque quando alguém discorda de você, a reação imediata, né, das pessoas é atacar e espalhar desinformação ou tratar como inimigo. Isso não é um debate democrático, é só uma briga mesmo. E a tecnologia, como bem pontuado, ela veio para somar, né? Não veio para dividir, para excluir. Porque o debate ele só vai ser saudável quando a gente aprender a discutir ideias sem atacar pessoas, usando a internet para entender o outro, e não só para vencer a discussão. Então, enquanto a gente não aprender a escutar a opinião do outro, né, de forma saudável, a gente nunca vai viver uma democracia. Então, é preciso discordar, porque a gente vive uma democracia. É isso. Obrigada. Muito bem, Maria Clara da Silva Oliveira, jovem senadora. Na tua fala, porque eu não terei fala final, viu? Eu aproveito para dizer, porque eu estou ouvindo todos vocês aqui, sim à paz e não à guerra, né? Porque as guerras que existem é mais pela política de ódio, né? E da avareza de alguns países,
que acham que eles têm seu xerife do mundo. Não serão. Né? Não a guerra e sim a paz. Yolanda Paiva Favaggio Ribeiro, jovem senadora do Pará. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu cumprimento a mesa diretora, só pessoas incríveis. Tenho uma estima muito grande pelo senhor e pelas minhas colegas jovens senadoras. Na verdade, eu queria fazer um comentário. Durante a nossa semana de vivência legislativa, o que mais nos foi questionado é os debates nas redes sociais, os discursos de ódio, a polarização, realmente podem fragilizar os princípios da nossa democracia? Eu acredito que a resposta seja sim, porque isso foi muito bem exemplificado pelo 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi inicialmente impulsionado pelos discursos de ódio nas redes sociais e a democracia foi, de fato, violada na vida real. O senhor destacou a redução da jornada de trabalho sem reduzir o salário. Eu acredito que essa seja uma pauta que deve ser colocada nas redes sociais, uma pauta que, de fato, valorize a vida do trabalhador, que melhore as condições de vida dos brasileiros. Não discursos que tentam questionar os princípios da nossa democracia, que querem sempre incitar o ódio. Eu acho que isso deve ser retirado de circulação, princípios que tentam ferir a nossa democracia, e as pautas que são mais relevantes para o povo brasileiro devem ser colocadas em discussão. E o tema desse ano foi muito pertinente. Eu acredito que nós vivemos em um mundo cada vez mais conectado. Todos nós sabemos disso, nós abrimos o celular, nós somos bombardeados por diversas notícias, algumas não são sequer verificadas. E nós temos que pensar que não foram milhares de redações, foram milhares de estudantes que efetivamente escreveram e, de certa forma, refletiram sobre o tema da democracia, sobre o uso indiscriminado de discursos de ódio nas redes sociais. E eu acredito que seja assim que se educa uma geração inteira, justamente colocando esses jovens para refletir sobre a nossa democracia, sobre os nossos princípios e sobre o uso das redes sociais. Muito obrigada a todos, viu? Muito bem, Yolanda Paiva Favaggio Ribeiro, jovem senadora. Com isso, nós contemplamos o plenário e agora, nesse momento, já combinei com o Jorge. Ele vai dizer, combinou quando comigo? Isso está na mesa, eu estou aqui. O Jorge sabe que eu faria isso. Eu vou deixar agora a oportunidade para que hajam as considerações finais dos que estão na mesa, que poderão usar de 3 a 5 minutos. Quem usar 5 é 5, 3 é 3. E daí nós encerramos. Certo? Vamos seguir a lista? Tá bom. Então, de imediato, passo a palavra para o senhor Tadeu Esposito, coordenador das redes sociais do Senado Federal. Teve 2 convidados que tiveram que se retirar, então ficaram só 1, 2, 3, 4, 5. Bom, gente, para encerrar, então, minha participação nessa audiência pública, né, quero mais uma vez agradecer à Comissão de Educação e Cultura, ao senador Paulo Paim, ao programa Jovem Senador, a todos e todas que estão aqui, e algumas considerações sobre o que todo mundo disse por aqui. Acho que estamos seguindo uma certa consonância, né? A gente tem que entender que tecnologia é ferramenta. Ferramenta não é boa nem ruim, né? Bons ou ruins podem ser os usos que a gente faz delas. Então, a gente pode fazer bom uso ou mau uso de qualquer ferramenta. E, para começar, a gente discutir isso aqui é muito importante. Acho que o debate foi muito produtivo. Para um professor que mencionou que mais programas como esse seriam muito interessantes, vou dar uma pequena sugestão aí, porque nas minhas andanças por aí, junto com o programa Interleges, que é o programa do Senado Federal que presta apoio a câmaras municipais e assembleias legislativas, encontrei muitos programas de vereadores mirins, deputados mirins ou deputado por um dia. Tem várias assembleias legislativas
e câmaras municipais que têm iniciativas semelhantes e até mesmo inspiradas no jovem senador, eu acho que esse também pode ser uma provocação que pode ser feita nos municípios de vocês aos vereadores e vereadoras, até porque são eles que estão, né, mais perto do cidadão no dia a dia, embora, né, os senadores, deputados federais, estaduais também, né, é interessante, pode ser um caminho. E sei que posso falar pela Sara também, a gente também tem vontade de desenvolver coisas. Eu trabalho com Interleges, fazendo coisas em câmaras municipais e assembleias legislativas, mas ia adorar que esses braços do ILB que vão para as pontas do Brasil também trabalhem com escolas, universidades. Então, gostaria muito que isso acontecesse. Acho bom que essa ideia vá para frente, que seja encaminhada e... Para que a Maria Grazielli, que está com fome aqui na minha frente, não fique brava, eu vou encerrar a minha participação por hoje. Obrigado. Uma salva de palmas, Tadeu Esposito, coordenador das redes sociais do Senado Federal. Deixa eu só dizer isso, porque tinha mandado para mim aqui um recado falando o que você falou. De você, de forma improvisada, falou exatamente o que a equipe me mandou. Eles estiveram no meu gabinete essa semana... E tiveram lá uma hora falando comigo. Foi exatamente essa fala. Então, não vou repetir aqui. Eu me propus, inclusive, uma vez aposentado, eu poder lá no Rio Grande do Sul ajudá-los pelo número de municípios que não foram contemplados. Segundo eles, a maioria dos municípios não foram contemplados porque não há uma sintonia ainda, né? Esse é um belo trabalho. Parabéns aí. Então, fica aqui nossos elogios ao ILB e o programa Interleges, que faz essa ponte aí, que pode ser aprimorada a partir da tua sugestão própria. Vamos de imediato agora, a senhora Sara Reis, coordenadora do Senado Verifica. Olá, pessoal, boa tarde. Já estamos chegando, né? Já passamos do bom dia. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar representando o Senado Verifica aqui. Também agradecer a minha gestora, Esther Monteiro, que é a responsável, que foi quem começou o Senado Verifica quando tudo era mato, ela que estava lá capinando o lote. E hoje é minha gestora da assessoria de imprensa do Senado. Senador, eu fiquei muito reflexiva e bem impressionada porque eu li as redações de vocês e eu estou assim muito feliz de ver tantas pessoas que falam tão bem, tantas pessoas que escrevem bem, tantas pessoas que estão informadas. Os autores que vocês usaram, as palavras que vocês usaram, assim, eu fiquei muito orgulhosa da juventude que a gente tem no nosso país. E a desinformação, para vocês verem, a gente está lidando com guerras no mundo e ela foi apontada como o maior risco global da atualidade. E isso já vem sendo apontado desde 2023 pelo Fórum Econômico Mundial. Então, não é uma simples notícia ali da tia do Zap. É uma coisa muito mais complexa. E a gente recebeu uma pergunta da Priscila, de Minas Gerais. Ela fala assim: como cobrar transparência das redes contra fake news sem ferir a liberdade de expressão dos jovens? E aí, senador, esses dias eu estava vendo, né, no Instagram e vi uma fala da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, explicando o que é liberdade de expressão. Pessoal, a gente não pode confundir liberdade de expressão com crime. A gente não pode falar o que a gente quer na rede social, porque senão a gente pode ser, sim, responsabilizado sobre o que está se falando. Então, a internet não pode tudo. E como é que a gente garante isso? A gente precisa estar bem informado. Eu estou lidando com uma sociedade em que 47% das pessoas evitam se informar por meio de notícias. Como vamos construir, como garantir uma liberdade de expressão se as pessoas não querem se informar? Como vamos garantir uma liberdade de expressão em que as pessoas leem um título que é exagerado, que é um clickbait, que foi feito para você clicar e a pessoa acha que sabe tudo sobre aquele assunto?
Então, é a reflexão que eu trago para vocês. A gente tem que garantir a liberdade de expressão, mas para garantir a liberdade de expressão, a gente tem que saber se informar. E saber se informar envolve ir na fonte original, buscar o que realmente, de fato, aconteceu. Então, eu deixo aqui esse recado para vocês. Tenham autonomia. E aí eu dialogo ali, o Caleb falou, não temos que temer a tecnologia, mas para usar a tecnologia, a gente tem que ter autonomia. E para ter autonomia, a gente precisa aprender a usar a tecnologia ao nosso favor. E é esse meu recado, senador. Mais uma vez, obrigada. Brilhante também, como todos os nossos convidados, foi a senhora Sara Reis, coordenadora do Senado Federal. Com a palavra, a senhora Gabriela de Almeida, pesquisadora e especialista em tecnologia e sociedade. Obrigada. Eu gostaria de... no teu tema, tecnologia. Pois é, eu adorei essa conversa, acho que foi muito rica. E eu queria também, inclusive, dialogar com a fala da Sara de agora e com a que o senador trouxe mais cedo, porque a grande parte desse dado de as pessoas não querem se informar tem uma ligação muito direta com a exaustão. Você trabalha uma longa jornada, fica muito tempo num transporte público, isso leva você a naturalmente ficar, não estar cansado, não tem acesso ao lazer. Então, a gente tem que pensar também no acesso, no uso das redes sociais, da plataforma, uso intensivo, olhando para essas políticas que vão fazer com que o trabalhador, o cidadão, tenha uma qualidade de vida melhor. Então, muito também está muito relacionado. Muito bem, muito bem. Eu queria parabenizar esse programa brilhante. Eu conhecia muito por alto, assim, mas eu não tinha ainda tido contato com jovens senadores. Então, esse diálogo de vocês, esse processo, essa imersão que vocês têm é importantíssimo, da gente poder realmente promover a democracia. E enfrentar a desinformação, gente, é muito difícil. Vocês perceberam que é muito complexo. Promover um ambiente digital saudável é muito complexo e exige realmente um trabalho coletivo. E aí a gente que está aqui pesquisando, trabalhando às vezes ali, checando as notícias, tentando ajudar a enfrentar, a gente se sente um pouco enxugando o gelo. Mas eu falo muito assim, que se eu plantar uma sementinha numa pessoa, eu estou feliz. E aí o que vocês tiveram com esse programa Jovem Senador é um grande trabalho de promoção da democracia e também de enfrentamento à desinformação e promoção de um ambiente digital mais saudável. Mil alunos no Brasil pensando, discutindo, refletindo, escrevendo sobre isso, eles se tornam multiplicadores. Então, é importante a gente sempre reverenciar projetos como esse. Então, eu queria agradecer e também pedir que vocês voltem para os seus estados e pensem como vocês podem atuar com isso no dia a dia de vocês. Talvez a proposta da Patrícia, do Palavra Aberta, de criar clubes de checagem, que as escolas possam também utilizar essas ferramentas para promover essa discussão também seja muito útil. E eu deixo a pergunta do Caleb, ali do DF, que é meu parceiro aqui também, eu moro em Brasília, que cada um e cada uma saia daqui hoje e pense, assim, qual é o futuro que vocês querem, qual é o sonho que vocês têm para o futuro da tecnologia no Brasil. E vamos falar de presente também, o que a gente quer para o hoje, tá bom? Obrigada, gente, e até a próxima. Muito bem. A senhora Sara Gabriel de Almeida, pesquisadora e especialista em tecnologia e sociedade, que fortaleceu que a tecnologia, a própria IA, eu falo muito da IA aqui dentro do Congresso, ela tem que vir para o bem comum. E não só, quando teve um debate que eu fiz, que um especialista em IA me disse o seguinte, eu tenho que dar esse registro. Pai, eu fui convidado a fazer uma palestra, a explicar como se aplica a IA naquela empresa. A empresa tinha 200 empregados. E eu tenho registrado isso. Eu traduzi para 20 empregados. Mas convenci os empresários que não era demitir só as pessoas. Vamos tentar colocá-los em outro sistema, aproveitando a tecnologia. Ele conseguiu sair mais ou menos ainda, mas é um dado concreto. O IA naquela empresa fez com que ele reduzisse. Se isso é verdade, só tem um jeito. Reduzir a jornada sem redução do salário, gerando mais emprego. Mas vamos lá. Agora eu passo a palavra para o senhor Samuel Barros, professor Ciência Política da UFBA, coordenador do programa pós-graduação Ciência Política, professor, programa de pós-graduação em Comunicação. Gente, muitíssimo obrigado, senador, muitíssimo obrigado. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Parabenizar os jovens senadores pelo engajamento nessa iniciativa. Aprendi muito com vocês aqui nesses momentos.
Acho que é importante dizer, né, que a academia brasileira tem produzido conhecimento sobre esses assuntos, né? Acho que é importante que a gente tenha esses momentos de debate, de diálogo. Acho que muito a gente já conseguiu explicar e entender sobre o funcionamento, né, dessas novas tecnologias digitais, que são tão importantes e tão relevantes para a democracia que a gente está construindo, né? Então, agradecer isso e dizer da importância de nós continuarmos na investigação, uma investigação baseada em empiria, né, em pesquisa bem feita, de modo que a gente consiga subsidiar o entendimento coletivo, o entendimento social, o entendimento dos fazedores de políticas públicas, né, sobre quais são os caminhos que nós devemos seguir daqui para frente. Então, é isso. Um abraço, uma satisfação estar com vocês. Cumprimento o professor Samuel Barros, que é professor também, pós-graduado em Ciências Políticas e professor do programa Pós-Graduação em Comunicação. Por fim, com a palavra, Maria Laura Soares da Silva, jovem senadora do Estado do Rio de Janeiro. Bom, né, finalizando, só tenho a agradecer a oportunidade ao senador Paulo Painha, todas as autoridades, especialistas aqui presentes nessa mesa. Foi uma honra compor essa mesa com vocês, com a minha amiga Lara, jovem senadora, estar presente com todos os meus colegas que fazem parte do programa Jovem Senador e os professores, além de todos aqueles que estão trabalhando conosco, que estão nos dando suporte aqui no Senado. Obrigada pelo trabalho e atenção de todos vocês. E, finalizando, só gostaria de enfatizar isso, como esse debate é rico. Hoje, o que nós vivemos aqui nessa Comissão de Educação e Cultura é uma prova da democracia do nosso país. Ouvirmos opiniões diferentes, pensamentos e respeitando uns aos outros. É isso que diferencia a liberdade de expressão do conteúdo malicioso, do desrespeito, né? E acho que isso é algo que a gente tem que enfatizar e voltar para os nossos estados com esse pensamento para sermos influenciadores do bem. Acho importante reforçar como programas voltados à educação midiática é necessário, programas como o Senado Verifica, não é mesmo? E implementarmos outros programas como esse, porque é o que eu disse, não podemos repelir o avanço tecnológico, devemos nos integrar cada vez mais a eles de forma consciente e respeitosa, é claro. Gostaria de finalizar novamente agradecendo por esse debate, por essa construção tão rica que foi hoje. É uma honra estar aqui com vocês, com todos vocês, e espero que todos nós possamos voltar para os nossos estados, aquele que nós representamos com tanto orgulho, eu representando o estado do Rio de Janeiro, a minha cidade areal, e possamos voltar mais informados e mais preparados para podermos influenciar outras pessoas de como é importante discutirmos e debatermos de forma democrática sobre os avanços da tecnologia na sociedade. Muito bem. Maria Laura Soares e Silva, jovem senadora do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, fala brilhante, como todas as outras, na mesma linha, afirmativa, positiva, não contra a tecnologia, mas caminho que ela contemple a todos, né? Passo a palavra nesse momento a Lara Schulkel da Unheimer, jovem senadora do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimento novamente a todos os presentes. Peço perdão pelo embaralhamento das minhas ideias que eu tive antes. E eu gostaria de pontuar, primeiramente e especialmente, que a diversidade de opiniões que nós tivemos aqui e sobre os meios que podem transformar esse cenário digital hoje exemplificam o que é uma democracia realmente. E esse programa do Jovem Senador tem sido uma experiência maravilhosa para que nós possamos aprender como a política realmente funciona na prática e como ela não é fundamentada apenas no pensamento pessoal e sim na coletividade em prol do nosso país. E o ambiente digital, eu acredito ser algo que possa ser transformador para o nosso país, tanto na nossa participação política quanto nos conhecimentos que nós podemos adquirir com isso. E a educação deve estar alinhada ao ambiente digital, possibilitando que nós possamos ter um pensamento mais crítico quanto ao nosso uso e usar esse meio ao nosso favor.
Eu quero fazer um agradecimento em especial a todos os presentes, obviamente, mas à Comissão de Educação e Cultura, a todos que fazem parte dela, ao senador Paulo Paim por poder nos dar essa oportunidade e a todos que fazem parte da equipe do Jovem Senador, que vem nos explicando e nos compartilhando o conhecimento que vocês têm. Tem sido uma experiência muito rica. A todos os jovens também pela troca de opiniões que nós tivemos. E é isso, então, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem, Lara, achou que é Daniel. As duas fizeram uma fala final que deu um brilho especial ao plenário, né? Porque as duas fecharam em nome de vocês todas. Queria muito, muito agradecer em nome da comissão, em nome do Senado, em nome do presidente da Casa, o Davi Alcolumbre e todos os ex-presidentes, que todos sempre ajudaram muito esse programa Jovem Senador, os consultores, enfim, dizer que cumprimos a nossa missão. A fome está pegando vocês, está pegando a mim também, viu? E eu tenho diabetes ainda, não posso ficar muito tempo sem comer alguma coisa. Mas nós nos encontraremos novamente amanhã, na despedida. Eu fiz questão de ficar de plantão em Brasília. Essa semana que não tem atividade presencial, né? O plenário ficou à disposição de vocês. E é com muita alegria que eu vou falar amanhã lá. Amanhã vocês vão ouvir a minha fala. E aqui eu diria já que fica 10 para todos os painelistas. Não esqueci da nota. E 10 para o plenário. E 9 para mim, porque eu tenho que sempre aprender um pouquinho. Eu aprendi bastante hoje. Salva de palmas a todos vocês. Está encerrada a sessão. Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A crônica brasileira, em sua tradição, em seu nascedouro, trazia sobretudo as vozes das ruas. José Castelo, no seu novo livro Histórias Miseráveis, traz de volta esta voz da rua, este sentimento do espaço urbano como elemento fundamental para suas narrativas. O que eu procuro fazer, assim, não ficar apenas no aspecto lírico, mas mostrar um pouco, tentar mostrar para o leitor que ele vem misturado com vários outros aspectos da realidade, aspectos difíceis, né? O lirismo é muito bonito, todo mundo gosta de ter um momento lírico, de ter uma ideia lírica sobre as coisas, né? Mas o mundo que a gente vive, sobretudo, né, é um mundo muito complexo, muito fragmentado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos
sobre a ayahuasca, principalmente, no potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente a tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtenha um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral, ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos, então, de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente, a gente tem basicamente duas vias de tratamento para a depressão: farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado, e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então, é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio, então, a ideia da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia, então, de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes, eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT, ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra.
das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias, o paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia, no dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão o psiquiatra fazia algumas avaliações, depois no final da tarde o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca, né? Então os pacientes eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão. E esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito, né? Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo, que o uso tradicional foi o que veio antes, né? É o que está lá. É o que, no fundo, faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura. Porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões elas são grupos sérios que, né, têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, né? A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, né? Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para ir seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, né? Desde que haja também informação, né, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica.
A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A escala 6x1 vai acabar? A proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais chegou ao Senado e reacendeu o debate. Esse é o assunto de maior mobilização social em 2026, talvez dos últimos anos. Governo, oposição, trabalhadores, empresários, todos os setores da sociedade acompanham o tema de perto. Escala 6x1 é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o ministro do Trabalho e Emprego, o senhor Luiz Marinho. Ministro, muito bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua presença na TV Senado. Querido Marcelo, eu que agradeço o convite, cumprimento toda a tua audiência e desejo cada vez maior essa audiência importante. O diálogo, a comunicação é fundamental. Informação, nem se fala, à tua disposição. E é esse o propósito do nosso programa, é trazer informação e promover esse debate que está mobilizando tanto a sociedade. Essa pergunta que eu fiz no começo da entrevista, se a escala 6x1 vai acabar, é a pergunta que está sendo mais reproduzida nas redes sociais e na internet. Acaba ou não acaba? Chegou a hora, ministro? Olha, eu acho que passou da hora. Veja, o mercado de trabalho brasileiro tem características. A jornada de trabalho é uma necessidade de ir aperfeiçoando e ajustando dentro de um processo de produtividade, que muita gente fala em produtividade. E, na verdade, a redução de jornada de trabalho ele vai atrás da produtividade, porque em 88 nós tínhamos um país. O país reduziu a jornada de 48 para 44 horas semanais, mas a reivindicação era 40 horas semanais.
A possibilidade naquele momento, calculando economia e tudo mais, foi reduzir para 44. O Congresso Constituinte tomou essa decisão, beleza pura, sem redução de salário. Não houve essa controvérsia toda e não houve sequer transição. Aprovou, publicou, implantou. E o Brasil, naquele momento, o empresariado brasileiro também falava os mesmos argumentos que fala hoje. Que ia atrapalhar a economia, que ia gerar desemprego, que ia quebrar a empresa, que isso e aquilo. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi, o Brasil cresceu, melhorou a produtividade, o ambiente de mercado melhorou e o Brasil chegou até aqui. Até aqui, com duas reivindicações importantes. E um grito muito forte da juventude trabalhadora e da mulher trabalhadora que disse 6 por 1 não dá mais. Não dá mais porque ele está adoecendo. O ano passado, mais de 500 mil afastamentos de pessoas por problemas relacionados ao mercado de trabalho. Ele está dando prejuízo para as empresas, porque está tendo muitas faltas a partir desse adoecimento, portanto, absenteísmo enorme. E algumas empresas, Marcelo, aproveitou o calor desse debate e implantou o 5 por 2, substituiu a escala 6 por 1 pela escala 5 por 2. Qual o resultado que aconteceu? Eles estavam com dificuldade para encher vaga, preencheram. E eles tinham muitas faltas, passaram a não ter falta nenhuma, porque as pessoas dizem o seguinte, eu preciso de um segundo dia. Um dia só de folga é muito pouco para cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos afazeres, compromissos, eventualmente a necessidade de uma ida no cartório, eventualmente na reunião da escolar do filho, especialmente as mulheres. Então, é uma necessidade. Quando vai acabar? Bom, aí depende do Congresso Nacional Brasileiro. Nosso governo encampou essa jornada, né, essas reivindicações do povo trabalhador e desejamos que o faça. E que o faça o mais rapidamente possível, porque é uma necessidade. Nós estamos observando isso a partir de muito adoecimento, muito afastamento, portanto, uma consequência nefasta para o mercado de trabalho brasileiro. O senhor comentou sobre essas empresas que já observam os problemas da produtividade, os problemas de absenteísmo, questão de saúde mental dos trabalhadores e acabaram passando por uma escala 5 por 2. Nós estamos em 2026 e há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, o empresário industrial famoso da indústria automobilística, Henry Ford, ele percebeu que na segunda-feira, os seus trabalhadores chegavam cansados. Naquele tempo, a escala 6 por 1 era a regra na indústria norte-americana. Então, o próprio empresário teve essa mesma ideia de reduzir, aumentar um dia de descanso, 2 dias de descanso remunerado para os trabalhadores, para ver se isso melhorava a produtividade. A ideia deu certo, a produtividade aumentou, ele passou a adotar isso como padrão na indústria e essa referência se irradiou por outras empresas dos Estados Unidos, alguns sindicatos pressionando, outras empresas adotaram também por conta própria. Dessa forma, a escala foi se cristalizando nos Estados Unidos como a 5 por 2, com 2 dias de descanso. E 20 anos depois, 1946, o governo decretou por lei esse formato de jornada de trabalho. Aqui nós estamos fazendo um caminho diferente, uma proposta de emenda à Constituição que altera a jornada de trabalho e as empresas se adequam. Há uma crítica com relação a isso, de que há uma intervenção muito grande do Estado e que isso engessaria a economia. O que o senhor pensa sobre essa questão? Na verdade, é uma falácia isso, porque é o seguinte, o governo, o Estado, o Congresso, não vai fazer grande intervenção. O que vai se definir é a jornada máxima. A negociação está livre. Tanto é que hoje você tem 2/3 dos trabalhadores não trabalha na escala 6 por 1, trabalha na escala 5 por 2 ou outras escalas. Tem 4 por 3, tem 12 por 36, dia sim, dia não. Então não é verdadeiro que vai ter uma grande intervenção. O que tem é a limitação do seguinte, cada trabalhadora brasileira terá uma jornada máxima como tem hoje. Hoje a jornada máxima é de 44 horas semanais. Passará a ser 40 horas semanais. Agora, a partir daí, livre negociação. Eu entrei no mercado, Marcelo, em 3 de julho de 1978, entrei na Volkswagen. Tinha trabalhado 2 anos e pouco no comércio,
trabalhei puxando enxada na roça, que meu pai era agricultor familiar, e entrei na Volkswagen dia 3 de julho. Eu trabalhava 48 horas semanais, 5 dias por semana. Não era 6. Eu trabalhava 5 dias por semana, portanto 2 folgas. A jornada era 10 horas por dia, para dar os 48, 10 horas alguma coisa. Então, a realidade é essa. A conquista veio para 44, agora vai para 40. Com 2 folgas, porque é o que o Henry Ford descobriu lá atrás, há um século. Dizendo, olha, um dia só de folga é muito estressante para cada trabalhador, cada trabalhadora, especialmente para as mulheres. Porque um dia só você faz o quê? Sempre você tem alguma tarefa doméstica. Um dia só, o que sobra efetivamente para o teu descanso? É o descanso, para a tua cultura, para o teu lazer, para visitar a família, o sogro, a sogra, a mãe, e no cinema. Esses são os pontos que são colocados também, claro, aí pelo lado que é favorável a essa jornada de trabalho. Agora o senhor falou das mulheres, o senhor falou da juventude. Qual é o perfil dos trabalhadores que serão diretamente impactados pela redução da jornada de trabalho? Qual é o contingente? Quem são essas pessoas, em linhas gerais? Da jornada vai ter muito mais. Das 6 por 1, você tem a ordem aí de quase 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente mulheres, especialmente jovens. É esse o público que está gritando. Esse público foi lá, não que não tenha homem veterano também, mas a grande massa são de jovens, mulheres e meninos. Meninos e meninas, que é a grande massa que vai ser beneficiada, que foi quem foi para a rua, quem fez o movimento Vida Além do Trabalho. É isso que movimentou todo um processo, toda uma engrenagem da sociedade brasileira, chegando ao convencimento da sociedade. Não é uma opinião somente dos trabalhadores diretamente envolvidos. A sociedade brasileira se envolveu e disse, é justo. É justo a gente pensar numa jornada que dê direito à vida, dê satisfação, dê prazer para as pessoas. E mais, quando você olha esses dados das empresas que estão experimentando mudar a escala, sem reduzir a jornada ainda, mas a constatação é fantástica, o resultado é fantástico. Teve até um cidadão que ele disse que ia fazer uma experiência para mostrar que era errado acabar com a escala 6 por 1. Implantou numa unidade dele, 5 por 2. Foi tão positivo que ele implantou em todas as unidades do Brasil, porque ele se deu conta que a escala 6 por 1 gerava absenteísmo, gerava falta ao trabalho, gerava afastamento por doença. Ele, ao fazer o teste, falou, poxa vida, eu estou perdendo dinheiro com isso, eu estou fazendo uma briga boba, né? Porque falaram para mim que é errado, que eu não sei o que tal, eu estou numa luta errada. E implantou em todas as suas unidades do Brasil. E assim tem movimentado muitas empresas, especialmente do comércio. E uma outra coisa que está acontecendo no comércio, Marcelo, as empresas que vão estudar melhor, em vez de ficar numa retórica até ideológica muitas vezes, estudar os casos e percebeu que ele pode explorar outras possibilidades de jornada. Então, tem muitas unidades do mercado, no comércio, adotando a jornada 12 por 36. 12 por 36 leva a uma situação onde dá uma média de horas por semana maior que 40. Dá 42 horas por semana em média. Vai proibir 12 por 36? Não. Negociação coletiva que estabelece o seguinte, vai ser 12 por 36, porém as 2 horas que se opcionaliza na semana, hora extra. E como é que fica essa questão das horas extras caso seja aprovada a redução da jornada de trabalho? Mantém o que está hoje? Muda alguma coisa? Como é que fica? Mantém o que está hoje. A CLT não está, ela está intacta sobre esse aspecto. Portanto, as eventualidades de 2 horas diárias que a CLT autoriza, a eventualidade de chamar o sábado para uma hora extra, isso está mantido, com os percentual estabelecido lá de adicional que as horas extras prevê. Então, não há absolutamente nenhuma proibição aqui de negociação coletiva. Aliás, eu sugiro sempre ao empresariado e aos lideranças trabalhadores que valorize o contrato coletivo de trabalho. É aqui que você pode trabalhar as especificidades. Aliás, tem 100 e tantas escala de jornada diferenciada. Teve um tempo na Volkswagen que teve uma necessidade, cresceu muita produção e os turnos não dava conta. Então precisava preencher um espaço na madrugada que estava folga. Aí inventaram um tal de turno pé quebrado,
que tinha um pelotão de pessoas que selecionado em toda a fábrica, quem topava fazer, evidentemente, você trabalha período noturno, você tem adicional noturno. Isso se mantém, mesmo caso a... Isso se manteria. Sim. A Volkswagen distinguiu-se por conta, enfim, evolução, mas teve um tempo que teve o tal do pé quebrado, que o pessoal era escalado para trabalhar de X hora a X hora, todo dia, nos 5 dias da semana, para completar uma necessidade de produção. Ou seja, a negociação coletiva pode trazer muito benefício para as empresas se souber dialogar, conversar e compor. Compor é o sempre melhor caminho. Agora, é diferente do que muitos falam assim, o melhor caminho é a negociação, não pode ser imposição de lei. Veja, a negociação ficou aberta de 1988 até agora. E não, a quem quis negociar já negociou. Né? Já tem muitas empresas trabalhando com jornada de 40 horas semanais. Então, o espaço de negociação se deu. Tem algum momento, tem um segmento de cabeça empresarial que só cumpre quando tem lei. Ele briga para não mudar nada. Aliás... Quando você fala em mudança, perdão, ministro, quando se fala em mudança de direito trabalhista, isso envolve custo para as empresas, então sempre tem aí uma resistência. A própria mudança... É isso que eu ia comentar. Costuma representar um momento de tensão, né? Eu fico assim, perplexo muitas vezes com muitos argumentos. Porque quando foi acabar a escravidão no Brasil, dizia que a economia brasileira quebrava. Quando nasceu o CLT, quando nasceu o 13º, quando nasceu as férias, porque não tinha férias. Aliás, dizia assim, férias para trabalhador é ócio, ele vai se embebedar e atrapalhar em casa. Então, sempre tinha um argumento contra as conquistas de trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, a líder do governo, no Senado, Tereza Leitão, se referiu à sua licença maternidade. Quando ela foi mãe, a licença maternidade eram de 3 meses. Falou, se fosse 6 meses, eu teria tido mais oportunidade na amamentação, no cuidar das crianças dessa fase, que é muito importante para a saúde das crianças, para a própria saúde mental dos pais. E ela não teve direito porque naquele período a licença maternidade era 3 meses. Quando passou para 6 meses, se você for recordar, buscar as manchetes de jornal, nós vamos observar que era o mesmo debate. Dar 6 meses de licença maternidade vai gerar desemprego para as mulheres. Os empresários vão demitir todas as mulheres, porque vai aumentar para 6 meses. O que aconteceu é o seguinte, isso foi em 2008. Ali nós tínhamos no mercado de trabalho, naquele momento, a ordem de 30%, não chegava a 40% da presença da mulher no mercado de trabalho. Hoje, está a ordem de 45% da mulher no mercado de trabalho. Ou seja, não foi a licença maternidade que dobrou, que gerou desemprego, muito pelo contrário. O mercado de trabalho evoluiu, a mentalidade do empresariado evoluiu e a presença da mulher no mercado de trabalho evoluiu. Portanto, quando tem uma sanidade no debate, uma racionalidade no debate, uma coisa sem fla-flu, elas fluem normalmente, empresas e trabalhadores sabem se entender perfeitamente. Esperamos que a aprovação da licença paternidade também tem esse efeito positivo no mercado de trabalho. Agora, essa questão da flexibilização da jornada de trabalho e da importância da negociação que o senhor está colocando aqui para a composição dessas grades de horário a partir de uma redução que venha por uma proposta de emenda à Constituição, por uma emenda constitucional, caso aprovada. Nós tivemos também uma alteração na legislação trabalhista em 2017, que foi bastante criticada, ainda hoje é bastante criticada pelos sindicatos, né, pelos defensores da classe trabalhadora. Essa reforma que acabou com a Lei 13.467 de 2017, que trouxe, entre outros mecanismos, a jornada intermitente, uma ideia de que o negociado prevaleceria sobre o legislado. Nesse momento em que se discute a redução da jornada de trabalho, esses mecanismos da reforma trabalhista vêm favorecer a redução da jornada? Veja, a CLT tem tudo lá que precisa de flexibilidade da jornada, tem tudo lá, não precisa inventar mais nada. O intermitente é um problema que, assim, ele não pegou muito no mercado. Porque, veja um empresário que é aquele debate do compromisso do trabalhador, o tal da vestir a camisa, o tal de estar comprometido com as metas, com a qualidade, com a produtividade. Aí você chama um trabalhador intermitente, qual é o compromisso que ele tem com essas metas? Não tem. Então, o intermitente é um equívoco da natureza.
Intermitente, assim, caso de uma excepcionalidade, você chamar, tal, mas não é. A fidelização de um trabalhador, ele não vai se dar por intermitente. Eu perguntei. Agora, o contrato coletivo, ele tem, se o negociado sobre os lados, sempre pôde, na verdade. Sim. Para melhorar a situação. Ninguém está proibido nunca de ter um contrato coletivo que estabelece conquista ao trabalhador. Isso nunca foi proibido. Desde que teve a primeira lei trabalhista no mundo, isso nunca foi proibido. O que é vedado é você fazer um acordo coletivo que seja inferior à lei, porque a lógica da lei é uma garantia de direito mínimo. A partir daí você pode mais, o que você não pode é menos. O que se criou na reforma trabalhista de 2017 foi a aberração jurídica de autorizar que pode negociar, inclusive, tirada de direitos, diminuir direitos. É isso que está em desacordo com a norma jurídica global. Mas vamos lá, se ajustou, as coisas estão tocando, vamos tocar a vida. O que está acontecendo no mercado de trabalho, mais grave que isso hoje, é a tal da pejotização, que está debatendo no Supremo, que, aliás, eu cobrei hoje, mais uma vez, sim, o senhor falou sobre isso. O Congresso precisa entrar nesse debate. É responsabilidade do Congresso legislar. Não pode permitir que o Supremo fique legislando. Para essas pessoas pejotizadas, os plataformizados também, os trabalhadores de plataforma, teve agora a Convenção 193 da conferência, 114ª Conferência da OIT, o senhor estava lá participando ativamente, eu acompanhei também de perto. Como é que ficam essas pessoas dentro dessa nova realidade, caso seja aprovada a redução da jornada de trabalho? Isso mexe também um pouco com a vida desses profissionais, em termos de custo de hora de trabalho, porque a gente tem uma situação nessa eventual redução da jornada em que a hora trabalhada ela tem um pequeno aumento de custo. O senhor tem falado sobre isso em algumas entrevistas também. O que muda para essas pessoas e como trabalhar o fantasma que tem sido colocado também de que a redução da jornada de trabalho vai gerar inflação? Olha, é uma bobagem. O que eu falei em relação aos outros períodos históricos, redução 88, quando dizia de 48 para 44 horas semanais. Esses eram os mesmos argumentos. E nós, portanto, a história testemunha que nada disso aconteceu. O que aconteceu foi ao contrário. Foi melhorar o ambiente de trabalho, foi melhorar as condições de trabalho, foi melhorar a condição das pessoas. É isso que está no histórico, no Brasil e no mundo. Todo lugar que passou por um processo como esse, melhorou a situação. Muito bem. Agora, a economia está totalmente preparada e está, inclusive, eu diria, precificada essa redução. Porque em 2010, o Congresso Nacional topou fazer uma redução gradativa de 1 hora por semana para 40 horas semanais. As centrais, não foi todas, mas teve uma das centrais que acabou, não, de jeito nenhum, tem que ser tudo de uma vez, é tudo ou nada, e acabou ficando sem nada. Então, na verdade, ele já estava planejado a possibilidade de reduzir para 40 horas semanais em 2014. Sim. Então, ela está precificada. Nós estamos atrasados em devolver aos trabalhadores esse tempo que eles ganharam de produtividade, ajudaram as empresas a ganhar de produtividade nesse período todo. Porque o desafio, qualquer empresa buscar lá em 2010, quantos trabalhadores tinha, qual a produção que tinha e puxar para hoje, ver se tem o mesmo número de trabalhadores com a mesma produção. Então, com menos trabalhadores e produzindo muito mais. A economia cresceu, a economia é outra, graças a Deus, e vai continuar crescendo. Esse é o processo. Então, tem muitas inverdades nesse processo quando falo o tamanho do impacto. Tem impacto? Claro que tem impacto. Nós buscamos pela informação que as empresas prestam no e-social. E aí, puxamos e fomos tirando a média disso. Ele varia de 1,6%, menor impacto, para 10,5%, maior impacto. Ele tem variações, evidentemente, mas vai de 1,6% a 10,5%. Para melhorar a condição dos trabalhadores, para diminuir as faltas, para diminuir a ausência por afastamento por doença. Seguramente, isso é melhor para a sociedade brasileira, é melhor para o Brasil, é melhor para as empresas, é melhor para as pessoas. Voltando na questão da pejotização que o senhor falou, que é uma questão bastante discutida hoje nas relações de trabalho em nosso país. Há também um temor, alguns pesquisadores falam que
essa redução da jornada de trabalho pode gerar informalidade. Seria, principalmente as micro e pequenas empresas buscariam recompor uma eventual falta com um trabalhador que vá trabalhar ali por um dia dentro dessa proposta do trabalho intermitente e daí faria isso sem um registro. O senhor acredita que pode haver um aumento de informalidade ou o senhor acredita que seria o contrário? O que acontece nesse sentido? Olha, nós tivemos a informalidade do Brasil é sempre muito grande, mas nós tivemos já mais de 50% de informais versus formalidade. Quando a economia cresce e ela se fortalece, ela tende a melhorar a formalização, especialmente quando tem governo que favorece a fiscalização, que faz concurso para ter novos auditores, para poder olhar e monitorar as empresas para cumprir a legislação. Isso vem melhorando e crescendo a formalização. Hoje nós estamos com a informalidade que já chegou a mais de 50%, hoje está a ordem de 38%. É muito ainda, mas é muito menor. Então eu não tenho nenhum temor, absolutamente nenhum, de que vai aumentar a informalidade. O que nós estamos fazendo é aumentar a formalidade ano a ano, num processo muito importante. Até o debate do Bolsa Família, que muitas vezes as pessoas puxam, o Bolsa Família atrapalha que as pessoas assinem a carteira profissional. Não é verdade. Ô Marcelo, a gente monitora lá pelo CAGED. Quase na casa dos 80% que preenche as vagas geradas no mercado de trabalho brasileiro são jovens abaixo de 24 anos de idade e do CAD único, ou está no CAD único ou está no Bolsa Família, a família, num processo importante de uma política de suporte para que as pessoas não passem necessidade. Mas as famílias não querem ficar eternamente no Bolsa Família. Ela busca ascensão. Ela deseja que a partir do seu esforço, do seu trabalho, ela possa sustentar a sua família. É isso que está acontecendo no Brasil. Muita gente fala sem conhecimento do dado da realidade. Então a gente está aberto para levar, mostrar os dados, apresentar um debate técnico, sem paixão ideológica. O que nós estamos aqui chamando a atenção do empresariado brasileiro é que será bom para as empresas, será bom para a economia brasileira você melhorar esse ambiente. Se um ambiente está gerando afastamento por doença, se um ambiente está gerando falta no trabalho, algo está errado. Nós precisamos que os trabalhadores estejam ali respondendo à sua responsabilidade com a jornada contratada, mas para isso ele tem que ter condições, para isso ele tem que ter cuidado, ele tem que se sentir bem, a saúde tem que estar perfeita para ele poder dar o melhor resultado para a economia brasileira. Senhor ministro, no começo da entrevista eu falei que a escala 6x1, nós estamos falando de direito do trabalho, isso é assunto de cidadania. E para o ministro Luiz Marinho, o que é cidadania? É o que nós estamos falando. Primeiro, respeitar as instituições democráticas, valorizar as instituições democráticas, valorizar a tua participação efetiva nos rumos do país. O rumo do país é quando você elege o teu vereador, teu prefeito, teu governador, teu deputado, teu presidente. Você não elege um senador e um deputado e dali 3 meses esqueceu quem foi. Você tem que participar, observar o seu compromisso, se ele está votando de acordo com o interesse da economia brasileira, com o interesse que ele defendeu quando foi pedir o seu voto. Isso é cidadania. E, acima de tudo, respeito aos direitos humanos, respeito aos direitos. É isso que é cidadania. Bom, senhor ministro, mais uma vez agradeço sua presença no estúdio da TV Senado. Obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Sempre à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Muito bem. Renata Salvini,
O que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A era digital veio trazendo essa demanda, né, dessa infraestrutura, né, para você conseguir suportar tudo que a gente faz hoje em dia, né, desde uma mensagem que você manda no WhatsApp ou um e-mail que você vê, tudo isso está sendo suportado por data centers. Eles precisam num range de temperatura, falam de 18 a 27 graus ali na entrada do equipamento de TI. A gente tem que montar todo um sistema para que eu garanta que o ar que está ali na frente daquele equipamento que ele vai pegar para ele, para resfriar os componentes internos, estejam entre 18 e 27 graus. Aí ele vai passar pelo equipamento, vai resfriar esse equipamento, atrás do equipamento vai sair mais quente e aí eu preciso resfriar esse ar de novo para que ele volte para o equipamento e faça esse ciclo fechado de ar. Vocês têm uma meta estabelecida de em 2030, 90% dos data centers brasileiros serem todos aqueles que consumem água de forma reciclável. Circuito fechado, é isso? A gente tem que essa decisão econômica também é a mais sustentável, porque a água ela é utilizada e não consumida. 70% dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Boa noite. Hoje é terça-feira, 25 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. E o Senado firmou parceria com o Movimento pela Vida das Mulheres, que foi criado durante o Agosto Lilás, com o objetivo de enfrentar a violência doméstica e familiar. A violência doméstica começa muito antes da agressão física e reconhecer os primeiros sinais é fundamental para quebrar esse ciclo. O Senado Federal, em parceria com o Instituto Natura e a Avon, anunciaram a criação do Movimento pela Vida das Mulheres. A ação tem como objetivo mobilizar a sociedade até 2035 para o combate à violência doméstica e familiar. Como parte do movimento, o Índice de Conscientização sobre a Violência contra as Mulheres é a primeira ferramenta do Brasil e da América Latina a medir o quanto a sociedade está apta a reconhecer, nomear e agir diante do problema. Segundo o levantamento feito em 2025, o índice foi de 29%. A meta é elevar para 73% até 2035. A Comissão de Direitos Humanos discutiu a causa do aumento do número de moradores de rua no país e as possíveis soluções para resolver o problema. Existem aproximadamente 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil, segundo o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu sobre as condições dessa população e sobre as medidas que podem contribuir para combater o problema. A própria Política Nacional para a População em Situação de Rua, presidente, reconhece que estamos diante de um grupo heterogêneo, que tem em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Portanto, não existe uma causa única para a situação de rua, assim como não existe uma solução única. Não é só ir na rua dar a sopa, não é só ir na rua dar a comida ou o que vestir, cortar o cabelo. Isso não tira a pessoa da rua. Pior, pelo contrário, ela fica cômoda lá na rua, porque sabe que todo dia, naquela hora, vai ter lá o alimento para ela. O que nós temos que trazer é cidadania para essas pessoas. As nossas respostas são sempre as mesmas. O modelo de albergues, os modelos de acolhida são sempre os mesmos. E como foi dito, a questão de alimentação, eu, com 40 anos de experiência, não conheço ninguém que está na rua porque tem alimentação, porque alguém leva comida. Os especialistas apontaram as prováveis causas do aumento do número de pessoas em situação de rua e as motivações para sua permanência. A população em situação de rua, ela não é plantada na rua, ela não nasce na rua, ela é jogada para a situação de rua. De alguma maneira, é um rompimento familiar, é a questão, sim, não podemos aqui dizer, das substâncias psicoativas, sim, drogas, álcools. Os programas que hoje existem, muitas vezes, em estados, é criar na rua condições para a pessoa ficar na rua. É médico na rua, é banheiro na rua, é comida na rua, é entretenimento na rua, que vai pessoas dançar, brincar lá na rua. Todo mundo volta para suas casas e a pessoa fica na rua. Então, a rua não é lugar para se morar, não é lugar para ficar. A Comissão de Assuntos Sociais debateu com especialistas o projeto que define agosto como o mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. O texto estabelece que durante o mês de agosto, o Congresso Nacional deverá dar atenção especial à análise e à fiscalização das políticas públicas do governo federal na área social. O projeto foi apresentado pelo então deputado federal e hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. A fábula meritocrática de muitos dos liberais brasileiros ignora que a luta social, ela é uma corrida de 1 quilômetro, onde alguns saem 700 metros na frente. Não há igualdade aí. Não há meritocracia aí. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, apontou que não se combate a desigualdade com uma única política pública, mas com uma rede de políticas. E alertou que um dos principais fatores que geram desigualdade são os juros altos. O juro cobrado dos mais pobres, da rendinha que ele tem, os mais pobres pagam 4% ao mês, 5% ao mês, 10% ao mês, 120% ao ano, eu estou falando. É isso que os mais pobres estão pagando. E quando se soma isso com dívida alta, Selic alta, em que o governo, o povo paga juros e serviços da dívida, tira através de impostos para estados, municípios e União. E transfere para quem? Principalmente para o capital não produtivo, que é prejudicial ao capital produtivo e é prejudicial principalmente aos mais pobres. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ressaltou que o Brasil avançou nas últimas décadas, mas ainda convive com desigualdades profundas. A concentração de renda permanece bastante elevada. Em 2025, que são os últimos dados que a gente tem, o rendimento médio do 1% mais rico era 31,5 vezes superior aos dos demais 50% mais pobres. E
as mulheres continuam recebendo rendimentos significativamente menores do que os homens e as desigualdades raciais permanecem presentes em praticamente todos os indicadores sociais analisados. O projeto, que já foi aprovado pela Câmara, deverá ser analisado na semana que vem na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O senador Paulo Paim é o relator da proposta. Combater a desigualdade não pode ser uma tarefa de um único governo, de um único partido ou de uma única instituição. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Precisamos de crescimento econômico, mas precisamos também garantir que a riqueza produzida pelo país seja distribuída de forma mais justa. E já está em vigor a lei aprovada recentemente pelo Congresso Nacional que cria o Junho Vermelho. A campanha quer estimular ações voltadas para o incentivo e a conscientização sobre a importância da doação de sangue. E também foram editadas 3 medidas provisórias nesta terça-feira. Uma delas prorroga os prazos de suspensão de tributos para setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 3,5 milhões de jovens com idades entre 16 e 18 anos estão aptos a votar em outubro. Em comparação às eleições de 2022, houve uma redução no número dos eleitores nesta faixa etária. Mas, afinal, o que leva essa geração às urnas? Conseguir o primeiro emprego, escolher a faculdade e decidir sobre o futuro. Essas são preocupações que estão sempre no radar de quem ainda está começando a vida. Mas uma outra escolha também tem impacto no dia a dia desses jovens: o voto. Olha, não sei ainda, hein? Tá difícil. Acho que é a nossa independência, né, sobre o nosso futuro. É algo que é significante. Acho que todos temos que ter o direito de voto, até para todos ter o poder de escolha. Pensar no futuro nem sempre é fácil. Para os mais experientes, votar já é um ato conhecido. Mas para quem vai pisar na sessão eleitoral pela primeira vez, a ansiedade é quase certa. Apesar disso, esses eleitores já sabem o que vai fazer diferença na hora de escolher o candidato ou candidata. Mais do que saber as propostas, é saber ali o padrão de comportamento da pessoa. As ideias dele, as propostas deles têm que estar alinhadas com o que eu penso e com o que eu quero para o meu país. Votar é um ato democrático, né, que exerce o nosso direito e dever como cidadão. Muito se fala sobre incentivar os jovens a tirar o título de eleitor, mas estar preparado para votar vai muito além do que ter o documento em mãos. O contato com temas como democracia, cidadania e participação pode aproximar os jovens da política e ampliar o interesse pelas eleições. Se queremos que os jovens participem da democracia antes dos 16 anos, é fundamental fazer e exercitar esse trabalho de formação cidadã desde a base. Os tribunais regionais eleitorais, os cartórios eleitorais, o sistema de justiça como um todo faz um movimento intencional no período eleitoral, tanto para conseguir o título de eleitor para os jovens, mas principalmente para mostrar para eles que o voto importa e que essa é uma obrigação que eles vão ter que assumir ao longo da vida com muita responsabilidade. Mas mesmo com a possibilidade de participar cada vez mais cedo, o eleitorado jovem está diminuindo. Neste ano, quase 159 milhões de pessoas estão aptas a votar. Desse total, 3,5 milhões têm idade entre 16 e 18 anos. Apenas 2,25% do eleitorado nacional. O número representa uma queda de 14,5% em comparação com as eleições gerais de 2022, quando o registro de eleitores nessa faixa etária chegou a mais de 4,1 milhões. O jovem não abandonou a política. Ele abandonou as formas tradicionais de participação cidadã. E por mais que seja o público, a fatia do eleitorado mais presente nas mídias digitais, esse mesmo jovem deixou de enxergar no exercício do voto um caminho real
de transformação e de mudança. Em meio ao uso das redes sociais para espalhar desinformação, o próprio eleitor conta com ferramentas simples para verificar a verdade. A Justiça Eleitoral já está recebendo denúncias de fake news sobre as eleições, discursos de ódio e campanhas contra o voto. A confiabilidade das urnas eletrônicas e o processo de contagem dos votos lideram as campanhas de desinformação no período eleitoral. Rapidamente compartilhado nas redes, principalmente nos grupos de mensagens instantâneas, esse tipo de mentira acaba virando uma verdade para muita gente. Uma pesquisa recente do Instituto Reuters revelou que mais da metade da população se informa pelas redes sociais e acredita no que recebe de amigos e familiares. Mas o que fazer para não ser vítima de desinformação, em especial no período das eleições? Gente, é simples. Você está aí com seu celular, viu uma informação no grupo do WhatsApp, se tiver aquela mensagem encaminhada com frequência, já desconfia logo. O WhatsApp criou essa ferramenta justamente para te mostrar, ó, isso aqui tem muitas chances de ser fake news, porque é uma informação viralizada dentro da plataforma. Segunda coisa, muito simples, você chega no Google e pergunta, tal coisa é verdade? Tenho certeza que você vai achar informações sobre aquilo. E se você não achar, desconfie imediatamente. Além da facilidade do compartilhamento de informações falsas, as redes sociais funcionam à base do algoritmo, que envia o mesmo tipo de conteúdo consumido pelo usuário. A chamada bolha favorece o aumento de desinformação baseada num ponto de vista pessoal. A desinformação, ela utiliza a nossa emoção. Então, geralmente, os posts de desinformação, as fake news, elas usam o nosso medo, a nossa insegurança, né? Ali você às vezes fica desesperado, nossa, eu tenho que compartilhar isso porque a minha esposa precisa saber. E não, você está compartilhando uma informação errada porque aquilo mexeu com o seu medo. Então, a primeira coisa é, você percebeu que aquilo ali mexeu com o teu medo, né? Que você está medroso, que você está inseguro. Primeira coisa, respira. Respira, vai lá no seu buscador e fala, isso é verdade? Isso aconteceu? A inteligência artificial também é outro desafio para o TSE. Isso porque a IA não pode ser usada para fazer pesquisas de intenção de votos ou indicar candidatos. Tem muitas pessoas no Brasil, né, muitos eleitores e eleitoras, que acabam não querendo perder o voto. Eu não quero votar numa pessoa que vai perder, né? Então, acabam definindo o seu voto a partir das pesquisas eleitorais. E a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque há pesquisas eleitorais falsas. E olha que coisa, né? Imagina se você decide seu voto a partir de uma pesquisa eleitoral falsa. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, vamos lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, para verificar se aquela pesquisa eleitoral ela é verdadeira ou não. O TSE criou o sistema de alertas para receber denúncias de conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto que afetem a integridade das eleições. O Senado Verifica também conta com um canal de enfrentamento à desinformação. Basta encaminhar a mensagem duvidosa para o WhatsApp. E ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
Renata Salvini, o que você faz para evitar cair em golpes virtuais? Hoje em dia eu faço duas coisas. A primeira é sempre confiar desconfiando. Se alguém entra em contato comigo, seja por telefone, por e-mail, por mensagem, eu vou no site oficial da empresa ver se realmente eu estou com algum problema, alguma pendência. E a outra é conversar sobre golpe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se precaver. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu conheci o Carlinho através da mãe dele e da minha mãe, que a mãe dele era empregada doméstica e a minha mãe também era empregada doméstica, então elas se conheciam. Quem levou o Carlinho para Mangueira fui eu, porque nós morávamos na São Francisco Xavier e ele tinha medo de ir pro morro, porque ele não conhecia o ambiente do morro. Então nós saíamos sábado ou domingo, ele dizia, vou para Mangueira, ele dizia também, então também vou. Mas ele não entrava no morro. Aí até que um dia ele resolveu. Ele ficou mais popular no morro do que eu. Eu do morro e ele não era. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Idosas e idosos são obrigados a votar? O voto é obrigatório dos 18 aos 69 anos. A partir dos 70 anos, ele passa a ser facultativo. Mas atenção, quem estiver com o título cancelado não pode votar. Quem tem prioridade na fila para votar? Pessoas com 60 anos ou mais têm prioridade para votar. Agora, eleitoras e eleitores com mais de 80 anos têm preferência absoluta sobre os demais, independente do horário de chegada. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem ser acompanhadas por alguém. Além disso, a urna eletrônica conta com recursos de acessibilidade. É permitida a entrada com cão-guia com eleitores e eleitoras. Para conferir esses e outros direitos, acesse o Manual do Eleitor no site tse.jus.br. Você sabe de onde vem a palavra favela? Em 1897, o governo brasileiro estava em guerra contra Canudos, um pequeno povoado no interior da Bahia, comandado pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Para aumentar suas tropas, o exército resolveu recrutar voluntários e prometeu para eles, em caso de vitória, dinheiro e moradia. Os soldados foram até lá e venceram, mas mataram cerca de 20.000 pessoas. Um verdadeiro massacre, denunciado por Euclides da Cunha no livro Os Sertões. Ao voltar para o Rio, estes mesmos soldados procuraram o Ministério da Guerra para receber suas recompensas, mas o governo se recusou a pagar. Muitos deles, então, começaram a construir barracos num lugar perto do ministério, conhecido como Morro da Providência. Não demorou muito até o local ser batizado de Morro da Favela, uma referência a um morro de Canudos que possuía o mesmo nome e que era coberto por uma árvore chamada favela, Quinidoscóios quercifólios.
Alguns anos depois, o prefeito Pereira Passos fez uma reforma urbana e sanitária do Rio de Janeiro e botou abaixo dezenas de cortiços e barracos que existiam no centro da cidade. O problema é que ele não realocou as pessoas que moravam lá. Sem ter para onde ir, estes moradores começaram a ocupar mais ainda o morro da favela. A primeira vez que a palavra aparece na imprensa brasileira é em 1909, na revista Careta. Mas só a partir da década de 1920 é que favela deixa de ser apenas o nome de um morro e passa a ser sinônimo de aglomerados urbanos sem planejamento. Liguei na Rádio Excelsior e de repente tocou uma coisa inacreditável. Chega de saudade. Nossa Senhora, a gente ficou estatelado. Quanto mais ouvia, mais se despedaçava de felicidade e de o estranho sendo amado. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da